Palpite de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. 7h32. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quarta-feira, quarta de futebol e de esporte em debate. Daqui a pouquinho nós vamos já na Neoquímica Arena, onde estão Leandro Quesada, Luiz Fabiani, Nina Gagliotti, Ulisses Costa, nossa equipe de transmissão, Ronaldo Giovanelli, para o jogo de logo mais 9h30 da noite entre Corinthians e Novo Horizontino, o jogo da volta da Copa do Brasil. Corinthians jogando por um empate para ir à próxima fase da competição. Mas aqui no Esporte em Debate vai ter muita análise, vai ter muita opinião até às 9 da noite. Comigo, com Denis Gavazzi, com Alexandre Pretzel, com o João Paulo Capelanes, com o Leandro Quesada, que está lá na Neoquímica Arena, com o Gustavo Soler, que está com a gente aqui na produção também do Esporte em Debate, e com todos vocês que fazem o programa conosco. Aliás, ontem um programa histórico aqui, mais um, no Esporte em Debate, com o Corinthians em destaque, com duas entrevistas muito importantes que estão repercutindo bastante, e hoje certamente lá na Neoquímica Arena isso vai ser tratado pelos torcedores, pelos sócios, pelos conselheiros, porque segunda-feira tem um processo de votação de impeachment do presidente Augusto Melo, e ontem a entrevista do Armando Mendonça, vice-presidente, e do Augusto Melo, presidente do Corinthians, renderam muito. A gente vai trazer desdobramentos do programa de hoje aqui também. Tudo bem, senhores? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Uma honra, boa noite. Que alegria. Quessadinha tá aí, Quessadinha? Quessadinha Já tá ouvindo a gente lá? Já tô sim, já tô aqui. Quesada. Eu tô aqui, já tô aqui. Aí, já tem muita gente aí dentro, Quesada? Tá Tem, vazio, eu tô aqui já, o pessoal da nossa técnica, e nesse momento os primeiros torcedores já começam a ganhar as arquibancadas aqui da Neoquímica Arena. Hoje, imagino mais de 40 mil pessoas para empurrar o Corinthians rumo à classificação para a próxima etapa da Copa do Brasil. O Corinthians é muito forte aqui em mata-mata, mas nesse ano tem alguns tropeços aí que tem marcado negativamente o time, né? Empate com o América de Cali, derrota pro Huracan, queda pro Fluminense, né? Hoje o Corinthians não pode brincar, porque embora seja muito favorito, a gente sabe como é que as coisas funcionam no futebol, principalmente quando alguns adversários vêm aqui à Neoquímica Arena sem muita pressão, e sem essa pressão enorme, às vezes conseguem bons resultados. Tá bom. Então vamos ver aí. Hoje é cumprir tabela, né? Não, pera aí. Hoje é cumprir tabela. Esquece. Olha, esse time do Corinthians, hoje é cumprir tabela. O Corinthians não vai ser eliminado pelo Novo Horizontino. É que nem ontem. Você fez um carnaval aqui no Esporte Debate pra falar que não, veja bem, o Náutico, a camisa, a tradição, ontem quem falou, a torcida e tal. Ontem quem ficou no muro foi o Pretzel. Não, mas o Capri também, quando eu falei assim, que amanhã é mamata, hoje é mamata. Aí ele falou, não, veja bem, a Copa do Brasil prega peças e tal. Então, o Grêmio foi eliminado em casa ontem. Mas o Grêmio é o seguinte, o Grêmio é inqualificável. Não, o Grêmio é inqualificável. O Corinthians pode ter aí minimamente um elenco fraco, mas um time que entrega muitas vezes com sufoco, nunca é com tranquilidade o Corinthians. Capri, o Corinthians foi campeão paulista, a gente vai esquecer aqui contra o poderoso Palmeiras, também a gente vai esquecer. Porra, mas foi campeão, né, Capri? Se ganha é ruim, se não ganha é fraco, se ganha é no sufoco, se não ganha e aí tem até mais mérito, né? Porque claro, mas eu não tô tirando eu do poderoso Corinthians, que não é fácil. O poderoso Palmeiras, né? Claro. O Capelani está dizendo, não, hoje é Corinthians, moleza, tranquilidade. Não, é teta, que nem foi teta ontem. O Náutico pegou lá recortes nossos do Jogo Aberto, falando que não sei o quê. Pô, todo aquele clima de guerra que foi criado pelo Náutico durou 3 minutos. O é melhor que o Náutico. Muito melhor. Isso sim. É melhor. Mas vem cá, quem passa hoje? É CSA também. Quem passa hoje? Corinthians. Vai passar o Corinthians, mas não é moleza. Corinthians passa. Não é moleza. Capri. O quê? O futebol domingo, Corinthians e Santos foi uma pelada. Pessoal. Foi. O primeiro tempo o Corinthians não jogou nada. Ganhou. O Santos poderia ter vencido. O Santos perdeu o gol. Tempo. Horroroso jogo. O Santos poderia ter vencido o jogo no primeiro tempo. Poderia. Se minha mãe... No primeiro tempo, o Corinthians não jogou nada.
Zero. Se não joga nada hoje no primeiro tempo de novo, o Novo Horizontino vai lá, faz 1-0 e leva para os pênaltis. O Dorival é diferente do Ramon Dias, né? O Ramon Dias soltava mais o time. O Dorival trava mais o time. Eu acho que ele faz bem, até porque ó, vem cá, quantos jogos os Corinthians não tomam gol? Com o Ramon Dias, o time podia ser um pouquinho mais arrojado, podia atacar um pouco mais, mas era uma peneira. A gente sabia que o Corinthians, em determinado momento, ia sofrer gol. Com o Dorival, a coisa é diferente. Por isso que eu acho que é um trabalho gradativo. Ele ajustou primeiro a defesa, ou vem ajustando, até porque, gente, Kaká, André Ramalho, Gustavo Henrique, que não tá jogando, entre outros atletas, com todo o respeito que me merece. Talvez, finalmente, o Corinthians tenha achado um lateral direito. Ou um fim pro Félix Torres. E como zagueiro, entrega paçoca. Como o lateral tá entregando minimamente algo. Sugeri em janeiro colocá-lo de lateral direito, pela velocidade dele, por ele já ter marcado o Vinícius Júnior. Eu não achei ele bom, tá? Só pra deixar e o Messi pela seleção equatoriana. É uma zaga sofrível, né? O Dorival tem um trabalho hercúleo aí, pra poder armar essa zaga. A zaga do Corinthians é horrível, horrível. Vamos aproveitar então o Luiz Fabiani, já deve estar na nossa escuta também, porque ele deve ter mais informações aí sobre o Corinthians, que vai jogar daqui a pouquinho, não é? Temos bola rolando, vem um gol importante. Tá fora. Temos um gol importante. Fala aí, André. Gol do Bahia. Bahia 1, Paysandu 0, o Bahia já está eliminando o Paysandu. Venceu o primeiro jogo por 1-0. Foi 1-0 também, né? E falaremos também de Grêmio e CSA, porque o Grêmio está reclamando uma barbaridade da arbitragem de ontem. Com razão. E eu acho que sem razão. Eu não achei falta. Eu acho sem razão. Eu também não achei. Acho que pior que a marcação do pênalti é só o time do Grêmio, mas tirando o time do Grêmio, que é horroroso. Mas eu achei falta do Kahneman. Eu não achei, não. Eu achei falta do Kahneman e vou mostrar. Eu não achei, não. E vou mostrar a imagem pra vocês. Talvez vocês concordem comigo. Mas não em câmera lenta, né? Ué, você pediu o lance em câmera lenta do Luciano aqui outro dia. Vou colocar em em câmera lenta também, ué. Nenhum. Como não? Nenhum lance você fez um carnaval, você fez uma manobra pra falar do Luciano, senhor. do São Paulo, do pênalti, não pênalti e tal. Não, nunca pedi lance em câmera lenta. Obviamente, vamos dar espaço pra nossa reportagem, mas já, atenção, acesse youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Talvez eu consiga mudar a opinião de quem acha que não foi falta do Kahneman. Em instantes. Já 200 vezes. Tudo bem, vou te mostrar uma outra imagem. Não foi, atenção. Mas se você perceber uma outra imagem, você não mudaria de opinião? Mas qual outra imagem? Calma, irmão, vou mostrar, uma imagem exclusiva do Capelanes aí. Opa, eu tava lá, irmão. Imagem da Copa do Mundo. Eu tava lá, irmão. Eu tava lá. Tem um vídeo pessoal de alguém, de um amigo que tava lá. É um drone. Vou te mostrar. Flutuando. Vou te mostrar. Tá bom. Então, procura aí, vamos lá com o Luiz Fabiano, então, que vai trazer as informações do Corinthians e do Novo Horizontino também pro jogo de daqui a pouquinho, que o Ulisses Costa vai transmitir na Bandeirantes. Fala aí, Fabiano, boa noite. Boa noite, Capri. Um abraço pra você e pra todo mundo ligado no Esporte em Debate. Já não esquenta pra esse jogo, pra essa decisão de Copa do Brasil, Corinthians e Novo Horizontino. Eu tava ouvindo vocês conversando por aí, o Capelanes falando que o Corinthians já tá classificado. Olha, eu sou um pouco mais cauteloso nessa aí. 1-0, um placar Fabiano, que escapa. E você tem que partir do pressuposto que o ataque do Corinthians ele sempre tem que fazer 2 gols. Porque todo jogo toma pelo menos um, né? A verdade é essa, o Corinthians tem sérios problemas defensivos nessa temporada. Quantos jogos sem tomar gol? Nos últimos 2 não sofreu. Aí, ó. Olha aí que feito histórico. Coisa porque o Ramon tomava gol toda hora, pô. Eu vou trazer os adversários também desses 2 jogos. Mas vocês são assim, se o Corinthians toma gol, a defesa é uma porcaria. Se fica 2 jogos sem tomar gol, também não presta. Vocês têm que se decidir. O Corinthians não é um lixo, então não vale nada. Contra Racing do Uruguai e Santos, Capê. Acho que é um detalhe importante pra esse. Contra o Santos, de Neymar, mas sem Neymar. Verdade, é verdade. Mas enfim, voltando pro tema central do jogo, eu acho até um misto de opinião e informação. Essas oscilações na defesa do Corinthians passam muito pela ausência do Gustavo Henrique, que não é, verdade, um grande zagueiro, primeira prateleira, mas é um cara que tinha uma posição absoluta nesse setor e ele deve seguir afastado, pelo que eu tenho ouvido, até depois do Super Mundial de Clubes, voltar só depois da paralisação. Então o Corinthians deve seguir com essa dupla de zaga ainda... Um rodízio por ali, né? Contra o Racing jogaram Choca e André Ramalho. Contra o Santos, André Ramalho e Kaká, com o Félix sendo um terceiro zagueiro pela direita, barra um lateral. Aliás, até o mérito pro Pretzel, né? Porque o Pretzel desde o começo sempre falou que o Félix como lateral poderia ser uma solução interessante. Mas é já muito é uma conteúdo solução mesmo. Definitiva? Eu achei ele fraco. Alternativa. Eu não achei que ele foi mal contra o Santos, Capê. Realmente não achei. Mas para um jogo como hoje, que o Corinthians deve ficar mais com a bola, eu não sei se exatamente ter um zagueiro por ali é a melhor solução. Mas o Corinthians não vai ter o Mateuzinho, isso já é uma certeza, então fica entre o Félix Torres e o Léo Maná, que é um garoto que foi muito bem na base, mas que no profissional as coisas ainda não andaram. Então eu acho que essa é a principal incerteza
para a escalação de logo mais. Se o Dorival vai dar mais uma chance pro Léo Maná num jogo que o Corinthians não deve se defender tanto, ou se ele vai dar sequência pro Félix Torres porque aprovou a atuação dele por ali no último final de semana contra o Santos. Então, o Corinthians não ficava 2 jogos seguidos sem sofrer gols desde as 2 finais do Paulista, né? Olha só, quando venceu o Palmeiras, isso, final de março, quando venceu o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque, empatou em 0-0 em Itaquera. Então a busca hoje é por estender esse feito. Lembrando, o Corinthians é o time que mais sofreu gols entre os 20 da Série A nesta temporada. Então, realmente é um setor tratado com urgência por Dorival Júnior e pela comissão. Dia 27 de março, que foi a final do Paulista, o Corinthians, desde aquela data, não conseguia passar 2 jogos sem sofrer gols. Passou agora com o Dorival. Veja só, coincidência ou não, aparentemente ele está ajustando inicialmente a defesa do Mas o Dorival trabalha assim, né? Com a primeira defesa. Exato. Isso é histórico dele. Fez o São Paulo, inclusive, campeão da Copa do Brasil, né? Exatamente. Deu uma ajustada, Exatamente. colocou o Alisson no meio de volante lá e depois foi. Ajustou toda. Uma queda do Augusto Melo, mantém o Dorival. Claro. Como assim, Agora, mano? o recorte de vocês é um recorte só contra time pobre também, né? Vamos ser sinceros, né? Mas é o que tem. Vamos lá. Aí, né? Estreia. Não, o que tem, a gente tem que analisar o que tem, mas é isso que eu digo. É a mesma coisa que aconteceu naquela reta final do ano passado, quando o Corinthians enfrentou todos os adversários que foram rebaixados, alguns times que já haviam cumprido alguma meta, o Cruzeiro que só estava de olho na Sul-Americana, e aí o Corinthians se aproveitou disso e fez o que tinha que ser feito para se salvar e ainda foi presenteado com a vaga na Libertadores, né, e na Copa do Brasil via Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, desde a estreia do Dorival contra o Novo Horizontino, time de Série B, o melhor é o Internacional, que está em queda, né, nos últimos jogos aí no Brasileiro. América de Cali, que é um time mezzo a mezzo. Mirassol, que é um time guerreiro e tal, mas é um time que veio para o Campeonato Brasileiro apenas para se manter. Racing é um time fraquíssimo Racing. Eles não sabem dar passe de 5 metros. E o Santos, que não precisa nem ser analisado, porque a gente tá todo mundo vendo como é que esse Santos está nos últimos jogos do Campeonato Nacional, né? Eu acho que a grande questão é quando começar a enfrentar adversários mais fortes, né? Se bem que a sequência não é tão complicada assim, né? Novo Horizontino hoje, eu tô com o João, eu acho que o Corinthians se classifica, mas não pode achar que já está classificado. Aí tem o Atlético Mineiro, que tá devendo futebol. Aí tem o Huracan na outra semana. E aí tem uma sequência de Vitória, Grêmio e Red Bull Bragantino. Dá pra fazer alguns pontos interessantes aí no Campeonato Brasileiro, hein? Mas quando chegar novamente Flamengo, pegar Botafogo, embate com Palmeiras, outros times mais fortes, se o Corinthians não se ajustar, vai sofrer como sofreu no ano passado. Pode escrever aí. Bom, vamos ver. O fato é que o Corinthians precisa melhorar, né? Isso precisa. Qualificar o elenco. É um elenco que dá para ir aí, no mais ou menos. O time pode ser campeão da Copa do Brasil? Vamos falar português claro para quem Claro tá ouvindo que aqui. O time do Corinthians tem condições de ser campeão Se da Copa do embala, Brasil? Semifinal ano Se passado. Só embala. pra lembrar que o Vasco Na foi semifinal. semifinalista ano passado. Mas com todo o respeito que me merece também, o Vasco tem Mas uma foi- largura gigantesca, Mas né? Nem foi- o Vascaíno sabe como o E clube outra, chegou na semifinal, vem, eliminando vai- o Atlético também. Mas Vai- Copa do Brasil acontece isso, Claro. tipo de É coisa. verdade. O time embala. Mas vem cá, qual foi a última zebra na Copa do Brasil? Qual CSA, foi a última CSA. zebra? Não. Em final, campeão. Juventude 99. 99 não, olha Paulista isso. de Jundiaí, né? O Paulista foi 2005. Paulista foi 2006, é verdade. É isso aí. Paulista em 2005. Wagner André. Mancini. Paulista de Santo 2005. André em 4, Paulista em 5. Isso. Então de 2005 pra cá. Márcio Mossoró. O Sport em 2008. Exato. O Sport em 2008. Hever. Também é um O pouco Sport de em zebra, 2008 vai. foi uma Não, zebrinha. mas o Sport já era campeão brasileiro. Tudo bem, não. mas foi vem campeão cá, brasileiro em 87. De 87, o Sport O campeão brasileiro? O Sport é campeão brasileiro em 87. É? Lógico que é. Eu não acho. Eu bom. acho que é o Flamengo. Não, Eu acho Sport. o peraí. esporte. Tá lá Pra mim é o escrito. esporte. Eu tenho- Tá lá Pra mim é o escrito. esporte. É isso. Então tá São bom. Paulo foi rebaixado em 91? Não. 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 Mas o Tele falou que sim. Não. E o Zete falou que Tem sim muita também. gente que diz, Mas 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 não e aí? vamos foi. deixar bem claro, viu? O Qual era o Mas quem regulamento? disputou a Libertadores no ano regulamento? seguinte? Qual era o regulamento? É. Foi rebaixado? Pois é. Não. Mas não jogou contra o Olímpia? Flamengo. Jogou? Então. Olímpia? Pô, ele pegou uma chave mais Mas fácil. o Olímpia só. nunca jogou a elite do futebol Mas paulista, a gente pô. só pegou uma chave mais fácil. E quem jogou a Libertadores em 88? Foi o Sport. Ah, Foi o Sport. Mas por quê? Por quê? uma manobra da CBF.
Não, mas... Cara, essa é a maior polêmica da história do futebol do mundo. Tiveram inveja da Copa União. A Copa União foi um espetáculo. O Flamengo enfrentou os principais adversários do país. Eu não vou tirar o mérito do esporte. É um assunto polêmico. Agora, dizer que o Flamengo não é campeão é uma vergonha. É por isso que eles dividiram o título, velho. O Flamengo foi o campeão brasileiro em 87 e enfrentou os principais times do país. Mas você vai rasgar o regulamento, Preto? Você tá rasgando, mas você tá rasgando. Rasgaram na metade do campeonato. Eles rasgaram na metade. Eles rasgaram. Quem organiza o campeonato, ou organizava, era a CBF. A CBF tinha o regulamento. Ó, você vai falar assim. A Copa Ouro, como é que é o nome lá? Copa União tinha os maiores e melhores times do Brasil. É verdade, é fato. Só que tinha um regulamento assinado pela Confederação Brasileira de Futebol, a entidade que organiza o futebol. Caprito não lembra, Caprito já estava a CBF, não tinha dinheiro para organizar o campeonato. Deixa na mão o que a CBF fez? Eu vou entregar, Otávio Pinto Guimarães era o presidente, Nabia Bichedid era o vice, certo? 87. Nós não temos dinheiro. O que aconteceu? A criação do Clube dos 13. Com Carlos Miguel Aidar, que eu já entrevistei ele várias vezes sobre isso, Paulo Maracajá, certo? E Márcio Braga. O que eles fizeram? Como é que nós vamos fazer? Aí é que teve o problema. Como o campeonato tinha um prazo muito curto, eles fizeram os 12 grandes, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, a dupla Grenal e a dupla de BH, convidaram o Bahia, que era o 13º, por causa do Maracajá, e aí nós temos que convidar mais 3 times para fechar 16. Convidaram o Goiás, o Santa Cruz e o Coritiba. E aí ficaram 16. Como o campeonato era enxuto e curto, 2 grupos de 8. Certo? No primeiro turno, o campeão de cada turno já estava na semifinal, que foi o Atlético Mineiro no primeiro turno e o Internacional no módulo amarelo. Não, calma aí. Ainda no módulo verde. Depois. Isso é módulo verde. Calma. Aí, nós já estamos falando para amarelo. Módulo verde. Não confunda as divisões. Esse é o módulo verde. Eu estou explicando. O módulo verde teve 2 grupos de 8, certo? Sim. O campeão de cada turno foi para as semifinais. As semifinais foram Flamengo e Galo, Inter e Cruzeiro. A final foi Flamengo e Inter, o Flamengo foi campeão. Aí se criou a CBF, vendo o sucesso e depois vendo que não poderia entregar o poder para os clubes, criou o módulo amarelo, com os times que sobraram. E aí veio Sport, Guarani, Atlético Paranaense, América do Rio. O América foi 3º colocado em 86 e ficou fora da elite em 87. Deram uma virada de mesa. Por quê? Porque a CBF não tinha dinheiro. E aí, na calada da noite, o que fizeram? Vocês, Flamengo e Inter, vocês do Clube, vão ter que disputar contra o campeão e vice da amarela para chegar na Libertadores. Não! Porque a vaga é minha. Aí é que tá, porque a vaga é da CBF. Rasgaram o regulamento. O campeão brasileiro é o Flamengo. Pra mim, bom, é o mudei de ideia, mudei. Tá bom, me convenceu. Tá bom, tá resolvido. Por que o Flamengo eu só não vou ser convencido do pênalti do Grêmio. Por que o Flamengo não quis jogar contra o Sport? Porque rasgaram o regulamento. Não, mas já era fato que Flamengo e Inter seriam o Flamengo é campeão. Eu vou facilitar. Libertadores, para definição do título. Porque o Flamengo é campeão da Copa União e o Sport é campeão brasileiro. Esse é o debate, essa é a polêmica. Esse cruzamento. Mas o regulamento ele foi rasgado, é difícil você tem 2 regulamentos entre aspas. Capricho, você tem entre aspas 2 regulamentos. Um antes e um durante o negócio, entendeu? Então eles entendem que foi, Quesada? Tá gemendo aí. Esse negócio de 87 aí, quando começa a competição, já tá definido que os 2 de um módulo e os outros 2. Então tava tudo definido. Não, senhor. Tava. Opa. Opa. O Eurico Miranda contou toda a história. Mudaram no meio do caminho. Meio do caminho. Só perguntar pro Zico. Perguntem pro Zico. Que susto. Achei que você fosse falar pra perguntar pro Eurico. Perguntem para o Zico. Quando começa a Copa União, tem um Google aí. O principal jogador da competição. O que o Zico tem a dizer sobre isso? Mas até aí o Tele Santana falou que São Paulo caiu, né? Então, assim, vamos lá também. Bom, vamos mudar de assunto também. Falar de 87, pelo amor de Deus. Eu queria falar do Palmeiras rapidinho. Eu sei que o assunto é Corinthians, a Nina vai falar do Novo Horizontino, mas aproveitar até a presença do Soler aqui, que tá hoje na produção aqui do Esporte Debate, hein? E eu não tô gemendo, não. Eu tô participando do programa. Eu sei, mas você tá... Mas você tá que eu tô aqui. Se eu não fizer isso, eu não falo no programa. Você tá circunspecto, mas você pode falar, não sei o quê, né? Eu falei, não. Pô, agora você virou sommelier dos sons que eu faço. Pô, aí também tá demais, hein? Sommelier de grunhido. Flagrante, tá de brincadeira, de rodas motorizada. Tem um cara de cadeira de roda motorizada no meio da Radial Leste hoje. Fantástico, no Jornal da Band mostrando aí. Eu só queria fazer uma pergunta bem rápida pra vocês. A Arena Barueri hoje, me parece, não sei se é o termo técnico correto, adequado, foi interditado.
certo? Queria poder entender o porquê. E o Palmeiras foi o único clube aqui de São Paulo que não manifestou apoio à eleição do Reinaldo Carneiro Bastos à Confederação Brasileira de Futebol. Seria uma retaliação? E aí eu faço um outro questionamento bem rápido aqui. Eles pedem, os dirigentes, a sua maior parte, eles pedem a mudança do estatuto da CBF, por melhorias na logística, na arbitragem e no calendário. Horas! Não é tudo que o Abel Ferreira vem falando há décadas do futebol brasileiro, assim como seus dirigentes do Palmeiras? Então, desculpa, pra mim é uma incoerência gigantesca e até que a Leila se posicione, me desculpe, gente, é mais uma incoerência da ótima gestão Leila Pereira. Só que, aparentemente, mais um indício que ela não entende nada de futebol. Pode entender de dinheiro e de bastidor, mas de futebol propriamente falando, eu custo acreditar que ela tem conhecimento sobre isso. Só para deixar claro, né, o Soler pode falar também, a CBF não proíbe o jogo na Arena Barueri, é só jogos do Campeonato Paulista. Isso. Porque no regulamento do Na Campeonato verdade, Paulista está escrito que não pode ter então, jogos com todo o público, respeito, né? viu, Soler, não tem retaliação nenhuma para mim. Não? Nenhuma. Sim. Pra mim também não, até porque o próprio eu fiz uma Palmeiras... pergunta. Não, o próprio Palmeiras já tinha avisado a Federação Paulista de Futebol que essas obras na Arena Barueri iriam acontecer. Isso. Só que, curiosamente, a federação só decidiu fazer a interdição do estádio depois da Leila Pereira declarar o apoio ao Samir Chaudi. No entanto, os jogos são dos times feminino e categoria de base do Palmeiras, onde já não tem uma grande presença de público. No masculino não vai interferir em absolutamente nada, até porque o Palmeiras joga os 3 próximos jogos de mandante no Allianz Parque e as obras na Arena Barueri vão terminar durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Então, na teoria, nada vai mudar. Quando terminar a obra, cai a interdição das arquibancadas. Jogos podem acontecer ainda na Arena Barueri, tanto que o Palmeiras vai continuar mandando jogos das categorias de base do feminino e também do masculino lá na Arena Barueri. É isso aí, não tem, é uma questão de regulamento, tá lá no regulamento. E o outro ponto... entender só uma questão, os dirigentes pedem, é isso que eu tô querendo dizer, os dirigentes eles pedem a mudança do estatuto com esses pontos que eu citei, entre outros. O Palmeiras não apoia esse tipo de coisa, mas não é o que o Abel vem falando, clamando, essa é a questão, Capê. O Palmeiras apoia tudo isso. Só que ainda não existe um presidente da CBF. Então os clubes mandaram um ofício para uma pessoa que não existe ainda. Então o Palmeiras não assinou, porque o Palmeiras quer ter uma reunião presencial na semana que o Samir Chaudi for proclamado o presidente da CBF. E aí, sobre uma das pautas, o fair play financeiro, os clubes falaram, não, vamos falar de fair play financeiro. O Palmeiras respondeu, Atlético Mineiro, Vasco, Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio, esses times querem falar de fair play financeiro mesmo? Você viu a entrevista do Samir pro Charla? Sim. Ele deu uma entrevista assim como os clubes, ele também não sabe o que é. Ele não sabe o que é Ele foi fair play, questionado. Você já deve estar sabendo, né? Hoje é quarta-feira. Mas né? eu fiquei assustado, porque ele foi questionado até pelo. Eu esqueci o nome do rapaz, é o Cantarelli e o Beto, né? Isso, o Beto. sobrenome do Beto. E aí o Beto pergunta pra ele e o Beto tenta ajudar. No meio da entrevista. Não, Ele fala, não sabia. fair play financeiro, Nitidamente ele não sabia. Ele, não, veja bem, vamos conversar. E ele falou uma coisa completamente ao contrário, do tipo... ideia, sabe? É um absurdo um clube que tem 20 milhões e um outro só tem 1. Não, mas... Ele acha que a diferença de orçamento de um time para o outro. Ele falou uma coisa completamente ao contrário. E aí é bom a gente explicar. O fair play financeiro é exatamente você poder trabalhar com o orçamento que você tem. Não gastar além daquilo que você tem. Como acontece na Europa. Na Europa, se um clube ele gasta mais do que ele tem de orçamento, ele é penalizado, ele é multado, ele é congelado, toma transfer ban, ele fica proibido de fazer contratações num determinado período. Aqui é isso, não é? Aqui clube, pode tudo. Aqui é o clube poder contratar dentro da sua realidade financeira e não fazer o que muitos clubes fazem. Contrata e depois não paga. Fica empurrando com a barriga, fica parcelando em 500 mil vezes, né? Aliás, então esse é o fair play financeiro. Aliás, semana passada estiveram reunidos no Rio e tem 4 sugestões do presidente do Flamengo, né, do BAP, do Mário Bittencourt do Fluminense, do Alessandro Barcelos do Inter e do Marcelo Paz do Fortaleza. Sabe qual é a sugestão? Não paga, não joga. Essa é uma sugestão que eles querem colocar. Como assim não paga, não joga? Tá devendo, tá devendo, não entra em campo. Não joga, não entra em campo. É isso. Tá devendo, não entra em campo para limpar essa questão. Mas vamos lá, você vai pagar em 2 anos um jogador, deve. Vai mês a mês. Não pagou um mês, o cara não pode jogar mais? Pode jogar. Eu acho uma boa. É uma boa, é uma ótima essa daí. É uma ótima. Solução.
Viu? Tem que limpar. Pena pesada, tem que ser pena Claro, pesada. eu li ontem o futebol brasileiro. Exatamente, eu li ontem que o São Paulo Isso. estava devendo uma parcela do zagueiro Juan Tressori. Isso. Não podia ter entrado em campo um outro contra o Náutico. Tá bom, tá devendo. Se a gente não paga, tiver entra. pena pesada no futebol brasileiro, não vai resolver nunca. Cá, o Fica Cuiabá- multa de 50 mil reais. Os caras dão risada. Dão risada. Paga e segue a vida. O Cuiabá não é santo, mas o Cuiabá tem razão quando reclama Claro. do Corinthians e do Atlético Mineiro. Tudo bem, mas o Cuiabá também O deve. Cuiabá também deve, É, né? e aí? Mas Aí deve o pra Cuiabá quem? fala, É o eu rasgado devo falando porque... do Roto. Não, mas é O porque Cuiabá deve pra o Cuiabá quem? alega que não paga porque não recebeu. O Cuiabá bem por deve aí. para os seus jogadores. O Cuiabá não deve para times. Não deve para nenhum jogador fora. O Cuiabá deve para jogadores. É Nenhum diferente, clube, Xandão. diferente do Certeza. prédio CFC dever para o Capelani CFC. É diferente. É diferente eu dever para o meu funcionário. É diferente. Xandão, eu não sei não. Ele hein? mesmo já falou. Eu não ele sei, mesmo, hein? eu não consigo pagar o salário dos meus jogadores porque eu não recebo dos outros clubes. Isso eu não tenho noção. É isso, ele já É falou. diferente. falou sobre isso. Mas é uma É coisa diferente. completamente diferente mesmo. Claro, Você está completamente devendo no diferente. mercado Exatamente. para algum outro Pô, clube, cara. para alguma outra liga, ou você fazer uma negociação próxima com o E teu assim, ó, jogador. não tá? tem santo, viu? Hoje eu acho que Não, só nenhum, o Palmeiras e o Flamengo não devem. E o Atlético Paranaense quer superavitar, e é verdade, mesmo estando na Série B, não deve, né? Parabéns, O hein? Fortaleza não deve. Alô. É o Petralha, deve ser. Tô falando que os caras estão gemendo na linha, velho. O Petralha deve Tá ser. acontecendo hoje, Eu hein, falei velho? no Atlético Uma Paranaense. transmissão entrou o Petralha no erótica ar. hoje. O gol vai ser narrado como Entrou o gol. Petralha. O Fortaleza não Eurico deve. Miranda aí, ó. Fortaleza acho que não deve. Não deve. Eu não tenho. Vou levantar esses números. O Fortaleza não deve. Então é o seguinte. Cara, eu não sei, não Fortaleza colocar a mão no fogo por É, ninguém. o- Cadê a o transparência Inter- de todos? O Ah, Inter tá chegando a quase 1 bilhão de dívidas, imagina É só. coisa. O Grêmio mais de 600, batendo em 700. Tá? O Santos nem se fala. Nossa, a gestão do Romildo Bolzan, ele terminou não, no olha o superávit Santos. incrível aí, Olha o o time Santos. caiu, acabou. Olha o Santos. Aliás, um parabéns ao Pedro Torre, que é do UOL, né? Que colocou de novo a matéria hoje, com dados e tudo, a respeito do salário do Neymar, né? Inacreditável. O Neymar recebe 21 milhões por mês e não tem problema nenhum. Inacreditável. O Santos aceitou isso, o Santos que pague isso. 75%. E outra, se por acaso o Santos cair pra segunda divisão e ele for embora agora, ele recebe tudo. 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 Até o final de 26, se eu não Até me o final. engano. Até o meio de 26. Meio de 26. Contratos firmados. Marcelo Ó, Teixeira. Marcelo quem- Teixeira. quem Não, aqui, ó, assinou eu o peço contrato, uma será? salva de palmas ao Marcelo Teixeira. Eu vou esperar. Por essa ideia do eu vou esperar pra É o criticar mesmo o cara Marcelo que Teixeira. assinou o contrato com a multa de 15 milhões pro Pedro Caixinha. Só pode ser. O cara que faz um contrato como esse, 15 milhões de multa pro Pedro Caixinha, desculpa, mas o clube que tá devendo... O Core lá do Santos não faz nada? Nada. O Conselho Deliberativo Nada. do Santos não faz É o nada? comitê de gestão. Comitê Brilhante. de gestão, é o Brilhante, comitê de gestão. brilhante. Ninguém faz nada. Multa de 15 milhões de reais por um treinador, 21 milhões de reais por mês para um jogador de futebol. Eu fiz algumas críticas aqui. Bom, o ouvinte que acompanha a gente há alguns anos aqui sabe que eu sou chato pra caramba, que eu critico mesmo o dirigente, principalmente os incompetentes, principalmente os irresponsáveis e, sobretudo, os bandidos. E falo mesmo, não tenho rabo preso com ninguém, quero que se dane também. Ah, não gosto de capelanes, dane, estou aqui pra agradar ninguém, tá tudo certo. Só que o negócio é o seguinte, esse contrato envolvendo Neymar, ele me parece tão, mas tão mal cheiroso, porque agora que os valores foram revelados, 21 milhões de reais por mês para um cara que não joga, mas veja bem, traz isso, mas traz aquilo tal. Eu fui convidado pelo presidente Marcelo Teixeira para que a gente possa sentar, tomar um café, então eu vou preferir esperar. Não pude atender esse compromisso justamente por alguns outros compromissos já marcados, mas a expectativa é que na semana que vem a gente possa se encontrar. Fica aqui meu abraço ao presidente e vou querer justamente poder entender tudo isso que passa em relação, acima de tudo, o contrato do Neymar, para poder falar. Porque para mim não é possível que o Santos tenha aceitado pagar 21 milhões de reais para um jogador que, infelizmente, tecnicamente, fisicamente, não entregou absolutamente Mas em troca de nada dentro de patrocínios, campo. cara, a troca é essa. A troca- Mas que patrocínio? Você viu o a troca é contrato? participação. Você dá É. 75% Não, mas- pra um, fica com troca é 15% participação. ali, Mas mais é 10% isso. ali. Pô, Meu, mas que é isso? Que benefício Na tão cabeça bom é do esse? presidente Marcelo, que eu também gosto muito dele. Eu também, O Santos fica com 25, é melhor ficar com nada. Então ele fica pelo menos com 25. Mas, Do irmão, em tipo, 20... do tipo, eu não teria eu não esse teria dinheiro. esse dinheiro, então Tá, eu vou ter o pelo Neymar menos- veio aqui É e isso. trouxe uma Eu possibilidade. É por isso que eu nova, não vou criticar E agora. agora É eu fico com 25. isso. Mas, ô Denizão, Eu tô faturando. é por isso que eu prefiro esperar. Tô tentando entender. Então, é por isso que eu prefiro esperar, porque assim, vamos lá, você paga 21 milhões de reais no cara, beleza, o cara não conseguiu entregar em campo porque ele machucou, né? Não dá pra prever isso aí também, Não, só não Deus dá. sabe, ok, beleza, vamos isentar o presente de culpa. Só que, quanto de dinheiro, quantos milhões o Santos conseguiu trazer com a chegada do Neymar? Conseguiu cobrir? O Neymar se pagou? É isso que eu tô querendo entender. Se ele se pagou,
muito que bem. Se ele agregou novas instalações, reestruturar a parada, muito que bem. Agora, se não se pagou e saiu um tiro pela culatra, aí me desculpa, aí é pau em cima de pau. 21 milhões de reais é a folha de pagamento do Corinthians. Ele tá falando da folha de pagamento de um time inteiro. Bem colocado. É a folha do Corinthians, que é a segunda ou a terceira maior folha do futebol brasileiro. Terceira maior folha do futebol brasileiro. O Santos paga isso para um jogador que não está jogando e que era uma dúvida. Ó, ninguém podia achar que o Neymar ia chegar e jogar todos os jogos. Sim. Todo mundo sabia que o Neymar era uma dúvida. Era uma dúvida, não era uma certeza. Você fazer um contrato como esse... Eu particularmente achei que ele ia jogar bastante. Eu também achei. Eu não, eu tinha dúvida. Eu achei. Eu não tinha nem sim, nem não. Eu cansei de falar aqui. Falou mesmo, o Neymar precisa primeiro mostrar que ele pode voltar a jogar futebol. Você falou, qual Neymar volta? Qual Neymar volta? Se o corpo dele vai mostrar que ele pode voltar a ser um jogador. Você falou isso várias vezes. E o discurso continua o mesmo, ainda hoje. Quem dita é o corpo. Ainda hoje. Você falou isso várias vezes. Isso, então, o corpo fala. E ainda hoje o discurso é o mesmo. Porque nós não sabemos como vai voltar o Neymar, de mais essa contusão. Ele vai jogar contra o CRB? Tá relacionado, viajou. Viajou. Agora, o Jorge Jesus tinha razão, né? Pegaram no pé dele, olha lá, olha lá, tá de bronca com o cara, tá implicando, não sei o quê. O Jorge Jesus disse, não tem condição de jogar. A gente só vai ter certeza. Categoricamente. A gente só vai saber se o Jorge Jesus tem razão se o Neymar não conseguir jogar a próxima Copa do Mundo. Chegar minimamente atuando antes do Mundial. Mas o Jorge Jesus falou em relação ao jogador que estava começando o ano com eles. Não o jogador de julho do ano que vem. Isso aí, ele tinha então, razão. naquele momento, o Jesus falou assim, cara, aqui não dá. Isso. Procura outro lugar. Não falou desse jeito, mas o Neymar entendeu. Pegou o avião, veio pro Brasil e fechou com o Santos um acordo que foi interessante para ele e que o Santos achou que é interessante. E por enquanto o Jorge Jesus tá certo, né? Certíssimo por hora. Por enquanto, o Jorge Jesus tá certo. Aí o Neymar vai ganhar a Copa, vão recuperar essa sonora dele. Esse convite do Marcelo foi para ir lá para Santos? Sim. Eu falei não, muito obrigado. Eu aceitei, se for aqui em São Paulo, não é porque eu acho que a mesma pessoa que te convidou da assessoria também me convidou e eu disse que se for em São Paulo, tudo bem, entendeu? Não, mas vira e mexe, eu vou pro Jogo Aberto fazer coisa em Santos também. Mas se for aqui, acho que o presidente poderia dar uma subidinha aqui, aí eu até iria conversar com ele. Você tem contra Santos, cara? Pizzaria. Você tem contra a cidade de Santos? Não, mas onde você ouviu que eu tenho alguma coisa contra Santos? Qual canal que você gosta lá em Santos? Zé Menino? Eu vou descer com você, aí eu vou, viu, João Paulo? A gente vai lá no canal. Você tá devendo pra quê lá? Que barraca que você ficou devendo lá. Vou mostrar o canal pra você lá. Você vai mostrar que canal que você gosta? Que canal que você gosta lá, ô João? E aí, não vamos esquecer na esteira dos presidentes. 6 e do 9, viu? 6 e do 9? 6 e do 9. Não vamos esquecer da esteira dos presidentes que se o Augusto se salvar segunda-feira, ele convidou todo mundo pra ir lá na sala dele com câmera para fazer foto de todos os documentos do 1,8 bilhão que ele falou que trouxe para o Corinthians. Não vamos esquecer que isso foi dito ontem aqui. Acho melhor ir na pizzaria. Acho que não seria legal ir não vai segunda-feira. Ele tem segunda-feira. Não, sexta-feira. Sexta-feira. Eu duvido ele nos mostrar os documentos. Se ele mostrar, olha, ele vai ganhar muitos votos. Falou isso ontem aqui, não falou? Se ele mostrar, agora, o curioso é que ele não mostra pro vice-presidente, não mostrou pra ninguém, e vai mostrar pra gente. Vai mostrar pra gente. Se ele mostrar pra gente, tá tudo bem, a gente fica feliz, mas eu acho que um presidente tem que mostrar isso pros caras que estão lá dentro, do CORE, dos conselhos, né? Tá repercutindo muito aqui no Instagram a pergunta que eu fiz pro Augusto Melo. Eu quero responder ao Carlos Alex Félix, que disse o seguinte, ó. Que covardia do jornalista Pretzel. O cara é fã da gangue do RT. Robô, esses caras, eles vivem em que cobra mundo? Mandada, irmão. Eles vivem em que mundo? Aqui, esse programa aqui foi um dos maiores críticos da sem renovação e sem transparência. Não, eu não posso entrar. Quando o Andrés e o Duílio estavam lá, não podia pisar no CT. Viu? Simplesmente esses caras, eles vivem num mundo, o mundo irreal deles. Tudo cobrinha mandada, certo? Tudo cobrinha mandada. Impressionante isso. Esquece isso aí, cara. Esquece isso aí. Agora, tá aí, Solero, o negócio ou não? Tá pegando? Eu quero daqui a pouco registrar um dos momentos mais épicos da história do rádio esportivo desse país. Ih, caramba. Tá vendo? Nós registramos ontem em algumas oportunidades dentro do apito final. Ainda bem que Ricardo Capriotti já estava dormindo nos braços de Morfeu.
Lá vem. E não ouviu a programação na madrugada. Que hora que viu? foi isso aí? 1h pouco da manhã. Você acha que eu vou ficar até 1h pouco da manhã ouvindo relatos de quinta você série? ouve com o celular no peitão chamuscado, dormindo de regatinha, aparecendo 1 quilômetro parado na cama. Que eu já dormi com este homem. Infelizmente em camas separadas. Celular no peito. Celularzinho dele no aplicativo Bandplay, no peitão chamuscado aqui, ó. Caixa de som virada pra E cima. caixa de som pra cima e vai. Olha o fôlego aí, meu. Aí ele desliga, ele vem, desliga o rádio. Cara, tava dormindo de verdade lá na Copa da Rússia. Aí eu falei, não é possível. E o Elias Júnior tava fazendo a programação à noite. Eu falei, eu não vou dormir com o Elias Júnior no pé Não do dá meu pra ouvido, falar, né, não dá, irmão? não dá, não Aí eu dá. peguei e desliguei. Aí deu uns 3 minutos, ele levantou, acordou e ligou o play de novo. Aí eu falei, aí é loucura, rapaziada. Aí eu voltei a dormir, né? Fazer Na o Copa quê? do Mundo. Copa Tem que do se Mundo. preocupar com programação. Tá tudo entrando no ar, não Vai tá. que o Elias faz uma coisa errada na E sua o ausência. Elias Júnior falar alguma coisa que a gente tenha que depois que se justificar é muito fácil. Agora, olha, eu queria muito que o Elias Júnior tivesse dado uma barrigada, mas ele foi certeiro, ele cravou no show do esporte. Ele falou, e ele falou que ia fazer o programa de Bob Eu Esponja. tava torcendo pra ele errar, pra ele fazer, velho. A gente botou o Bob Ele ia Esponja fazer no show do de esporte. A gente botou. Enquanto ficou esse imbróglio, a gente fez a fotinho dele, fez a ilustração. Mas, lamentavelmente. Lamentável. Assim como o Neto não vai vestir a sunguinha, porque Como o Figueirinha já. O Figueirinha já se machucou. Mas tudo não bem, vai chegar a faltam 10. 5 não, gols. Não vai chegar. Faltam Não, e 5 outro, vai ele chegar. perdeu 2 já era pra ter 7. vai Ele chegar, perdeu vai 2 chegar, gols. vai entre- chegar. Não, Denizão, faltam Ele 5, errou um velho. pênalti e perdeu o gol. Perdeu o Adoraria, gol contra o Grêmio. adoraria ver o Neto de sunga. O Gandula vai entrar em Eu campo não. e dar bola pro Ferreirinha fazer o gol. Você vai A ver. gente tá combinando como vai ser esse O dia. árbitro vai dar bola pro Ferreirinha fazer o gol pra ver o Neto de sunga. Você vai Eu acho ver que aquela só. batida de pênalti dele foi pra tentar aumentar o número dele. Não era pra ele ter batido aquele pênalti. É verdade. Até porque ele não é o batedor oficial, né? Os nunca caras, foi. ó, vai Ferreira, cobra aí, vai, vambora, meu. Não, aquilo ali foi pilha do time. cara. Mas Pilha do cadê o momento histórico Não, aí? simplesmente sumiu da pasta o momento histórico. que tá nós de reproduzimos. brincadeira, né? Momento quinta série some mesmo. Momento é isso quinta aí. série, como é que Momento pode, quinta série velho? some mesmo, é isso. mole. meu. Mas o melhor da Copa da Rússia é o Elia. Esse é o melhor da Copa da Rússia. Você lembra? O Pretzel não tava nessa. Não. Ó, atenção, gente. Olha lá, vem, olha lá. Atenção, temos aqui um dos momentos mais épicos e inesquecíveis da história do rádio do Brasil. Simplesmente o Brasil vai parar na próxima segunda-feira, porque o presidente Augusto Melo corre risco de ser empichado. Pois bem, Ricardo Capriotti, com o seu caráter inigualável, irretocável, Ilibado. isso, Ilibado. Boa. faz este convite ao presidente corintiano. Ouça só. A gente não tem mais tempo, infelizmente, mas eu quero aqui publicamente Só convidá-lo pra responder para uma estar pergunta, conosco Capriotti, na desculpa. pizzaria. O senhor está convidado para ir na pizzaria com a gente na próxima segunda-feira para falar mais a respeito disso, para falar mais... Segunda-feira eu vou estar. Segunda-feira eu estou na é o Argentina, que a impeachment, gente né? vai tirar o votação do prazer. impeachment, né? É 27 então, né? Não, mas se tudo terminar em pizza, tá o dia certo. É isso mesmo. Você percebe que ele dá até uma travada. Segunda-feira eu vou... Ah, mas entrou o final, alguém, acho que foi o Pretzel, depois falei, falou assim, termina bom, tudo mas em então pizza. pelo menos termina em Termina em pizza, né? Olha lá, ó a travadinha do Augusto aqui, ó. A gente não tem mais tempo, infelizmente, mas eu quero aqui publicamente Só convidá-lo pra responder para uma estar pergunta, conosco Capriotti, na desculpa. pizzaria. O senhor está convidado para ir na pizzaria com a gente na próxima segunda-feira Agora. para falar mais Agora. a respeito disso, para falar mais... Segunda-feira eu vou estar. Segunda-feira eu estou na é o Argentina, que a impeachment, gente né? vai tirar A o votação do prazer. impeachment, né? 27 então. Não, mas se tudo terminar em pizza, tá o dia certo. Eita, Capriotti. Muito bom, né? Segunda-feira a pizzaria é uma coisa automática que você já fala, vamos lá na pizzaria segunda-feira, né? Mas pro Augusto Melo, infelizmente, nessa não vai dar. Olhando pra cara de Denis Gavazzi nesse momento, você acha que ele vai pedir qual pizza? Portuguesa. Portuguesa. A pizza aí é torta, pizza né? com ovo é brincadeira. É, não, isso aí já pra mim é mas eu torta, gosto, né? hein? É um portuguesa. atentado à pizza. Mas com Só eu ovo. não gosto. pede botar frango ovo. com catupiry. Não, frango catupiry é bom, velho. Não, Bem, frango bom, catupiry na bom, pizza. bom. Ovo É. na pizza é um atentado. Qual é a massa da pizza do conteúdo? Massa cefálica.
Quer chamar a Nina Gagliotti? Pessoal, temos uma zebra. Gol da Aparecidense. Aparecidense 1, Fluminense 0. Cara. No momento indo para os pênaltis o Meu confronto. Deus do Sabe céu. que em série da Aparecidense? Quarta divisão. Tá na Série D. Bahia faz 2-0 no Paysandu, Bahia já passou. Já era. E o Retrô e Fortaleza tá como? Tá 0-0, tá indo pros pênaltis também. É isso aí. Time do Retrô, hein? O Retrô contratou, sabe quem? Meu amigo, um abraço pra ele, Bruno Pérez. Lateral direito, cara. No Retrô? Foi contratado o Retrô, hoje. tu sabia que o Retrô é um clube de empresários fortíssimo na estrutura, viu? Fortíssimo, já últimos- tá na verdade. Série C. Nos últimos anos vem fazendo bons papéis, em Pernambuco. Tá surgindo verdade. esses times empresariais muito fortes aí. No O Eduardo Duran tem um Brasil. time, O né? Atlético, em Minas Atlético, Gerais. em Minas Gerais. O Eduardo Duran tá Caldense, é isso? Tombense. Tom Benz. Tem mais time. Tem um monte. Ah, tem um não. monte, um monte. Para pra mexer aqui. O Azul. Azures, viu? Azures é de Azures, empresário. bem lembrado. Ó, nós estamos agora sendo assistidos lá no vestiário do Clube Atlético Paulistano. Opa. Mandar um abraço Boa. ao Lug, grande Lug, e toda a galera lá no vestiário agora do Paulistano. Ô, gente, Rapaziada, sem derrubar o sabonete no chão aí, turma. para, Cuidado aí. para, João Paulo. Segura Os caras direito estão aí. assistindo o Esporte em Debate. Mas é Segura depois o do sabonete. jogo, aí, antes. rapaziada. O jogo já foi lá no Foi, eu Paulistano? estou aquecendo. E aí, Lug, já rolou o jogo aí? Vai ser É aí, aquecimento ou é pós? Vai dar um WO no banho aí, rapaziada. Os caras estão rachando o bico lá, mas para, né? Vocês precisam tomar respeito lá com a galera que tá no vestiário do Clube Atlético Agora é constrangedor Paulistano. você tá tomando banho com muita Maracanã gente também derrubar o é- sabonete. É, uma Antes, sacanagem. O Maracanã uma é quase sacanagem. isso. Abração pra galera Isso, lá eu do tava Paulistano. vendo ali, o Maracanã vendeu o mando, hein? Amanhã o jogo vai ser em Florianópolis. Ah, mas eles precisavam, irmão. É no Orlando mas Scarpelli não- o jogo. mas não dá, pessoal. É no Orlando Scarpelli. Mas não dá, E viu? você é Viu? o presidente do Maracanã. A chance da sua vida de fechar o Mas não orçamento nos próximos interessa. 3 anos. Mas eu tenho chance de ir no Presidente Não Vargas tem, eu ganhar irmão. por 1-0. Não tem. Em Florianópolis eu vou jogar contra 14 mil colorados. Xandão, não dá. tem Ah, como, não dá, Xandão. Capelão. Você é o Não, presidente não do dá. Maracanã, você tem que Não, saber. eu discordo. Eu sou totalmente contra a venda de mando de campo. Eu também, Totalmente. irmão, mas nesse Eu caso sou eu vou contra, entender. No âmbito esportivo, completamente contra, mas eu consigo entender no âmbito financeiro. Posso falar? Eu tinha esse discurso do Pretzel até um dia tomar um tapa na cara ao vivo aqui cara? na Rádio Banana. Na cara. Presidente do Linense, né? Não é da Linense, do Linense. Sim, entrou ao vendeu vivo contra o conosco São aqui. Paulo. Ele vendeu Trouxe os o jogo dois- pro Morumbi, ele e a vendeu o federação mano no Morumbi. aceitou. Uma vergonha. Exatamente. Mas aí que tá, Xandão. Eu critiquei pra caramba. E eu critiquei tanto que o assessor do Linense na época... O presidente pediu a palavra. Eu falei, claro, estávamos ao vivo aqui. Entra ao vivo aqui com a gente. Entrou e ele começou a destrinchar. Sabe qual que é a minha folha salarial? Ponto. Sabe quanto eu tenho de patrocínio? Ponto. Sabe quanto eu tenho de sócio torcedor que naquela época nem se falava sobre isso? Tanto. Sabe como é que eu fecho minha conta? Tanto. Sabe quanto que eu já coloquei de dinheiro no meu bolso? Tanto. É a chance da minha vida de fechar o orçamento do clube, que deve não sei quanto, para os próximos 3 a 5 anos. então não Como é disputa, que eu vou Capelães. ser contra esse Ah, cara, não disputa, velho? viu? Se não eu não tô consegue no lugar jogar em dele pra casa. saber. Porque aí se ele deve, É. Pretzel, você é o primeiro a criticar e Não, eu senhor. também. Não, É senhor. assim. Não, A senhor. gente critica se tá devendo. Não, senhor. Só que a gente Não, não senhor. sabe até onde o calo Pra aperta. Aí é muito disputar, fácil viu? falar. Se tu quer fazer futebol, tu tem que ter competência pra se Eu estabelecer também acho, financeiramente. irmão, mas não tinha como. Olha o que o Botafogo da Paraíba fez. Vocês viram contra o Flamengo? Não. Ah, sim, eu vi. O jogo era em João Pessoa, tá? É. O Botafogo é SAF agora, no Parque da Paraíba. SAF. O Virou CEO é o Alexandre Galo. E é a maior torcida da Paraíba. Da Paraíba. O CEO é o Alexandre Galo. E o técnico é Ah, o Galo tá lá? Sim, Olha, não sabia. o CEO do Botafogo é o Alexandre Galo. E o técnico é o Antônio Carlos Zago. Os caras criaram, certo? Trouxeram gente de peso. Tá. Ponto. Primeira determinação: Botafogo e Flamengo. Empresários ofereceram 6 milhões pra jogar em São Luís. Foram. Vocês acham que tá certo? Como é que o Botafogo ele quer crescer desse jeito? Tá? Ah, mas é irrecusável. Abriu mão. Foi jogar em São Luís, só a torcida do Flamengo. Ah, mas foi 1-0 só. Tu sabe quanto é que era o ingresso pra torcida do Flamengo? Chegou a ingresso de R$900 no Nossa, estádio. velho. Pra bancar esses 6 milhões Ele aí. tava quase cheio. Certo? E tava lotado o estádio. É. Vocês acham legal isso? Então eu quero me estabelecer. Eu sou um clube de tradição. O Botafogo tem tradição. Muita. O Botafogo é o Botafogo com a estrela vermelha. Fogo é o time o do nosso Botafogo da Augusto. Paraíba. Calma, Claro. irmão, calma também, calma. Vamos, calma, Capelães. calma. Mas aonde? Tu não sabe o que é o futebol brasileiro, Capelães? Não, irmão, pelo Botafogo amor de tem Deus, muita mas- tradição no Ô, Nordeste. Pretzel. Muita tradição no Nordeste. Pretzel. Tudo bem, Pretzel. Qual Botafogo da Paraíba? Sim, muita Pretzel. tradição no O que eu Nordeste. tô querendo dizer uma coisa é a tradição, Pretzel. A gente conhece a história do futebol, sem dúvida. Outra coisa é a atual realidade Então dos não clubes. tem problema nenhum, vem demanda, então. Qualquer Mas- um vem de mando. Se o mas, Santos man, vender mas o é mando. fácil pra gente no ar-condicionado se falar o isso. Santos É sair da fácil Vila falar isso no Belmiro, se ar-condicionado, o Santos velho. vender um jogo pra Londrina pra enfrentar o Flamengo, então nós vamos achar legal. Eu acho uma vergonha. Não é uma questão vergonha. disso, Só velho. isso. Eu também sou. Só que aí o Pretzel sou favorável. Aí a culpa não é do Botafogo. Aí a culpa não é do Botafogo. É da CBF.
que não colocou no seu regulamento Não esse tipo pode- de coisa. não pode permitir isso. Então que a CBF tem que faça estar o no regulamento. regulamento, porque se você Pronto. permite- Isso, Quando- claro. E o cara chega com uma proposta de 6 milha, Você não vai aceitar? quando Você vai o o rasgar cara do dinheiro? financeiro vai falar assim, cara, Aí não você é deve ser possível, jogadores, a gente dá um pau no cara. Para. Aí quando não tem é lá. possível que você não vai aceitar. O cara do financeiro fala Eu pro presidente. aceitaria também. Quando tem a Copa da Inglaterra lá, que o Plymouth é da 4ª divisão, ele recebe o Liverpool. Um estádio para 9 mil pessoas, certo? Lotado. A gente acha lindo, né? Olha que futebol raiz lindo. Olha lá, os caras vivem numa casinha, Diferente. num bairro, estão recebendo o Liverpool. Diferente. E estão jogando na sua casa. É verdade ou não é? O Mas é amor e uma diferente. cabana. O amor, é Tá, e por verdade que você ou não não fala é? das cotas É de TV? verdade ou Como é não que funciona lá e como que para funciona aí, aqui? cara. Não, peraí, não. Aqui é uma grande hipocrisia, tá? Essa é uma grande Que hipocrisia. hipocrisia. tá? Hipocrisia de quem fica no ar-condicionado falando e não estando lá na cadeira presidencial, Não tem tendo que pagar o competência, não se orçamento pros estabeleça. caras. Futebol não é pra Ué, criança. Mas não é você Futebol favorável não é a ter pra 10 criança. divisões nacionais, Tá. aí quando Sou- o cara tá disputando e ele não tem dinheiro, você 10 reclama. divisões nacionais Uai, e jogando em casa. Eu também. Não vendendo mando Não, de então campo. que coloque É no só isso. regulamento. Mas claro, Então, isso tá se óbvio. não tá no regulamento, Quando ele a tá no gente vê direito o de fazer Eibar, o que o estádio do Eibar cabe 10 mil pessoas, recebendo o Real Madrid, a gente acha lindo. Não, olha fale lá, por cara, você. é tudo lindo, Fale tudo por bonito. você. Fale Agora, por se o você Eibar que acha vender, lindo. se o Eibar Fale quiser por jogar você em que acha Madrid, lindo. se o Eibar mudar a Copa do Rei, eu quero jogar as duas em Madrid. Não passa na Espanha isso. Porque é uma vergonha isso. Irmão, você tá comparando Mas isso não a é realidade desequilíbrio brasileira técnico, com a mas isso não é Espanha. regulamento. Tô falando Europeia. de equilíbrio técnico, cara. O equilíbrio técnico tá técnico. correto. É. Provavelmente está no regulamento da Premier League, da La Liga. Claro. E aqui a gente vive uma outra realidade Que financeira. isso, velho? Pô. Matou. A É gente isso. vive outra realidade Não tá certo geográfica vender também. mando, vocês Porque estão lá certos. Tá erradíssimo vender mano. eu também acho que Eu não tá não certo, julgo, Predson, eu mas não julgo. Mas aí, aqui no Brasil, isso já virou algo absolutamente corriqueiro. É a salvação Errado. de muitos Pra mim, clubes. É a salvação de muitos Se clubes. você é dirigente, você faz isso. E Não faço. Faz. Não faço que eu Você não recebe 8 milhões de reais. Se Você eu vai não fechar tenho- o orçamento do ano. Se eu não duvido. tenho condição, Duvido. se eu não tenho condição de fortalecer o meu estádio, a minha comunidade, eu não entro no futebol. Gol do Fortaleza, Breno Lopes. Eu não Em entro cima no do futebol. retrô. Passando Fortaleza. Isso. Quanto foi o primeiro jogo? 0-1. E tem um equívoco seu, Capelano. Você falou Qual? que é muito fácil Empatou o Flu. comentar aqui com ar-condicionado, né? Mas é? Tá desligado. Nossa, pode Capri. crer, velho. Tá um calor. Bolsonaro, ajuda a aqui. gente aí, O Capri ó. odeia O Capriotti odeia O ar-condicionado. Capri, velho. ele vem de É manga brincadeira, comprida e não é? odeia aqui, Pode odeia ter tão aqui. Eu calor odeio, aqui, porque velho. fica em cima de mim o vento. Tá, vamos não fica em cima organizar. de vocês. Não é, subir meu. a- É que você senta fica no em lugar cima que de bate vocês logo no aqui. pescoço. Não, mas vamos aí, subir. ó. Vem em cima de mim. Eu vou aqui, ó. subir a palheta ali pra isso não bater em você. Ele vem de manga comprida e odeia ar-condicionado. É, Viu? eu tô Fica aqui no meu preocupado, lugar, eu tô no vento na preocupado. tua careca, aí você vai ver Eu só. tô preocupado. Cadê ele na galhote? Grêmio, Novo Horizontino. Gol importante, Samuel Xavier. Ali na Gaiote, foi de metrô hoje pra Neoquímica. Hélio e Fabiane. É, os Sim. dois de metrô. Tava facinho o metrô hoje, Nina? Tranquilo, Capri. Você viu? Até registrei uma foto do Luiz Fabiani. Eu não consegui enxergá-lo muito bem. Ele estava no meio de uma multidão que andava pela linha vermelha do metrô. Mas chegamos aqui, tudo certo, para fazer a transmissão desta partida. Corinthians e Novo Horizontino. Novo Horizontino que tenta aprontar para cima do Corinthians hoje aqui na Neoquímica Arena. Mas é bom ressaltar que já faz história, porque já é a sua melhor campanha da história na Copa do Brasil. Nunca havia passado nem da primeira fase, agora chega na terceira fase, tenta chegar às oitavas. E se chegar, vocês estavam falando aí do lado financeiro, o Novo Horizontino pode arrecadar mais de 9 milhões de reais, já que começou na primeira fase, então as premiações vão somando. E aí o campeão da Copa do Brasil, aí só um parênteses, pode levar mais de 120 milhões para casa. Então o jogo vale muito pro Novo Horizontino hoje. Prédio tem... Muita gente falando aqui que o Prédio tem que cuidar da pressão, viu? Não tem problema. Eu sou o Iceman, eu sou Iceman, resisto à pressão. E o Zago não trabalha mais no Pois é, Botafogo, que né? curioso. Agora o Marcos, deixa eu dar o crédito aqui. É o Marcos Gabriel Ferrari e o Marcos Silva. Os Vinícius- caras fazem um programa conosco. O Zago foi demitido do Botafogo. Olha só. Vinícius Olha Garcia só. também veio com essa Abraço, informação. Vinícius. Quem que é o técnico lá? Repórter Vinícius Garcia. Um abraço pra ele. Quem que é o técnico lá? Agora o Márcio Fernandes. Ah, o Márcio Bada, Fernandes é, aí, Gente ó. boa. Pô, Foi legal. ponta esquerda do Santos. Isso. Boa. Márcio Fernandes, que legal. Um abraço pra ele O Flu aí. virou o jogo em 2 minutos. Quem fez o segundo? Everaldo, Aparecidense 1, Flu Tá 2. avançando. Tá avançando o Flu. E o Bahia fez 2-0. É. William José. Tem gente me cobrando aqui, Capri, eu sei que você tá louco pra chamar nossos parceiros comerciais, mas tem muita gente me cobrando aqui do lance do Grêmio, né? E aí eu não sei se a gente tem condições de mostrar a imagem
Não, Ou não dá pra pegar pelo menos um frame, pode ser? Só uma foto? A foto acho que não dá BO, né? Frame travado pode. Dá. Travado? O frame dá, mas Então, a imagem Ale, toda não. Trava pra mim no lance que eu te mandei, só Olha lá. trava, não põe a imagem, só Se trava. na câmera lenta já é covardia, imagina no frame, Uai, né? mas eu vou fazer o quê, irmão? Não pode mostrar a imagem? Vamos Porra, colocar aqui. brincadeira, né? Coloca a hora, Lê, que ele toma o pisão no calcanhar. Você vai conseguir ver aí, Lê, porque você é mão sagrado. Pode colocar aí o momento certo do frame em que o jogador Walter Kahneman pisa no calcanhar esquerdo do jogador do CSA, desequilibrando completamente a base do jogador do CSA na hora da subida. Eu vi ele pisar, acho que não. Pra mim, a falta tá aí, Xandão, não tá em cima. Ele é empurrado pelo jogador. Ele também empurra, irmão. Ele tá com o braço aberto. Os dois estão com o braço aberto buscando, sabe? Disputa de bola. Mas aí. Não, Capri. Presta atenção em mim. Os dois estão disputando bola, é bem verdade. Só que o jogador que tá à frente do Kahneman, ele não tá nem no lance disputando com os caras. Ele tá paradinho. E ele é calçado. Quando ele vai subir, ele só toma... é calçado, Capelães, porque o outro empurra ele. Mas o Kahneman também empurra. Os dois estão assim, trocando farpas, eu acho entendeu? Que é disputa de espaço. Respeito, mas. Não, também respeito. Não, pode mostrar a imagem, Ale. Só trava, frame. Só trava, só. Só trava, Ale. Trava na imagem aí que trava, pode mostrar a imagem. O pé de não sei onde no... Botar a imagem aí, o Jean sobe correndo aqui. Os torcedores adoram fazer isso aí, né? O quê? Pegar frame e dizer, olha lá, né? É verdade. É verdade, mas eu achei curioso esse tipo de momento aí, tá? Mas tudo bem, daqui a pouco é um assunto pra mais tarde. Cadê o Leandro Quesada? Foi abduzido na Neoquímica Arena? Circunspecto. Não, tô aqui. É que você reclamou que eu gemi, né? Então eu tô só ouvindo. Dá uma gemida pra mim de novo aí, Quesadinho. E eu acho o seguinte, cara, eu acho que não foi nada. Olha o seu frame aí. Acho que não foi nada. E outra, o jogador do CSA, naquela cotovelada, tem uma cotovelada ali, né? Meio carinhosa ali e tal, ele acaba acertando o jogador do próprio time. Curioso isso, né? Não sei se a gente tem essa imagem aí. Eu também acho que não foi nada, não. O Grêmio foi prejudicado, mas o Grêmio é preocupante, hein, Prédio? Não tá legal. Não tá legal, sabe por quê? Preocupante. Primeiro que gastaram muito em jogadores absolutamente médios, né? O elenco hoje, e aí eles estão prometendo contratar 4 jogadores agora no meio do ano, mas não tem dinheiro. Hoje até eu debati lá em Porto Alegre, que eu sugeri alguns nomes de Série B, os caras me chamaram de louco. Pô, mas esse é o nível que vai ser de jogador contratado. Enquanto que o Flamengo vai trazer o Jorginho, seleção italiana, Arsenal, certo? O Flamengo vai trazer esse cara. Grêmio, Inter, Santos, não tem condição de trazer esse nível de jogador. Esquece. Corinthians, não tem condição de trazer esse nível de jogador. Agora joga onde? Você não tira o Gerson do time, você não tira o De La Cruz, você tira o Pulgar. O De La Cruz machucou agora. Vai jogar porque vamos lá na força máxima. Mas é elenco. Vai jogar o Mundial. É elenco. Elenco. Os caras jogam fácil, hein? Joga fácil, vai jogar o Mundial. Então é o seguinte, seguinte, bom jogador. Nossa, eu achei aí muito bom. Eu tava fazendo uma lista de jogadores plausíveis hoje, alguns da Série B. Só que a maioria da imprensa não vê a Série B. A gente vê a Série B. Eu assisto a Série B. Qual Série B? Daqui? A Série B do Brasileiro. Claro que sim. Eu assisto a Série B. Trabalha nela. E eu posso dizer o seguinte, há jogadores na Série B, certo? Que tu pensando e contratando e trabalhando direitinho, ajudam na Série A. Ajudam. Pra compor elenco? Pra compor elenco Demais. e até pra jogar como titulares. Demais. Então é o seguinte, tá faltando Também um acho. pouco de conhecimento do nosso futebol brasileiro. Também acho. Porque os 9 estrangeiros, eu sempre fui contra isso. Eu também sou contra. Os 9 estrangeiros sendo utilizados na Série A, eles acabaram com a análise, cara. Porque tu vai lá, tu busca um estrangeiro que custa mais barato. Muito mais barato. Mas tu não tá nem aí. Esse jogador tem uma convocação da seleção panamenha, né? Vem pra cá porque é barato, né? Mas não é tão barato assim, porque aqueles inflam salários, né? Sim. Eles inflam salários. Então o Grêmio tá cheio de estrangeiro meia boca hoje. E jogador sem identidade. O que é o forte da história do Grêmio? Time forte, competitivo, né? Com uma identidade vibrante, né? Gladiadores. Um time que sempre teve ótimos jogadores, mas assim, num nível de muita força física. Não só física, qualidade técnica também. O que é o Grêmio hoje? O que o Grêmio não tem hoje é competitividade. Mas eu gosto do time entregue. Mas, Prédio, é um time o entregue. Monsalve é um jogador ruim? Não, o Monsalve é bom. O Arezzo é ruim? Bem médio. Pô, mas tá fazendo gol lá no Uruguai. O Monsalve é o melhor deles. O Coediar é um jogador ruim. O Coediar é aquilo que o eu te falei. Christian Oliveira é um jogador ruim. O Coediar veio da Arábia, leva um ano. O Vidiaçante é um jogador ruim. O Cristaldo é um jogador ruim. O Cristaldo é sem sangue. Pô, então, irmão, mas aí que tá. A temporada passada foi bem. Chamou a atenção retrasada, foi bem. Porque tinha Luiz Soares no time. A gente não pode esquecer. O Soares carregou aquele time do Grêmio. Vice-campeão brasileiro. É assustador ver o Grêmio jogar hoje. Assustador, cara. Não tem nada. Eu não assisti ontem, que eu tava vendo São Paulo. Nada. Obviamente. Sim. Mas eu vi o jogo de sábado, São Paulo e Grêmio.
Não tem nada. O Grêmio não tem nada. O Grêmio é muito Não tem nada, cara. Não tem nada. É assustador Impressionante. mesmo, meu. E outra, e gastou os tubos, viu? Gastou milhões. Então, é isso. Milhões e não tem um time. Mas tá cheio de estrangeiro. O problema de tu trazer um monte de estrangeiro é o Santos chegar em cheio de estrangeiro. Os caras que não têm o DNA do clube, certo? Porque o estrangeiro, ele não tem a pegada que um cara que conhece o clube brasileiro. Exato. Não tem Tipo a pegada. o Barreal não é tem isso, sangue viu? pra Tu disputar. traz o Barreal. O Barreal ganhar ou perder pelo Santos pra Tanto ele. faz. É a Tanto mesma faz, coisa. Ele tranquilo. volta pra Argentina e tal. Essa história. É diferente, por exemplo, do Luan Pérez. Estou dando um exemplo, certo? O Escobar tem sangue. Tem, mas o que tá faltando pro Grêmio é isso. Só não tem Ver bola. mais jogador que conheça o Grêmio, certo? Isso tá faltando pro Grêmio. verdade. não tem. Ó, vamos pro intervalo rápido, porque já tem a Jornada Esportiva Bandeirantes, tem Ulisses Costa para transmissão de Corinthians e Novo Horizontino. Jogo da volta das... Segunda 32... fase, né? Terceira fase. Terceira fase, né? 32 alguma coisa aí. É a terceira fase da Copa do Brasil. Terceira fase. Terceira fase. Depois vem as oitavas ficarão de final. 16 só. Depois Aí vem vem depois oitavas com sorteio de novo. Isso. Mas não De tem novo. chaveamento. Todo mundo, por exemplo, o Atlético Paranaense, vai que pega o CSA nas oitavas. A gente perde. Não, mas eu tô te falando, viu? Tu já tem uma chance de ficar entre os 8. Sim. Então a Copa do Brasil nem sempre o melhor ele vai ganhar. Concorda comigo ou não? Vai que alguém pega o CSA. Nada contra o CSA. Heroicamente, como é sorteio para as oitavas, e depois vira chaveamento, né? Depois para as quartas. Isso. Depois Eu vira. quero pegar o Vasco. É complicado. Quero pegar o Vasco. Ó, um abraço ao Kenny. brincadeira. Viu? Um abraço ao Kenny que cortou meu cabelo hoje. E ele tem horror de ti, porque tu pega no pé dele. Como é que é o nome dele? Não, posso falar? Kenny. Kenny. Ô, Kenny. Ô, Kenny. Você, pô, Kenny. tá de brincadeira, hein, Kenny? Kenny, eu te amo, Kenny, mas você não é sério, Kenny. Desculpa, não, vou criticar. Ô, Quanto que o Kenny cobra pra cortar o teu cabelo, irmão? Valor 60. Quanto? 60 reais. pau, Kenny. Pela metade eu faço melhor que o Kenny aí, o cabelo do Pretzel. Eu acho engraçado eles debocharem. Não, irmão, eu quero ver aonde 60 reais pra cortar nada, aonde que eles vão pagar menos na região aqui. Pô, eu pago região, 55. Eu pago 55. Irmão, Osasco, aqui? do lado da tua Pô, casa. que isso? Mas, ô, do Pretzel, Osasco, do lado da tua casa. no seu atual momento, eu te acho um homem maravilhoso. Um abraço do Mas Carlão nesse atual corintiano. momento, Não, não precisa você, achar nada, fica tranquilo. nesse atual momento, ele tinha que pagar pra cortar o teu cabelo, que não tem nada pra fazer aí, velho. Baita profissional. Não, ele é Ô, Kenny, incrível mesmo. pô, Vai cobrar 60 pau. Kenny. É um assalto, Que hein, irmão? moleza, A hein? gente vai envelhecendo e os cabelos eles vão ficando desgrenhados, né? É, É verdade, vai né? Eles vão Ficando meio buzo, aí né? tu Crespulado. tem que cortar pra ajeitar o cabelo. Vai estragando, Não é um né? corte, é um ajeitamento. Mas 60 tem que ser corte, massagem, café. É, massagem no valet, pé. Tudo incluído. Heinekenzinho. Tem tudo no pacote. Capritu, tu que é um cidadão honorário de Osasco, eu tenho um barbeiro do lado da tua casa, cara, e paga 55. 55. Alô, Tá caro, Carlão. hein? Tá caro. Grande corintiano, Carlão. 55 pagar no teu cabelo é uma 55. sacanagem, viu, Gabriel? É uma O sacanagem. meu dá viu? trabalho. Qual é o cara. estilo de cabelo que você gosta, Gabriel? Shanty. Shanty? Chante? Lembra do estilo Shanty? Antigamente, anos 80, não é? Era o estilo Shanty o cabelo. Tá. Eu gosto daquele que corta na frente das picotadas Para, atrás. isso aí é entendeu? quinta série. break, vai. Isso aí é quinta série. Para. Vai pro intervalo aí, vai. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em debate na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. União Brasil. Deputado Federal Alexandre Leite. As eleições de 2024 consolidaram nosso partido como uma das principais forças políticas de São Paulo e do Brasil. Somos a união de propósitos e sonhos, comprometidos com o bem-estar de cada cidadão. Nosso trabalho gera resultados que impactam a vida de todos. Estamos prontos para construir a São Paulo que todos desejam. Convido você a se juntar a nós nessa jornada. Feliz a União Brasil. União Brasil.
Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Rosana Vale, deputada federal pelo PL. O PL Mulher trabalha com força e coragem pelas mulheres e pelos municípios de São Paulo. Aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, lutamos por segurança pública, habitação, infraestrutura, com obras como a Ponte dos Barreiros, o Conjunto Cantagalo, o Tancredo Neves. Queremos um Brasil mais justo, porque hoje está tudo muito caro. Que saudade do Bolsonaro. Venha para o PL Mulher, o Brasil precisa de você. PL é 22. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Bandeirada com Reginaldo Leme. Alô, amigas e amigos do Esporte a Motor. Próxima etapa da temporada, o Grande Prêmio de Mônaco, neste fim de semana, é um desafio único na Fórmula 1. Os carros passam a centímetros dos guardrails por 78 voltas. Num piscar de olhos, a corrida pode acabar em acidente. Além disso, ultrapassar é quase impossível nas estreitas ruas do Principado. Por isso, conquistar uma boa posição de largada é fundamental. Este ano, uma novidade. Para que haja mais chances de ultrapassagens, cada piloto será obrigado a fazer 2 trocas de pneus. A estratégia passa a ser ainda mais importante. No último GP, em Imola, Max Verstappen praticamente decidiu a corrida ao passar o líder do Mundial, Oscar Piastri, logo na largada. Em Mônaco, uma manobra como essa teria importância ainda maior, mas é muito mais difícil. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 8h32, de volta Esporte e Debate, daqui a pouquinho o Giro dos Clubes, daqui a pouquinho vamos para a Neoquímica Arena, mas antes, atenção, antes da bola rolar, já as escalações, tem um recado importante para você, tá ouvindo a Rádio Bandeirantes aí? Então aumente o volume para você ficar muito bem antenado. Eu vou chamar aqui o meu parceiro Donato, que vai trazer uma novidade, sabe por quê? Porque o Laboratório da Lírios é o melhor disparado desse país e tem um produto bacana para você ficar, energizado, então muita atenção, é Matrix na área. Fala aí, Donatão! É isso mesmo, bora falar de economia na conta de luz. Muito brasileiro ainda não sabe que dá para poder baixar a conta de luz em até 20%. E não tem nenhuma mágica, não. É o seguinte, desde janeiro de 2024, a ANEEL liberou uma resolução que libera para o consumidor final poder ter acesso ao livre mercado de energia, que antes só as grandes indústrias poderiam ter. Como que funciona isso? Você vai ligar agora no 0800 580 2116 e vai se cadastrar no programa Fatura Barata da Matrix Energia. Quando você paga a sua conta de luz, você está pagando 2 coisas. A distribuição elétrica, que são os cabos que chegam até a sua casa, até o seu comércio, e você está pagando a geração elétrica, que é a usina hidrelétrica gerando energia para você. Acontece que, por exemplo, agora no mês de maio, está na bandeira amarela, a conta de luz está mais cara ainda. Então, quando você escolhe, em vez de ter uma usina hidrelétrica, ter uma usina solar gerando energia para você, a distribuição continua igual, você continua recebendo eletricidade como sempre recebeu na sua casa, mas você vai pagar mais barato porque a energia solar tem o ano inteiro, não depende de cor de bandeira. Para se cadastrar só tem uma regra, a sua conta de luz tem que ser maior que R$250. Se você está pagando mais de 250 pila na sua conta de luz, na sua residência, no seu CNPJ ou na sua propriedade rural, você já pode se cadastrar gratuitamente, não paga inscrição, não paga taxa de manutenção e não tem que instalar nada em casa. É um procedimento meramente administrativo.
Ligue agora, faça o seu cadastro e economize até 20% todo mês para o resto da vida na sua conta de luz. 0800 580 2116. 0800 580 2116 e abaixa a conta, Brasil! Valeu! É isso aí, é pra ligar agora pra você simplesmente, ó, economizar e muito na sua conta de energia elétrica. Então vai lá, é dica da Bandeirantes, o Esporte Debate. Valeu, Donatão! Giro dos Clubes no Esporte em Debate. Corinthians, alô Luiz Fabiani. Bora lá, Pretzel. Corinthians definido para o duelo contra o Novo Horizontino com alterações. O Timão iniciará com Hugo Souza, Félix na lateral direita, dupla de zaga de André Ramalho e Kaká, Andileri fechando a linha de defesa. Meio campo com Maicon, Ranielli e Breno Bidon. Mais à frente, Igor Coronado, Romero, capitão para o jogo de logo mais, e Yuri Alberto. Agora o Novo Horizontino, fala aí, Nina Gagliotti. Vamos lá, Novo Horizontino escalado com Ayrton no gol, Rodrigo Soares, Patrick e também Dantas pela esquerda, o Vaguinho. Meio de campo de Jean Irmer, William Farias, Marlon, Fábio Matheus e Matheus Friso. No ataque, Natan Fogaça. Para atualizar que o Retrô empatou com o Fortaleza, hein? Decisão da vaga indo pros pênaltis nesse momento. Uma zebrinha, pênalti pro Fortaleza. Pênalti pro Fortaleza. Deu? Opa, achei dentro da área, hein? Deu ou não deu? Pra mim foi muito... Flávio Rodrigues de Souza. Foi muito dentro da área, eu achei. Marcou fora da área. Dentro. Eu achei muito dentro da área. Um lance realmente pode definir com o placar. É 32 o segundo tempo. Vamos ver. Fora da área. Nossa, mas ele caiu quase na pequena área, impressionante. Fora da área. Foi bem falta. Precisa nem olhar o VAR, vai. Vamos ao São Paulo, Paulo do Vale. Filho do homem atingido por uma placa de ferro no Morumbi há uma semana atualiza o estado de saúde do pai. Segundo Alexandre Edward, a vítima acordou e teve uma melhora na situação pulmonar, tendo o tubo respiratório retirado. O filho também relata que o pai, Ivan Bezerra da Silva, ainda está confuso e segue na UTI do Albert Einstein, inspirando cuidados e atenção. Agora o Palmeiras, Gustavo Soler. Time do Palmeiras que joga amanhã no Allianz Parque contra o Ceará pela Copa do Brasil, podendo contar com os retornos de Vitor Roque, que deve ser titular, e Mikael, o zagueiro, ficar no banco de reservas. Paulinho ainda é dúvida para a partida. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. União Brasil. Aline Teixeira. Na Zona Leste de São Paulo, nós do União Brasil Mulher atuamos firmemente para superar desafios e construir um futuro melhor para a nossa cidade. Seguiremos juntas uma jornada de cuidado e acolhimento, baseada na troca de experiência. E hoje, Catarina Teixeira e eu queremos convidar você. Vamos juntas? Felícia União Brasil Mulher. União Brasil. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Para o PL, o slogan do governo federal deveria ser inflação para todos. Esse governo que está aí faz a inflação chegar aonde ela nunca chegou. No supermercado e na mesa do povo brasileiro. Na eleição, prometeram fartura com picanha e cerveja. Não deram e ainda estão tirando o ovo e o café da mesa de muita gente. Que decepção. Esse governo deixou tudo caro. E se está tudo caro, que saudades do Bolsonaro. PL é 22. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento.
Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. União Brasil. Nenê da UESP. A cultura tem um poder transformador e é uma oportunidade para salvar nossa juventude e gerar renda para as nossas famílias. Nós, do União Brasil, estamos trabalhando para que isso se torne realidade em todas as comunidades. Por quê? Promover a cultura é promover o futuro. Felice a União Brasil. União Brasil. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Promoção Torcida Mafre. Jogar junto é bom de Mafre. De Arrascaeta segue fazendo história no Flamengo. Na partida contra a LDU pela 5ª rodada da Libertadores, o uruguaio chegou a 57 jogos com a camisa do rubro-negro na competição e igualou Everton Ribeiro como os atletas que mais atuaram pelo time carioca na Libertadores. Na última rodada, Arrasca deve se isolar no posto. Caso o Flamengo avance para as oitavas de final, ele vai aumentar ainda mais esse número. Lembrando que o camisa 10 ainda tem mais um ano de contrato e já discute uma renovação de vínculo com o Flamengo. Tudo que é bom fica ainda melhor com os cuidados da Mafre. Carro novo é bom, com seguro alto é bom de Mafre. Viver é bom, com seguro de vida é bom de Mafre. Estar seguro é bom, com seu corretor de confiança é bom de Mafre. Você seguro é bom de Mafre. Fale com seu corretor e torne o que é bom ainda melhor. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Muita gente ouvindo o Esporte em Debate. O Renan Palomares está conosco aqui. Grande Renan, um abraço a você, obrigado pela audiência. Aqui também, olha, conosco estão Eugênio Zamper. Abraço, Eugênio. Obrigado pela audiência. O Vando Mendes também ligado conosco. E aqui no YouTube, né? O Mariceu Oliveira, Ivan Moraes, Henrique, Oslander Daniel, Cícero Peixoto, Wellington Souza, Márcio Silva, Eduardo Borghese, Renan Caires, Domingos Sávio, Duarte Scott e todos vocês que fazem aqui a nossa live do YouTube, sempre um grande sucesso. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Valeu, Paulo Rodolfo Moreira. É isso aí, Paulo Moreira. Capri, inclusive o Wellington Souza, que tá com a gente aí, pede pra gente falar sobre o título do Tottenham hoje, em cima do... Nossa, incrível. Pô, fantástico. Jogaço, histórico, né? Histórico. Título histórico. Terceiro título do Tottenham de Liga Europa. Uma torcida gigantesca. O sul-coreano tá há 10 anos lá, né? Ele falou antes da decisão, né? Que ele não gostaria de sair do Tottenham sem levantar uma taça e conseguiu. E o técnico também falou que todo segundo ano ele levanta um título. E levantou de novo. Até o Salah colocou na rede social, né? Falou que ia e levantou mesmo. Agora, o Rubem Amorim, com todo respeito, bom, eu também já cara tá marcada. Eu já cansei de falar do Manchester United aqui. Eu não sei o que acontece com esse clube, que os caras, quanto mais eles gastam, pior o time fica. E o Amorim, pra mim, escalou mal, mexeu mal. A hora que ele tira o Mazraoui e coloca o Dalot, pô, ele destrói o lado esquerdo. E o lado direito fica pente também do United. Não ataca. O United jogou de uma forma covarde. E assim, a hora que o United começou a tentar jogar, até o craque Neto falou durante a transmissão, era o samba de uma nota só. O United no segundo tempo pegava a bola, o Maguire virou centroavante, velho. É assim, o Bruno Fernandes, ele ficava hora no meio, hora na direita. Pegava a bola, pumba na área. Foi realmente um jogo deprimente do United, mais um, e o Tottenham mereceu ganhar. E o Casemiro vem aí, hein? Vem. Felizmente. Segunda-feira ele tá Felizmente vem aí o Casemiro. Ele tá longe de ser o Casemiro do Real Madrid e da seleção brasileira mesmo. Mas ele precisa voltar para a seleção. Aí o Ancelotti conhece a forma como ele joga, a liderança que ele tem. E pra gente que tem falado muito em SAF aqui no Brasil,
da maneira como é a Premier League e dos clubes lá, mas é importante ver o que aconteceu com o Manchester United desde que ele foi vendido para a família Glazer e a derrocada do Manchester United nos últimos anos. Totalmente a identidade. Ferguson saiu, acabou. O Ferguson ainda era manager. O Ferguson ainda que era manager no United quando ele parou de ser treinador. Quando ele sai, aí não é a salvação. Tô citando um negócio que me preocupa no Palmeiras é o fim da era Abel Ferreira. Quando ele sair, o Palmeiras já tem que se preparar para um substituto. A substituição. O Manchester United não conseguiu. O Palmeiras tem que se preparar para um substituto de comando técnico para o Abel Ferreira. Para não chegar de uma hora para outra, eu vou botar o Pretzel lá que vai dar a mesma coisa, que a estrutura carrega. Não é assim. Mas é igual a seleção. A seleção é a mesma coisa. Tem que aproveitar o Ancelotti aí. Aproveitar o Ancelotti, porque quando o Ancelotti for embora, não vai ter ninguém para colocar depois. Mas aí eu entendo que o Pérez está falando. Estão falando de uma dinastia. O Abel Ferreira é uma dinastia no Palmeiras. Tá, a terceira academia. Pode ir para 7 anos. Pode ir para 7. Pode ir para 7 anos. Conhece o clube, conhece o gramado, conhece o porteiro, conhece toda a estrutura de dentro, sabe como funciona toda a instituição. Montou esse clube, monta toda a reformulação todo ano e quando ele sair, fica um vácuo. Um vácuo gigantesco. Não pode deixar isso ganhar espaço. Que é difícil. Como é que faz isso? Difícil recompor. Mas como é que faz? Quem fez isso? Então, nem o Liverpool fez isso com o Klopp. O Liverpool conseguiu fazer uma troca em 2 anos. Não, mas aí que tá. O Arne Slot, aliás, talvez... o Klopp foi pra Roma, né? Ainda não tá confirmado. O empresário nega. É fake. O empresário nega, porque foi uma surpresa, realmente. Mas vem cá, me fala uma coisa. Quando... O empresário nega. Mas quando sai o Jürgen Klopp do Liverpool, o Liverpool também não se programou. Ele foi atrás de um técnico que estava em alta na Holanda. E trouxe o Slot, que faz um trabalho épico no Liverpool. É verdade. Conseguiu ser campeão no primeiro ano, que não é fácil. Você tem razão, Preto, mas vem cá. Você acha que os dirigentes, por mais competentes que sejam no Liverpool, os caras falaram assim, vamos terminar a temporada, até porque eles ficaram sabendo que o Klopp não ficaria, faltando 6 meses para terminar o contrato, né? Lá eles avisam antes. Avisaram 6 meses antes, mas é difícil você se programar. E outra coisa, o Flamengo... o Palmeiras tem tempo para isso. Você tem razão, mas veja só o Flamengo. O Flamengo, há quantos anos que virou viúva do Jorge Jesus? 4. Pô, e o fantasma não larga a Gávea, né? Tá sempre aí o fantasma. Tá sempre rondando. Mas ainda assim ganhou títulos agora ele importantes. Ele foi pro Brighton, né? Jorge Jesus? É. Não, tá parado. Não. Acertou com o Brighton? Acertou com o Brighton. É isso, Léo. Então é notícia de Jesus hoje, tá no Brighton, né? Notícia de hoje. Se não for fake, eu também não é isso? O Jorge Jesus fechou com o clube inglês, Jorge Jesus com o Brighton. É isso, ele assinou com o Se Brighton. não for fake, não é fake não. Se não for fake igual o Klopp... Não é fake não. Essa é uma surpresa. Jorge Jesus na Premier League. Isso aí foi semana passada, turma. Acho que foi semana passada. Semana passada, começo da semana passada. O Brighton ganhou do Liverpool 3-2. Eu não vi essa notícia, não. Pô, não é possível que eu caí no fake, rapaziada. Eu acho que é fake, hein? Tá louco, velho. Ele saiu do Al Hilal. Tava parado vai por mim. E uma parte da torcida do Flamengo torcendo pro time perder pra ele voltar. Rapaziada, tô dando fake news no ar assim. Para. Você caiu numa fake news duas, viu? De um cara que tava fazendo modo carreira no FIFA. Ô João, tem horas que você tem que pensar, monta o quebra-cabeça, o Jesus no Brighton, né? E qual seria a razão nesse momento, né? Porque ele nunca trabalhou. Tudo bem, ele pode trabalhar, concordo contigo, mas é que nem o Klopp na Roma. Quando saiu o anúncio, eu fiquei pensando, né? Eu acho que o Jorge Jesus tem espaço. O Klopp é cobiçado pelo mundo inteiro. Nada contra a Roma, né, Soler? Mas ele vai pra Roma. Pô, né? O jornalista que criou porque ele criou. Ele falou que ele viu as iniciais do Klopp num vídeo publicado pelo dono da Roma e um lobo que passava no vídeo. Nossa. Só que esse mesmo jornalista, há 2, 3 semanas, ele publicou que o Allegri já estava fechado para ser o técnico da Roma, porque o dono da Roma confirmou isso para ele. O dono da Roma falou, eu nunca falei com o Allegri na minha vida. É a mesma coisa que estão falando do Jesus estar já acertado com o Brighton. Então vamos aguardar. Entendeu? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar a confirmação oficial, sem dúvida. Vai ser bem interessante. Eu acho que caímos na inteligência artificial. Pode ser também. E tem a foto dele assinando com o Brighton. Você viu isso aí? Vi. Então, falaram que já era o acerto dele, fotos vazadas, o caramba, entendeu? Então, em época de inteligência artificial, a gente tem que ficar atento com a tudo, desinteligência, absolutamente tudo. É porque o técnico do Brighton foi elogiado pelo Guardiola. O Brighton é considerado hoje um time em ascensão na Premier League. E outra coisa, basta ver aí o Vitor Pereira no Wolverhampton também, entendeu? Que ganhou do United recentemente, por sinal. Bom, a inteligência artificial informa que nós temos que ir para o intervalo rápido aqui. Mas essa é a inteligência real, os nossos patrocinadores, os nossos parceiros que estão conosco aqui todas as noites. E já
Jornada Esportiva Bandeirantes, Corinthians e Novo Horizontino com Ulisses Costa e grande elenco. Até já. Ulisses Costa! Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. O que será que tem no Forte Viron? Tem disposição, tem ação, desempenho, tem foco pro estudo, trabalho, pro treino, tem noite, tem festa, tem muita energia, tem vida de sobra pra noite, pro dia. Estuda, conquista, performa, namora, tudo pra viver agora. Forte Viron tem ativos que ajudam no seu desempenho físico, mental e sexual. Faça um teste, passe na sua farmácia e conheça Forte Viron. Você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico ou farmacêutico. Leia a bula. União Brasil. Posso falar? Se você é mulher, batalhadora e acredita em Deus, então você é a cara do União Brasil. Sou a pastora Sandra Alves, vereadora de São Paulo, e posso garantir que o nosso partido respeita o direito das mulheres. E o que queremos? Queremos oportunidade, renda, representatividade. Feliz é a União Brasil Mulher. União Brasil. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo Tigre. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Salve o Corinthians. 8h52, tá chegando a hora. Corinthians e Novo Horizontino na Neoquímica Arena. Ulisses Costa, Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli, Luiz Fabiani, Nina Gagliotti. O time Bandeirantes com o Gustavo Soler na retaguarda, com João Paulo Capelanes. Um timaço para essa transmissão do jogo do Timão. Alô, Luiz Fabiani, confirmando aí a escalação do Corinthians. Vai lá, vai, Capri. Fabiani. Corinthians escalado com as baixas que a gente preveu durante a programação da semana. Timão inicia com Hugo Souza no gol, Félix Torres na lateral direita, dupla de zaga de André Ramalho e Kaká, e na esquerda Fabrício Angileri. Meio campo de Maicon, Ranieri, Bidon e Coronado. Na dupla de ataque, os dois maiores artilheiros da história da Neoquímica Arena, Romero, capitão, e Yuri Alberto. É isso aí, daqui a pouquinho definitivamente da Neoquímica Arena, Corinthians e Novo Horizontino. Ulisses Costa transmite 8h53. Campeão dos campeões. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento.
Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. União Brasil. Aqui é o seu deputado Átila. É preciso muita coragem para fazer diferente e enfrentar o sistema. União Brasil tem trabalhado muito em Mauá, no ABC e em todo o estado de São Paulo. Conquistamos mais de 100 milhões em investimento para obras que as pessoas precisam de verdade. Esse é o jeito União Brasil de cuidar de você e sua família. Filie-se! União Brasil. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Para o PL, o slogan do governo federal deveria ser inflação para todos. Esse governo que está aí faz a inflação chegar aonde ela nunca chegou. No supermercado e na mesa do povo brasileiro. Na eleição, prometeram fartura com picanha e cerveja. Não deram e ainda estão tirando o ovo e o café da mesa de muita gente. Que decepção. Esse governo deixou tudo caro. E se está tudo caro, que saudades do Bolsonaro. PL é 22. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Para fechar o esporte em debate, vamos palpitar aqui, não é? Os palpites para Corinthians e Novo Horizontino. Começo com você, Leandro Quesada, é você mesmo. Placar aí da Neoquímica Arena, vai, Quesada. 1-0 Corinthians. Vai, Luiz Fabiani. Fabiani. Nina Gagliotti. 0-0, Capri. 0-0. Nina Gagliotti. Eu ia de 0-0, mas pra ser diferente, vou de 1-1. 1-1. Vai, Capelanes. Jogo fácil, Corinthians classificado, 3-0 Timão. Gustavo Soler. 2-1 Corinthians. Denis Gavazzi. Acho que vai ser tranquilo também. 3 não, mas 2-0 Corinthians. Pretzel. 2-1 Corinthians. Pra mim teremos vitória corintiana 1-0. Repetindo o placar do jogo de ida. Fortaleza e Retrô vai pros pênaltis. Só isso. Cara, que campanha, em andamento aí. Que campanha do Retrô, viu, velho? Série D? C. C, o Retrô? O Retrô já tá na C. Retrô é C. É, muito bom. Vai. Minha gente, amanhã não teremos Esporte em Debate na versão completa. Amanhã vai ser uma versão reduzida. Pocket Sport in Debate. É amanhã, mas porque amanhã nós temos 2 jogos. Que moleza é essa? Beleza, hein? Vou falar com o seu chefe aí que eu quero um trabalho desse aí pra mim. Tá te sentindo bem no programa? Pô, você tá de brincadeira. Versão Pocket. Não, mas tu tá te sentindo Não bem. foi esse que a gente combinou. Mas tu tá te sentindo bem? Tá te sentindo bem no programa? Tô bem. Tá bem? Começando a... Acha que tu tá em que nível de conteúdo? Nível baixo ainda. Ainda baixo. Baixo, bem baixo. Em percentual do 5. Até porque Que nota você se daria? Até porque me inibe está ao lado de... Que nota você merece no esporte, no seu nota de desempenho? Denis Gavazzi, Alexandre Pretzel. Vai, Pretzel. Do que eu vi até agora? Isso. Tá crescendo. Conteúdo, 0-10. 6. Dicção. 6? Raramente vi ele falando. Dicção é boa, 6,5. Questão incisiva. Pode participar um pouco mais. 5,5. Informação. Informação. Caiu na fake. Caiu. Deu o técnico do Brighton, Jorge Jesus. Agora. Não, o Brighton foi o campeonato. Eu dei o Klopp, Sim. Mas deu em viés de evolução. Coerência. Não, coerência é forte. 8. Pô, boas notas para Alexandre Pretzel. Tá bom. Tá em fase de crescimento. Eu ainda... Tá em ascensão. Eu ainda trabalho com a nota 1. Vamos crescer.
em viés de alta. Bom trabalho, minha gente. Bom Pra quem trabalho, vai gente. trabalhar. E até amanhã, estaremos juntos amanhã para os 2 jogos dessa quinta-feira. Palmeiras e Santos estarão amanhã na Copa do Brasil. Estaremos juntos aqui. Amanhã, hein? Amanhã é Santos. Ai, Santos. Amanhã é perigoso. Mais uma derrota. Deus me livre. Amanhã a gente fala Pelo disso. amor de Deus. Tchau, gente. Valeu, João. Valeu, Tchau. Bom. Obrigado. Boa Até jornada amanhã. aí. Tchau, obrigado. Termina aqui. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Chegou bem, em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. Cio, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite para você, torcedor ouvinte do Brasil. O microfone da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor brasileiro, na sequência da Copa do Brasil. Esta é a terceira fase da Copa do Brasil. E a partir de agora você vai curtir todas as emoções de Corinthians e Novo Horizontino. Jogo paulista na Copa do Brasil. No primeiro jogo em Novo Horizonte, o Corinthians venceu pelo placar de 1-0. Joga hoje pelo empate para passar a próxima fase da competição, a segunda fase da Copa do Brasil. E o microfone da Bandeirantes entra em campo para você, para trazer todas as informações, todos os detalhes do microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. O primeiro destaque no futebol da Bandeirantes é dele. Alô, Luiz Fabiani, um abraço para você. Corinthians é fumaça o tempo todo. E aí, Fabiani, boa noite.
Tudo bom, Ulisses? Um abraço pra você e pra todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Isso é verdade. O Corinthians não para e o setorista também não para por consequência, viu? Hoje, muito desfalcado o Timão. A gente pôde acompanhar o treino aberto ontem, alguns veículos de imprensa, e notamos que Mateuzinho e Memphis Depay fizeram um trabalho específico com a equipe de fisioterapia. Pois bem, eles não vêm pro jogo. Ambos não estão entre os relacionados. E além da dupla, esses já afastados há mais tempo, Garro e Gustavo Henrique fecham a lista de 4 desfalques no Timão para a decisão de logo mais. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, o destaque do microfone Bandeirantes, torcedor, é do Novo Horizontino. E aí, Fabiane? Nina Gagliotti hoje. A Nina? Eu vou falar pra você, juro por Deus pra você, ó. Eu vou falar pra você como é que tá a minha escala aqui, ó. Copa Sul-Americana, Corinthians e Racing do Uruguai. Aí tem outra Copa Sul-Americana, Corinthians e Racing do Uruguai. Aí eu tenho aqui, ó, Copa do Brasil, terceira fase, Ceará e Palmeiras. Mas quem é a Nina? É o que eu tenho aqui. É. Nina Gagliotti, o destaque do Novo Horizontino. Ô, Nina, um abraço pra você, boa noite. Fala, Ulisses Costa, boa noite pra você e pra todos os nossos ouvintes. Hoje o Novo Horizontino vem bastante diferente pra cima do Corinthians. O técnico Humberto Louser havia dito que é muito importante que o Novo Horizontino não sofra gols para que se mantenha na partida durante todo o tempo. E para isso, a princípio, Ulisses Costa, 5 homens de meio de campo. E claro, apenas um isoladão no ataque. Vamos ver como vai se comportar a equipe do Novo Horizontino. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. O destaque da Bandeirantes, mais uma do Timão, mais uma do Corinthians para você. Alô, alô, ô Fabiane. Olha, Ulisses, o Corinthians vem criando uma relação com certa intimidade com a Copa do Brasil, porque são 3 temporadas seguidas, chegando ao menos na semifinal. É bem verdade que o Corinthians não foi campeão em nenhuma dessas 3 oportunidades. Em 2022 parou na grande decisão para o Flamengo, mesmo adversário que eliminou o Corinthians nas semis em 2024. Em 2023, o adversário que eliminou o Corinthians foi o São Paulo. Uma qualificatória muito disputada, com classificação do tricolor no Morumbi. O Corinthians, que é tricampeão da Copa do Brasil, levantou essa taça em 95, 2002 e 2009. É o futebol da Bandeirantes para você. Mais um destaque do Novo Horizontino, Nina Gagliotti. Aí, Nina. Essa partida de hoje para o Novo Horizontino não vale apenas a vaga nas oitavas de final, que já seria inédita. Primeira vez na história, inclusive, que disputa esta fase da competição, a terceira fase. Vale também 3.600.000 reais. E aí, caso avance, o Novo Horizontino pode arrecadar mais de 9 milhões de reais, porque começou na primeira fase e aí vai acumulando as premiações. O dinheiro vai se somando, que é obviamente muito importante para o Novo Horizontino, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, 13 pontos até aqui na 9ª posição, mas apenas 4 do líder Goiás. No futebol da Bandeirantes para você, a bola vai rolar daqui a pouquinho. Corinthians em campo diante do Novo Horizontino, é a Copa do Brasil, do microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Bandeirantes líder, primeiro lugar do Ibope. Você ligado na Bandeirantes, jornalismo, estamos explodindo a boca do balão. Também com futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Primeiro lugar do Ibope. O microfone da Bandeirantes para você, trazendo todas as emoções do Campeonato Copa do Brasil. A bola rola já mais do Corinthians, mais do Timão. Diz aí, Fabiane. Ulisses, há bastante tempo a gente está falando aqui sobre os problemas defensivos do Corinthians. Algo que o Dorival teve que corrigir desde seu primeiro dia no clube. E agora o Timão consegue uma rara sequência positiva com sua linha de 4 defensiva. São 2 jogos consecutivos sem sofrer gols. É pouco, com certeza, mas para a realidade do Corinthians em 2025, certamente é um feito considerável. O Timão não ficava por 2 partidas consecutivas sem ser vazado desde março, há cerca de 2 meses nas 2 finais do Campeonato Paulista, e já a gente vai escalar o Corinthians, mas tem uma atenção especial para esse setor nos 11 escolhidos pelo técnico Dorival Júnior.
A bola rola já para você. Corinthians e Novo Horizontino, Corinthians mais uma do time do interior. Design mais do Novo Horizontino, Nina Gagliotti. O Novo Horizontino tenta mais uma vez uma façanha. E por que eu digo mais uma vez? Porque no ano passado conseguiu eliminar o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista nos pênaltis em pleno Morumbi. E aí jogou pela primeira vez na sua história a semifinal do Campeonato Estadual. Hoje precisará de pelo menos um gol de diferença para conseguir o mesmo feito, levar a partida para os pênaltis. No futebol da Bandeirantes, a bola vai rolar já. Corinthians e Novo Horizontino e Corinthians. Times estava até esse instante no aquecimento. Corinthians continua no campo de jogo fazendo o seu aquecimento. Novo Horizontino já foi para os vestiários. A bola vai rolar na sequência da Copa do Brasil. E o microfone da Bandeirantes vai trazer a emoção desse jogão de bola para você, torcedor ouvinte do Brasil. A bola rola daqui a pouquinho. Análise e opinião na Bandeirantes para Corinthians e Novo Horizontino. Leandro Quesada, boa noite. Ronaldo Giovanelli, ídolo da Fiel. Grande abraço, Ulisses, grande abraço aos nossos ouvintes. Ronaldão que está com a gente aqui na Neoquímica Arena. Daqui a pouco lotada para ver provavelmente essa classificação do Corinthians para a próxima etapa da Copa do Brasil. O Corinthians hoje é favorito sem dúvida. No mata-mata é sempre um time muito forte quando joga aqui. Tem alguns tropeços, é verdade. A única coisa para se preocupar é que em alguns dos jogos dessa temporada, principalmente quando a gente olha para a Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, o time tem dado aqui algumas tropeçadas. Perdeu para o Fluminense, empatou com a América de Cali, perdeu para o Huracan, que eram resultados que fugiram um pouco, não é, daquilo que se imaginava atuando aqui dentro de casa, principalmente com aquele trabalho ainda comandado pela dupla Ramon Dias e o filho dele, Emiliano. Mas hoje o Corinthians tem um ligeiro favoritismo, venceu o primeiro duelo atuando lá em Novo Horizonte. A propósito, tem mais gente aqui na Arena, ou provavelmente terá mais gente hoje aqui na Arena do que o número de habitantes lá em Novo Horizonte. Esse é um dado realmente histórico, ou seja, cabe Novo Horizonte, a cidade, aqui dentro da Neoquímica Arena. E o Corinthians tem algumas estrelas, tem alguns jogadores importantes, mas eu considero, com o time que entra em campo hoje, suficiente para buscar esse resultado positivo e carimbar a classificação. Com esse time, dá ou não dá, hein, ô Ronaldão? Fala, Quesada, boa noite a você, Ulisses Costa, aos amigos da Rádio Bandeirantes. Olha, ô Quesada, ontem teve uma surpresa, uma zebra ontem, que foi o CSA pra cima do Grêmio. Hoje já teve o Retrô, que também já eliminou Fortaleza. Essa competição é muito louca, o cara tem que estar atento. O cara tem que estar com o time totalmente pronto para essa competição, que é aquele mata-mata rápido. Daqui a pouco a Copa do Brasil já termina, o cara já embolsa a grana e você tem que ficar ligado. E o Corinthians, como você ressaltou, pelo menos não está tomando gols, né? 2 jogos, não toma gol. A defesa ainda deixa aqui o torcedor com o coração na mão. Mas a verdade é que o trabalho para começar a aparecer do Dorival vai demorar mais tempo, não adianta. A gente pode contar com a sorte dele, com a estrela do Dorival. Agora o cara que coloca o Félix Torres de lateral direito é porque o cara tem muita convicção. Então a gente tem que abraçar essa estrela do treinador. Apesar de muitos questionam, né, essa forma de jogar. E por que não buscar lá na base o lateral? Mas já fiquei sabendo que já venderam o lateral também direito, que estava lá na base. Então o Corinthians sobrevive disso. Da sua torcida, que hoje aqui vai fazer a diferença, e do time, que é aquele mesmo time do Ramon Dias, mas já está com lampejos do Dorival Júnior. Mas ainda falta muito, viu? O torcedor vir aqui no estádio e ficar mais aliviado, mais tranquilo, para poder só torcer. Porque agora vai ter que jogar junto, Ulisses Costa. Vai ter que jogar junto, hein? Ai, como tem, Ronaldo Giovanelli. A bola vai rolar para você, torcedor ouvinte do Brasil, QG Bandeirantes de Esportes. Daqui a pouquinho vem com ele, com Gustavo Solera. Mas antes, jornalismo Bandeirantes. Luiz Henrique Lô, boa noite. Boa noite. Futebol da Bandeirantes para você, QG Bandeirantes de Esportes. Boa noite, Gustavo Solera.
Tudo bom, Ulisses? Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Terminou há pouco no Castelão, empate 1-1 entre Fortaleza e Retrô, e nos pênaltis goleada, isso mesmo, goleada do Retrô, 4-1 nos pênaltis para cima do Fortaleza, que foi eliminado diante da sua torcida. O Retrô classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na Bahia, o tricolor de aço, o Bahia está goleando o Paysandu 4-0. O Fluminense de virada está batendo a Aparecidense por 4-1. E mais tarde, 9h30 da noite, tem Flamengo e Botafogo da Paraíba, Atlético Mineiro e Maringá, além, é claro, de Corinthians e Novo Horizontino, aí na Neoquímica Arena. Amanhã teremos o capital do Distrito Federal encarando o Botafogo, o Maracanã enfrentando a equipe do Internacional, Maracanã que vendeu o mando de campo para o Orlando Scarpelli em Santa Catarina. Também teremos amanhã, 7h30 da noite, Palmeiras e Ceará no Allianz Parque, e a partida entre CRB e Santos também acontece nesta quinta-feira, 9h30 da noite, é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Também nessa quinta-feira tem Vila Nova e Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Criciúma, e times já classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Casos do Vasco da Gama, que nos pênaltis eliminou o Operário. Também a equipe do São Paulo garantiu a sua classificação depois de vencer o Náutico por 2-1. O Atlético Paranaense também avançou, venceu o Brusque ontem por 1-0, e o CSA de Alagoas eliminou o Grêmio na Arena do Grêmio, venceu o primeiro jogo por 3-2 na partida de volta que aconteceu ontem, 0-0, e o time alagoano está nas oitavas de final. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você curtindo todas as emoções. Neoquímica Arena para Corinthians e Novo Horizontino, Novo Horizontino e Corinthians. A bola rola às 21h30 para você, torcedor do Brasil. No microfone ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. Tem Copa do Brasil para você. A bola vai rolar. Eu tenho que fechar aqui a escalação que eu estava pegando. Abrir aqui onde o Solerzinho me mandou a escala. Tirar o nome do Fabiano que me mandou a escalação. Precisa falar pra gente quem que é o lateral esquerdo e quem que é o direito do Novo Horizontino, viu, Fabiane? Aí eu ponho Soler de novo aqui, entendeu? Abro a escala de transmissão, por isso que é bom ela vir no papel. E aí eu vou dar toda a equipe que vai estar na transmissão do futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. A bola vai rolar já já para você, torcedor brasileiro. Você curtindo o microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Timaço de externa com Daniel Xingote e Rafael Pellegrini. Mesa de som, quem tá aí? O Palminha? É o Palmeira? No microfone Bandeirantes. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil. A bola vai rolar já já para você. Falar pra você, cara, tem hora que é dureza. Vou falar pra você, é difícil, viu, velho? Você sabe que eu vou fazer 20 anos de Band no dia 4 de outubro, Ronaldão? 20 anos, cara. Que beleza, uma historinha aqui na Band, né? Você é na Rádio Bandeirantes. Papai. Quem que tá na mesa aí, ô Solerzinho? Rafael Palmeira. Palmeirinha tá na mesa. Muito bem. Tem a rapaziada do YouTube, um abraço para eles que estão com a gente. E a bola vai rolar já já para você. Para Corinthians e Novo Horizontino, é Copa do Brasil e Copa do Brasil, jogo decisivo é aqui. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando para a América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços.
Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes. Na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Tô aqui com a Nina no telefone. Pode continuar falando, Nina. Eu consigo te ouvir e falar, que não tem problema. Tá certo, com o Novo Horizontino. A bola vai rolar já já pra você, torcedor ouvinte do Brasil, curtir o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você curtir o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, torcedor ouvinte do Brasil. O microfone da Bandeirantes pra você. É jogão de bola. Daqui a pouquinho tem Novo Horizontino, daqui a pouco tem Corinthians, tem Copa do Brasil. E no ataque, Nininha, quem vai outro número? Até mais quem? Isso aí. Tô pegando o caninho nos times que o Novo Horizontino mandou. Obrigado, Nininha. Tô pegando aqui os times com a Nina, porque o Novo Horizontino mandou numerado, né? Então você quer a posição dos jogadores, porque a posição é importante. Você que não sabe, para quem narra futebol, saber que é um lateral direito, lateral esquerdo, ponta direita, meia esquerda, primeiro volante de marcação, que você vai não só no número da camisa para narrar futebol, você vai também pela posição do atleta. A Bandeirantes escala os times para você. Alô, alô, Fabiane manda o timão que vem pro jogo já já. Salve o Corinthians desfalcado, mas sempre contando com a força de uma Neoquímica Arena lotada. O técnico Dorival Júnior define o timão com 1 Hugo Souza, 3 Félix Torres na direita, dupla de zaga de 5 André Ramalho, 25 Kaká e 26 Andileri na linha defensiva. 7 para Maicon, 14 Ranielli, 77 Igor Coronado, 27 Bidon, 11 para Romero e 9 Yuri Alberto. O banco de Matheus Donelli, Carrilho, Bidu, Héctor Hernandes, Kaique, Léo Maná e Charles, Rian, Thales Magno e João Pedro, Martínez e Alex Santana. Escalando Novo Horizontino, Nina. Novo Horizontino. Novo Horizontino vem a campo diferente.
7 modificado, time de Humberto Louser com Ayrton no gol, camisa número 1. 2, Rodrigo Soares, Patrick número 4 e 26, Dantas, a dupla de zaga. 30 pela esquerda, o Vagninho. Meio de campo, de 5, Jean Irmer, 28, Marlon, 47, Fábio Matheus, 8, William Farias e 10, Matheus Friso. 99, Natan Fogaça no ataque. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Novo Horizontino, Novo Horizontino e Corinthians para você. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, o banco do Novo Horizontino. 93, Jordi, 6, Luiz Oyama, 7, Pablo Diego, 9, Luca, 14, Gabriel Correia, 17, Bruno José, 18, Pedro Balotelli, 22, Oscar Ruiz, 31, Igor Formiga, 88, Patrick Bray. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, quem apita o jogo? Arbitragem capixaba, Ulisses, de David Oliveira Lacerda. E quem vem com ele, Nina Gagliotti? Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará. O auxiliar número 2 é o Douglas Pagyang, do Espírito Santo. No VAR, Paulo Renato Moreira da Silva, do Rio de Janeiro. É o microfone da Bandeirantes para você. Corinthians e Novo Horizontino, o Timão venceu o jogo pro Azer. Parabéns, mandar um abraço pro meu irmão Tochinha, grande Tocha, ligado no futebol da Bandeirantes. O Tocha falou, você vai fazer 20, eu vou fazer 30 anos. Olha que história linda o Tocha tem no esporte da Band, grande Tochinha. O futebol da Bandeirantes para você. Traz a opinião de Quesada e Ronaldo Giovanelli. Pois é, o Ronaldão, a Nina passou aqui a informação de que o Vagninho, que é ponta, mas pode jogar nem como falso 9, hoje estará atuando na lateral esquerda da equipe do Novo Horizontino. Um time repleto de volantes, né? O Jean Irmer, o Fábio Matheus, o William Farias, o Marlon é um meio-campista, mas também ajuda na marcação. Idem Matheus Friso, ou seja, por essa escalação aqui, não é? Uma curiosidade, um time cheio de volantes para fechar esse meio-campo do time e também tentar ganhar no meio-campo esse jogo. E um Vagninho improvisado batendo no Félix Torres. O Félix Torres a gente sabe que não ataca muito, então o técnico Humberto Louser vem com essa novidade aí, não é? Um atacante, um ponta que pode ser também lateral, mas que deve passar boa parte do tempo atacando justamente essa ala direita do Corinthians, que tem um improvisado Félix Torres. Curioso isso aí, Ronaldão. É, Quesada, eu aposto todo o salário do Ulisses que eles vão atacar lá as costas do Félix Torres. Mas eu aposto todo. O dele, né? O dele. O dele. Opa. É, e o aquecimento que nós vimos aqui em campo também dessa zaga aí do Novo Horizontino é o seguinte: eles fazem aquela linha de 4 ali, ó. Todo mundo um atrás do outro sem ter sobra. Eles estavam fazendo aquecimento aqui, eu achei interessante. Eu gostaria de ver também o Corinthians fazendo aquecimento com zagueiros de verdade, com o Célio Silva, com o Henrique, com o Gama. Imagina o Gama aí fazendo aquecimento com esses caras dando tapa. Ia ser demais, mas ó, eu aposto todo o salário do Ulisses que eles vão atacar nas costas do Félix Torres. É isso que vai acontecer, Quesada. Eu tô imaginando isso sim. Agora, vamos ver quem é que vai ajudar ali o Félix Torres caindo pela lateral direita, né? Porque imagino que o Raniel hoje fica à frente dos dois zagueiros, o Ronaldo, acho que é isso. E aí o Bidon e o Michael, né? Bidon e Michael se alternando na direita e esquerda, com o Coronado mais livre para ajudar ali o Romero e Yuri na construção. Imaginando, é claro que na hora em que a bola rola, as coisas mudam, são dinâmicas, de posições. Mas enfim, um meio-campo que algumas pessoas não, né? Esperava o Martínez e tal, mas vai com o Ranieri. E o Coronado, mais uma vez, muito cobrado, tentando fazer aquilo que o Garro fazia muito facilmente no meio-campo do Corinthians, Ronaldo. No futebol da Bandeirantes para você, a bola vai rolar já já. Você acha que é isso, Ronaldo? Vai ser pegada aí, então por isso tá muita gente no meio de campo. Você vai ver o congestionamento que vai estar aí. Aí as avenidas, elas têm que ficar ali bem fechadinhas, porque essa tá certo.
A bola vai rolar para você, torcedor brasileiro. Curtindo o microfone da Bandeirantes, pois não, Fabiane, no campo de jogo. Só uma informação aqui, eu tô no campo que o Corinthians vai atacar, é claro, eu tô vendo o aquecimento dos jogadores do Novo Horizontino. Me chama a atenção que, pelo menos nesse aquecimento, quem fica no lado esquerdo, ao contrário das prévias, na realidade, é o volante de origem, o Fábio Matheus, que veste a 47. Então a gente vai ver, vai ter essa percepção clara quando a bola rolar. Quem aparece do lado esquerdo, pelo menos no aquecimento, é o Fábio Matheus, improvisado por ali, e o Vagninho numa segunda linha, sendo um ponta esquerda. Então é realmente essa aposta da surpresa do técnico Humberto Louser. E para complementar, Ulisses, o lateral esquerdo de origem, o Patrick Bray, está no banco de reservas. Então não há um desfalque na posição, é de fato uma inovação do técnico do Novo Horizontino. Legal então, Nino, obrigado. No futebol da Bandeirantes muda muito, Quesada, isso aí, esse tipo de susto? Não, porque é uma posição, vai ter um jogador ali, todo mundo já sabe, a não ser que o cara seja um fenômeno. Exato, e o Patrick também, né, que tá jogando como zagueiro hoje ao lado do Dantas, ele também é um lateral esquerdo, então quando ele fechar aqui para lateral esquerda, um dos volantes pode fechar no meio para compor essa linha de 4. E quando tiver atacado, até uma linha de 5, não é? Novo Horizontino pode fazer isso sem problema nenhum. O importante no futebol é o seguinte, Ulisses Costa, Ulissesinho, é preencher espaço. É isso que vale. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar para você ligado no microfone do Bandeirantes. Estamos aqui no Camarote Fielzone, o melhor camarote para você curtir os jogos do Timão. Apito o árbitro, Natan Fogaça, toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. E vem pro jogo, tenta descer novamente Natan, chega na bola, ele tropeça em cima da marcação do Kaká, volta campo de defesa, Hugo, domina pro time do Corinthians, prazer jogando pelo campo de defesa, ele liga para Félix Torres, sempre um perigo aí, domina pro time corintiano, tenta o levantamento para Ranieri vai tentar o domínio, o árbitro manda seguir a bola, volta contigo no campo de ataque, tentou partir pelo setor de esquerda, não chega na bola, Matheus não chega na bola, vem para girar novamente Félix Torres, ele tira o perigo, a bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe o time do Novo Horizontino, tenta descer com Fábio Matheus, ele prende o lance e volta no seu campo de defesa, recolhe a jogada na sua zaga central, sai tocando com Dantas abre para Patrick, estica a jogada para a direita para Rodrigo Soares tenta o levantamento, aperta o Corinthians, e o Alberto vem, toca na bola e põe para fora, é lateral direita, defesa pro time do Novo Horizontino bater, lateral pro time do Novo Horizontino cobrar, para você ligado na Bandeirantes. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, os fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar, torcedor brasileiro, domina, vem pro toque de bola, time corintiano, bola volta no meio de campo com Kaká domina pro time do Corinthians, prende a jogada pelo seu campo de defesa, levanta pelo setor de esquerda para Angileri domina pro time do Corinthians, volta a jogada para Kaká recolhe pro time corintiano, prazer jogando pelo campo de defesa, ele solta a jogada na sua zaga central para Ramalho domina pro time do Corinthians, aperto na direita, tem Félix Torres que volta para Kaká domina pro time corintiano, estica a jogada pelo setor de direito do campo de ataque, abre no campo de ataque para Angileri para Bidon, lance de 3 dedos, soltou para Yuri Alberto recolhe para Bidon, vai pra frente, enfiou jogada, lindo lance na grande área, fez o break, Ranieri bateu pro gol, fraco. Homer entrava na direita, campo de ataque livre de marcação. Ranieri chegou girando, batendo fraco, chute pro Ayrton Michelon pegara. E é o Corinthians dando sequência à sua linhagem de volantes que fazem esse elemento surpresa. Chegou do nada o Ranieri, fez uma boa finta, mas faltou a malandragem do centroavante para mandar pro gol. Começa bem o Corinthians em Itaquera, Ulisses. Ótima presença de público aqui na Neoquímica Arena para Corinthians e Novo Horizontino, 0-0 do primeiro jogo, 1-0 pro time corintiano. No placar agregado, 1-0 pro time do Corinthians, que domina pelo seu campo de defesa, vem pro toque de bola contigo na intermediária, Bidon, ele prende o lance, arma a jogada pelo seu campo de retaguarda, tenta o toque de bola, Bidon prende Angileri, pede, ele volta para Kaká no campo de defesa, domina pro time corintiano, esticou jogada para Romero pelo setor de direito do campo de ataque, ele mata no peito, domina pro time corintiano, vem pra finta, escapa da marcação no primeiro, por entre as pernas do segundo, Félix Torres gira, é pra Ranieri, lindo drible no primeiro, escapou da jogada, aperta o Novo Horizontino, vem pra recuperação, vem pra tirar, afasta o perigo, Ranieri põe pra fora, queria escanteio, o árbitro tá dando o tiro de meta pro Corinthians bater. E reclamou muito o camisa 14 do Corinthians, apesar de não conquistar o escanteio, conquistou moral com a torcida que aplaudiu a boa jogada do volante que se originou com uma caneta. Dá pra perceber, apesar de ser um marcador, Ranieri é quem sai pro ataque, o Maicon vai ser o cão de guarda da defesa alvinegra.
É bola pro time do Novo Horizontino bater tiro de meta no seu campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas em todo o país. Acesse braspress.com. A bola já volta do toque de bola, tenta descer novamente. O time do Corinthians vem para subir. Félix Torres, tira o perigo. Yuri Alberto chega na bola de cabeça, ganha o lance. Abriu no setor de direito do campo de ataque para Coronado. Coronado na meia esquerda, desceu, arrancou pelo comando de ataque. Angeleri passa, Coronado soltou para ele. Angeleri vem para o cruzamento de primeiro. Em cima da marcação da direita, Rodrigo Soares tira. É lateral para o Timão bater pelo setor de direito do campo de ataque. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. É Tigre. Se posiciona para ser jogando Angeleri para bater lateral para o time do Corinthians. Pede bidão na linha de fundo. Angeleri vem para a cobrança, comecinho de jogo para você. 0-0 é o placar do jogo. Lateral para o time corintiano bater batido novamente no campo de ataque. Recolhe Coronado de costas para a marcação. Ele vem para a finta, vai para o break, tenta o toque, ganha novo lateral para o Timão bater. É novo lateral para o time do Corinthians cobrar. O Newton Reis em Minas Gerais ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola já volta no toque de bola contigo novamente. Bidon prendeu o toque de bola errado do Ramalho na fogueira. Recolhe o time do Novo Horizontino, tenta descer do campo de ataque, enfiada a bola muito forte à frente. Hugo do gol sai para pegar e ser jogando para o time corintiano. É bola no campo de defesa novamente para o time do Corinthians sair tocando. A abertura vem com toque de bola de KKK, domina para o time corintiano para Ramalho. Ramalho domina em frente à grande área do time do Corinthians e sai tocando. Ele prende de chuteiras laranjas. Ramalho abre a jogada para a direita para Félix Torres de chuteiras brancas. Ele prende o lance no campo de defesa para Ramalho que abre para Kaká de chuteiras pretas. Prende pelo setor de direita do campo de ataque, vai para a finta, se movimenta, Angeleri pede. A abertura vem pelo setor de direita do campo de ataque, tenta a finta, Bidon erra o passe de bola, a bola volta para Félix. Domina Félix Torres de graça, a bola para Romero. Romero domina, Ranieri vai passar, Romero tentou o passe, escapou da marcação, não passou. Dominou no comando de ataque, girou, tentou abrir jogada uma, duas vezes da marcação, chega bem para tirar Jean. Ele prende para o time do Novo Horizontino, tenta ser jogando no campo de defesa. Vem o William Farias levantando o campo de ataque, bola volta com o time do Corinthians. Recomeça a Kaká, prende para o time corintiano na esquerda, tem Angeleri. Angeleri domina a parte pelo setor de esquerda do campo de ataque. Ameaça o cruzamento, vem pro break, solta a jogada, Matheus vem para cima da marcação dele. Ele prende o lance, recolhe novamente, Matheus Friso pediu a abertura, vem para Romero. Boa bola na direita do campo de ataque, quarto o primeiro, escapa da marcação, cruza na entrada da grande área, zagueirão falhou. A bola volta no toque de bola de Angeleri, abriu para Coronado, bate, bateu pro gol, ela desvia, vai embora. Bateu mal o jogador Coronado, tiro de meta, pensei que tivesse o desvio, mas não teve não. Tiro de meta para o Novo Horizontino bater. Impressão de campo foi de um desvio também, Ulisses, pelo menos a primeira. Que a bola caiu, né, de repente. Exato, mas quando a bola sai, eu extraí que nenhum jogador do Corinthians contestou a marcação. Então eu imagino que tenha acertado aqui o David Oliveira Lacerda. Tiro de meta, o Corinthians começa em cima. Pode contar com uma alta performance e segurança. Pode contar com amortecedores HG Nakata. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 6 minutos de bola rolando, 6 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar Copa do Brasil, terceira fase. Continua para você, Corinthians 0, Novo Horizontino 0, no agregado 1-0 pro time do Corinthians, na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Soler. E o Flamengo já marca o segundo, agora com Pedro. Com 3 minutos abriu o placar com Danilo e agora Pedro faz o segundo do Mengão, 2-0 contra o Botafogo da Paraíba. Primeiro jogo foi 1-0 para o Flamengo, garantindo classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Bandeirantes. A bola volta do toque, ele para tenta descer o time do Novo Horizontino com Patrick. Patrick abre a jogada pelo setor de esquerda para Fábio Matheus. Fábio Matheus domina do campo de defesa, tenta esticar a jogada para a direita para Rodrigo Soares. Ele prende o lance, passa em velocidade, tentou o toque de bola na linha de fundo para o toque de bola de... Tentou Friso cruzar para o gol. Tranquilo, sai para fazer a defesa, o goleiro do Timão. Para dominar e sair jogando no seu campo de defesa. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! E aí, 7h30 jogados, Quesada, Ronaldo, falam da Bandeirantes 0, Corinthians 0, Novo Horizontino no agregado 1-0 pro Timão. Corinthians chegou muito bem, há 2 minutos aquele lance do Ranieri, né? Mas faltou o Ranieri fazer uma leitura mais inteligente. Romero fechava dentro da área pedindo a bola, ele preferiu o chute e chutou fraco, dificultando aí a vida do Ayrton. Mas, enfim, eu acho que o jogo tá pro Corinthians, né? É só ser mais vertical, inteligente e caprichar na finalização, Ronaldo. Usar velocidade, porque esse time do Novo Horizontino, ele tá bem compactado. Se você encaixar um contra-ataque aí, acaba saindo uma grande jogada. Mas o começo muito bom, viu, Ulisses?
A bola volta no toque de bola para o time do Novo Horizontino, que domina pelo setor intermediário, vem com o Jean. Jean prende o lance para o time do Novo Horizontino, tenta o toque de bola com o William Farias, abre a jogada pelo setor de esquerda, soltou para Fábio Matheus prendeu no campo de defesa novamente para o William Farias. William Farias domina para o time do Novo Horizontino, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, vem para o break, tenta o toque de bola para ser jogando no campo de retaguarda. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra a sua conta Estrela Bet, simples e no instante. A bola já volta do toque de bola com o time do Novo Horizontino, desceu para a direita com o Rodrigo Soares, ele abre o compasso, vai para o break, tenta a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, soltou do toque de bola curto pelo meio de campo com o William Farias. William Farias dominou, balançou em frente à marcação. Alô, Argeu, tá ligado no microfone Bandeirantes no Varanda. Grande Argeu, forte abraço para você. Obrigado pelo carinho da sintonia. O Wesley, o príncipe dos 7 mares, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. O Marlon Aparecido tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Curtindo o sonsaço Bandeirantes. José Ferreira também. Aqui tá parado o jogo, tá marcado lateral para o time bater pelo setor de direito do campo de defesa. Já sai jogando o time do Corinthians com Félix Torres, bate o lateral para o Ramalho. Ramalho prende para Kaká. Kaká domina para o time corintiano, estica a jogada para Angileri. Angileri domina, tem Coronado se aproximando da marcação. Com a marcação vem junto a bola, vem a marcação. Bidon ganha o lance, vai para a finta, tenta o drible, abriu para o Yuri Alberto. Ele girou, tentou ganhar a jogada, não consegue. Bate, rebate, a bola volta com o time do Novo Horizontino. Em velocidade, já desce para apoio novamente. Matheus Frígio, ele prendeu pelo comando de ataque, vai para a finta, soltou na direita para Rodrigo Soares, abriu o compasso, cruzou, tenta o toque de bola, Félix Torres, bola passa fácil por ele. Domínio do campo de ataque, tenta descer, curtinho novamente, Natan Fogaça. Ele prende o lance, balança em frente à marcação, vem Félix Torres, tira dele de calcanhar, a bola foi solta no comando de ataque, tenta descer o time do Corinthians, a abertura, Bidon tentou chegar, não conseguiu, ela quica na intermediária e cochilou a zaga do Corinthians, vai ser gol do Novo Horizontino, bola batida para gol, vai embora! Vai embora para a linha de fundo, tiro de meta pro time do Corinthians bater. Chegou batendo forte o Jean. Deu bobeira, que moleza, que sono. Mas que sono do Gileri no lance. Ele acabou sendo enganado pelo kick foi da bola. Foi escanteio, viu? Porque foi a defesaça do Hugo, tá? Acabou relando com a pontinha dos dedos. Mas ele ia ficar vendido no lance caso fosse um pouquinho mais baixa. Ela acabou sendo alta e ele chegou na bola. Mas assim, acaba tomando um chapéu dentro da grande área o Angileri. Hugo fez milagre, mas o árbitro deu tiro de meta, Ulisses. A bola volta, sai jogando errado novamente. Bidon perde o lance, a bola volta com o time do Novo Horizontino. Bidon vem para tirar o perigo dali. Lateral pela direita do campo de ataque para a equipe do Novo Horizontino bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domínio do campo de defesa para ser para o jogo. Você está ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro ligado no microfone Bandeirantes. Lateral foi cobrado, a bola foi solta, frente pelo setor de esquerda, cruzamento da grande área, afasta a zaga, tira. Ela volta com um toque de bola de Yuri Alberto, domínio pelo campo de ataque para Ranieri, em velocidade já desceu, Yuri Alberto parte, a abertura foi feita para ele, vai para cima do marcador, tenta chegar Yuri Alberto, vamos ver o que o árbitro vai dar, ele chega na bola, tentou ganhar, ganha lateral pro Timão bater pela direita do campo de ataque, lateral pro time do Corinthians bater pelo setor de direita do campo de ataque, se posiciona, vem para a cobrança, Félix Torres improvisado na lateral direita do Timão, é lateral pro Corinthians bater pelo setor de direita, para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, lateral vai ser cobrado, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus, assine já! A bola volta do campo de ataque, a lateral pro time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança, Félix Torres vem para bater, lateral pro time corintiano, lateral pro Corinthians cobrar, se posiciona para a direita, Félix Torres para bater, lateral cobrado, tenta o toque de bola solta para o Yuri Alberto, domina, vai pro giro, tenta o toque, volta para Romero, Romero recomeça a jogada com Maicon, Maicon domina pro time do Corinthians, abre a jogada para a amiga direita do campo de ataque, soltou na esquerda para Angileri, Angileri dominou por um lance à frente, dominou, Coronado tentou bater pro gol, completamente errado, na primeira não passou, a segunda também não, afasta a zaga do Novo Horizontino, a bola volta no bate, rebate, recolhe o time do Novo Horizontino, tenta descer, de graça a bola para Angileri, ele domina para Coronado, que prende o lance, tem Bidon livre, solta para Bidon mais fraquinho, short, o toque de bola do Coronado, ele aperta na marcação, Coronado tenta ganhar para o time do Corinthians, vem para o toque de bola, aperta Coronado, aqui atrás com Kaká, Kaká domina, se soltasse na direita, tinha Romero livre de marcação, ele abre para Félix Torres domina para Maicon, Maicon prende para o time do Corinthians na circunferência central do gramado, vem para o toque de bola para Bidon, Bidon domina pelo comando, vem para o drible,
vem pra finta, abre a jogada pra Coronado. Ele prende o lance pelo setor de esquerda, soltou boa jogada no campo de ataque pra Bidon. Vai pro cruzamento, foi travado no momento do chute, voltou pra Angileri depois da zaga rechaçar. É na volta do toque de bola, tentou de calcanhar, conseguiu jogar a Coronado. Abriu pra Angileri, dominou, cruzou em cima do marcador, bola volta para Bidon. Bidon no bico da grande área, domina pro Corinthians, volta pro toque de bola de Angileri. Angileri soltou pra Kaká, Kaká domina pro time corintiano, tem Coronado aqui atrás. Ele vem pra amar o jogo pro time do Corinthians, recolhe Coronado. Ele prende o lance pro time corintiano, o levantamento vem pra Romero. Romero domina pro time do Corinthians, cola a bola no pé, domina pelo campo de defesa. Ele sai jogando, Ranieri abre pela direita. Vem pro toque de bola o time corintiano pra ser jogando. Se for e se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar, torcedor brasileiro. A bola volta com o time do Corinthians que já tem posse de bola curtinha pelo setor intermediário. Domina Ranieri, passou. A bola passou pra Romero, não esperava. Vem pra tirar. Fábio Matheus põe pra fora, lateral direita no campo de ataque pro Corinthians bater. E aí é o duelo dos laterais improvisados. O Corinthians tem o Félix na direita e o Novo Horizontino tem o Fábio Matheus na esquerda. Faltou um bom posicionamento de lateral, de ala. O Romero teria caminho livre pro gol. Foi esperto, camisa 47. Manda pra linha lateral. Tá parado o jogo, lateral Félix Torres vem, bate para Romero, Romero para Félix Torres, abre o compasso, vai pro cruzado, cruzou em cima do zagueiro. Tranquilo, afasta dali novamente, vem para tirar Fábio Matheus. Ele afasta o perigo, tira pelo seu campo de ataque, é novamente lateral para o time do Corinthians, bater pela direita. Vem para a cobrança, Félix Torres para Romero. Romero domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, tentou passar, Romero ganha novo lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de direita no campo de ataque. Se posiciona, vem Félix Torres para a cobrança de lateral. Nossa, levantou a bola ali com o pé, parecia que estava engessado. É lateral para a equipe do Corinthians, bater pelo setor de direita no campo de ataque. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de lateral do time do Corinthians com Félix Torres. É lateral para o Timão bater, se posiciona para a direita. Félix Torres vem, bate o lateral, levanta na grande área. Passou, tentou o toque de bola. Yuri Alberto dominou na grande área, tentou bater pro gol. O árbitro para. Já marcava a falta do Yuri Alberto, tá parado o jogo no Dantas. Foi um empurrão bem leve do camisa 9 do Corinthians na parte da lombar do Dantas. Ele estava inteiro na bola, foi esperto, sentiu o contato e caiu. O Yuri Alberto sabe que cometeu a falta, mas ainda assim já sai para marcar pressão. Bola a favor do Novo Horizontino. É o futebol para você, torcedor ouvinte no Brasil. Recorde do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Novo Horizontino. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Vem para o levantamento à frente, aperta o time do Novo Horizontino, está jogando no campo de defesa. O Corinthians vai para cima da marcação, já tenta recuperar a jogada, não consegue. Bola foi solta pelo meio de campo, domínio do setor de meio de campo, parte do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Novo Horizontino. Placar do jogo continua 0-0 no agregado, 1-0 para o time do Corinthians. Com esse placar aqui de 0-0, o Corinthians vai passando às oitavas de final da Copa do Brasil. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe a jogada, continua novamente no campo de defesa. Patrick domina, gira, a jogada solta no comando de ataque para William Farias. William Farias domina pelo seu campo de defesa, vem para finta em cima da marcação. Ele domina do campo de retaguarda, vai para o toque de bola, já solta a jogada curta do meio de campo aqui atrás. Natan Fogaça vem para buscar, soltou na direita, abriu para Rodrigo Soares. Rodrigo Soares prende para Fogaça. Ele recolhe pelo comando de ataque, tenta o toque de bola. Matheus Frizio pediu, a abertura vem pelo meio de campo, curtinho para Jean. Jean prendeu, inverteu pelo setor de esquerda, campo de ataque para Fábio Matheus. Ele matou no peito em cima do Félix Torres, recolhe a jogada, soltou, vem para finta, tenta o toque, prende na entrada da grande área, bola batida, gol, Hugo. No meio do gol, Hugo, goleiro do Corinthians, faz a firme por defesa. Mais uma vez, Jair finalizando, dessa vez sem força, sem potência, ficou fácil pro goleiro Hugo, que já sai jogando. É o futebol da Bandeirantes, levantamento viria à frente no campo de ataque, tenta ganhar bola, o time corintiano domina novamente o time do Novo Horizontino, lançamento na grande área, Kaká vem para dar um bico, tirar o perigo dali, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 16 minutos e 50, quase 17, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você. Corinthians 0, Novo Horizontino também 0. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Solera. 16 minutos na Arena MRV, segue 0-0. Atlético Mineiro e Maringá. Com este resultado, teremos pênaltis em Belo Horizonte. Bandeirantes.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. 17 jogados, primeiro tempo de jogo. Análise: Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli, 0-0. No agregado tá 1-0 pro Timão e o jogo. O Corinthians fez aí uma boa jogada, que foi logo no início, lá, aquela com o Ranielli. Olha o Novo Horizontino aí, Ulisses. E tenta descer o time do Novo Horizontino. A bola foi solta na entrada da grande área. Vai para o domínio, prendeu o Matheus Friso. Ele prendeu o lance, abriu jogada pelo setor de esquerda. Câmara ataque, vai para a finta. Enfiou o lance à frente do comando de ataque. Tentou descer, cruzamento no boco do gol. Afasta a zaga corintiana. Ela quica, sai para a linha de lado. Lateral esquerda, ataque para o Novo Horizontino bater. É lateral para o time do Novo Horizontino cobrar. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Levantamento vai ser feito à frente do meio do time do Novo Horizontino para ser jogando a abertura. Vem no meio de campo com Dantas. Dantas prende o lance, tenta o levantamento para o comando de ataque. Vai para a finta, abre a jogada, levanta pelo setor de esquerda, soltou para Dianji, abre o compasso, tenta bater pro gol, tentou cruzamento, não consegue, ele volta a jogada curtinha pelo seu campo de defesa, recolhe curto pelo comando de ataque, vai pro drible, já domina novamente, aperta na marcação, tentando descer novamente o time do Novo Horizontino, cruzamento à frente, vem para tirar, Angileri toca na bola, põe para fora, é lateral, Novo Horizontino, direita, campo de ataque, manual pro time do Novo Horizontino bater, se posiciona para a cobrança, vem pro toque, ele vai na curtinha no setor intermediário, já recolhe, vem para finta, tenta o toque curto novamente no setor intermediário, domina pelo comando de ataque, tenta o toque, ele para o setor de direita, levantamento foi feito à frente, vem cruzamento na grande área, aperta o time do Corinthians, a bola sai. Tá parado o jogo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. O Rodrigo Soares tentou chegar pela linha de fundo, ficou em dúvida se cruzava ou se tentava acertar o Angileri e na dúvida a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você. Que coisa, hein, Ronaldo Quesada? Eu ia dizer, viu, Ronaldo, só 2 chances em quase 20 minutos de jogo, aquele chute fraco do Ranielli e o Jean Irmer, lembra dele? Passou pelo Corinthians rapidinho em 2016, só isso o Novo Horizontino e Corinthians fizeram até aqui, Ronaldão. E o Coringão começou bem, mas o Novo Horizontino tá gostando do toque de bola, tá girando essa bola por dentro e pela lateral, explorando também o Angileri. É um time bem treinado pelo Luzer aí, viu, Ulisses? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. A bola volta, tenta o toque de bola, erra Coronado. Seria pro toque de bola de Yuri Alberto. Domina no campo de defesa para sair jogando o time do Novo Horizonte. Ai, que passe errado do Rodrigo Soares, hein? Foi só de elogiar. graça a bola pro Timão bater pela direita no campo de defesa. Pois não, Ronaldo? Foi só elogiar que tava jogando bem ali para aquele lado e dar uma canelada para fora. Eu vou ficar quieto. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Já domina para sair para o jogo, prende o lance curtinho o time corintiano. Recolhe pelo setor intermediário, vai para a finta, prende, domina o time do Corinthians para sair para o jogo. Bola volta para Félix Torres. Félix Torres domina pelo seu campo de defesa, vem para o break em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance, volta a jogada curtinha para Angileri. Angileri já prendeu pelo setor de direito do campo de ataque, vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Recolhe a jogada, já domina pelo seu campo de defesa, vem para o toque de bola. Lançamento vem à frente para o Yuri Alberto. Yuri Alberto chega na bola, tentou ganhar, não conseguiu, a bola vai para a linha de lado, evita a saída. Coronado não deixou sair. É lateral para o time do Corinthians bater aqui. Coronado bate para o Yuri Alberto. Ele domina para o time do Corinthians, volta para Coronado que prende para Angileri. Angileri já domina pelo setor de esquerda do campo de defesa, vem para a finta. Ele tenta o toque de bola, houve a falta no Coronado. Já cobrado no campo de defesa, já falou que a bola estava em movimento. Ele para cobrar falta novamente. Deveria ter cobrado. Aí o Marlon ia tomar cartão amarelo que evitou e impediu a cobrança de falta, né? É falta no campo de defesa para o Corinthians ser jogando. Já domina no campo da retaguarda novamente. O time corintiano vem para o toque de bola curto no comando de ataque. Aperta Romero, domina para o time do Corinthians. Abriu para Félix Torres da direita na dividida. Lateral para o Novo Horizontino bater. E conseguiu ganhar dividido o Félix Torres, hein? E tá gostando dessa ala, o Félix. A gente fala que ele é um zagueiro improvisado, que vai ficar por ali, mas ele tá se lançando. Se tá acertando, são outros 500, né, Ulisses? Pode estar gostando da posição, mas ninguém tá gostando dele na posição. Eu adoro engenharia, mas não sou engenheiro, né? Que é isso. Eu não gosto do Félix Torres, então eu sou suspeito pra falar, né? E aí, Ronaldo, você que gosta dele? Eu quero ele longe do gol do Google. É bola do campo de ataque, Félix Torres subiu de cabeça, põe pra fora, escanteio pro Novo Horizontino bater da esquerda. E aí no susto o Kaká acaba tirando essa bola e quase por muito pouco que ela não sobra no pé do Vagninho, tava só esperando pra arrematar pro gol, acaba indo pra escanteio, Matheus Friso na bola. É o futebol da Bandeirantes pra você.
Tá parado o jogo, Friso vem para a cobrança de escanteio. A gente é para levantar da grande área para o time do Novo Horizontino. Placar do jogo continua placar de 0-0. No agregado 1-0 para o time do Corinthians. Vem para o jogo o time do Novo Horizontino. Escanteio da esquerda cobrado. Levantamento vem para dentro da grande área. Passa por todo mundo. Vem para tirar o perigo. Félix, Kaká. A bola volta e explode em cima da marcação. Novamente do Félix Torres depois de cortar da primeira na segunda. A bola volta do toque de bola com o time do Novo Horizontino que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Dominou Fábio. Matheus tentou prender, soltou jogada pelo setor de esquerda. Friso tentou o domínio, ela vai embora. Tiro de meta para o Corinthians, Matera. QG Bandeirantes de Esporte está chamando, pois não, Sonera. E saiu o terceiro gol da equipe do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba. 22 minutos do primeiro tempo. Varela faz o terceiro do Mengão no agregado 4-0 Flamengo. Que coisa o Flamengo, hein? Que maravilha, hein? Jogando contra quem? Botafogo da Paraíba. Entendi. É o futebol da Bandeirantes para você. E domina o time do Corinthians, vem com o Kaká. Kaká vem pro toque de bola boa. Bola para Coronado. Coronado domina, tenta a finta, fica no chão, levanta, tenta ganhar a jogada. Tirou do Bidon. Recolhe pelo comando de ataque. Tenta partir novamente o time do Novo Horizontino. Vem para tirar Kaká. Ele dá um pico na bola, corta o perigo. Bola volta com o Novo Horizontino. Levantamento vem pelo setor de esquerda. Chega para tocar de cabeça na bola, Bidon. Ela volta para Angileri. Angileri vai bater, tenta o levantamento do toque de bola contigo no peito. Já domina novamente Coronado para Bidon. Bidon já prende. Vem para finta Maicon. Maicon recolhe para o time do Corinthians, recolhe novamente no campo de defesa, recolhe contigo novamente, dentro do toque de bola novamente o time corintiano, a abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, tentou prender novamente, abriu, Romero tentou, passo, afasta o zagueiro, tira, seria pro Ranieri, lateral direito, ataque pro Corinthians, Matera. E aí foi mais uma estocada do Corinthians, parece que no lado direito as coisas funcionam melhor do que na esquerda. Coronado e Angileri não conseguem prosseguir nas jogadas, mas o Ranieri, como elemento surpresa do lado oposto, vai sendo a principal arma do Corinthians nesses 24 iniciais. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Recolhe no campo de ataque, tenta o toque contigo novamente. Domina o time do Corinthians pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para finta, prende o lance contigo novamente, domina. Vem Coronado, finta na marcação do primeiro, finta do segundo, tenta o toque de bola, já escapou de mais um, ele vai para o cruzamento, estica a perna. Rodrigo Soares põe para fora, é lateral para o Timão bater, lateral cobrado para Angileri. Angileri domina para o time do Corinthians, deu para Coronado, Coronado prende para o time corintiano, vai para finta, tenta levar para a linha de fundo, busca a jogada pelo setor de direita, abriu o compasso, ameaçou o cruzamento da primeira, não cruzou, voltou a jogar a cotinha para Angileri, ele deixa para Bidon, Bidon domina novamente no campo de ataque, recolheu com Kaká, Kaká já recolhe para o time do Corinthians, para Ramalho, Ramalho prende para Bidon, Bidon domina para o time corintiano, tenta o levantamento, recolheu novamente para Romero, a bola aqui que ele mata no peito, Romero vai soltar para Félix Torres, prefere trabalhar com Maicon, Maicon domina, cochila, perde o lance, Maicon, que sono, abriu do comando de ataque, tentou descer a velocidade, aperta, tenta ganhar novamente o time do Corinthians, a bola volta com Félix Torres, domina no campo de defesa e sai jogando depois do péssimo passe do Vaguinho. A bola volta no campo de ataque, bola para Romero. Romero do jeito que ele gosta, a bola quica, sai da grande área, domina na linha lateral da grande área pelo setor de esquerda. Abriu jogada, soltou para Ranieri, dominou mal no primeiro momento, no segundo o zagueiro toca na bola, a bola bate no Ranieri e vai embora. Tiro de meta para o Novo Horizontino bater. Se lamenta demais o Ranieri, como a gente antecipou, entrando como elemento surpresa pelo lado direito, dessa vez como se narrou bem, Ulisses. Errou no primeiro toque, foi presa fácil para a defesa do Novo Horizontino. Agora, sinceramente, não é do Ranieri fazer isso, né, gente? Ranieri é um volante e pode jogar como zagueiro, né? Tô achando legal, não tô gostando desse time do Corinthians, não, sinceramente, é muita gente improvisada, né? É zagueiro querendo jogar de lateral direito, é volante querendo ser ponta. Não tá legal, não tá legal. E aí, Ronaldo? A gente tá sendo surpreendido hoje aqui com algumas inovações, né? Mas ao mesmo tempo é o que Quesada falou. O certo é cada um na sua. E fazendo bem a sua, cada um na sua, o time ganha. Agora começa a inventar. Aí vou te falar, vamos ver como é que vai ser. Aí vai pro sorteio, né? Vai pro sorteio daqui a pouco. Vou te dizer, hein? É bola pro Timão, domínio do campo de ataque, recolhe novamente, tenta descer o time do Corinthians pelo setor de ponta, para a jogada para o comando de ataque, já recolhe novamente pelo setor de esquerda, prendeu o Coutinho novamente, vem pra finta, prende o lance, recolheu novamente, Coronado abre o lance, tenta o toque de bola, já solta no campo de ataque, domina pro time do Corinthians, vai pra finta, recomeça a jogada do Timão, prazer, jogando, a abertura vem pelo comando de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, Bidon prende o Novo Horizontino todo fechado, a abertura vem pro toque de bola de Coronado para Kaká, Kaká prende para Bidon domina, tem Angileri,
Carilleri aberto pela esquerda, a marcação muito próxima, Bidon vai pra finta, faz o giro, soltou, recolheu a jogada, abre a jogada do comando de ataque, soltou pra Ramalho, Ramalho domina, caminha com a bola, prende o lance, vai voltar a jogada novamente no campo de ataque, no campo de defesa, soltou pra Kaká, Kaká domina pro time do Corinthians, finta na marcação no primeiro, finta no segundo, pediu a falta, o juiz mandou seguir, ele perde Kaká na tentativa de cavar a falta, recorde o time do Novo Horizontino, já tentou descer do campo de ataque, a abertura foi feita à frente, Kaká volta na recuperação, tentou cruzamento do gol, afasta a zaga do Corinthians, bola batida pro gol, pega o gol! Segura o goleiro do Timão e tenta ser o jogador do time do Corinthians, vem para o Yuri Alberto de cabeça, evitou a saída, o árbitro vai parar o jogo, porque fora do lance o Bidon parece que escorregou e caiu sozinho, hein? Parece que tá caído no campo. Viu, Ulisses? E na verdade não foi fora do lance não, o que aconteceu é que o Matheus Friso fintou o jogador do Corinthians, que caiu com tudo no drible, caiu com tudo mesmo. Ele deu uma virada no joelho e ficou caído. Agora, eu não sei se ele tá no chão porque ele tomou o drible para não ficar tão feio, ou se de fato tá sentindo o jogador do Corinthians. Uma jogadaça do Novo Horizontino, mas vale o destaque. Pra mim, eu tô longe do lance, o Fabiani está mais próximo. Mas pra mim pareceu falta assim do Novo Horizontino no início da jogada, quando puxa a camisa do Kaká. Não só puxa, como dá um trançapé. Agregando no comentário da Nina, pareceu falta clara, consenso de todo mundo que tá por aqui. Tá parado o jogo, que coisa, hein? Aqui é o seguinte, na arena nos últimos jogos, o Corinthians, né, Ronaldão e Ulisses, tem feito gols. E aí o árbitro vai lá no início da jogada pra ver se teve alguma falta. Já tem uns 3 gols aí anulados do Corinthians nos últimos jogos, né? Me corrijam, uns 3 na minha conta aqui. 5 no Campeonato Brasileiro, que 5 no Brasileiro, obrigado, Fabiane. Ele teria que anular esse gol aí se saísse, porque foi falta clara no Kaká. Foi falta clara no Kaká, vocês estão absolutamente certos. Vocês têm o olhar aí do campo, eu também achei na hora e revi o lance aqui na TV. Falta claríssima em cima do zagueiro do Corinthians. E quando tiver na dúvida... Pois não, Ronaldo. Desculpa isso, mas quando tiver na dúvida é só ouvir o grito da torcida, porque ele não para, o juiz... Aquela coisa que a gente sempre fala, o juiz ele tá deixando o jogo correr. Mas quando é falta, tem que apitar. Aí sai o gol, eles vão lá ver a jogada, foi falta, aí para a jogada. Quer dizer, quem tá errando mais é o juiz que não tem personalidade. E a torcida cai matando em cima, porque falta ainda é falta. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Tá parado o jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. Copa do Brasil, terceira fase, depois dessa oitavas de final, continua para você, Neoquímica Arena. 30 minutos de bola rolando, 30 de bola rolando do primeiro tempo, girando o placar da Copa do Brasil. Corinthians 0, Novo Horizontino 0, no agregado, Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0 pro Timão, na Bandeirantes é você, Solera. E no agregado, goleada pro Flamengo, que está vencendo o Botafogo por 3-0, Botafogo da Paraíba, e no agregado 4-0 para o Flamengo, também 30 minutos do primeiro tempo, para 0-0 Atlético Mineiro e Maringá no agregado 2-2. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de Mano Coutinho, novamente no setor intermediário. Yuri Alberto briga, ele briga sozinho, empurrado, derrubado. O árbitro mandou seguir, vem pro toque de Mano Coutinho no setor intermediário. Apertou Kaká de cabeça, vem para tirar. Já domínio do campo de defesa. Yuri Alberto foi atingido pela nuca. Domínio do campo de defesa. O time do Corinthians para ser jogando. A abertura vem pelo comando de ataque, tenta o toque de Mano Coutinho novamente. O time corintiano vem pro toque curto do seu campo de defesa. Coronado prendeu, abriu para Kaká, Kaká domina para Ramalho, Ramalho já prende novamente, tenta o toque de bola para Félix Torres, que abre a jogada pelo setor de direita, na direita tenta o toque de bola para Ranieri, Ranieri domina para o time do Corinthians, tenta enfiar jogada no comando de ataque errado, volta novamente, Félix Torres ganha para o time do Corinthians, com Maicon que sai jogando no campo de defesa, recomeça novamente para sair jogando o time do Corinthians, domina do campo de ataque, recolhe novamente no campo de ataque, recolhe no comando, o levantamento foi feito pelo setor de direita, subiu de cabeça, Fábio Matheus Dias tirou, Fábio Matias vem para cortar, tira o perigo dali. Conte com uma alta performance, sequência que só amortecedor HG Nakata oferece. Se a HG Nakata pode contar, torcedor brasileiro. 31 jogados, Quesada e Ronaldo falam. Corinthians e Novo Horizontino 0-0. O Corinthians ataca muito pouco, né? A falta de qualidade do Corinthians para atacar é impressionante. Olha o Novo Horizontino aí, Ulisses.
E tenta descer o time do Novo Horizontino. A bola foi solta pelo setor de esquerda. Cabra ataque, vem para o levantamento. Tocada errada, vem para o toque de bola. Ranieri ganhou. Romero parte pelo setor de direita. Abertura para Romero. Romero domina para o time do Corinthians. Ele vem para a finta em cima. Para a marcação no primeiro. Prendeu. Romero escapou. Já domina do campo de defesa para sair jogando para o time corintiano. E o Ranieri tomou um tranco nas costas e a falta foi marcada. Isso, na origem da jogada, fora da bola. Ulisses, um destaque. Vamos ficar de olho na situação do Angileri, que recebeu atendimento médico há pouco. Porque o Dorival pediu para o Matheus Bidu acelerar no aquecimento. Ele já voltou para o banco, mas já está de sobreaviso o Matheus Bidu para caso não dê para o argentino. É bola no campo de ataque com o time do Corinthians que tenta descer contigo no meio de campo. Corinthians com o Memphis é um time sem o Memphis, é outro totalmente diferente, hein? Hein, Ronaldo? Hein, Quesada? Sem garro também, né, Ulisses, hein, Ronaldo? É. E o cara que é pra criar aí, pra fazer a jogada, tá jogando algumas vezes aberto lá junto do Angileri, que é o Igor Coronado. Ele tá aberto lá pro outro lado. Ele tenta sair de onde tá o tumulto pra fazer o time jogar. Mas não tá acontecendo as jogadas e o Novo Horizontino até aqui tá indo muito bem. E vem pro jogo, o time do Corinthians tentou Romero. O juiz não vai dar falta, não? Foi empurrado, o juiz não vai Romero. dar falta, é isso? Pro Corinthians ele não vai dar mais falta. Não, foi proibido. empurrado pelas costas o Romero, foi atropelado o Romero. O Yuri foi empurrado, o Romero foi empurrado aqui, o Ranieri foi empurrado lá. Ele não quer dar falta. Acho que ele não quer trabalhar hoje. É lateral pro time do Novo Horizontino bater. Você tá certo, Ronaldo. Se posicionar novamente, vem pro toque, levada contigo no setor intermediário. Lateral foi cobrado, aperta o time do Corinthians. Empurra também, então, ué. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Não é mesmo? E se ele aí der você falta, vai saber o que ele vai fazer. Aí se ele der falta também, aí tem que ir pra cima dele, né? Aí o capitão tem que falar com ele. Falar, você tá de sacanagem? Que coisa. É bola pro time do Corinthians. Já recolhe Bidon. Bidon prende a jogada para Angileri. Angileri domina novamente pro time do Corinthians. Vem pro toque de bola Coutinho. Coronado, bom drible no primeiro. Tenta a finta. Toma a falta. Escapou do primeiro na sequência. Foi tocado. Tá parado o jogo. E quem cruza o campo para reclamar com o árbitro David Oliveira Lacerda é o capitão Romero, pedindo um cartão amarelo, porque o Coronado teria caminho livre para bater pro gol. Foi calçado, falta clara, ele até desistiu da jogada, mas agora pode bater direto. O camisa 77 do Timão, que já marcou uma vez de falta nessa temporada. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança, vem para o levantamento à frente. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vem levantamento à frente no comando de ataque. A falta para o time do Corinthians bater, falta para o Timão cobrar. Se posiciona novamente, vem para o levantamento na boca do gol. Você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de ataque. É bola novamente para o time do Corinthians bater falta. Se posiciona na cobrança, Coronado. Coronado vem para bater falta para o Timão. É pelo setor de meia esquerda, partiu para a bola, correu, chuveirou na boca do gol, ninguém entrou, tirou o zagueiro, bola volta para Maicon, que vai voltar aqui atrás, domínio do campo de defesa para sair, jogando, já recolhe no comando de ataque, vem para a finta, prende o lance, Coutinho pelo comando de ataque, desce novamente, arranca pelo comando, tenta a finta em cima da marcação, já prende o lance, Coutinho novamente no setor intermediário, recolheu pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola, o Bandeira marcou impedimento do Kaká. Tá parado o jogo, impedimento para o Novo Horizontino bater. Dessa vez o Corinthians consegue chegar numa bola na área, mas me estranhou o Coronado não tentar mandar essa falta direto pro gol. Tinha chance, era a bola perfeita para um destro, mirou o cruzamento no Kaká. Bem posicionada a defesa do Novo Horizontino, que tem duas torres na zaga, bem protegido nos lances aéreos. E você justo também, não vi falta nenhuma ali, viu, no Coronado ali, não vi falta, mas o juiz deu. Ative o efeito estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. A bola volta, Kaká sobe de cabeça, erra o cabeceio. A bola volta do toque de bola contigo novamente. No meio do campo de defesa, aperta o time do Corinthians com o Hugo lá atrás. Do gol, o Hugo sai para fazer a defesa. Mais uma vez, uma defesa simples do Hugo. Quando chega o Novo Horizontino, chega com muito perigo, mas a maioria das vezes o Corinthians consegue sair jogando com tranquilidade. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta com o time corintiano. O levantamento vem completamente errado do toque de bola curto de Bidon. Bola volta no comando de ataque. O time do Corinthians antecipa. Olha o Félix Torres. Ele ganhou o lance do campo de defesa. Deu para Ranieri pelo setor de direita. Félix Torres pede. Ranieri prefere voltar a jogada. Já domina do campo de defesa para ser para o jogo novamente. O time do Corinthians domina pelo setor intermediário no campo de retaguarda. Levantamento vai ser feito à frente pelo comando de ataque. Já prende o lance. Aperta na marcação, tenta ganhar a bola novamente. O time corintiano não consegue, sai jogando no campo de defesa. O Bragantino vem para tocar na bola. Patrick tira a bola aqui no setor intermediário. Félix Torres vem, ganha. Ele domina para o time corintiano para ser jogando, soltou para Bidon. Bidon domina, abre
pelo setor de esquerda. Pra Coronado, um só na frente, balançou, chegou o segundo, ele prendeu demais, recolheu, dominou pro Corinthians, abriu pra Maicon de primeira, já solta a jogada, continua novamente no câmera pra Bidon pra Angileri para Bidon prende pro time do Corinthians, para a meia esquerda, campo de ataque, vai na finta, Angileri escapou, partiu, vai pro cruzamento, ergueu a cabeça, levantou, atrás, vai sair o gol, toca o zagueiro e tira, e o Romero pra mim foi derrubado na área, seria pênalti pro Corinthians. A impressão que eu tenho que o Romero foi derrubado na área. Tenho a mesma impressão que você, Ulisses, até porque esse cruzamento era pro Romero, que estava centralizado e poderia mandar pro gol. Me pareceu deslocado pelas costas. O atacante do Corinthians, revolta geral dos jogadores em campo. Lance em análise pela arbitragem de vídeo. Vamos ver, juiz pede para esperar. Romero tá pedindo um empurrão ali. Eu vou dizer, empurrão aconteceu. Vamos ver o que ele vai falar. O árbitro do jogo tá esperando o VAR para você ligado no microfone da Bandeirantes. Quesada, para você. Ronaldo, para você. A minha primeira impressão é que houve a falta, não é? Agora a gente precisa ter a ajuda do VAR, porque é um lance muito rápido, muito difícil, não é? Há o contato, de fato há o contato. Agora não sei se é suficiente para essa queda aí do Romero. Agora o árbitro muito lento, né? Só deu escanteio? Não, mas escanteio. O Corinthians tem que fazer o certo, é esperar ali. O VAR chama, porque teve um empurrão aqui dentro da área. A gente viu um empurrão aqui. Agora, os jogadores estão fazendo o certo. Agora, se o VAR não chama, se ninguém chama, aí, meu amigo, chama a polícia que tá acontecendo mas alguma o VAR coisa falou aí. que não foi nada pra ele, viu? Ele esperou e falou com o VAR, viu, Ronaldo? O VAR falou que não foi nada. Escanteio, o Timão vem pra bola, vem pra cobrança novamente, o time do Corinthians vem com o Coronado pelo setor de direita, partiu pra bola, correu, bateu, levantou, Ramalho de cabeça, a bola passa por todo mundo, domina, tenta descer novamente no campo de ataque, o time do Novo Horizontino não consegue, a bola volta a campo de defesa com o time do Corinthians que está jogando, Bidon domina no campo de retaguarda com o Hugo que está jogando já pelo seu campo de retaguarda, já prendeu no curtido no setor intermediário, recolhe no campo de defesa novamente o time do Corinthians, recolhe no campo de retaguarda, vai pra finta em cima da marcação, a abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque para Coronado, ele prende o lance, tentou levantamento para o Yuri Alberto, o zagueiro chegou para tirar, Yuri Alberto escorregou, a bola quica do setor intermediário, aperta na marcação, o time do Corinthians pela esquerda já prendeu novamente Fábio Matias, ele tenta o toque de bola, aparece, vem para o tocar, tira Félix Torres, domina no campo de defesa para ser jogando no campo de retaguarda, já prendeu o lance, chega no setor intermediário, o time do Novo Horizontino tentava descer, fecha o Corinthians e sai tocando no seu campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda, vem para finta em cima da marcação no primeiro, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil, é a terceira fase da Copa do Brasil, você ligado no futebol da Bandeirantes, vale vaga para as oitavas de final, no primeiro jogo o Corinthians venceu pelo placar de 1-0, Timão tá indo às oitavas de final, a bola volta do campo de defesa com o time do Novo Horizontino, o time do Corinthians domina no campo de ataque para Maicon tenta o toque e ganha lateral, diz que obra jogo duro, mas com o Tigre na obra, tá tudo certo, torcedor brasileiro, a bola volta no toque para ser jogando novamente o time, botou peças de qualidade, a Nakata conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também em motopeças, Nakata pode confiar, domínio do campo de ataque, a lateral para a equipe do Corinthians bater, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima, domina o Corinthians, recolheu novamente, no toque de bola para Ranieri, bateu cruzado no bagulho, gol, passou por todo mundo, goleiro falhou, voltou, Romero para Angileri, vai bater direto, bateu, sobe o zagueirão de cabeça, vem para tirar de qualquer maneira, Patrick. Ele põe a bola para a linha de lado lateral para o Corinthians que quase abre o placar do jogo. Fundamental o corte do Patrick. A bola do Angileri tinha a rota do gol. Vem Corinthians. E vem Timão, lindo lance, recolheu, cruzou na boca do gol, Bidão em cima do zagueiro, voltou, boa bola na frente, Romero prendeu, na esquerda tentou cruzamento, bate na zaga, voltou para Angileri chuveirou dentro da grande área, Félix Torres subiu de cabeça, vê o zagueiro, corta, tira o perigo dali, a bola volta com o Coronado, lançamento na boca do gol, seria para Maicon, bola quica na intermediária, um bombardeio do time do Corinthians nesse momento, domina Angileri, ele prende pelo setor de esquerda, vem pro domínio, bateu pro gol em cima da marcação, apertou o Roberto inteligente, ganhou, soltou para Romero, distribuiu mal, erra Romero, a bola volta no toque de bola, vem Ramalho para marcação para o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa com o Hugo domina para o time do Corinthians, recolhe para o seu campo de defesa e sai jogando, recolhe novamente o time corintiano, já sai tocando no campo de retaguarda, para você ligado no futebol Bandeirantes, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, se é Sil, você pode confiar.
E o árbitro vai parar o jogo, vai pintar o primeiro amarelo do jogo. Pro capitão do Novo Que Horizontino. chegada, hein, do capitão William Farias. Isso, amarelado agora, Ulisses. Você tá convivendo muito com o Pretzel, ô Fabiane? Bastante, porque... Tô ligado. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor EHG Nakata, pode confiar. A bola já volta no toque de bola que eu digo no setor intermediário. Falta para a equipe do Corinthians bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas em todo o Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É falta para a equipe do Corinthians bater do campo de defesa e ser jogando do minuto do Corinthians para tocar a bola. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! A bola volta do toque de bola com o time do Corinthians. Já prende o lance pelo setor de ponta. A abertura vem para o Coronado. O Coronado domina para o time do Corinthians. Abriu jogada pelo setor de esquerda para Angileri. Angileri domina, tem Coronado mais atrás. Prefere o toque de bola, já solta o Coutinho na intermediária. Lindo lançamento para Bidon. Deixou quicar, se complicou, cruzou, levantou na boca do gol. Sobrou de cabeça. Romero. Excelenta a cabeçada dele. Alta, mais linha de fundo. Diz que obra é jogo duro, mas contigo ele não obra. Tá tudo certo, Fabiane. Primeira cabeçada de trivela que eu vi, Ulisses. Porque o cruzamento foi bom, tava bem posicionado o Romero, mas ele cabeceou torto. Não seguiu o manual do centroavante. E um destaque: o Dorival há pouco tinha feito um gesto pro Coronado e o Romero inverterem os lados. Eles trocaram, o Coronado foi pra direita e o Romero pra esquerda. E agora trocaram de novo, voltam às posições originais. Ulisses, me permite. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante, pois não lembro que é assada na parada. Revi o lance aqui com carinho, esse lance do Fábio Matheus em cima do Romero. Há o contato, só que o Romero se joga, né? Foi um péssimo ator o Romero, tentando ludibriar, enganar a arbitragem. E não, né, Romero? Mas, enfim, foi um lance difícil e muita reclamação do lado do Corinthians, mas aqui pela imagem... não foi pênalti em cima do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil, você ligado, para você, torcedor brasileiro. Mandar um abraço pro André, tá ligado no microfone de Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. Já recolhe no campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians. Abertura para Maicon abre a jogada para a ponta, solta para Coronado. Ele dribla, escapa para a marcação, já passa para Angileri. Angileri domina para o time corintiano, vem para o cruzamento dentro da grande área, partiu, cruzou, levantou. Yuri Alberto subiu, o zagueiro cortou, segunda bola, ninguém chega do time do Corinthians. A bola volta para Félix Torres, vai chegar limpo na bola, domina para o time corintiano, corta a marcação no primeiro, soltou pela esquerda, direita no campo de ataque para Romero. Romero balança, vai para o cruzado por entre as pernas da marcação. Bate no Fábio Matias, a bola passava, tá marcado escanteio, Corinthians direita. E essa jogada é ao estilo Romero, sempre tentando fingir o cruzamento para buscar a caneta. Boa atuação do Fábio Matias, improvisado até aqui, mas vem bola na área do Timão, no pé direito de Igor Coronado. Se posiciona para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians bater. Coronado na bola, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, 45, primeiro tempo, Coronado bateu na primeira trave, o zagueiro tirou, a bola volta no toque de bola com o time corintiano, já recolhe a jogada pelo campo de retaguarda, mais dois, prende Bidon domina, mais 2 de jogo, domínio do campo da retaguarda para ser jogando, prende o lance, Coutinho no setor intermediário, já recolhe pelo comando de ataque, vem para o toque de bola, Coutinho novamente pelo setor de direita, frente da marcação, já recolhe novamente o time do Corinthians para ser pro jogo. A abertura vem pelo comando de ataque, tenta a finta em cima da marcação, recolhe pelo comando Cícero Peixoto, ligado na Bandeirantes, ganhou. Ranieri ganhou no momento de cruzar, errou. Cruza mal, a bola vai embora. Ter o zagueiro vem para travar, Dantas põe para fora. É lateral pela direita para o time do Corinthians bater. Vem para a cobrança o time corintiano pelo setor de direita do campo de ataque, vai deixar para Félix Torres, lateral. 46 minutos de bola rolando, 46 minutos de bola rolando. É bola do campo de ataque, Coronado domina, prende, Félix Torres ganha. Ele vem para proteção, recolhe para o time do Corinthians, tenta ganhar o escanteio, toca na bola, sai sozinho. Mas escanteio. O zagueiro tocou, pois para a linha de fundo. Olha, afastou Marlon, escanteio, Timão, último lance do primeiro tempo. Ulisses Costa, vou falar uma coisa pra você. O Dorival arrumou um lugar pro Félix Torres, hein? No primeiro tempo até aqui, se posiciona para a cobrança de... Escanteio para o Corinthians bater, Coronado vem para a cobrança, escanteio, Coronado para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians, partiu perna direita na bola, bateu na segunda trave, o toque de cabeça do Romero, pegou o goleiro, dá o tapa na bola, ela vai embora em escanteio do outro lado para o Timão bater.
Novo escanteio pro Corinthians, quase o Corinthians abre o placar do jogo com Romero. O goleirão foi no pé da trave e mandou para a linha de fundo. Escanteio pro time do Corinthians bater. Na pressão de mão, Bidon vem pra cobrança de escanteio pro time do Corinthians. Vai partir pra bola, partiu pra bola, perna direita, bateu, levantou, subiu o zagueiro, cortou, voltou pra Coronado, prendeu pela direita, deu tapa na bola, levou pra linha de fundo, tentou cruzar. Novo escanteio pro time do Corinthians bater. Ajeita Coronado pra cobrança, se posiciona pra levantar na boca do gol. Escanteio pro Corinthians bater, partiu perna direita na bola, bateu, levantou, bateu fechado, o zagueiro subiu, cortou, tirou. A bola volta com o time do Corinthians no peito, o Bidon domina, ele volta a jogar pro árbitro acabar o jogo. Quer dizer, eu não entendo isso no jogador de futebol. Ele domina o bico da área, ele volta ao invés de cruzar, que tava todo mundo na cobrança de escanteio. É uma coisa meio beabá do futebol, né? Ó, a bola, a zaga rechaçou, sobrou aqui pra mim na esquerda, tá todo mundo na área, eu vou meter na área de novo. Não, volta no zagueiro. Quer dizer, aí o árbitro levanta o braço e acaba o jogo no primeiro tempo. 0 Corinthians, 0 também para a equipe do Novo Horizontino, para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Que coisa, hein, Bidon? Que coisa, hein, Bidon? Para você curtir o sonsaço da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Intervalo, Bandeirantes vem com ele. João Paulo Capelanes virou fotógrafo agora. Ele virou fotógrafo, ele tira foto de todo mundo. Não, como se ele só fizesse coisa certa, cara. Ele quase foi preso hoje aqui na Neoquímica Arena. Isso é uma verdade. Pulou isso. Na fonte de São Jorge. Foi uma coisa absurda no jogo aberto. Vem, Capela! Vamos lá, Ulisses Costa, o melhor e maior locutor do Brasil, por enquanto narrando demais. Você pode ligar em qualquer outra rádio, nenhuma rádio tem o ritmo de Ulisses Costa, que daqui a pouquinho volta com os 45 minutos finais de muita emoção no rádio do Brasil, por enquanto. Ai, Corinthians! Ai, Corinthians! Não é vai, Corinthians, por enquanto é ai, Corinthians! Alô, Nina Gagliotti, fala aí, Fabiane, 0-0 no placar, tá dando nosso Corinthians, Fabiane! E agora o Ulisses bem narrou essa última jogada do Bidon, recuando para o goleiro numa chance do Corinthians devolver a bola para a área, realmente irritou e muito os torcedores presentes aqui na Neoquímica Arena. Apesar disso, por conta da pressão do Corinthians nos minutos finais, logo que apitou o árbitro, a reação foi de aplaudir um Corinthians que no final do primeiro tempo ficou perto de abrir o placar. Agora, o jogo segue em aberto, o Corinthians tem plena consciência de que a vantagem de um gol pode ser desfeita a qualquer momento. O Novo Horizontino já chegou com perigo. Não é mesmo, Nina Gagliotti? É mesmo, Luiz Fabiani. E olha que o técnico Humberto Louser, em entrevista coletiva na segunda-feira, havia dito que duas coisas eram essenciais para o Novo Horizontino hoje: consistência defensiva e aproveitar as chances que teve. O Novo Horizontino teve duas chances boas, eu não vou falar claríssimas, mas duas boas chances de abrir o placar aqui na Neoquímica Arena, não converteu nenhuma das duas. Agora vem para o segundo tempo, pro tudo ou nada, mas por termos uma escalação bastante diferente, bastante mexida, já dá para dizer que o Humberto Louser começou o jogo já no tudo ou nada nesse primeiro tempo. Um cartão amarelo apenas para William Farias, o capitão do Novo Horizontino. Capela. E eu vou concordar contigo, Nina. Isso aí, o Novo Horizontino não tá jogando como time grande na Neoquímica Arena, não. Corinthians é o gigante, é o imenso, mas Novo Horizontino tá dando um sufoco danado pro Coringão. Alô, Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli, começa contigo. Alô, Giovanelli, nosso Corinthians tá demais, mas por enquanto o gol não saiu, hein, Ronaldão? Boa noite. Tá comendo aí no camarote, né? Queria eu tá aí. Estive pela manhã, comi um prato de feijoada, uma coisa maravilhosa. Camarote Fielzone, eu tô louco. Tem dois comentaristas no jogo, você tem que chamar o nome aí. Não entendi. Tem dois comentaristas, você tem que chamar Ronaldo, Quesada, porque você chama aí na arena. Aí você fala, aí no camarote. Aí você fala no camarote, tô eu e o Quesada aqui, velho. Chamei primeiro. Tô eu e o Quesada aqui. Ronaldo Giovanelli, vai Corinthians, Ronaldão. Agora sim você me chamou, seu cavalo. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. O Novo Horizontino não é o Atlético Paranaense, não. Você tá aí comemorando, falando, o jogo tá difícil, e o jogo realmente tá difícil. Porque esse time do Novo Horizontino aqui, com o Adilson Batista, com o Eduardo Batista, jogava da mesma forma. E com o Loser, você tem que ver as duas paredes aqui que eles fazem, dificultando a vida do Corinthians. No finalzinho o Corinthians conseguiu ir pra cima, mas sofreu também no meio do jogo aí no primeiro tempo.
com as viradas de jogo que tem esse time bem treinado, da forma que foram pra cima do Angileri e também do Félix Torres aqui, que já virou um ponta, e o Dorival já achou uma posição pra ele, longe do gol do Hugo. Então, deixa eu falar, você tá desdenhando aí, mas esse time do Novo Horizontino aqui, se pega o seu time, vai logo 4-5-0, seu cavalo. Você tem toda a razão, viu? E até porque o Novo Horizontino ficou por um pontinho temporada passada para conquistar o acesso à elite do futebol nacional. Agora, Leandro Quesada, no Esporte em Debate, você cravou. Sim. O Novo Horizontino não conseguiria jogar na Neoquímica Arena, tomaria um sufoco e perderia de 4. Não, eu não disse isso, disse que o Corinthians venceria por 1-0. Acho que está até se encaminhando para esse placar, né? A melhor chance do jogo foi nesse finalzinho, aos 46 minutos, nessa cabeçada super difícil, não é? Para o goleiro da equipe do Novo Horizontino, Ayrton, que fez uma defesa no canto direito. Poderia ter sido o primeiro gol da partida já no finalzinho, já nos acréscimos desse primeiro tempo aqui na Neoquímica Arena. Mas olha, falando muito sério, Novo Horizontino encarou o Corinthians aqui, foi para cima, teve uma boa chance com o Jean Irmer aos 10 minutos. Mas quem termina o jogo próximo do gol é o Corinthians, e quem iniciou o jogo perto do gol também foi o Corinthians, né? Que o Ranieri não tem aquele cacuete do centroavante, do atacante, do goleador, do artilheiro, porque a primeira boa chance do Corinthians saiu dos pés do Ranieri, ele chutou fraco, poderia ter a outra opção de passar a bola para o Romero, preferiu o chute, mas praticamente atrasou a bola para o goleirão do Novo Horizontino. Agora, o Corinthians tem as mesmas dificuldades dos jogos anteriores, tirando a partida contra o Internacional, para armar a jogada e também para finalizar. E o Yuri, mais uma vez, uma figura bem isolada. O Yuri é pouco acionado, isolado na frente, está rendendo pouco no que diz respeito à finalização. Ou seja, ele precisa ser, João, mais vezes acionado para criar essa... o gol que o Corinthians precisa aqui na Neoquímica Arena. Por enquanto, o jogo bem parecido, bem igual aqui na casa corintiana, João. Ô, Quesada, vou fazer uma pergunta pra você. Tenho certeza que o Ronaldo tá no escuta. Viu, Ronaldo? Sim. Eu te chamei aquela hora. Mas você ficar chorando com a arbitragem... E o negócio é o seguinte, vou perguntar pra você, Quesada. Teve realmente um pênalti a favor do Corinthians que a arbitragem sonegou, Quesada? Olha só, a gente não disse que foi pênalti, a gente disse que o VAR poderia ter feito a intervenção. O Ronaldo tem batido muito nessa tecla e eu concordo com ele, sabe? Tem lances meio esquisitos contra o Corinthians dentro da casa do Corinthians. Até pra, viu, Ronaldo, acabar com aquela historinha de apito amigo, que é uma baita de uma balela. Ultimamente, o Corinthians tem tido gols aqui anulados. Tudo bem, os gols foram certamente anulados, foram. Mas em outras situações, em outros estádios, outros times, nem sempre os árbitros, não é, acertam como estão acertando contra o Corinthians, entre aspas, como nesses últimos jogos. Tá? É só uma observação. Em relação ao pênalti, eu acho que não foi pênalti em cima do Romero. O que eu tô reclamando muito aqui, viu, Capelinha? O que eu reclamo muito é que o juiz deixa o jogo correr, aí depois o VAR chama pra ver uma falta. Quer dizer, no mesmo lance acontecem várias faltas e o juiz deixa rolar. Aí vai escolhendo uma falta, aí o VAR vai lá, escolhe uma falta, fala, ó, foi essa aqui. Mas o juiz tá deixando rolar. E é isso que nós estamos questionando aqui. Se o juiz deixou rolar, então deixa rolar o VAR também, pra todo mundo. Porque você não pode parar uma jogada porque o juiz achou que não foi e depois no VAR ele vai ver e falar, realmente eu não dei a falta. Teve 3 faltas aqui que ele não deu. Se sai o gol, ia voltar pro VAR. Aí ele ia falar, então pra que serve o bandeirinha e o juiz? O bandeirinha tá na mesma linha, muitas vezes ele não marca. Aí vai lá no VAR, o cara não tá impedido. É gol. Perfeito. Então tem coisa que a gente e a falta no Kaká, né? A falta no Kaká aqui também. Quando o Kaká tá atacando. Tudo bem, não aconteceu nada lá, mas se sai o gol do Novo Horizontino... Aí volta lá, quer dizer, ele não deu... Então por que tem o juiz em campo, velho? Qual é o papel desses caras hoje? Eu sou contra o juiz, tem que tirar o juiz. Tira o juiz, tira a bandeira e tira o Capela aí também. Você tem razão. Maldito a gente falou que isso comeu no um jogo frango. aberto ontem, comeu Ronaldo, um frango. lembra? Pra que fisicamente o juiz, se quem apita o jogo realmente é o árbitro de vídeo? Uai, nem precisa então, né? É isso. Vai fazer o quê? Agora, o que eu preciso E de pra dois mim foi pênalti. Pra mim foi do pênalti aqui calibre que eu de vi. Foi vocês pênalti dois, pra viu? você? Ó, pra mim, viu, Capela? Pra mim aqui, eu tava aqui de cima, no mesmo lado aqui que foi. Pra mim eu vi
Eu vi o zagueiro empurrando o Romero aqui, não sei pra vocês aí. Eu achei também, mas depois tem uma imagem, Ronaldo. Depois eu não vou vi, tentar mostrar. Manda pra mim, mano. Não, há o contato, mas o que acontece? O Romero também foi esperto ali. Ele dá depois do contato, ele dá uma impulsionada pra frente, ele dá uma tirada. E aí, não sei se você viu esse lance aí também pelo mesmo prisma, João, mas aí... Manda pra mim, quero ver. Como é que eu vou mandar? Eu puxei aqui na transmissão, eu consigo puxar 5 minutos antes aqui, entendeu? 2025, tecnologia. Não, eu tô vendo no computador. Me ajuda. Não, eu tô vendo no computador, lindo. Filma o computador. Manda você pra nós então, Capela. Brincadeira que exato. Manda você pra nós, pronto. Tá bom. 10h27, intervalo inteligente Bandeirantes. Vamos tomar um Guaraná aqui, velho. Ô, Ronaldo Giovanelli, chama o comercial você aí, Roná. Bom, vamos para os comerciais, por favor, direto do camarote Felzone. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Estamos de volta,
intervalo inteligente Bandeirantes. Eu sou meio burro de matemática aqui, vocês sabem muito bem disso, né? Ó, 10h18 começou o intervalo, 10h32 agora. Me ajuda aí, Soler, quanto de intervalo nós temos? De 18 para 32. Vamos lá, Soler, me ajuda aí, velho. Pra dar 2 com 8, são 4. Me ajuda, irmão, só fala o nome. 14. Não facilita. Ó, 14 então minutos você tem de 1 intervalo. minuto. Então tá bom, 14 minutos de intervalo. 14 minutos de intervalo, os times já deveriam estar voltando. Alô, Fabiane, Nina Gagliotti, os times voltaram aí pro campo de jogo ou ainda nada? Capela, seu feeling de repórter segue intacto, né? Porque o Corinthians já está aqui. Mas o Novo Horizontino não. Por enquanto, só os 11 do Corinthians, os mesmos 11, sem trocas. Tá bom, então sem trocas, daqui a pouquinho o Novo Horizontino dá tempo de prosear um pouquinho mais com o Ronaldo Giovanelli. Ô, Leandro Quesada, agora o negócio é o seguinte, ó. Agora é matar ou morrer. 45 minutos finais pro Novo Horizontino, pelo menos beliscar um golzinho para levar pros pênaltis. E aí, Quesada, é mexer no time, fazer o quê, Quesada? Não, o Novo Horizontino tem que ir pra cima e se o Corinthians for inteligente, ele pode ocupar esses espaços para chegar até o gol, né? Agora, eu repito mais uma vez, é até legal o Ronaldo também comentar isso, né? O Yuri muito isolado, né? O Yuri tá recebendo pouco essa bola. E não é hoje não, hein? Né? Não é hoje não. Nos últimos jogos tem sido assim. Ah, contra o Santos ele fez o gol, é verdade e tal, mas... Bom, é aquela história, com Memphis e Garro, né, Ronaldo? Fica mais fácil, né? Pra funcionar o time, né? Ó, galera aí, ó. Vai, Corinthians! E vamos pro segundo tempo de muita emoção. A melhor, aí o Ronaldo. O melhor narrador é com ele. O Ronaldo tá agitando esse grito aqui. Ô, Capela. Oi. Capela, esse grito que você tá ouvindo aí do povo, não é que o time voltou. Aqui o Ronaldo foi ali, aqui no camarote Fielzone, no Beral ali, no peitoral. Levantou a mão e falou, vai Corinthians, o povo voltou todo aqui pra cabine, pra transmissão da Bandeirantes, levantou e começou a gritar, foi o Ronaldo, viu? Apito o árbitro, toca na bola o Timão, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar! Capelinha dá uma seguradinha, começou o segundo tempo, a bola rola, deixa ela rolar aqui na... É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, do time do Corinthians, tenta ser jogando com o Bidon, o árbitro pega a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Novo Horizontino bater pela esquerda, campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Começa o segundo tempo sem alteração nenhuma, não é mesmo? Em o Fabiane, em Nina. Pelo lado do Corinthians, os mesmos 11 que iniciaram a partida, Ulisses. Pelo lado do Novo Horizontino também está trazendo uma curiosidade, Ulisses, porque quando o juiz foi dar a saída, quando ele apitou o início do segundo tempo, todo o banco de reservas do Novo Horizontino, todos os integrantes, tanto jogadores como comissão técnica, ficaram em pé, abraçados, como é tradicional numa cobrança de pênaltis, por exemplo, e aí eles ficaram assim por alguns segundos e depois, quando deu início, já se sentaram de volta, como se fosse uma corrente de energias positivas para a segunda etapa. Nesse momento, o Vagninho segue caído, os médicos do Novo Horizontino já entraram para fazer o atendimento. Bruno José e Pablo Diego no aquecimento. Muito bem, tá caído o Vagninho. Muito bem, tá aí o time do Novo Horizontino já com os jogadores do aquecimento para você ligado no microfone da Bandeirantes com 1 minuto e 30. 1-0 pro Corinthians no placar agregado. Aqui 0-0 na Neoquímica Arena. Por que a Copa do Brasil é tão difícil assim, Ronaldo, hein, Quesada? Acho que por ser mata-mata, né? 2 jogos apenas, isso iguala algumas ações, né? Aí o time mais frágil pode, de repente, pegar o que está em melhor fase numa noite não muito inspirada, né? Não tô falando do Corinthians não, né? Mas isso pode acontecer, né? O Ronaldo até lembrou aí, né? Fortaleza caiu, o Grêmio ficou pelo caminho. É assim que funciona, né, Ronaldo? E pelo jeito que os times jogam também, né? Esse time do Novo Horizontino aqui, que veio jogar na Arena, que é um time mais organizado, muito mais organizado que muitos que eu vi aqui até hoje. Então acho que essa que é a dificuldade. Você pega o Novo Horizontino achando que você vai golear, você pega um Retrô, você acha que você vai vencer, o CSA você acha que não joga nada, aí você vai surpreendido, por quê? Os caras estão colocando raça aqui e um posicionamento que eles não mudam. Então acho que a simplicidade e a raça tá fazendo a diferença, Ulisses.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Domínio do campo de ataque, o time do Corinthians, bola foi junta para Romero, pela ponta direita do campo de ataque, domínio para o time corintiano, vai para a finta. Escapou do primeiro, do segundo, tentou. Passa entre dois, fica na falta. A bola volta no toque, de bola tenta descer novamente, vem para a marcação. O time do Corinthians ganhou, Félix Torres mata no peito. Ele sai jogando para o time do Corinthians, tentou atravessar, a jogada séria para Coronado. Lançamento vem nas costas dele, agora tenta descer o time do Novo Horizontino. Bola tocada de cabeça, vem Ramalho para ganhar para o Corinthians com Kaká. Kaká domina no seu campo de defesa, está jogando no campo de retaguarda. Ele já prende o lance, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Edson Gonçalves ligado na Bandeirantes, a Cátia ligada na Bandeirantes, Felipe Correia. Obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. E domina o time do Corinthians, tenta descer contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, vem para ganhar Coronado. Yuri Alberto. Yuri Alberto isolado. Tem da pena do Yuri Alberto. Completamente isolado, sozinho lá na frente, hein? Exatamente, Ulisses. E o Dorival, em entrevista coletiva, falou que só usaria o Romero como segundo atacante. Não sei a impressão dos nossos comentaristas, mas ele me parece bem colado à linha lateral desde que iniciou o jogo. Aquela ideia de jogo do Ramon, né, num 4-4-2, ela se perde, até porque também já não tem o Garro, não tem o Memphis, né? Às vezes parece que esse time tá num 4-1-4-1, entendeu? E aí esse lá da frente é justamente o Yuri. E ele não tá recebendo a bola, né? A bola volta no toque, ele para pelo campo de defesa, está jogando contigo novamente, o time do Novo Horizontino tenta descer o comando de ataque, afasta a zaga, corintiana chega com o Kaká. Kaká arredonda, não sei ninguém na direita, dá uma olhada lá, ó. Ele pega a bola e toca na pra direita trás. de ataque do Corinthians. Como é que é? Não, o Corinthians faz isso, tá fazendo isso há um tempo já, viu, Ronaldo? Não, agora o Kaká pega, rouba essa bola no meio de campo e toca pro Ramalho. Quer dizer, alguma coisa tem que mudar aí. Ou o Dorival tem que gritar do banco, porque, ó, 4 minutos. A gente já viu uns 4 toques pra trás. É impressionante. A bola volta, tenta descer o time corintiano, erra, a bola volta no comando de ataque com o Maicon prende, abre pelo setor de direita para Romero volta a jogada com Félix Torres, ele domina para o time corintiano, gira com Kaká. Kaká domina na circunferência central do gramado, já sai jogando pelo seu campo de defesa, ele prende o lance para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Recolhe curto pelo seu campo de defesa, vem para finta perto o time do Corinthians com Félix Torres. Ele domina no campo de defesa, tenta o toque de bola, recolhe curtinho novamente no comando de ataque, já prende lance. A abertura vem à frente no comando, Bidon soltou boa bola para Yuri Alberto, girou, bateu cruzado, toque para fora. A bola sai do gol, domina o time do Corinthians, insiste novamente, recolheu, tentou a finta, ganha lateral novamente, o time do Corinthians com Angileri, lateral pro time corintiano bater, se ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ulisses, a gente tá falando há um tempo, o Ranieri é o elemento surpresa desse Corinthians, não cansa de pisar na área, dessa vez na pequena área, corte fundamental do zagueiro Patrick. E vem Corinthians no campo de ataque, Ranieri dominou, deu pra trás, errado pra Romero, passe curto, cara. Não conseguiu o Ranieri acertar um passe de 1,5 m. Ele volta na recuperação, ganha a bola para o time do Corinthians, jogando, domina o time corintiano, recolhe Maicon já prende no campo de defesa, domina no comando de ataque, já o banco do Corinthians para você, domina novamente Bidon prendeu, soltou para o Yuri Alberto, tabela novamente com Coronado, era para devolver para o Yuri Alberto, ele tropeça no passe do Yuri Alberto, domina do campo de ataque, tenta descer o time do Novo Horizontino, aperta na marcação, vem para ganhar o lance, o time corintiano, recolheu na esquerda, agora ele deu falta. Agora ele deu a falta. Agora ele deu a falta do Bidon. Deu um empurrão. Em cima, mais uma vez, do Matheus Friso. É ele que tem dado mais trabalho para essa defesa do Corinthians. E ele que tá com a bola deve bater essa falta. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. E já domina, vem pro toque, ele para contigo no comando de ataque, tenta descer novamente o time do Novo Horizontino, prende o lance à frente. Coronado não chega na bola, ela passa por ele. Recolhe pelo comando de retaguarda, Friso. Prende o lance, tenta levantar a frente no comando de ataque, vai para finta, agora sim o Friso. Ele prendeu, perdeu o lance para Kaká. A bola volta com o time do Corinthians com Angileri. Angileri tenta bater à frente, lateral para o Corinthians bater pela esquerda. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre não obra. Tá tudo certo, torcedor brasileiro. A bola volta para Kaká. Ele domina para o time do Corinthians, vai tentar o toque, levar à frente no campo de ataque para o Yuri Alberto, mas é mais para o jogador do time do Novo Horizontino que está jogando, mata no peito o Jean. Ele tenta ganhar a jogada novamente, Bidon vem para sua marcação. Jean se joga lateral para o Corinthians bater.
Tá parado o jogo, tá marcado o lateral pro time corintiano bater. Se posiciona para a cobrança pelo setor de esquerda. É lateral pro time do Corinthians, para você ligado na Bandeirantes. Vem comigo, Vinícius Viana, tá ligado no futebol da Bandeirantes. Alô, Donizete, obrigado pelo carinho da sintonia. O Felipe também Correia, curtindo o solzaço da Bandeirantes. Domina no campo de defesa, vem pra finta, prende o lance curto. Recolhe novamente o time do Corinthians, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Arranca no campo de ataque, tenta descer o time corintiano. Lançamento vem pelo setor de esquerda, na esquerda já prende o lance o time do Corinthians. A abertura vem no toque de bola, recolhe, balança na marcação, Coronado prendeu, abriu para Félix Torres domina pro time do Corinthians, vem pra finta na marcação, Romero prendeu, ele ganha na primeira, ganha na segunda, toma falta, o árbitro para. Marcou falta pro Timão bater. E aí foi no grito da torcida, Ulisses, porque o Bandeira que tá por aqui, o Nailton Júnior de Souza, não tinha marcado a falta. E o Davi, que estava mais longe, apitou a falta depois de muitos protestos aqui do setor leste de Itaquera. Bola pro Corinthians na intermediária. É bola pro Timão ser jogando, domina o time corintiano, tenta descer pelo comando de ataque, vem pro toque de bola contigo novamente no setor intermediário, o time do Corinthians, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, abertura frente, domina o time corintiano, a bola passou. Coronado meteu a bola, o Raniel dificuldade para dominar, danada, a bola espirrou, sobrou pro goleiro do Novo Horizontino, Ayrton Michelon. E aí é um déjà vu do primeiro tempo, a gente já tinha trazido aqui, o Raniel já tinha outra oportunidade de invadir a área, dessa vez se ele consegue conduzir, ficaria cara a cara, não é a dele pisar na grande área, embora ele esteja fazendo muito isso nessa partida. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, e domina, tenta descer novamente, aperta na marcação, recolhe pelo campo de ataque, tenta arrancar novamente o time do Corinthians, vem pro toque, tenta Maicon ganhar, não consegue, voltou pra Félix Torres, partiu pela direita do campo de ataque, ligou jogada pra Raniel, abriu o compasso, só tem o Yuri Alberto na grande área, nossa senhora, o passe do Raniel. Assim, na moral, eu acho que já deu aí pro Raniel ou não? A bola volta com o Ramalho. Ele prende para o time do Corinthians, vai pra finta. Abriu no meio de campo para Bidon. Vai bater pro gol, foi travado no momento do chute, ganhou. Yuri Alberto tabelou com Angeleri para Yuri Alberto domina, tem Angeleri entrando na área, ele não tocou. Ele volta a jogar a cotinha para Bidon. Bidon já prendeu o lance para o time corintiano. Gira na marcação, vai tentar o toque de bola com o time do setor intermediário. Recolhe com Raniel. Abertura pelo meio de campo do meio do time do Corinthians, vem com Maicon. Maicon prendeu, tentou passar, vai pro toque de bola, tentou Romero. Ele perde o lance, bola quica na intermediária, volta com o Novo Horizontino, que tenta descer do campo de ataque, não vai conseguir, Maicon chega, tira, a bola volta para Kaká, que está jogando com o Hugo no campo de retaguarda. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 10 minutos de bola rolando, 10 minutos, etapa para você conferir, é final de jogo, segundo tempo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você, Corinthians 0, Novo Horizontino também 0. E aí, Soler? E aí que no Maracanã virou goleada, 10 minutos do segundo tempo, 4-1 para o Flamengo para cima do Botafogo da Paraíba. O quarto gol do Mengão foi marcado por Everton Cebolinha. Já o gol do Botafogo, a lei do ex apareceu. Henrique Dourado, o ceifador, foi para as redes. É o futebol da Bandeirantes, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus, assine já. A bola já volta no toque de bola, tenta apertar o time do Corinthians, falha. Ela volta no campo de ataque, a abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vai ser batida pro gol, a direita do gol, chute forte. O Vagninho bateu, o Vagninho tocou pra linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater, Nina. E aí parecia que o Marlon ia chutar pro gol, ele veio limpando toda a defesa do Corinthians, na hora que ele armou para chutar, acabou passando pro Vagninho, que ficou sem ângulo, chutou direto para fora, tiro de meta pro Corinthians. E tá parado o jogo, chegada forte por trás, o William Farias faz falta em cima do jogador do time do Corinthians, já tem amarelo, William Farias, o Bidon. Na Bandeirantes, alô Soler. Ulisses, tem gol em Belo Horizonte, Patrick marca o primeiro gol dele como jogador profissional e faz o segundo do Atlético Mineiro, 2-0 para cima do Maringá.
A bola volta no toque, ele para tenta descer novamente o time do Corinthians. Abertura para Coronado, tem Romero partindo, passa muito mal a bola Coronado. Atravessou o lance, perde a jogada, vem Maicon. Ele ganha para o time do Corinthians, agora sim vai sair jogada. Romero já parte pela direita. Abertura para Romero, Romero domina em cima da marcação, cortou, soltou. Boa bola para Bidon, Bidon prende o lance pelo setor de direito. O Corinthians vai tocar para trás. Recolhe novamente Bidon. Ele prende o lance, não tocou não. Lançou jogada para Yuri Alberto. Subiu de cabeça, deu pro meio da área. Tocou para ninguém. Ele toca para o time do Novo Horizontino, que já sai jogando no campo de defesa. Tenta o levantamento à frente do Novo Horizontino. Bola para fora. Lateral para o time do Corinthians bater de graça. Tentou afastar de 3 dedos, fazer bonito e fez feio. Mandou mal a defesa do Novo Horizontino. Vocês falaram como faz falta o Memphis. Essa bola que o Yuri Alberto escora para trás é a típica que o holandês chegaria mandando pro gol. Não tinha ninguém por ali. Faz falta o Memphis. E como faz, viu? Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra sua conta Estrela Bet simples e no instante. O Garro também, discutível. Como já destacaram, Sábado. Ronaldo e Quesada. Os A bola dois. volta do toque de bola. Pois não. Os dois. Sábado devem voltar. Boa Sábado. possibilidade, pelo menos no banco de reservas. E o Carrillo, que hoje está no banco também, né? Pô, esse quarteto é o quarteto fantástico do Corinthians. E vem pro jogo, o time do Corinthians está cochilando o Coronado, hein? Ele é um armador, articulador, mas tá perdendo todas as bolas, cruzando, passando mal o Coronado. E vem pro jogo, tenta descer novamente o time do Novo Horizontino. Abertura pelo setor de direito do campo, ataque em velocidade e vai pro domínio, prende durante o Coutinho, Vagninho prendeu, vem Félix Torres pra tocar e pôr pra fora. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Lateral pro Novo Horizontino, cobrado 0-0, é o placar do jogo. Já domínio do campo de ataque, vem pra finta, prende o lance, Coutinho no setor intermediário. Já recolhe a jogada, vem pro toque de bola, Coutinho novamente. Arranca, tenta descer novamente para o comando de ataque. Aperta, domina pelo comando de retaguarda. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Vem pro toque o time do Corinthians para ser jogando. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pela audiência. Obrigado. 1-0 pro Corinthians no placar agregado. Você tá ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes está com você. Se posiciona para sair jogando novamente o time do Corinthians em lateral. Lateral para o time corintiano bater pelo seu campo de retaguarda. Lateral para o time do Corinthians cobrar. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. 0-0 é o placar do jogo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! E dominante Ler, não tem que mexer no time do rival. Chegamos a 15 do segundo tempo, 0-0. Recolhe do comando de ataque. A abertura vem para Romero. Ele domina em cima da marcação do Fábio Matheus. Recolheu, escapou, vai para a entrada da grande área. Tentou, tapa na bola e perde. A bola volta com Félix Torres. Ganha para o time corintiano, para Maicon para Félix Torres. Ele domina, protege para o time do Corinthians. Está uma falta feia. A abertura vem pela direita do campo de ataque. Maicon domina para o time do Corinthians. Vem para a finta, puxa, cruza, levantou na boca do gol. Nas mãos do goleiro Ayrton Michelon, que pega. E o Romero deu um berro aqui na pequena área, cobrando a si mesmo, porque ele sabe, se entrasse agressivo na bola, se desse um peixinho, poderia se antecipar ao Ayrton, que saiu, encaixou e já recoloca o Novo Horizontino no jogo. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E domina para ser jogando, já aprende a jogar a Coutinho no campo de defesa. O time do Novo Horizontino para ser para o jogo. Jean domina, aprende a jogar a Cuta no campo de retaguarda para Patrick. Patrick domina, Coutinho para Dantas. Ele prende o lance pelo setor de esquerda, campo de defesa com Fábio Matheus, que pede a jogada lá para a direita. Abertura volta com o time do Novo Horizontino, que toca de pé em pé. Cozinha, tá cozinhando o galo o time do Novo Horizontino. Porque se achar um golzinho, meu amigo, vai pra pênalti o jogo. Domínio do campo de ataque, vem por baixo, tira dali, Ramalho põe pra fora. É lateral. E o Dorival, hein, Ulisses? Pela direita do campo de ataque. Tem que mexer no time, ele tava em pé até agora, sentou no banco agora. Alguém tem que acordar mexer ele, no time, né? O Dorival, urgente. Tem que acordar ele primeiro pra ele mexer no time, porque o time tá necessitando disso. Tá tomando muito contra-ataque por erro de passe e já tem que mexer nesse meio de campo aí que não funcionou. Corinthians praticamente inteiro no aquecimento. Eu colocaria o Carrillo, colocaria o Martínez e o Thales Magno. O Anguilleri não tá bem no jogo, tá? Não tá bem no jogo. O Bidu tinha feito aquele aquecimento já informado pelo Fabiani no primeiro tempo. Não, Bidu não, Quesada. É não, o Bidu futebol não. da Bandeirantes. Nossa, Ramalho, eu vou dizer pra você, hein, cara. Esse cara desaprendeu a jogar futebol, hein? Bidu não, é verdade. Eu concordo com o Ronaldo. Bidu não, Bidu não, é verdade. O tempo não para, a Bandeirantes marca.
17 minutos de bola rolando, 17 de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. É terceira fase da Copa do Brasil, vale vaga para as oitavas de final. Corinthians vai passando porque venceu o primeiro jogo por 1-0. Aqui Neoquímica Arena 0, Corinthians 0. Novo Horizontino no jogo da volta. Vai mexer o timão agora. Na Bandeirantes quem vem é você. Alô, Soler. No Maracanã, 17 minutos do segundo tempo. Segue Flamengo 4, Botafogo da Paraíba 1. Na Arena MRV em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro está vencendo o Maringá por 2-0. Com isso, Mengão e Galo se classificando para as oitavas de final. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É falta pro Corinthians, mexe o timão. Ainda preparando as trocas, mas já tiraram o colete. André Carrilho e Thales Magno. O Bidon, pelo que brilhou na placa aqui, deve ser um dos a deixar o campo, já confirma as trocas. 43 é o Thales? Isso. Então ele vai entrar no lugar do Bidon. Boa, você tá com a visão boa demais, Pode anotar aí. Tô vendo na placa. A bola volta com o time do Corinthians, já tenta descer contigo no campo de retaguarda, vai pro toque de bola novamente, o time do Corinthians com toque de bola de Kaká. Kaká já prende no campo de ataque, abriu jogada pelo setor de esquerda para Angileri. Dominou, partiu, ligou para Bidon, voltou jogada para Angileri, Coronado pediu abertura para ele, tentou devolução novamente, Coronado. Ele domina pro time do Corinthians, vai inverter a jogada, inverte no campo intermediário de ataque, solta mais atrás pro toque de bola com o Dinho de Ramário. Prendeu para Kaká, Kaká domina pro time do Corinthians, ele vem para fim em cima da marcação no primeiro, prende o lance. Daqui a pouquinho o Carrilho e o jogador Thales Magno em campo, domina o Corinthians pela direita, abertura vem para Coronado, ele prende o lance, tenta a jogada, recolhe, protege, Bidon vai para finta, Bidon domina novamente, Coutinho pelo comando de ataque, ele volta a jogada para Ramário, Ramário domina pelo time do Corinthians, solta a jogada, Coutinho na intermediária no campo de ataque, ainda pela direita, abriu para Kaká, Kaká já domina, recolhe a jogada novamente para Ramário, Ramário prende o lance, enfiou para Yuri Alberto tá vendo a bola para Bidon, Yuri Alberto entrou, Bidon se solta na direita, tem o Romero, abriu para Romero, direita, ataque, cruzou, levantou no boca do gol, Yuri Alberto tentou de cabeça, subiu de cabeça, Dantas põe pra fora. Escanteio, Corinthians direita. E ganha aplausos do Yuri Alberto Romero. O cruzamento foi bem feito, bem ao estilo do gol desse mesmo centroavante contra o Santos. Bateu perfeito o Romero, mas foi mais perfeita ainda a defesa do Novo Horizontino para tirar. Primeira troca confirmada. Quem deixa o campo é o 27, Breno Bidon, sob aplausos da Neoquímica Arena. Na vaga dele, o 43, Thales Magno. O Ranieri tá mandando esperar agora. O Ranieri, ele arriou o calção, como quem apresenta alguma dor na coxa, e mandou esperar a troca. Então vai ficar para depois a substituição, o escanteio vem aí. Escanteio pro time do Corinthians bater. Escanteio pro time bater pela direita. Vem pra cobrança. Coronado partiu pra bola. Bateu, levantou na boca do gol. Goleirão socou. Voltou pra Bidon. Bateu. Passa a direita do gol. Passou perto demais. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino bater. E quase que o Bidon se despede do campo com gol de placa, porque ele chutou para fora, lamentou e já vai se direcionando à beira do campo. E não só ele, quem também sai é o 11, Romero, para a entrada do 19, Carrilho. Confirmadas as trocas do timão. E ele poderia ter feito isso saiu no primeiro Bidon, tempo. E saiu o Thales Magno, saiu o Romero, entrou Carrilho na Bandeirantes, Ronaldo e Quesada. Não, só lembrando que o Bidon poderia ter feito isso no primeiro tempo. Na entrada da área ele poderia ter chutado pro gol como ele chutou agora. Mas ele chutou tão despretensioso que ele queria sair aqui, que acho que ele tá cansado. Moleque com 20 anos tá cansado. Ele já queria sair, então ele foi lá e falou, vou fazer um favor de chutar essa bola e vou sair. Tem uma molecada também que quando sobe profissional fica no manhaca, e esse Bidon tá no mesmo caminho. Tá no manhaca desgramada, velho. Dá raiva de ver. Cansado tô eu, viu, com mais de cinquentinha. Mas olha o seguinte, o Ronaldo Ulisses. O Carrilho, né, pô? O Carrilho é o cara pra também organizar. Pode cair de vez em quando aí pela ala direita, né? E o Thales pra se juntar ao Yuri lá na frente, né? Se voltar aquele esquema 4-4-2, acho que dá jogo. A bola volta no toque de bola do time do Corinthians, vem com o Coronado, tentou o break, perde a jogada, volta para Maicon se soltar, tem Carrilho na direita, dominou, soltou para Carrilho pela direita, primeira bola dele no jogo, ele balança, tenta o passe, chega para tirar dali, afasta, Fábio Matheus põe para fora, é lateral para o time do Corinthians, Carrilho domina para o time corintiano, está jogando novamente com toque de bola de Ramário, Ramário domina no campo de defesa, tenta o toque de bola, recolhe novamente no comando de ataque, já solta o jogador no comando para Kaká, prendendo de esquerda, abriu para Angileri domina, tem Thales Magno que duvida para Angileri
Gileri recolhe para o seu campo de defesa novamente para Kaká. Ele prende o lance, vira a jogada, recolheu novamente com Félix Torres para Maicon. Maicon domina, enfiou na direita, boa bola para Carrilho, muito forte. E a bola vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta Novo Horizontino. Às vezes eu passo o pano pro jogador que erra esses passes, porque o gramado da arena é muito rápido, mas dessa vez mandou mal mesmo o Maicon. Vai trocar o Novo Horizontino. Exatamente. Vou falar pro seu cara que erra passe aqui na Neoquímica Arena. Ele tem que ficar com vergonha e treinar, porque o gramado é uma mesa de bilhar. É o gramado, o melhor gramado do futebol brasileiro, pode ter certeza. Vai mexer o Novo Horizontino, Nina? Isso, confirmando as alterações, saindo o número 5, o Jean Imer para a entrada do 22, Oscar Ruiz. E a placa levantando agora, saindo camisa número 8, o William Farias para a entrada do... Me ajuda aí, Ulisses, que eu não consegui ver o... 30. Tá saindo 7. Tá saindo camisa... Não, tá entrando 7, tá saindo 30. Ajudando aqui, tá saindo o Vagninho para a entrada do Pablo Diego com a 7. Mas mudou essa placa, não mudou não? Mudou sim, era o... O William Farias segue em campo, tá? O 8, trocou mesmo. Então mudou o número, mas era o William saindo o Farias, Jean era o Imer, 8. número 5 para a entrada do 22, Oscar Ruiz. E saiu também... O Vagninho. Saiu também o Vagninho. O futebol da Bandeirantes para você. Pois não? Saiu também o Vagninho 30 para a entrada do camisa número 7, Pablo Diego. Pablo Diego é um ponta, né? Mais um cara para atacar nessa reta final aí. E o Oscar Ruiz, um jogador que vem do Bahia, jogou no Bahia, até o Paraguaio, jogou no Juventude, é um ponta também. E vem para o jogo, domina novamente no campo de ataque. Félix Torres vem para tirar para o time corintiano. Ela aqui, quem lateral para o time do Novo Horizontino Batera. Que coisa, hein, meu amigo? Na lateral, agora o Novo Horizontino já se posiciona a 5 jogadores dentro da grande área. E vem para o toque, ele para tenta descer novamente. O time do Corinthians não consegue, a bola volta com o Novo Horizontino. Já prende o lance, Dantas domina pelo seu campo de retaguarda, ameaça o levantamento à frente. Ele vem para o break em cima da marcação no primeiro, prende o lance, tenta o toque de bola. Placar do jogo 0-0, Novo Horizontino e Corinthians e Novo Horizontino. Domina pela direita, vai sair. Não dominou, Pablo Diego entrou, linha de fundo, tiro de meta para aqui para o Corinthians Batera. Não rolou, né? Aquela bola esticada na tentativa de fazer uma jogada pela linha de fundo. Não chega o jogador do Novo Horizontino. Hugo já tá com a bola na mão para bater o tiro de meta. É o futebol da Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. 25 minutos de bola rolando, 25 minutos de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você. Corinthians e Novo Horizontino 0-0 no agregado, 1-0 para a equipe do Corinthians. Vem para o jogo o Novo Horizontino, domínio do comando de ataque, vem para a finta, Oscar Ruiz balançou, tentou soltar a jogada do comando de ataque, recolheu, bola foi solta à frente, vem para tirar o perigo novamente o time corintiano. Bola volta no toque de bola de Carrilho volta, recolhe a jogada, Ranielli, tenta o levantamento à frente do comando de ataque, tentou passar e o Alberto fica no chão, pede falta, o árbitro manda seguir. É bola, campo de defesa para o Novo Horizontino sair jogando. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Vem para a marcação, aperta e o Alberto tenta ganhar a jogada, não consegue. Bola aqui no setor intermediário. Tá saindo para a linha de lado, tá parado o jogo, tá marcado novamente. Lateral para o time do Corinthians bater pela esquerda. Vem para a cobrança novamente o toque de bola do time corintiano. Lançamento do comando de ataque, prende o lance. Maicon já desce com a bola dominada. Ele prendeu o lance, tenta soltar no comando de ataque. Abriu jogada pelo setor de ponta para Coronado. Deixou passar na esquerda, levou para a linha de fundo, linha lateral da grande área. Tentou corte, chega bem para tirar. Chegou na bola para tirar o Rodrigo Soares, põe para a linha de fundo, escanteio para o time do Corinthians bater. E assumiu um risco grande o ala do Novo Horizontino, porque o pé estava alto. Se a bola passa, chegaria com tudo no Coronado e correria risco de expulsão. Conseguiu o escanteio. No pé direito do 77 do Timão, vem bola na área. E vem para a cobrança de escanteio, o time do Corinthians está querendo o gol. Olha o gol do Corinthians pintando o levantamento do gol. Toque de cabeça do zagueiro, cortou a bola, voltou de primeira, recolhe a jogada novamente. O time do Corinthians para ser jogando aqui atrás no campo de defesa.
recolhe Angeleri, sai jogando com o Hugo. Hugo domina para Angeleri. Angeleri domina para o time corinthiano, tem aberto o Coronado. Ele tenta o toque de bola, já solta lá do outro lado, vem pro toque para Carrilho. Carrilho mata no peito, domina para o time corinthiano, confere que Torres tem abertura atrás no campo de defesa. Recomeça Ramalho para o time do Corinthians. Conte com alta performance e a segurança que só o amortecedor HG Nakata oferece. Se é HG é Nakata, pode confiar. A bola volta com o time do Corinthians. Angeleri domina, solta a jogada para Coronado. Maicon vai passar. Coronado na finta do primeiro, recolheu, tentou soltar para Maicon, bate no pé do zagueiro. A bola já volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, aperta na marcação, aperta o time do Novo Horizontino, vem pro toque de bola, Coutinho pelo setor de direita, vem pro toque, apertou o Yuri Alberto, ganhou pro toque de bola, Coutinho de Thales Magno, domina, gira, solta para Yuri Alberto, recolheu pelo comando de ataque, Thales Magno, finta no primeiro, finta no segundo, rolou no meio para Ranieri, Ranieri prende pro time do Corinthians, abriu para Carrilho, Carrilho prendeu pela direita no campo de ataque, tem Félix Torres pelo meio de campo, ele domina, Carrilho, erra a jogada, vai tentar o toque de bola, já recolhe a jogada, Coutinho novamente, retrai o lance, Carrilho, sai jogando Ramalho pro time do Corinthians. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, e domina o time do Corinthians para ser jogando, a abertura vem pelo comando de ataque, já prende Coutinho novamente, recolheu o time corintiano com Angeleri, Angeleri prendeu, soltou para o Yuri Alberto, ele perde a frente e fica no chão, pede falta, o árbitro manda seguir, ela volta no campo de ataque, tenta descer o Novo Horizonte, ninguém vai marcar, ele vai embora, domina no campo de ataque, tentou tocando na bola, recolhe novamente o time do Corinthians, vem para finta, aperta na marcação, tenta ganhar o lance, já recolhe, balança em frente à marcação, no primeiro de um lado ao outro, Friso passou, recolhe a jogada, vai tentar a finta em cima da marcação, vem pro toque de bola, o time do Novo Horizontino para sair jogando, diz que obra é o jogo. Fala, Pretzel. Desculpa, Ulisses, o Humberto Louser chamou o Igor Formiga. A convivência Formiga. tá braba. Um abraço pro Pretzel. Como é que é o negócio? O Humberto Louser chamou o Igor Formiga, deve entrar logo mais no Novo Horizontino. É o futebol da Bandeirantes pra você. Diz que a obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo. É Tigre, torcedor brasileiro. A bola volta com o time do Corinthians que está jogando pelo seu campo de defesa com Ramalho. Ramalho domina novamente para Kaká. Kaká recolhe pelo comando de ataque, vai pra finta, tenta o toque de bola no comando. Angeleri tá aberto aqui pelo setor de esquerda. Ele solta o Coutinho para Coronado. Coronado volta para Kaká. Corinthians toca muita bola para trás. Seria esse o motivo de não ter tomado nenhum gol nos últimos 2 jogos? Ou seja, ter mais posse de bola para não correr tanto risco? Ronaldo e Quesada. É uma leitura, né? Agora, se você ficar muito no campo defensivo, isso é matemático. Você tá ficando pouco no campo do adversário, né? E aí, por isso, a gente vê o Corinthians com uma posse de bola muito alta e a bola é pouco pro Yuri, que é o cara para fazer o gol e resolver o jogo lá na frente. A bola volta com o time do Corinthians. E aí, Ronaldo? Sua leitura é perfeita, tem que ficar com a bola no pé, tocando para trás, para não correr risco. Mas na verdade o Novo Horizontino também está bem compactado, eles também estão fechadinhos, só querendo jogar no contra-ataque. Então, eles estão se expondo pouco também. Agora, se pega uma equipe que pressiona os 2 zagueiros aqui, aí nós estamos lascados. Que na maioria acontece isso, né? É que o Novo Horizontino veio fechadinho, o 0-0 também tá bom para eles. Não, tá bom que eles estão fora da Copa do Brasil. Eles vão, então, tá já bom. já eles vão tentar partir pra cima, né? Bom, aí olha se o tiver... toque de bola do Ramalho, cara. Então, cara, o Ramalho meteu uma bola, meu Deus do céu. Esses caras são profissionais de futebol? Eu tenho minhas dúvidas, né? Não, tem carteira assinada. Pra tá aí tem que ter carteira assinada pra tá aí. Pera aí, eu só acho aí não é bagunça também. Eu só acho um absurdo. O jogador pode ser o que for, tá? Até goleiro eu coloco nessa conta. Não saber dar um passe de 5 metros, pra mim, é inadmissível. Inadmissível. Não, tô errando de 2. Eu tenho dó do Yuri Alberto, que fica se matando lá na frente. Você viu que o Yuri Alberto tem que dividir de bola? Hoje ele tá um coitado no jogo. Então é melhor tocar pra trás mesmo. Isolado. Ô, Lício, então é melhor tocar pra trás mesmo. Porque pra frente eles não acertam, pô. E falando sobre isso, o técnico Dorival Júnior ali na entrada da sua pequena área ali, ele fica fazendo o tempo inteiro gestos pro Corinthians adiantar um pouco as suas linhas. A todo momento ele faz esse sinal com as mãos. E domina o time do Corinthians, obrigado, Nina. Domina pelo setor de esquerda, cá para ataque, vai para o toque de bola, Coronado lançou para Carrilho, livre de marcação, chegou a marcação agora do Fábio Matheus, vai para a finta, Carrilho, Fábio Matheus, fecha a porta, é lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de direita do campo de ataque, motopeças de qualidade, é Nakata, conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão, também em motopeças. Nakata pode contar. Vai mexer o time do Novo Horizontino. Tá indo embora o lateral direito. Exatamente. Saindo o camisa número 2, Rodrigo Soares, para a entrada do 31, Igor Formiga.
E vai mexer também. E saindo também o Matheus Friso. Isso, saindo camisa número 10, Matheus Friso, para a entrada do 18, Pedro Balotelli. Eu acho que é o 9 Luca, viu, Nina? 9 Luca? Confirmando por aqui, é o Luca. Foi ele que entrou, perfeito. Ex-Corinthians em campo. Ele e o Igor Formiga, 2 ex-Corinthians. E vem para o jogo do time do Corinthians. Levantamento foi feito à frente no campo de ataque com o Carrilho. O Carrilho domina. Você tá vendo com o Pretzel mesmo, velho. Cheguei a essa conclusão. Domina no campo de ataque, aperta na marcação. O que o árbitro tá dando aí? Deu um empurrão do Thales Deu Magno. falta? É isso? Isso, exatamente. Um empurrão do Thales Magno na dividida de bola pelo alto. Nós. O peso aí é... Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. Falta que ele não dava no primeiro tempo, né, Ronaldo? Você tá fazendo a leitura perfeita hoje. Hoje nós estamos aqui de folga, Ulisses. Você tá demais, bebê. E domina novamente no toque de bola. Recolhe contigo no campo de defesa o time do Novo Horizontino para sair jogando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos. Se o CSU, você pode confiar. Já domina do campo de defesa para sair para o jogo. Você está curtindo o som da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Prende o lance o time do Novo Horizontino. Tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Prende a jogada contigo no setor intermediário. Já domina pelo setor de direita. Vai para a finta 0-0. Corinthians e Novo Horizontino. Você ligado na Bandeirantes. Recolhe a jogada. A abertura vem pelo setor de esquerda com Fábio Matheus. Ele domina para o Novo Horizontino. Tenta o passe. Ele bola novamente para Ruiz. Ruiz para Fábio Matheus. Ele prende. Vai para a finta. Gira. Tenta o toque. Arma a jogada pelo seu campo de defesa. Volta Martins. A jogada e tenta sair tocando. Já recolhe novamente no campo de defesa. Daqui a pouco Martins do Corinthians. Recolhe no campo de ataque. Vai para a finta. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Apertou na marcação. Ganha novamente. Vem para Garangileri. Bola volta para o Yuri Alberto sozinho de novo. Ele solta para Thales Magno. Tenta o levantamento. Recolheu no comando de ataque. Passa a jogada. A bola ia passar. Não passa. Vem para chegar a bola. Tenta o toque de bola contigo no meio de campo. Coutinho Marlon. Marlon domina para o Novo Horizontino. Ele volta para a circunferência central com Fábio Matheus novamente. Prende o lance para Marlon. Marlon domina para o time do Novo Horizontino para ser jogando. Recolhe a jogada. Tentou soltar a frente. A bola passa no primeiro, passa no segundo. Vem para a marcação. Ramalho de forma tardada, retardada. Vem para o toque de bola contigo novamente na intermediária. Tentou bater para o gol. Houve o desvio. Tentou aí o Pablo Diego. Tá parado o jogo, tá marcado. Escanteio pro Novo Horizontino bater. E rapidinho o Igor Formiga já pega a bola e já se posiciona. Vem a artilharia aérea do Novo Horizontino para dentro da grande área do Hugo. E se posiciona para a cobrança. Igor Formiga, ele vem para bater escanteio para o time do Novo Horizontino pela direita. Partiu para a bola, correu, bateu, levantou na boca do gol. Toque de cabeça do Ramalho, tirou. Nossa, esse é o Coronado que todo mundo chama de craque. Vai sair. Porra, o Carrilho passava livre na direita, ele dá um bico na bola. Domina no peito, pensa o jogo, né? Isso eu sei fazer também. Cara do céu. Que vergonha, velho. Um profissional fazer isso, né? Ó, o Félix Torres vem para tirar para o time do Corinthians. Yuri Alberto mais uma vez vai brigar sozinho. Abertura para Coronado, lança para o toque de bola de Yuri Alberto. Já vai passar no comando de ataque, tenta o toque de calcanhar. Yuri Alberto, a bola volta com o Novo Horizontino. Que domina do toque de bola contigo no setor intermediário. Lançamento vem à frente para o comando de ataque, tenta o toque curto no meio de campo para sair jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. 35 minutos de bola rolando, 35 de bola rolando, o segundo tempo de jogo, girando o placar do campeonato da Copa do Brasil. Continua para você. Corinthians 0-0, Novo Horizontino, na Bandeirantes, quem fala é você, alô, alô, Soler. 34 minutos na Arena MRV e tem gol do Atlético Mineiro. Rony faz o terceiro contra o Maringá. No Maracanã, Flamengo 4, Botafogo da Paraíba 2. E mexeu o time do Novo Horizontino? Mexeu, já confirmo, Ulisses. O Corinthians também mexe. Agora eu nem vi quem foi, viu? O Corinthians mexeu também? Mexeu sim, Ulisses. Saiu Coronado com a 77 para a entrada do José Martínez com a camisa número 70. Novo Horizontino foi o Luiz Oyama 6, viu, Nininha? Luiz Oyama 6 que entrou. Isso, para a saída do Jean Imer 5. Naquela confusão da outra alteração, eles tinham subido a placa número 5. Mas agora sim saiu o jogador do Novo Horizontino de campo. Eu acho que o juiz fez uma quem promessa. Saiu naquela, então? Saiu o William Farias, Ulisses, naquela para a entrada do 16. Isso. Essa aí, saiu o William Farias. Eles fizeram uma confusão ali na beira de campo, subiram 4 placas diferentes.
Imagina, meia dúzia quem é? Luiz Oyama. Luiz Oyama. É bola no campo de defesa para Sérgio, jogando o time do Corinthians, recolhe no comando de ataque, vem para finta, prende o lance, Coutinho, Kaká domina para o Ramalho já prende no campo de defesa para Sérgio, jogando para o time corintiano, recolheu com o Hugo, bate à frente, tenta levantar para o comando de ataque, vem para o toque no peito, ganha a jogada, Ranieri, prendeu, já, nossa senhora, tal do Ranieri, cara, ele não tem domínio de bola que vem para ele, quando ele domina, ele tenta dar o tapa, dá tapa forte, a bola escapa, quer dizer, são coisas assim, beabá do futebol, para quem já viu o Corinthians, os times que o Corinthians teve. Isso aí é um erro, assim, de base, né, de futebol. E ele não errava, assim. Sabe de quem eu lembrei agora? Do Mano. Lembra o que o Mano falou? Foi o quê? São Bernardo e Corinthians, não foi? Isso. Que ele falou de Cuiabá, fez uma referência ao Cuiabá, né? De voltar lá pra Cuiabá. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG Nakata. Pode contar. A bola volta com o time do Corinthians, tenta ser jogando Ramalho. Ramalho só sabe chutar a bola pra fora. Apertou um pouquinho e põe pra fora, hein, Ronaldo? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Já domínio do campo de defesa para ser jogando, prende o lance contigo. O que foi? Você desistiu, Ronaldo? Eu tô aqui, foi embora, Bebido. É só me chamar, tô aqui, também tô fazendo o jogo. Na hora que você lembrar, chamando, chamei 3 vezes, você não entrou. Tô aqui do seu lado, olha aqui, ó. Para de ser chorão, você tá nervoso com o Corinthians, vai lá resolver com os caras, velho. É bola no campo de defesa, recolhe contigo no campo de retaguarda. Já domina, vem pra finta em cima da marcação, domina novamente no campo de ataque, o time do Novo Horizontino. Lançamento vem pelo setor de esquerda, balança, vai tentar o toque de bola, Coutinho, comando ataque. Cruzamento na área, subiu, Kaká de cabeça tira, tenta tirar novamente a jogada, Thales Magno não consegue, bola batida, gol, vai embora. O Marlon meteu o pé na bola, mandou para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Na primeira finalização do Novo Horizontino, no segundo tempo, pela primeira vez, um chute que tentava ser na direção do gol do Hugo, não foi, porque o chute foi para fora, confirmando o público e renda 40.721 pessoas para uma renda de R$ 2.612.116,10. Tem mais gente aqui no estádio do que na cidade de Novo Horizonte, você acredita? Qual é a população de Novo Horizonte? 39 e uns quebradinhos, não dá 40. Só. Já pensou toda a população em campo, Ronaldo? E as casas vazias? Mas parece que tá mesmo, porque eles estão fechadinhos, estão jogando bem trancado esse time do Novo Horizontino, que daqui a pouco... Você quer dizer então que a população tá dentro de campo na zaga? Estão torcendo pra eles, você não entendeu? Entendeu? A população tá no gramado marcando o Corinthians. Tá, ué. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time corintiano, recolhe para a direita, Carrilho, vem de mão, domínio do campo de ataque, vai para a finta, recolhe, briga, tenta ganhar o lance, que força tem esse Fábio Matheus, hein, cara? Ronaldo, o cara não perdeu uma dividida de corpo. Outra formação, né? Uma base forte, quando o cara vem assim, ele não cai à toa, não se joga à toa. Agora você falou do Ranieri que ele errou um passe para frente, é que ele só dá passe para trás. Ah, entendi, se dá para trás acerta. E vem Maicon, ele rasga a jogada, levantar, deixar quicar, você vai pegar. Tá bom, José Martínez. Deixou a bola quicar, vai pegar. Ela quica e sai, que coisa, hein? Tem que ir de encontro ali o medo de dominar e tomar uma vaia. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Obrigado pela audiência. O torcedor está no placar ligado no microfone da Bandeirantes. Domínio do campo de ataque. Félix Torres vai subir para Hugo. Ele tenta o toque de bola, rasga. Félix Torres tira. Vem para a marcação, aperta o time do Corinthians. Domínio do campo de defesa. Maicon ganha o lance. Recolhe Carrilho. Carrilho domina. Yuri aberto já partiu. Carrilho não lança. Vai pro corte, escapa da marcação do primeiro, já desceu o Carrilho, ele prende, Thales Magno pede, Carrilho é marcado, aperta, domina no campo de defesa, recolhe pro time do Corinthians, vem pra finta, prende o lance curto no campo intermediário, houve a falta nele, e tá parado o jogo. E era pra cartão, Ulisses. Machão Marlon, hein? Chegou caçando o Carrilho, foram uns 15 metros dele perseguindo, até que uma hora o Carrilho falou, assim não dá, amigão, quer me levar pra casa? Não deu outra. Amarelo 28, Marlon. Mas você viu a diferença, Ulisses, quando fez a falta aqui no time do Novo Horizontino, lá atrás ele já chegou batendo. É assim que funciona. Ah, bateu lá, não deu? Aqui o couro vai comer também. O time do Novo Horizontino, ele também
tá jogando junto com o seu ataque, com o seu meio de campo, por isso que tá bem compactado. Agora bateu lá, não deu, vai apanhar aqui, tá certo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN do Disney Plus. Assine já. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Corinthians. A abertura vem com Thales Magno, recolhe a jogada para Ranieri, para Thales Magno. Ele já prende no campo de ataque, vai para finta em cima da marcação no primeiro, prende o lance, é para Ranieri. Ranieri domina para o time do Corinthians. Nossa, cara, é lateral para o Novo Horizontino. Ele saiu com bola e tudo para a linha de lado. Tá certo o árbitro do jogo. O Ranieri tá péssimo no jogo, sabe por quê? Cara, é um negócio de louco, velho. Ele tinha a opção de passar a bola. Ele prendeu e saiu com ela para a linha de lado. O Maicon estava livre no meio. Ele prendeu demais, não sei porquê. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Estamos com 42 minutos. Agora o Novo Horizontino vai com tudo pro ataque para tentar o gol, para levar para os pênaltis o jogo. Diz que obra é jogo duro, mas com um tigre na obra dá tudo certo. Levantamento à frente, vem Ranieri, ganha a jogada para Thales Magno. Ele domina para o time do Corinthians, tenta partir para o comando de ataque, gira a jogada Coutinho para Ranieri. Ele prende o lance novamente, tenta o toque de bola Coutinho aqui atrás com Angileri. Angileri prendeu para o time do Corinthians, vai soltar pelo setor de direito do campo de ataque. Arma a jogada do comando, soltou jogada para Carrilho. Carrilho dominou, José Martínez partiu. Carrilho cortou, prende o lance, voltou para José Martínez. Ele prende a jogada pelo setor de direito do campo de ataque, vai tentar o drible em cima da marcação no primeiro. Prendeu, tentou passar, vamos ver se passa, é difícil passar aí, cruzamento, saiu mais fraco. Thales Magno tentava chegar, não chega. A bola volta com o time do Corinthians, ganha a jogada, Coutinho novamente. Félix Torres e sente Cãibras. Já domina do campo de defesa para o time do Corinthians, tenta partir o time corintiano. Angileri domina, ninguém aberto aqui pelo setor de esquerda. Concentrado o Corinthians na intermediária, a bola volta para Kaká. Kaká já prende para Ramalho. Domina no campo de ataque, vai para Finta, recolhe a jogada. Já tenta 43 minutos de bola rolando. O Corinthians tenta descer, recolhe no comando de ataque, abertura para Angileri. Angileri prende o lance, volta Coutinho com Kaká que sai tocando no seu campo de defesa. 0-0 é o placar do jogo. Corinthians jogando com o regulamento embaixo do braço, hein, Ronaldo? É, mas com um time também que se bobear, é o que você falou, daqui a pouco ele vai querer espetar, porque ficou jogando sempre lá do lado defensivo, marcando. O time do Novo Horizontino é um time bom, é que não acreditou na força que tem, e o Corinthians não quer jogar também. O Corinthians está esperando o juiz apitar aqui, apitar o final do jogo, então é isso. E o time só consegue tocar a bola para trás, só. É impressionante. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. A bola volta com o time do Novo Horizontino que domina pela direita do campo de ataque. A abertura foi feita pelo setor de esquerda com Fábio Matheus. Fábio Matheus já domina, ele balança, vem pra frente em cima da marcação no primeiro, prendeu o lance e vai tentar o toque de bola para o comando de ataque. Recolhe novamente a torcida corintiana. Há muito tempo eu não via isso, hein? Tá indo embora a torcida corintiana. Insatisfeita talvez com o que viu no campo de jogo. Pelo menos das cadeiras aqui, da área mais cara da Neoquímica Arena. Rapaziada já tirando o time de campo, hein? Domínio do campo de ataque, tenta descer o Novo Horizontino, cruzamento da entrada da grande área, mata do peito, domina, gira, vai pro toque de bola Coutinho novamente, Oscar Ruiz. Ele prendeu o levantamento bem na grande área, Angileri sobe de cabeça, tira a segunda bola, vai sair para a linha de lado. Lateral para o time do Novo Horizontino, bater pelo seu campo de ataque. É manual para a direita do campo de ataque, vem Pablo Diego, ele vem para bater a lateral, vai deixar para a cobrança novamente o time do Novo Horizontino pelo setor de direita. Charles e João Pedro Choca já sem colete na beira do campo. A bola volta, mas não vai dar tempo de substituir. A bola tem que sair. Domínio do campo de defesa, recolhe Coutinho novamente. Temos mais 4 minutos e 30 de bola rolando. A abertura vem pelo comando de ataque, aperta na marcação, já tenta arrancar Coutinho novamente. Domina o time do Corinthians, sobe de cabeça, afasta, tentou Félix Torres, a bola vai embora. Tá parado o jogo, tá marcado, tiro de meta para o Corinthians bater, agora sim vai mexer o timão. No momento que toca, que estava aquecendo, coloca o colete novamente, então não vai entrar. A única entrada é realmente o Charles, na vaga do 7, Maicon. Essa a quarta troca do timão. Pregadinho o Maicon também, né? Por isso que o Charles está entrando. Agora o Ulisses percebeu um negócio ali na hora em que o Félix foi disputar uma bola, ele levou a mão ali na coxa, né? Então eu imaginei que o João Pedro Choca fosse entrar ali na vaga do jogador equatoriano. Mas isso não vai acontecer. Subiu o amarelo pra ele, viu, Quesada? Pra quem? Pro Maicon, na saída de campo, ficou demorando, o juiz não gostou nada e amarelou o jogador. Muito bem. E a leitura foi boa do Quesada também. A leitura do Quesada foi boa, porque o Félix Sois coloca a mão na perna, aí ele faz o sinal que não.
ele fez o sinal aqui pro Dorival. E o Dorival tirou o Tchoca dali, porque ele ia entrar no lugar dele. O Charlie veio no meio, porque o Michael não tá aguentando nem dar passe pra trás, quanto mais pra frente. Então o Dorival teve que tirar. Mas hoje joguinho ruim, viu? Domina no campo de ataque o time do Corinthians, mas vem Timão, abertura para Yuri Alberto, vai para dentro da grande área, tirou do zagueiro, vai fazer o gol, bateu, lindo, 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 gol! Félix Torres soltou para Thales Magno, na entrada da grande área, ele ergue a cabeça, rolou para o Yuri Alberto, passou na velocidade o Yuri Alberto, zagueirão vem seco na marcação, mas vem babando na marcação o Dantas, ele corta o Dantas, ergue a cabeça com categoria, bate na bola, ela dá na bochecha, no chute rasteiro ela dá na bochecha direita da rede, morre no fundo do gol, Yuri Alberto, ele que jogou sozinho o tempo todo, ele que brigou sozinho na frente o tempo todo, isolado, mais do que merecido, porque foi guerreiro no campo de jogo. Yuri Alberto, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona, fiel torcida corintiana. Corinthians 1, Novo Horizontino 0. O detalhe do gol é todo o seu design, ô Fabiani. No pé mais decisivo do elenco do Corinthians, que leva o Timão às oitavas de final da Copa do Brasil. E Yuri Alberto passa o recado: se eu estou sozinho no ataque, isolado, eu decido por conta própria. Recebeu no pé direito, um corte lindo no defensor do Novo Horizontino e fuzilou sem pensar duas vezes com a canhota, que já o deu tantos gols nesta casa. O artilheiro histórico da Neoquímica Arena coloca o Timão nas oitavas de final da Copa do Brasil. 1-0 pro Corinthians no agregado, 2-0 Timão, Ronaldo Quesada. Detalhe, né? Quem disputa essa bola no alto é justamente o Yuri. Aí vai pro Martínez, pro Félix, o Thales pro Yuri, a tabela, e aí finalmente o Yuri marcando um belo gol aqui na Arena. A gente fez a leitura certinho do jogo, Ronaldo. O homem não recebeu uma bola decente. Quando ele recebeu uma bola decente, caixa. E eu quero ver se sai mais um gol. Ô, jogo ruim. Ih, acabou. Olha lá, acabou. Como é que é, Ronaldo? Não, acabou o jogo, olha. Eu queria falar de novo que o jogo tava ruim pra ver se saia mais gol. Que coisa. Grupo Souza de Deficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. Ergue o braço, árbitro, final de jogo na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Yuri Alberto, a marca do artilheiro, 0 pro time do Novo Horizontino. Vem aí o secador do Timão na Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelanes. Queimou o secador aí, Capela? Nada. Por sinal, você é um dos grandes defensores do Yuri Alberto, viu, Ulisses Costa? E eu tenho que reconhecer isso. Não, pego no pé, mas agora eu tô defendendo ele. Hoje eu defendi o jogo todo ele. A bola não chegou nele, né? Então ele não perdeu o gol. Pô, mas o cara apanhou pra caramba, velho, sozinho no ataque. Quem apanhou também foi a bola, hein? Tá misericórdia. Louco. Nossa Senhora. Nosso Coringão ganhou, Lição. Nosso Coringão ganhou, tá nas oitavas de final da Copa do Brasil. Como é que nosso o quê? O nosso Coringão. Capelano, você é o maior secador, você tá deprimido. Hoje eu tava beijando São Jorge, eu tava aí pertinho de vocês, a Neoquímica Arena, até mergulhei na fonte de São Jorge. Não vem conversar não, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vai dormir, Beluga. Ô, Ronaldo Giovanelli, agora é vamos hashtag trabalhar. Rumo ao título, é isso? Não é nem lá e nem cá, né? Eu acho que o Corinthians tá numa construção boa com o Dorival e tá colocando no cenário brasileiro um ponta-direita chamado Félix Torres, um ala que ataca muito bem. Então, nós estamos vendo uma nova formação com o Dorival. Esse time do Novo Horizontino aqui também não veio para jogar, veio para ficar amarrando o jogo, tocando para trás. Eu esperava mais do Novo Horizontino, esperava mais também do Corinthians,
Mas 1x0 lá, 1x0 cá, passa o Corinthians. Do que nós vimos até aqui, ô Capela? O Retrô passando pelo Fortaleza, o CSA deixando o Grêmio pra trás. O Corinthians aqui escapou, viu? A verdade é essa. É verdade, daqui a pouquinho o Leandro Quesada. Antes quero só dar uma passadinha no campo de jogo, né? O Química Arena, Nina Gagliotti, Luiz Fabiani. Vamos lá, turma. Falei que ia ser 1x0 e foi, hein? Capela, vou falar, tô há alguns anos cobrindo o Corinthians, mas fazia tempo que eu não vi uma devoção tão grande da torcida a um jogador. E há uma relação recíproca, porque o Yuri Alberto ele faz o gol e vai sozinho comemorar, mesmo após o apito final, com os torcedores no setor leste inferior de Itaquera. E a resposta, a torcida grita o nome do camisa 9 incansavelmente. Quem vai falar melhor do que eu acho que é o torcedor. Vamos ver o que um torcedor quer falar pro Yuri Alberto. Parceiro, qual que é seu nome? João Vitor. Manda um recado pro Yuri Alberto aí. Yuri Alberto, da próxima vez olha pra torcida, a menina queria tua camisa. Olha aí, ó, não escapou da corneta o Yuri Alberto aqui, hein? Falei que era uma relação de amor, mas teve corneta, Capela. Ah, faz parte também. E aí, Nina Gagliotti, a televisão, obviamente vocês têm uma visão privilegiada no campo de jogo, a televisão chegou a mostrar uma parte da torcida do Novo Horizontino. O pessoal não estava lá tão empolgado com os batuques, e agora ainda menos, hein, com a eliminação, Ninoca. Todos já saíram daqui, no caso, viu, Capela? A torcida com um espaço reduzido do que normalmente é o espaço destinado à torcida visitante, mas de todo modo, Capela, uma cena curiosa na saída de campo dos jogadores do Novo Horizontino. É pouco comum, para se dizer assim. 4 dos jogadores de meio campo, assim que o árbitro encerrou, eles começaram a conversar entre si, quase que uma reunião de pauta dentro de campo, e aí eles foram se juntando, e no final estava o grupo todo praticamente conversando ali dentro do campo, e se cumprimentaram, se abraçaram, e vão saindo de campo neste momento. O Novo Horizontino, que faz a sua melhor campanha na história na Copa do Brasil, chegando até a terceira fase, das outras vezes não havia passado nem da primeira fase, e volta para casa com uma premiação até aqui, até este momento. O Novo Horizontino parece sair de campo satisfeito com a campanha. Capela? Ah, com certeza. Fizeram aí a melhor campanha da história da Copa do Brasil pelo Novo Horizontino. Quase bateram nas oitavas de final, mas não teve jeito. Vamos com o craque Bandeirantes da vitória do Coringão. 1-0 sempre ele. Yuri Alberto, Ulisses Costa narrou. Lindo, 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 lindo. O craque Bandeirantes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Quero te ouvir, Leandro Quesada. Você dá o voto de craque Bandeirantes pra quem na noite de hoje, Quessadinha? Yuri Alberto. Justifique sua resposta em 20 segundos. Yuri Alberto. E nada mais. Tá uma bom. vez acionado no jogo, um chute, um gol, 100% de aproveitamento. Craque. Bom, 11h28, eu vou até fazer essa pergunta pro Ronaldo Giovanelli, quem é o craque Bandeirantes, e já faço uma outra pergunta. Tá rolando aí, já virou quase que um fato público, a pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti. Yuri Alberto tem que estar na pré-lista ou na lista final, ou em nenhuma das duas, hein, Ronaldo Giovanelli? Pra mim o craque do jogo foi o Yuri também. A primeira foi lá e guardou. Agora, de tantos nomes que nós estamos ouvindo aí pela imprensa, muitas vezes a gente não sabe se é fake, se não é fake, se veio, se não veio. Pelos nomes que eu vi aí, Capela, se o do Yuri não tiver, é sacanagem. Porque o cara é artilheiro da arena, o cara perde gol, o cara faz gol. E quando ele tá em campo, a primeira bola que chega no finalzinho, ele vai lá e guarda. É o cara que tá cheirando gol, é ele e o Pedro. Parece que o Pedro também fez gols aí hoje. São os caras pra fazer gol, os caras têm dom. E o Yuri Alberto tem dom. Tem que estar na lista, não tem jeito. Eu tô contigo. Beluguinha, até amanhã no Jogo Aberto, bom descanso, hein? Até amanhã, bebinos, um abraço e... Vai não, fica comigo aqui. Fica com Deus, tchau. Fica uns 5 minutos comigo aqui, Ronaldo. Beijo, amanhã tem que estar cedo lá, com o Charlie gritando lá. Charlie, o Charlie. O Ronaldo. O Charlie o Ronaldo. E o Marcelo também, um beijo pra eles, eles estão ouvindo. O Ronaldo. Diga. E o Everton falando o apelido do doutor hoje no ar.
Nossa, e o Charlie gritando, fica quieto, não fala, não fala. Aí depois ele ficou bravo comigo, eu falei, não fui eu não. Ele falou, não, eu tô falando com o Everton. Eu falei, então aperta o botão aí pra falar com ele, pô. Eu não consegui entrar no ar na sequência. Meu, o jogo aberto é coisa de louco mesmo. Então não percam amanhã o jogo aberto, porque parece que a Renata Fã vai de fralda amanhã. Tchau, Beluguinha. 11h31. Beijo, meninos. Beijo, valeu, menina. cavalo. Grande. Nina, beijo, Nina. Tchau, seu cavalo. Vai dormir. 11h31. Yuri Alberto, craque Bandeirantes. Sinta só a emoção, a explosão da fiel torcida e a narração enigmática. Linda, 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 linda de Ulisses Costa. Foi pra rede assim, Brasil. Domínio do campo de ataque, o time do Corinthians mais. Vem, Timão! Abertura para Yuri Alberto, vai pra dentro da grande área, tirando o zagueiro, vai fazer o gol, bateu! Lindo, 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 lindo! Félix Torres soltou para Thales Magno, na entrada da grande área, ele ergue a cabeça, rolou para o Yuri Alberto, passou na velocidade o Yuri Alberto, zagueirão vem seco na marcação, mas vem babando na marcação o Dantas, ele corta o Dantas, ergue a cabeça com categoria, bate na bola, ela dá na bochecha, no chute rasteiro ela dá na bochecha direita da rede, morre no fundo do gol, Yuri Alberto, ele que jogou sozinho o tempo todo, ele que brigou sozinho na frente o tempo todo, isolado, mais do que merecido, porque foi guerreiro no campo de jogo. Yuri Alberto, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Corinthians 1, Novo Horizontino 0. O detalhe do gol é todo o seu design. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. Cio, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra perdida dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Domínio no campo de ataque, o time do Corinthians mais. Vem, Timão! Abertura para Yuri Alberto, vai para dentro da grande área, tirando o zagueiro, vai fazer o gol, bateu! Lindo, 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 lindo! Ulisses Costa, é o gol da fiel torcida. Yuri Alberto foi pra rede na alegria do povo e o Corinthians está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O apito final começa agora, atenção. Ah, vai, sobe som, vai. Como é gostoso ouvir o hino do Corinthians. Gente, você que tá saindo do estádio aí, olha pra você, olha pro teu pai, pra tua mãe, pro teu amigo, teu irmão, tua irmã, teu camarada, sua esposa, namorada, amante, sei lá eu, né? O ficante, flerte, metezinho. Dá uma olhada pra essa pessoa e fala assim: como é bom ser corintiano, né?
E agora, solta um vai Corinthians. Aí no 3. 1, 2, 3. Vai Corinthians! Gostoso, sabe por quê? Porque qual é o maior rival... Ei, Soler, vem cá comigo. Vem aqui no meu divã. Qual é o maior rival do São Paulo, Soler? Corinthians. Qual é o maior rival do Palmeiras, Soler? Corinthians. Qual é o maior rival do Santos, Soler? Corinthians. Corinthians é imenso, né, Soler? Sim. Corinthians é gigante, né, Soler? Óbvio. Você queria ser corintiano, Soler? Não. Eu queria, velho. Por isso que eu tenho um pezinho em Itaquera. É gostoso ser corintiano, cara. Você olhar pras pessoas que também são corintianas, pros torcedores, e falar assim, ó, ninguém faz o que a gente faz no estádio. Ou todos os nossos rivais nos têm como principal rival. Isso é ser Corinthians. Sobe som do timão aí, Rafinha. De tradições e glórias mil, tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Timão, timão, timão. Corinthians grande, sempre altaneiro. Ei, Coringão, das oitavas de final da Copa do Brasil. Então atenção, você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes aí, tá saindo do estádio, tá saindo da Neoquímica Arena para mais de 40 mil torcedores, então atenção. Eu quero que você participe conosco. Vou fazer o seguinte, como eu sei que vai demorar um pouquinho mais para os trabalhos iniciarem da Nina Gagliotti, Luiz Fabiani nessa zona mista, na coletiva, por quê? Os caras saem do campo de jogo, fazem muitas vezes aquela reza, trocam ideia, tiram o uniforme, tomam um banho, alguns dão um WO no banho que a gente sabe, né? Só pelo futunço passando na zona mista, mas não tem problema. Então daqui a pouquinho a gente vai direto para a zona mista para ouvir atletas, técnico do Novo Horizontino e, obviamente, foco total em Dorival Júnior e em jogadores corintianos. E, claro, expectativa, quem sabe, talvez, será, tomara, Augusto Melo, que ontem deu uma entrevista épica, exclusiva à Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate, comigo, Capriotti, Pretzel, Quesada, Luiz Fabiani, Denis Gavazzi e... espero que, quem sabe, né, segunda-feira, a votação do impeachment, talvez os dias realmente estejam contatos de Augusto Melo no comando do Corinthians. Leandro Quesada, faz aí... A Nina chamou? Oi, Nina. Sim, estou aqui. Mas acho que a Nina chamou, Quesadinha. Perdão, fala, Nina. Não, Capela, só te passando como estão as coisas por aqui. Por enquanto, a zona mista nem abriu, as equipes de imprensa estão aqui esperando para entrar. O Fabiani já foi lá para a sala da entrevista coletiva, então daqui a pouquinho, se o Dorival começar a falar, ele já chama você. Combinadíssimo, Ninoca, fechado. Enquanto isso, eu vou bater um papo com o Quesada. Então eu já quero pedir a sua participação a partir de agora. Você que está saindo do estádio, eu quero que você mande um áudio respondendo a pergunta que eu farei imediatamente para Leandro Quesada. A pergunta é a seguinte: Corinthians está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Sem clubismo, corintiano, sem clubismo, torcedor rival que não torce pro Corinthians aí, pode tirar onda, zoar à vontade. Aqui, velho, aqui é sem filtro, irmão. É sem filtro. Pode mandar o que vocês quiserem aí, mas ó, se identifica, seu nome, de onde você fala, na sequência sua mensagem de no máximo 30 segundos. Tem uns caras que mandam podcast aqui, 2, 3 minutos. Aí não dá, né, rapaziada? Aí vocês vão falar mais que nós aqui, o bagulho fica louco. Então atenção, 30 segundos no máximo a sua mensagem no WhatsApp agora. 11999048756. Vou repetir, anota aí, tá no transporte público, no carro ouvindo a gente. Já já Dorival Júnior, zona mista aqui, velho. Se precisar ficar até 3 da manhã, a gente vai ficar. Então não muda de rádio. Se for pra qualquer outra aí, você não vai ter um pós-jogo mais informativo e extenso que nem o nosso. Esquece, não vai ter, tá? E com entretenimento e com interatividade. 11999048756. Responda a pergunta em no máximo 30 segundos, que é a mesma pergunta que farei agora para você, Leandro Quesada, comentarista Bandeirantes. O Corinthians está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com este time, elenco, sob a batuta, comando de Dorival Júnior, o Corinthians pode, sem clubismo, ser campeão da Copa do Brasil de 2025? Sim, não? Justifique sua resposta, Quesada. Sim, o Corinthians tem condições de brigar pelo título da Copa do Brasil.
E eu respondo isso e justifico da seguinte maneira. Copa do Brasil só depois do Mundial, certo, João Paulo Capelanes? Então, o Dorival vai ter tempo aí para ajeitar esse time, tem muita coisa para se trabalhar nesse time ainda. Tem aí os últimos jogos do Campeonato Brasileiro e tem o jogo decisivo contra o Huracan na semana que vem para tentar buscar a segunda vaga nesse grupo da Sul-Americana e se manter também na Sul-Americana. E aí com o time chamado titular, entenda aí, não é com o Memphis em campo, com o Garro em campo, Corinthians tem chances de brigar por alguma coisa assim. Agora, a gente sabe que o Corinthians não vai gastar dinheiro. Se tiver uma oportunidade de mercado e puder contratar um lateral direito e um zagueiro, acho que isso seria muito bem-vindo para um time que tem seríssimos problemas na lateral direita e também no miolo de zaga. Hoje o Corinthians tem um problemaço aí. Corinthians tem laterais pela direita, mas nenhum serve. Corinthians tem zagueiros e nenhum serve nesse momento. Tá difícil a coisa quando a gente olha para a questão defensiva. Mas acho que eu respondi a tua pergunta aí, João. Se Memphis e Garro voltarem em bom nível, se o Yuri não for vendido, Corinthians tem chance de conquistar sim uma das Copas. Eu estendo isso também para a Copa Sul-Americana, se ele seguir na competição. Então, beleza. Então, vou te fazer uma outra pergunta em cima disso que você falou. Mais fácil, vai. Não vem com pergunta difícil. Não, é pergunta tranquila. Você já fez uma análise aqui interessante. Yuri não pode sair, tem que contratar ali, assim, Gostou? Gostei, claro, concordo 100%. O Garro e o Memphis precisam voltar, porque fazem uma diferença incrível quando jogam principalmente juntos. Ok. Então, Quesada, a partir de agora, vamos supor que o Yuri Alberto não foi vendido, que o Garro tá legal, que o Depay tá recuperado e os dois têm as melhores condições possíveis para atuar com a camisa do Corinthians. Escale o Corinthians ideal. E aí vamos fazer o seguinte, já que você não gosta de nenhum lateral ou de algum zagueiro, coloca assim, ó, contratação. Tipo assim, na lateral esquerda, vamos supor que você não quer o Angeleri, tem que contratar alguém. Não contratou até agora ninguém? Fala, contratação. Esse vai ser o seu time. Tá. Começando pelo goleiro, vai, Quesada. E o formato também, 5-3-2, 4-4-2, faz se você quiser aí. Acho que esse 4-4-2 funcionou na última etapa aí do técnico Ramon Dias, né? Pra também não achar que a gente não vê nada de positivo na passagem aqui do Ramon. Bom, Hugo Souza não dá pra discutir, Hugo Souza, né? Inclusive na lista do Ancelotti aí dos 50, os 50 do Ancelotti. Contratação, lateral direita, contratação. Zaga, contratação. Gustavo Henrique e Angeleri, tá? Então, 2 contratações nessa linha de 4. Lateral direito, zagueiro, aí escala o Gustavo Henrique quando ele voltar e Angeleri. Só uma coisa, antes de você agora avançar... Agora eu vou pro ataque. Tá? Não, espera, antes de você avançar, então vamos lá. Você já contrataria 2 peças para o sistema defensivo. Antes de avançar, meio e ataque, já tem em mente algum jogador que seria palpável ou ainda é difícil, Quesadinha? Aí é que tá, João. Precisa analisar o mercado e saber quem fica livre no mercado para fazer negócio só pagando salário, entendeu? Porque assim, contratar, pelo que a gente está observando, o Corinthians não vai contratar, a não ser que tenha algum tipo de parceria com algum patrocinador. Mas imaginando que o Corinthians possa atacar o mercado sem precisar contratar o jogador, né? Então eu acho que só pode contratar um jogador que tiver em fim de contrato, livre no mercado, para ganhar salário. Aí dá para fazer isso. Agora precisa pesquisar no mercado. Aí é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito aí pelo pessoal de scout do Corinthians e pelo Fabinho Soldado, que fez boas contratações. Não acertou em todas as contratações, é verdade. Errou na maioria. Mas aquelas que foram acertadas fizeram uma baita diferença para o Corinthians na reta final do ano passado, né? Sim, perfeito. Então, Leandro Quesada, repita aí já emende o seu meio-campo. Tá. Deixa eu só pular pro ataque, porque o ataque é Yuri e Memphis, tá? Yuri e Memphis, pra não ter muita conversa. Agora vamos pro meio-campo. Carrillo e Garro, obviamente, né? Não dá pra fugir disso. Não gosto muito do Carrillo aberto pela ponta, tá? Gostaria de ver o Carrillo mais no corredor central. E o Garro sim se movimentando até mais numa ponta ou outra. Mas enfim, Carrillo e Garro para municiar a dupla da frente, formada pelo Yuri e pelo Memphis. E aí,
E aí, bom, o Martínez como primeiro volante, eu não gosto, bom, pra falar a verdade, eu gosto muito pouco de praticamente todos os jogadores que estão aí nessa posição, mas tem que escalar o que tem, né? Então eu escalaria Martínez, se o Michael, né, se o homem lá de cima iluminasse um pouquinho o Michael, né, e ele também se iluminasse um pouco, poderia ser um cara tão importante, chegou a fazer 2 bons jogos com o Corinthians, depois teve uma queda de produção. Aí vai ter que escalar, sei lá, o Bidon vai ser vendido, João? Provavelmente, né? Então já não dá pra escalar o Bidon. Ai, como é difícil, né? Eu vou de Martínez e Maicon, tá? Martínez, Maicon, Carrillo, Garro, Memphis e Yuri. É um time bem aberto do meio pra frente. Mas eu acho que uma hora o Corinthians tem que ser mais arrojado, entendeu? O Corinthians é um time que joga muito pra trás, time que tem atacado muito pouco aí nos últimos jogos com Dorival e precisa um pouco mais de arrojo. Não sei se esse time vai dar super certo aí para até terminar o Campeonato Brasileiro numa condição mais tranquila e melhor. Mas arriscando, pode sonhar com aquele tema anterior que você levantou, que é brigar pela Copa do Brasil e também pela Copa Sul-Americana. Esse seria o meu time ideal do Corinthians, mas com muitas ressalvas, né? Esses 2 volantes eu escalo porque só tem esses para escalar. Alex Santana não confio mais. Ranielli hoje mostrou para mim que é um jogador muito comum, embora tenha ocupado espaços, ele não conseguiu traduzir isso em jogadas perigosas, né? E os outros que estão à disposição, me ajuda aí. Bom, Bidon deve sair. Um detalhe, o Ranieri pra mim tem que ser zagueiro. E o Charles não tem condições. Aí sim, poderia ser. Põe ele na zaga. Quem sabe, né? Quem sabe, Gustavo Henrique e Ranielli, né? Não, sabe por quê? Tudo bem, eu até A saída entendo. de jogo do Ranielli é legal, né, João? Cara, a saída de jogo dele é legal, né, João? Assim, não que seja uma coisa primorosa e tal, mas hoje você viu. O André Ramalho, você que tava no estádio aí, ou ouviu a nossa transmissão, o André Ramalho, a bola vem pra ele, o atacante sobe um pouquinho a marcação-pressão, assim, nem tira tanto o pé, tá? Nem tira tanto o pé. Ele pega e joga a bola pra fora. Mas é zagueiro firme. Não, isso aí é zagueiro grosso, gente. Isso aí é zagueiro que não tem qualidade técnica. Ou que não tem confiança. Ou, talvez no caso do André Ramalho, as duas coisas. Porque em alguns momentos ele tinha a possibilidade de ou recuar pro Hugo, ou abrir pela direita, ou tentar trabalhar a jogada, entendeu? Não. Jogou a bola pra fora, deu pro adversário. Então assim, o André Ramalho tava voando temporada passada e de repente parece que desaprendeu a jogar. O tal do Kaká é uma piada como jogador de futebol, tecnicamente falando. Mas vocês não gostam dele porque ele mandou a mídia pra aquele lugar. Eu quero que ele, tanto faz. Pode xingar a mídia, não sou corporativista, tá tudo certo, a opinião dele. Mas a minha opinião é que ele é grosso, ele é ruim, ele é fraco. Ele nunca conseguiu fardar bem em lugar nenhum. Cruzeiro, deixou saudades? Não. Atlético Paranaense, deixou saudades? Não. Japão, deixou saudades? Tem nem ideia, nem sabia que ele tava lá. Corinthians, algum torcedor corintiano gosta do Kaká como jogador para ser principalmente, sobretudo, titular da zaga? Não. Só que o Corinthians, na bela gestão do Augusto Melo, né, que eu venho sendo um crítico absurdamente, porque é uma gestão catastrófica, tão ruim quanto a renovação de transparência que destruiu o Corinthians. E aqui a gente não passa pano pra ninguém, porque quando a gente critica o Augusto, vem aí as vaquinhas de presépio do Augusto Melo encheu o nosso saco. Falar que a gente passa pano pra renovação de transparência. Eu era persona não grata no dia a dia do Corinthians, quando eu era setorista aqui pela Rádio Bandeirantes. Muitas vezes não podia nem pisar no CT. E me orgulhava disso. Porque eu não ficava passando pano pra Duílio, pra Andrés. Quero que se dane, velho. Não quero que gostem de mim. Muito menos do meu trabalho. E outra coisa, você tá incomodando é porque tá dando certo. E tem que mostrar e escancarar a gestão ruim de todo mundo simples. Lado A ou lado B. De todos os clubes. De todos os clubes. É que o Corinthians, gente, a repercussão é sempre maior. Não vamos mentir pra quem tá ouvindo aqui. Palmeiras, a repercussão é grande? Só que lá tem gestão profissional, raramente coisa vaza. A Leila pouco fala, mas quando fala também tem dado umas groselhadas gigantes. O Júlio Casares, presidente de São Paulo, homem de comunicação, que mal e mal com a sua torcida se comunica. E muitas vezes quando comunica, fura o próprio marketing do clube. O Santos está passando por uma situação calamitosa. Então assim, só para você ver o nível das gestões amadoras, para não falar outra coisa, para não tomar outro processo deles, que nós temos no futebol brasileiro. Então, o meu ponto de vista aqui, Leandro Quesada, para voltar ao tema, o Corinthians sim
tem condições de brigar pelo título da Copa do Brasil, mas tem que vazar o mais rápido possível da Sul-Americana. E aqui está o defensor da Sul-Americana, que dá repercussão, que dá o título inédito para o clube, que dá muito dinheiro, que coloca você na fase de grupos da Libertadores do ano seguinte. Tudo isso é bem verdade. Valoriza o grupo, valoriza o time, valoriza o clube, tudo. Tudo. Agora, o Corinthians, assim como raros times do futebol brasileiro, não tem elenco para disputar 3 competições. A Sul-Americana, infelizmente, para o Corinthians hoje, é um atraso de vida, Quesada. É um atraso de vida. Se sair da Sul-Americana, e outra coisa, não vai ser líder, dificilmente. Aí você fica como segundo colocado, e aí você vai para uma repescagem. Aumenta ainda mais o calendário, por uma competição que o próprio Corinthians está dando de ombros. Então vaza logo de lá e foca na Copa do Brasil, que dá, Quesada. Se tentar abraçar o mundo, não chega em lugar nenhum. Não concordo com você. Eu só não concordo com essa história da Sul-Americana. Acho que o Corinthians precisa melhorar um pouquinho a história dele nesse cenário aqui da América do Sul. O Corinthians é muito pobre nos últimos tempos aí, quando as disputas são sul-americanas. Mas vai ganhar a Sul-Americana? Agora, não. Olha, nos últimos 2 anos, o Corinthians, se tivesse caprichado, ele é eliminado em 23 pelo Fortaleza, certo, João? E ano passado ele caiu pro Racing. Se ele tivesse jogado um pouquinho melhor, né? Se ele tivesse feito um pouquinho a lição de casa um pouco mais caprichada, ele poderia ter chegado às finais da Sul-Americana, entendeu? Quando eu falo 23, porque ele é eliminado em 23 pelo Fortaleza, mas no ano passado ele passa pelo Fortaleza e para no Racing, tá? Isso. Eu não confundi, não, é exatamente isso. É isso então, aí, é isso aí. Né, exatamente isso. Então, aí você pode me convencer, aí eu posso concordar com você se você falar, entra com um time alternativo, entendeu? Já que você tem um elenco e tá gastando dinheiro com esse elenco, coloca o time alternativo como fizera nas 2 anteriores, né? Que ele usa um time alternativo. Coronado chega a arrebentar no jogo lá contra o Fortaleza no Ceará, ele não era o titular, não é? Pedia passagem ali naquele momento. Então vai levando a Sul-Americana até onde der, tá? Até onde der. Até porque o campeão da Sul-Americana joga depois contra o campeão da Libertadores e tal. Eu acho que é um pouquinho mais de mídia, o mídia e o patrocinador gosta. Mas assim, eu levaria muito a sério a Copa do Brasil, não é? O Corinthians está na próxima etapa da Copa do Brasil. Agora é fase de oitavas de final que vai chegar, não é isso? Não, é uma fase anterior ainda, né? E oitavas. O Campeonato Brasileiro, você tocou num ponto aí. É oitava já, né? E isso. No Campeonato Brasileiro é fundamental levar a sério, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato perigoso, hein? É perigoso. Todo ano aquela historinha, time grande não cai. Todo mundo fala isso e sempre um grande tá caindo, né? Sempre um grande time do futebol brasileiro tá lá na rabeira caindo. Olha quantos estão nesse momento numa situação delicada no Campeonato Nacional. E aí eu também vou dizer aquilo que tá todo mundo dizendo e você acabou de falar aí. O Corinthians não tem um elenco, né? O time titular do Corinthians é um time bacana, né? Que vai ganhar, vai perder, tal. Agora, elenco. Bom, quem tem elenco no futebol brasileiro? O Flamengo e o Palmeiras, né? E também a gente está exigindo algo que a maioria esmagadora dos clubes, vamos falar da Série A, da Série A, essa maioria não tem, né? Só Flamengo e Palmeiras é que tem elenco. Esses outros times, alguns têm bons times titulares, como o Corinthians, mas se você perde uma peça, o que acontece? Você vê, não tem o Garro, o time já ficou desconjuntado na armação, perdeu o Memphis, já perdeu uma referência, entendeu? Olha o Yuri como tem sofrido nos últimos jogos, né? Quando ele arrebenta contra o Internacional, o Memphis estava em campo. Hoje ele só recebeu uma bola. E aí ele foi muito bem, né? 100% de aproveitamento, teve a chance e mandou a bola para o fundo da rede, Joãozinho. Maravilha. Leandro Quesada, 11h54, o apito final é Rádio Bandeirantes. Atenção, daqui a pouquinho voltamos para a Neoquímica Arena. Os trabalhos de vestiários de Nina Gagliotti e Luiz Fabiano. Tem WhatsApp aí? Tem mensagem de WhatsApp aí? Coloca o alô torcedor aí. É uma mensagem atrás da outra e é no escuro, é sem filtro, Brasil. Vambora! Alô, é com você. Alô, torcedor. Meus amigos, agora é o seguinte, muita calma nessa hora, vamos colocar a sua participação, se em algum momento tivermos algum chamado direto da Neoquímica Arena, a gente dá uma interrompida e, consequentemente, voltaremos em breve com a sua participação. Hino do Corinthians,
Alô, torcedor, a sua participação no apito final é da Rádio Bandeirantes. Vambora, Brasil! Vai, Corinthians! Campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande. Ulisses Costa. Domínio do campo de ataque, o time do Corinthians, mas vem Timão, abertura para Yuri Alberto, vai para dentro da grande área, tirou do zagueiro, vai fazer o gol, bateu, lindo, 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 Félix Torres. Alô, é com você. Alô, torcedor. Alô, Capelanes, Quezada. Vocês gostam de criticar o Corinthians, estão sempre cobrando muito. Mas vamos celebrar mais uma vitória sem tomar gol. E vai Corinthians. Capelanes, você é muito bem-vindo sempre. Um abraço. Maurício Felberg, São Paulo. Aqui é o Luciano de Sorocaba. Eu não sou a favor da atual gestão do Corinthians, mas querer derrubar o cara que mal chegou ao poder, tem um pouco mais de um ano, só demonstra o quanto a gangue do Andrés ainda tem poder no clube. O Andrés, que já era da turma do Dualib, derrubou o Dualib, fez o que fez, colocou a gangue dele lá, arrebentou o clube e tá aí, ó. Mal saiu do poder a gangue do Andrés, a gente corre o risco de ter de volta. Corinthians se apequenou na mão dessa gente, infelizmente. Bom, vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, porque tem um chamado da Neoquímica Arena, acredito eu, que temos a entrevista coletiva de alguém, ou do Novo Horizontino, ou é o Dorival Júnior que chegou, hein, Luiz Fabiani? Eu fico feliz pelo Félix. É um garoto que, quando nós chegamos aqui, naturalmente que atravessava um momento complicado. Conversamos com ele, que ele tivesse paciência, se preparasse. Nós trabalhamos muito com o Félix esses últimos 10, 15 dias aí. Foram importantes para que nesses últimos 5, 6 ele pudesse fazer 2 partidas aí da condição que ele nos apresentou aí nessas 2 apresentações. É satisfatório isso. Reputa ao trabalho de todos dentro do clube, em especial dele, que acreditou muito nessa possível recuperação e era impossível pensarmos que um jogador desse nível, atuando na seleção do seu país já por algum tempo, sendo muito respeitado, não estivesse entregando dentro do Corinthians tudo aquilo que ele poderia realizar. É satisfatório e eu espero que ele mantenha essa postura e continue acreditando. A intenção é corrigir, é tentar encontrar, sim, um posicionamento que ele se sinta confortável. Ele tem coisas muito próximas ali de um meia que possa jogar rompendo também, não só posicionado. Logicamente que a função dele, primeira, é essa, inclusive como zagueiro, é um jogador que tem essa característica, mas ele tem coisas muito positivas do meio para frente que talvez a gente possa aproveitá-las. Em alguns momentos, em outros, naturalmente, teremos uma outra função para ele, mas é um jogador importante dentro do grupo. Dorival, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN aqui no fundo.
Quando você chegou, falava-se muito aqui no Corinthians do time tentar um equilíbrio um pouco maior, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Queria que você fizesse uma análise desses 7 primeiros jogos, defensivamente, como você vê o time, e ofensivamente, em que estado que está o time nesse momento. Obrigado. Bom, eu acredito que defensivamente são 7 jogos e em 4 deles nós passamos aí sem tomarmos gols. E o principal de tudo isso, nós não estamos sofrendo. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que valorizar. Os posicionamentos e os comportamentos estão sendo respeitados, a equipe se sente jogando de uma maneira segura. Logicamente que ainda estamos devendo no sentido de buscarmos uma criação mais efetiva, mas eu acho que esse equilíbrio ele virá a partir do momento que nós tenhamos aí 2 jogadores de muito bom nível, que são o Garro e Memphis, em totais condições e recuperados para a sequência das nossas competições. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Se a gente for olhar a trajetória do Yuri Alberto no Corinthians, os melhores momentos dele são majoritariamente em dupla de ataque, né? Em 2023, tendo o Roger Guedes como companhia, na reta final de 2024, com o Memphis Depay, no começo dessa temporada também. Hoje, pelo menos a impressão que eu tive era de um Yuri Alberto um pouco mais isolado e esperando as chegadas de quem vinha de trás, com uma obrigação maior de reter a bola. Eu queria saber como equilibrar essa quase uma necessidade do Yuri Alberto de ter uma dupla diante da ausência do Memphis Depay, que está machucado, e também você já passou pela CBF, semana de convocação. Se você acredita que o Yuri Alberto deve estar nos 23 selecionados do Ancelotti? Obrigado. Olha, é um jogador que foi relacionado numa lista um pouco maior, na grande maioria dos jogos, com a nossa comissão lá atrás. Não sei o que pensa o Ancelotti, espero que ele seja muito feliz. Caso ele tenha feito essa opção, naturalmente ele terá um jogador que vem vivendo uma fase muito interessante, um jogador oportunista, que luta 90 minutos e pela sua entrega ele acaba criando aí oportunidades importantes. Nós tínhamos hoje uma equipe que jogou com 2 linhas muito próximas, né? Muito difícil de infiltrarmos, ainda assim nós criamos algumas boas oportunidades. Talvez não tenhamos tido realmente uma aproximação um pouco maior, porque nós precisávamos de uma amplitude, nós precisávamos ter jogadores por fora. Romero, que poderia fazer essa função, e a ideia de termos o Ranieri por fora, por dentro, era justamente isso, para que ele buscasse combinações com o Romero, para que o Romero pudesse também buscar infiltrações e uma aproximação, juntamente com o Coronado, do Yuri. Então, são detalhes assim que às vezes você imagina, mas que acabam não acontecendo, porque você tem também uma equipe muito bem trabalhada, que se comportou quase que foi impecável, né, no sistema defensivo. Eu acho que se nós tivermos coisas bem positivas defensivamente, a equipe do Novo Horizonte também teve, e em razão disso as defesas vinham prevalecendo sobre os ataques praticamente quase que o tempo total da partida. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Você falou há pouco sobre a expectativa até de que Garro e Memphis, quando de volta, facilitem as ações ofensivas do Corinthians. Achei que você já respondeu isso várias vezes, mas nessa semana a gente teve um avanço dos dois no campo. Queria saber se você já espera e se pode saber se conta ou não com eles para esse fim de semana contra o Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro. É difícil, nós estamos acompanhando a evolução dia a dia. Hoje treinaram, estão intensificando, estão melhorando a cada momento, mas eu não tenho ainda como falar se os teremos final de semana, meio da semana que vem ou final da semana seguinte. É um processo moroso, é um pouco mais lento, cada um com uma dificuldade inicial, porém em um processo crescente e a cada instante estão
estão tendo uma abordagem um pouco maior do departamento físico, liberando para trabalhos já mais intensos, inclusive com bola. Hoje, praticamente, todos os trabalhos com bola eles foram inseridos e isso já é um avanço muito importante. Dorival aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. Analisando os últimos jogos e os gols marcados, sempre o seu esquema tático tem privilegiado as beiradas, né? As jogadas de lateral, tanto que você coloca alguns jogadores de qualidade, como por exemplo o Carrídio naquela posição, e sempre bolas alçadas na área nos gols da equipe do Corinthians. O Carrídio por dentro não seria mais proveitoso a participação dele, mais proveitosa a participação dele por dentro, ao invés do lado esquerdo, onde ele pode se desgastar ainda mais fazendo o corredor? Se eu tivesse um jogador com características que atuassem por fora, eu estaria com o Carrídio, com certeza, um pouco mais presente. Ainda que ele tem toda a liberdade, tá? Ele entra com uma função inicial, mas sem a obrigação de permanecer no setor. Tanto é que existe uma troca frequente, constante, entre laterais, meias e atacantes dos lados. Essa mobilidade é importante. Em determinados momentos ele precisará estar aberto para que nós possamos ganhar amplitude. Ele com bola, ele pode entrar por dentro. Sem ela, também num movimento contínuo, ele tem toda a liberdade para isso, pode entrar por dentro. Até fez isso em muitos momentos da partida. E o importante é que eles estão percebendo que o jogo de primeira ele é fundamental. Tanto é que alguns dos nossos gols têm saído dessa forma. Jogadas de trocas de passes, aproximação, tabelas, triangulações, como o gol de hoje. Acho que um movimento, um belo passe do Félix encontra o Magno em condições de, com um toque, colocar o Yuri em condições de projeção, o corte e a batida. Eu acho que é isso que nós queremos, por isso que eles têm liberdade. O Magno entrou para jogar aberto pelo lado, porém, é apenas uma função inicial. Ela se completa a partir do momento que ele ocupe com liberdade tudo aquilo que ele perceba dentro da partida. Dorival, aqui, boa noite, Iago Rudá, do GE. Eu queria perguntar sobre o Thales Magno, você estava até citando aí a jogada do gol, né? Olhando toda a temporada do Corinthians, a torcida tem uma expectativa, ou teve uma expectativa de que ele fosse o titular em determinados momentos, sobretudo quando o Memphis ou o Yuri não estavam à disposição, né? Nesse período que você está aqui no Corinthians, como que você vê o Thales Magno, o que você projeta de potencial nele para aparecer nessa equipe? Recentemente eu fiz uma entrevista com ele falou que por conta da pneumonia ele ainda não estava, ele teve a internação de pneumonia, né? Ainda não estava 100%, mas enfim, é um jogador que é importante nesse elenco, que hoje entrou, né? Participou da jogada do gol. Como que você vê o Thales? Se é um cara para fazer ali a função do Memphis, ou se é um cara para dar profundidade? Enfim, obrigado. Ele foi decisivo na partida lá em Novo Horizonte e hoje novamente. Nós estamos tendo um cuidado com ele, realmente ele teve esse problema. Jogou a partida inteira lá em Novo Horizonte e teve um desgaste assim impressionante. Tanto é que nós não usamos, se não me falha a memória, nas duas partidas seguintes, justamente porque ele não conseguia alcançar uma recuperação em razão, e principalmente pela pneumonia, que teve um desgaste excessivo. Então ele suportou a partida toda e depois acabou tendo um problema para a recuperação, o que é um fato normal isso. Até porque eram poucos dias apenas da sua liberação em razão da doença. Eu acho que agora ele vem evoluindo, a cada trabalho, a cada treinamento. É questão também de uma regularidade um pouco maior, de uma sequência um pouco maior. O jogador precisa disso, não adianta. Você não vai conseguir avaliá-lo por uma ou duas apresentações, você precisa dar uma sequência aos atletas. E ele está esperando ou aguardando esse momento. Eu espero que apareça rapidamente e que ele continue aproveitando como tem feito nesses momentos importantes. Dorival, boa noite. Pedro Ramiro. Antes de você chegar, o Maicon praticamente não tinha oportunidades. Se você vê até a movimentação nas redes sociais, alguns torcedores criticam as atuações dele e tudo mais.
que você viu no Maicon que os torcedores, os jornalistas e até o antigo treinador não viram? Bom, primeiro que eu respeito a opinião de todo mundo. Eu vi dinâmica. Para mim ele está dando dinâmica para o time. Ele está fazendo essa bola fluir com um pouco mais de naturalidade e isso para mim é importante. Na minha opinião, um meio-campista precisa desse dinamismo. E mesmo que ele não esteja totalmente recuperado daquilo que ele passou, mesmo assim ele vem num processo de evolução. Hoje, até o início da partida, eu vinha chamando a atenção dele em razão de estar um pouquinho disperso, mas ele se reencontrou novamente e voltou a fazer a bola andar na nossa equipe. É o que nós queremos. E eu percebo que ele tem essa característica e espero que ele aproveite cada dia mais e melhor. Dorival, boa noite aqui. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Ainda sobre essa questão... gente, já ouvimos bastante aí do técnico Dorival Júnior. O nosso querido Luiz Fabiani segue acompanhando de perto aí. Acho que ouvimos praticamente a íntegra da entrevista coletiva. Ele segue falando, mas quero dar uma passadinha na zona mista aí para dar uma sentidinha. Alô, Nina Gagliotti, como é que tá a situação por aí? Jogadores do Corinthians já passaram, vão passar? Como é que tá essa parada aí? Então, Capela, a assessoria do Corinthians veio aqui agora há pouco e fez o tradicional uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que o Hugo Souza vai passar, tá falando com as equipes de TV e daqui a pouquinho atende o pessoal das rádios. A ruim é que só o Hugo Souza vai falar. O que é ridículo também. É ridículo isso, ridículo. E eu tenho o maior respeito por praticamente todos, né? Não vou generalizar aqui também, porque tem muita gente boa, muita gente ruim em todos os lugares, em todos os segmentos, é bem verdade. Tem muita gente boa no Corinthians, mas esse negócio aí de só um jogador passar, só 2 atletas vão passar, entendeu? Escolher a dedo. É ridículo, cara. É ridículo, entendeu? Ridículo, ridículo. Eles são mais seguranças dos jogadores do que assessores pra fazer esse tipo de coisa. É uma vergonha, velho. É uma vergonha esse tipo de tratamento. No São Paulo é assim, no Palmeiras é assim também, Soler? Como é que é? É o boi de piranha, né? O Abel fala e quando o Abel fala, passa a turma, né? Normalmente são 1 ou 2. Cara, entendeu? A gente fica assim, ó, não que a gente precise deles também, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não faço questão nenhuma de ouvir nenhum jogador, tá? Pra mim não agrega em nada. Raros são os jogadores que agregam alguma coisa. Mas a gente tem que fazer alguma coisa aqui e lutar para que os jogadores possam passar na zona mista para, consequentemente, o torcedor ouvir o que o jogador que representa a sua camisa, a camisa do clube de coração, o que ele tem a dizer. Agora um jogador vai passar. Gênios, né? Assim é muito fácil trabalhar, né, velho? Assim é muito fácil. E assim, vindo de profissionais que até outro dia estavam aqui, literalmente aqui, né? O que é mais chocante. Falar pra você também, viu, velho? Tá feia a coisa. Eu já falei aqui algumas oportunidades, viu? O curso de assessoria de imprensa tem que ser, sabe, tirar da grade letiva da faculdade de jornalismo. Porque hoje em dia você desaprende. Ao invés de você produzir, não tô generalizando, tá? Mas uma grande parte faz isso. Ao invés de você valorizar, entregar, expor cada vez mais, até para as próprias marcas se aproximarem, não. Os caras escondem os atletas. Escondem, parece que os caras estão devendo, entendeu? O Corinthians ganha, classifica e um cara passa na zona mista. Não, parabéns, viu? Parabéns. E eu caí no conto, né? Eu caí no conto do Augusto Melo. Por sinal, Augusto, você fez o convite para nós, eu estarei aí, pode ter certeza. Estaremos aí frente a frente, espero que a gente possa fazer uma longa entrevista, que é o que eu mais quero aqui. Porque não é possível que você tenha bilhão aqui, bilhão ali, bilhão aí, e a sua gestão, as pessoas técnicas que você falou durante 1 ano e meio, mais de 25 pessoas técnicas que você escolheu já saíram da sua gestão. Então desculpa, cara, ou tá todo mundo errado ou só você tá certo. Mas você falou aqui pra gente, você deu sua palavra, Augusto. Isso eu vou te cobrar também. Você deu a sua palavra. Que a imprensa teria livre, entre aspas, acesso ao dia a dia do CT. E que você, como presidente, usaria a própria imprensa a favor das marcas. Usaria a força da imprensa de divulgação para divulgar as marcas do Corinthians. Que marcas que chegaram? O CT Joaquim Grava quer mudar de novo, name rights do CT, eu tenho 40 marcas aqui, tenho reunião assim, não sei o que, bilionário. Até hoje tá lá, CT Joaquim Grava. Ah, cara.
Bom, vamos lá, vamos conversar e vamos ver se a gente chega a um denominador comum. Mas fica aqui a crítica ao departamento de comunicação do Corinthians, que eu tenho tanto respeito, mas que eu acho uma vergonha lamentável colocar um jogador na zona mista só pra falar. Pois não, Quesada? Não, eu também concordo com você. Mas calma, aquete esse seu coração democrático. As coisas vão piorar. Não, as coisas vão mudar um dia. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso daí? É a vontade de ir embora cedo pra casa, cara. Mudou muito. Eu sou de uma geração anterior à sua, tá, João? Sim. Você pegou a última etapa aí que ainda dava pra fazer alguma coisinha diferente, você ia em clube e tal, né? Essa geração aí hoje, representada na nossa transmissão pelo Luiz Fabiani e pela nossa Ninoca, pela Nina, eles vão ter muitas dificuldades, já estão tendo, mas terão muitas outras dificuldades aí, porque, primeiro, o treino não abre, então você já também não consegue ter aquele contato com o roupeiro, sabe como que é? Que chega, vai te passar ali uma paradinha diferente, chamar o assistente técnico para explicar melhor um posicionamento, né? Já sabendo como vai ser a escalação, então o Fabiani chega lá e fala, mas e aí? Ranieri vai ser o primeiro volante mesmo? Vocês vão colocar o Ranieri para pisar lá na área, entendeu? Ou a Nina fazer isso, entendeu? Então a gente vai perdendo realmente esse tipo de relacionamento que era uma marca da crônica esportiva brasileira, né? E infelizmente foi se perdendo ao longo dos anos, com a contribuição de muitos dirigentes, muitos pseudo-dirigentes. E não estou falando de uma assessoria particularmente, mas isso contaminou de tal maneira as assessorias dos times em todo o Brasil, não é? É uma grande preguiça coletiva. E ninguém percebe o seguinte, daqui a pouco não vai precisar mais de assessor de imprensa também, né? Porque se um dia ninguém mais falar, o que vai ter de desemprego... Quantas pessoas trabalham numa assessoria aí direta de clube? No mínimo uns 4, 5 caras hoje, não é isso? Mínimo. No mínimo. No mínimo, né? Então, vamos fazer, dos 20 times da Série A, você faz 20 vezes 5, você tá falando de 100 pessoas empregadas, estou certo na minha conta? Sim. Que o jornalista disse que é burro, né? Não sabe fazer aritmética, matemática. Então, você tá falando de 100... você tá falando de 100 profissionais, entendeu? É só uma observação de um velho e veterano de guerra aqui. Eu vou falar uma outra coisa bem rápida aqui. Aí depois que esses profissionais acabam perdendo Fala, emprego... eu gosto de você. Você é um jovem, você é um jovem jornalista que fala o que o povo quer ouvir. Então fala, eu estou representando o povo agora. Não. Às vezes a minha... Desce a lenha, vai. Desce a lenha. Não é que eu costumo falar o seguinte, a minha verdade, primeiro que ela tá longe de ser absoluta. Eu não tenho interesse, nem conhecimento e nem pretensão disso. Eu só coloco aqui minha posição, entendeu? E aí a gente abre aqui o canal para que a galera possa se manifestar também, para ver se concorda ou não. E eu não sou corporativista. Muito disso aconteceu porque nós, como imprensa, também pioramos. Eu vou te dar um exemplo aqui, Quesada. Eu não tô falando que eu tava sério naquela oportunidade, não. Quando eu era repórter aqui na rádio, teve um dia que o São Paulo tava com o Rogério Ceni como treinador na primeira passagem ainda. E o Rogério Ceni, ele demorava, às vezes, mais de 1h30 para começar a entrevista coletiva dele. Isso era um desrespeito gigantesco. Eu sempre me dei muito bem com o Rogério, cara. Muito bem com o Rogério. Mas era um desrespeito gigantesco, porque a Rádio Bandeirantes tem aqui o pós-jogo, por exemplo. Nosso pós-jogo, ele vai até 1 da manhã, mas se precisar estourar e ficar até 2, 3, 4 da manhã, eu vou ficar, e não tem problema nenhum. E ficaremos aqui sem problema nenhum, com a maior alegria do mundo. Só que algumas outras rádios, e aí a gente tem que pensar num coletivo, que o mundo não gira só em torno do nosso umbigo, tem muita gente que pensa que é assim, mas não é dessa forma que a banda toca, tem pós-jogo de 1 hora, de meia hora, cada rádio com a sua grade. E aí o torcedor do São Paulo que ouve aquela rádio, por exemplo, ele fica à deriva. E aí um dia, depois de 1h20, eu não vou esquecer, 1h20 depois do jogo, o Rogério não tinha aparecido, eu cheguei na sala de zona mista, lá na sala de coletiva do Morumbi, e falei, rapaziada, vamos levantar e ir embora? Bora! Aí os caras meio que olharam torto assim, foi, vamos levantar e ir embora, porque a gente dá um recado pra ele. Porque a gente ia ficar que nem um otário aqui 1 hora, 1h30 depois esperando a donzela sair do castelo da Cinderela, todo perfumado, arrumado. Porra, todo mundo tem o que fazer aqui também, o ouvinte não é otário de ficar 1h30 esperando, entendeu? Vamos levantar, levanta a mão da cadeira e vambora. Adivinha quantos saíram da sala comigo, Quesada? Nenhum. Um Ou saiu. todos. Um saiu. O resto Só ficou você. lá.
Só você. Não, Hugo Souza. Eu saí e o outro saiu também. Vamos ouvir o Hugo Souza, o único que vai passar na zona mista. A vergonha pro departamento de comunicação do Corinthians, que eu tanto elogio, mas hoje estou batendo. Oi, Nina. Vamos lá, ele vai responder a primeira pergunta agora. O repórter falando ali do outro lado, falando a respeito do treinamento. Só por isso todo mundo vai falar. Atletas, e a nossa função é entrar dentro de campo e dar o nosso melhor, né? Parte política fica para a parte política do clube. A nossa parte é desempenhar o melhor futebol e pelo Corinthians, buscar as vitórias que a gente precisa do jeito que está sendo. Às vezes não da melhor forma de desempenho, mas o resultado é mais importante nesse momento, em todos os momentos, para que a gente possa ter a tranquilidade possível para entender melhor as ideias do treinador. É um trabalho novo, tudo novo, a gente tem pouco tempo para treinar e as vitórias dão essa paz para a gente, então a gente está preocupado com essa parte, a outra parte a gente deixa para quem tem que se preocupar com ela. Muitas notícias que o Yuri pode sair nesse meio de ano. Vai ter aquela conversa com ele de novo? Vamos tentar fazer ele ficar? Depender de mim, ele vai ficar, né? Eu quero o melhor para ele sempre. A gente sabe que provavelmente vai chegar coisas para ele. É o artilheiro do nosso time, é o artilheiro do Brasil no último ano. É o cara que hoje é o melhor 9 do Brasil e que merece todo esse reconhecimento. E é um cara que tem 24 anos, é normal que cheguem coisas. Mas eu quero muito que ele fique para que a gente possa continuar escrevendo uma história bonita juntos aqui. Caso o Augusto Melo seja impeachmentado na próxima segunda-feira, você acha que isso não interfere em nada no desempenho do time no jogo decisivo contra o Huracan pela Sul-Americana? Não, na verdade, como eu falei aqui antes, né? E se tiver outra pergunta parecida com essa, a resposta vai ser a mesma. A nossa preocupação é desempenhar o nosso melhor futebol dentro do campo, né? E essa parte política a gente deixa para quem tem que se preocupar com ela. A minha função é dar o meu melhor dentro do campo, nos treinamentos e também nos jogos. E é isso que eu vou continuar fazendo e toda a nossa equipe. Na coletiva, agora há pouco, o Dorival Júnior falou sobre a marcação do Novo Horizontino, elogiando a postura do Novo Horizontino. Mas um futebol muito burocrático do Corinthians no duelo de hoje. E passes para trás. Porque o Corinthians não é objetivo no meio-campo, pelo menos nos últimos 3 jogos. Bom, vamos lá, né? Os últimos 3 jogos foram 3 vitórias sem sofrer gol. Então, a gente precisa também olhar o copo meio cheio, né? A gente apanha bastante quando toma gol e a gente não toma gol, vence os jogos, apanha porque não joga bem. Então, como falei, importante nesse momento é o resultado, né? Porque é um trabalho novo, se não me engano o professor está aí tem quase um mês, né? E a gente não tem tempo para treinar, a gente não tem tempo para ter informação dentro do dia a dia, por mais que o professor dê o máximo de informação possíveis para a gente joga de 3 em 3 dias, 2 dias e meio, a cada 2 dias e meio. Então isso para que as ideias fiquem prontas requer tempo. Então a gente está preocupado também em desempenhar as ideias do professor, mas também com os resultados. E é óbvio que eu como atleta tenho que olhar o copo meio cheio e entender, né, que nesse momento o resultado é importante, não tomar gol é importante. Como falei antes, a gente apanhava bastante por sofrer muitos gols. A gente vem de uma sequência sem sofrer gols. Então a gente tem que também dar mérito ao que está sendo melhorado, dar mérito ao que está sendo desempenhado, ao que foi criticado lá atrás. E hoje é uma coisa que tem sido importante para a gente, porque a gente sabe da qualidade que a gente tem lá na frente. E que não tomando gol, a gente fica mais próximo da vitória. Essa é a resposta que a gente vai dar. Mais uma vitória do Corinthians, a zaga parece que agora conseguiu se encontrar, porém, o que houve ali com o André Ramalho naquele lance? Que susto foi aquele? O André estava pressionado, recuou e acreditou na qualidade do goleiro dele. Então foi um lance de jogo, faz parte, né? E aí, pegando um pouco do gancho da tua pergunta, quando a gente fala da zaga, da defesa e tudo mais, e é claro que quem apanha é o goleiro, quem apanha são os zagueiros, quem apanha são os laterais, mas entendendo que é um conjunto. Quando o nosso time defende junto, como a gente está vendo nesses jogos, a gente não sofre gols, a gente tem uma possibilidade maior de não sofrer gols, e isso ajuda a gente, porque qualidade lá na frente a gente tem. Então, quando a gente fala de ser bem, o time desempenhar bem defensivamente, a gente não fala só da linha defensiva, mas fala de um completo. Então tem que parabenizar todos por essa melhora, porque é o 3º jogo sem sofrer gols e é isso que a gente vai buscar. Os confrontos mata-mata. Como é que está a ansiedade para a convocação aí do Carlo Ancelotti? Não, fiquei feliz com a notícia, né? Eu soube também pela mídia, e acredito muito que estou trabalhando muito para que eu possa desempenhar o meu melhor futebol aqui no Corinthians, continuar escrevendo uma história aqui, continuar vencendo aqui. E aqui tudo é muito grande,
Então, eu acredito que isso me habilita bem a chegar a lugares mais altos. E, bom, óbvio que a gente fica ansioso e esperançoso e que seja o que Deus quiser. Hugo, tem uma decisão agora contra o Atlético do Campeonato Brasileiro, mas temos uma final antecipada para o Corinthians na Sul-Americana, que vai ser contra o Huracan. Como que vocês já estão encarando, pensando na continuidade do Corinthians na Sula na próxima semana? Bom, acho que esse ajuste de carga, essas coisas vai ficar mais para a comissão, entendendo que são 2 jogos importantes. E um jogo no Brasileiro que fora de casa, contra uma equipe forte. E a gente vai buscar também os 3 pontos da melhor forma, porque essa parada de final de ano ela é importante para que a gente tente parar o mais alto possível no Brasileiro e classificado também nas Copas. Então, a comissão vai saber da melhor forma fazer, como gerir esse momento, para que a gente possa desempenhar um bom futebol também, tanto em Minas Gerais, quanto numa decisão tão importante que é o jogo contra o Huracan. Hugo, são 7 jogos do Dorival, 5 vitórias. É pouco tempo, né? Muito jogo. Dá para ter uma noção, vocês ali dentro do elenco, nos treinos, das dinâmicas do Dorival? Claro. Como eu falei, é um professor que passa bastante informação para a gente. A gente tem bastante vídeo, bastante informação, porque é o que a gente tem para fazer. Não temos muito tempo para estar em campo fazendo. Então, essas informações são importantes. E é claro que as ideias já são vistas dentro do campo. E com o tempo elas vão ficando mais concretizadas, né? Porque, como eu falei, é um trabalho novo e que a gente ainda não consegue, talvez, jogar um jogo inteiro desempenhando as ideias. Mas com o trabalho que vai sendo feito ao longo do tempo, daqui a pouco a gente vai com certeza fazer o jogo todo dentro das ideias do professor, entendendo o que ele quer de melhor, sabendo que é esse o caminho que vai levar a gente para a vitória. Hugo, o que falta para o Corinthians voltar a ser aquele time que encantou na final do Campeonato Paulista? É o garro, é a condição física, o que vem atrapalhando mais o elenco? É como eu falei, né? A gente precisa entender também o que a gente quer, né? A final do Paulista foi um jogo bem disputado contra uma equipe qualificada, onde a maioria do tempo a gente se defendeu também e a gente não sofreu gol. E nesse momento a gente também vem de jogos onde a gente se defende bem e não sofre gol, né? E então a gente tem que olhar também para ambos os lados da coisa. É óbvio que eu também entendo como jogador e dentro do campo que a gente pode melhorar com bola, que a gente pode ser um time mais agressivo, que a gente pode criar mais situações, mas nesse momento é importante a gente continuar não sofrendo gol para que a gente esteja mais próximo da vitória. Então, entender as ideias do professor, respeitá-las dentro do campo, como a gente vem fazendo, isso vem fazendo a gente não sofrer gol e a gente está mais perto das vitórias. 6-0 a vitória. E a gente sabe que o Roberto faz gol a qualquer momento, então tá bem. Nos jogos mata-mata, o Corinthians vem caindo um pouco de rendimento em comparação às outras partidas. Vocês têm algum tipo de diagnóstico? Tem uma conversa dentro do elenco para como melhorar essa situação? Hoje foi um jogo de mata-mata e a gente fez um jogo sólido e vencemos o jogo, né? É dessa forma que a gente precisa encarar, né? O jogo de mata-mata, principalmente, são jogos que a gente precisa ser sólido na defesa e ser cirúrgico no ataque. Foi assim que foi o jogo de hoje. Então é assim que a gente vai olhar as Copas, porque é dessa forma que isso precisa ser encarado, né? Hugo, por favor. Tá aí então, Capela, Hugo Souza falando aqui na Zona Mista, na Neoquímica Arena. Ele que falou então da votação que acontece na segunda-feira. O grande assunto do Corinthians não tem muito jeito, mas não quis falar sobre. Falou também sobre a performance defensiva, que melhorou, não sofreu gols pelo terceiro jogo consecutivo e já projeta também as partidas contra Atlético Mineiro e também Huracan pela Sul-Americana. Maravilha, ouvimos aí, portanto, o Hugo Souza, que esteve aqui na última segunda-feira no Galvão e Amigos, na tela da Band, você sabe, toda segunda-feira à noite. E é importante, obviamente, ouvirmos o goleiro do Corinthians, um dos líderes do atual elenco. Vamos com o gabarito. Alô, Leandro Quesada, vinheta no ar. Gabarito do jogo. O hino do Corinthians aí, Rafinha. Salve o Corinthians. Vamos lá, Leandro Quesada, analisando as notas dos atletas do Corinthians. Atenção, goleiro Hugo Souza, que olha, para muita gente deveria estar na seleção brasileira convocado. Para mim também. E aí, Quesada? Hugo Souza, nota 10. Ô, louco. Como assim 10? Ele é um cara nota 10, pô. A entrevista que ele deu, super bacana. A gente acabou de espinafrar. Mas é o do jogo de hoje. As assessorias de imprensa de todo o planeta. Tudo bem, mas ele foi lá e falou legal. Que ele fale toda... Olha, se tiver só Hugo Souza pra falar todo o pós-jogo do Corinthians, eu já fico feliz. Bom ouvir o Hugo Souza.
Né? Eu gosto do Hugo Souza, cara. Hugo Souza 10 pra ele por tudo, pronto. Tá bom, perfeito. A nota é sua e você dá pra quem você quiser. Que não fale. Tá, vai, ô quinta série, que não fale no próximo jogo, né? Não, vai. aqui você dá a nota pra quem você quiser, Quessadinha. Aqui é um país livre, uma democracia vai, João aberta. Paulo Capelanes, vamos. Félix Torres. Democracia aberta. Vamos subdividir, tá? Como lateral direito, nota 3. Como zagueiro, nota 4. E como zagueiro improvisado na lateral direita, nota 5. Ou seja, ele é melhor improvisado na lateral direita. Marcando, tá? Teve uma hora que ele pegou a bola, ele quis fazer tabela, não sei com quem, ele foi pro ataque. E aí o Corinthians perdeu a bola, não tinha ninguém pra fazer a cobertura. Não, fica lá, ô Félix Torres. O Dorival vai ter que treinar melhor esse time. Aí o Hugo Souza falou, né? Não teve tempo pra treinar ainda. Vai ter a parada do Mundial. Vamos ver se não estraga o time, se o time não volta pior, né? André Ramalho. Agora. André Ramalho é o André Ramalho do ano passado, não? Não. Nota 5 pra ele. Kaká, o amigo da imprensa. Não tenho nada contra ele também, tô na sua linha, viu? Não. Se tivesse menos ódio com as coisas e prestasse mais atenção no serviço, até que poderia ser mais importante do que vem sendo. Nota 5 pra ele. Se ele não tivesse ódio da bola, entendeu? Da qualidade técnica, poderia ajudar. Eu tô nem aí se ele gosta ou não da mídia também, sabe? Eu não fico, não xingou a mídia. É que ele é baixo nível em campo, né? E fora dele também. Angileri, e aí, que sabe? Nível ruim. Angileri eu gostava muito, se machucou nessa volta, não tá legal não, viu? Não acerta um cruzamento, passe só pra trás que ele acerta. Tentou um lançamento, uma virada de jogo de uns 30, 40 metros errado. Inclusive foi pro Félix Torres. Tô gostando do Angileri não, viu? É o melhor lateral que o Corinthians tem, mas não precisa melhorar em alguma coisa aí, né? Em tudo. Nota 5. Ranieri. Ranieri nota 6, se empenhou bastante, correu, pisou na área, só que assim, não tem o cacuete, né, do meia decisivo, nem do atacante para fazer o gol. Então, eu acho que não gastaria vela com esse jogador atuando na posição que ele atua hoje, entendeu? Como primeiro volante ou como zagueiro, que é a tua ideia, que eu acho que é genial a tua ideia, como saída de jogo ele tem uma qualidade bacana, se ele ficar povoando ali essa primeira linha de 4 ou como primeiro volante à frente dessa linha de 4, é o titular do time pra mim. Maicon. Junto com o Martínez. E o Maicon que tá brigando também por essa posição. Maicon nota 6. O Charles entrou na vaga dele também, mas não muito, né? Sem nota. Breno Bidon. Bidon precisa tomar aqueles negócios que você faz de propaganda, sabe? Sei. Pra ficar mais forte, pra tomar ficar mais pré-treino. Mais... Isso, entendeu? Vamos trocar uma ideia com ele essa semana, porque ele tá meio... Na disputa corpo a corpo, ele perde quase todas, né? Tem qualidade. Mas tá jogando muito pra trás também, tem que ser mais vertical. Isso daí contaminou o jogo corintiano, entendeu? Nota 5,5 pro Bidon. Carrijo. O Carrijo é um baita do jogador, né? Mas hoje ele ficou pouco tempo em campo. Enfim, não... Pela entrada, nota 5, mas ele geralmente é um jogador 6,5, 7 na média. 7 na média, que é uma bela média, inclusive. Falei bela média. Esse jogador que eu vou citar agora, ele pra mim é o Luan 2.0. Porque ele é um jogador que ele chegou a peso de ouro, que ele prometeu demais e entregou de menos. A diferença do Luan pro Coronado é que o Luan, pelo menos no momento que ele não foi afastado pela diretoria do Corinthians, ele pelo menos estava lá jogando, foi preso né? no motel. Pois é, mas o Coronado ele fica mais no DM do que jogando. E quando ele joga, ele não joga nada. Mas o salário é pomposo. E aí, quem sabe? A diferença é que o Coronado fica mais no DM e o outro ficava mais no motel, lembra? Você lembra nos seus bons tempos ficava mais onde, hein, Quesada? Nos meus tempos? Rapaz, é de sacanagem. Não era no DM, tá? Isso eu não tenho dúvida. Agora eu quero saber em qual caso, que por sinal, esse espacinho que você tá agora, com essa luz meia bomba aí, tá dando toda a impressão que você tá em... Não é a casa de la Madre Juana, é a casa de Papá Ulithi. Ulithi Costa. Vou te falar, o que ele deu de autógrafo hoje aqui. E o Ronaldo, então?
O Ronaldo dá... O que os caras gostam do Ronaldo é um negócio incrível. O Ronaldo é uma figuraça, né? Eu dou muita risada com o Ronaldo. Esse cavalo é doido, O Ronaldo é uma velho. grande figura. Esse cara. é louco. É, meu, que cara bacana. Martínez. Paramos onde mesmo? Coronado? Martínez. Coronado Coronado, 5, tá? É. Marteira? É isso. O Martínez é o cavalo bravo, né? É necessário, porque ele marca muito, né? Agora, outro jogador com uma dificuldade enorme, né? De passe, né? Como o Corinthians tem jogador que não sabe passar a bola, né? Félix Torres, Ramalho, Kaká, Charles, Coronado até sabe, mas ele se esconde no jogo. Martínez, né? Que coisa. Nota 5 pro Martínez hoje. Romero. Gosto muito do Romero. Hoje ficou mais correndo para ajudar a marcação do que outra coisa. Deu uma cabeçada perigosa no finalzinho do primeiro tempo, não vamos esquecer, né? É um cara que se doa muito, né? Mesmo se tecnicamente às vezes ele não se apresenta bem, mas é um cara de muita garra, muita gana. Nota 6 pro Romero. E o Thales Magno não ficou muito tempo em campo também, né? Não ficou, mas deu o passe pro Yuri, então isso eleva, não é? O lance do gol, que começa inclusive com o Yuri numa disputa de bola, né? Yuri, aí Martínez, Félix, Thales pifa pro Yuri fazer o gol. Então eu vou dar uma nota 6 pro Thales pelo passe. Ficou pouco tempo em campo, mas foi decisivo na assistência. E o craque Bandeirantes, a vitória por 1-0 do Coringaço e Roberto. Esse eu vou dar uma nota 7,5 pra ele. Ele não recebeu uma bola decente no jogo. Uma bola. Recebeu, na realidade, aos 46 minutos. Ele foi lá e fez o gol. A torcida quer criticar o Yuri, entendeu? E criticar o Yuri ou vibrar com o Yuri significa o quê? Passar umas 7, 8 bolas pra ele no jogo. Ele perca os 8, tudo bem. Mas uma hora ele vai fazer 2, 3 na partida também, entendeu? Agora, o que esse esquema tá fazendo com o Yuri é uma aberração, né? O cara ficou isolado nos últimos 2 jogos aí do Corinthians. E mesmo assim ele vai lá e... Contra o Santos ele foi mais vezes acionado, é verdade. Mas em outras partidas aí, pouco acionado o Yuri. Precisa mudar esse sistema. Esse sistema não ajuda o futebol do Yuri. 7,5 para ele. E o técnico Dorival Júnior, para fecharmos com o seu comentário final aí, Quessadinha? 6 pro Dorival. Nota 6. Nota 6 pro Dorival. Maravilha. Leandro Quesada, mais alguma análise aí? Pro Novo Horizontino, saideira? uma média de 6, tá? Uma média de 6 tá pro Novo Horizontino, tá? Entregou, né, Quesada? Um time justinho, bacana, né? Pelo tamanho do Novo Horizontino, pela grana investida, pelos investimentos e tal, a gente sabe, né? A gente fez uma brincadeira aqui. A cidade tem 39 mil e uns quebradinhos de habitantes. Hoje tivemos mais gente aqui no estádio do que na cidade de Novo Horizonte. Olha só que coisa incrível, né? Então nota 6 aí pro Novo Horizontino. E só uma informação boa pra você, tá? O Corinthians tinha tomado de 4 do Flamengo, você lembra disso, né? Sim. Claro, todo mundo lembra. Lá do Maraca. Depois disso vem o Dorival, aí começa o Dorival. A era Dorival começa com o Novo Horizontino. Primeiro jogo, 1-0 gol do Héctor Hernandes. Em 7 jogos, 5 vitórias do Corinthians, 1 derrota, só em um empate. O Corinthians tomou 5 gols nesses 7 jogos, ou seja, a defesa deu uma melhorada. Que tinha tomado 4 em um jogo, agora tomou 5 em 7. São 3 vitórias seguidas e 3 jogos sem tomar gols. Contra a Racing, contra a Santos e Novo Horizontino. Então, já há algo positivo nessa relação do novo técnico com o time. É verdade que o Racing é fraco, o Santos não vive o melhor momento dele, e o Novo Horizontino é uma força mediana, de mediana para baixo no futebol brasileiro, né? Vamos contextualizar. Mas, enfim, não tomou gol desses times. Então já tem algo positivo para a gente analisar. É bom a gente guardar esses números para entender o que o Dorival já está fazendo de diferente na equipe. O Hugo comentou isso sem trazer os números, mas esses números ratificam o que ele falou, né? O time não tem sofrido tanto assim. Isso é positivo. Sem dúvida. Quesadinha, bom descanso, parabéns pelo trabalho de sempre. Graças, estaremos juntos, amiguito. se Deus quiser, nessa quinta-feira. Tamo junto amanhã, hein? Tá bom. Abraço pra você. Um abraço. Trabalhos Tchau. técnicos externos de toda a galera aí também. Eu vou direto da cabine principal da Rádio Bandeirantes no estúdio móvel da Rádio Bandeirantes no Camarote Fielzone pra Zona Mista. É isso aí, Fabiano e Nina Gagliotti.
O pessoal do Novo Horizontino também ninguém passou direito aí, falou demais. E o do Corinthians só um jogador mesmo, é isso, Fabiane, Nina? Isso aí, Capela. Já trabalhos encerrados por aqui para toda a imprensa. Realmente, só o Hugo Souza conversou com a gente aqui. Uma entrevista que foi até bastante produtiva. A Nina que conduziu, mas eu estava ouvindo por aqui. Abordou alguns temas bastante interessantes referentes ao noticiário do Corinthians. E ó, uma informação apurada daqui. O Corinthians pega o Atlético Mineiro no sábado, certo? Campeonato Brasileiro, 10ª rodada. E na terça-feira, o Huracan pela Copa Sul-Americana. O Corinthians não retornará a São Paulo neste intervalo entre os dois jogos. Então joga lá no sábado, treina domingo na Toca da Raposa 2 do Cruzeiro e na segunda-feira treina pela manhã em BH e embarca à tarde rumo a Buenos Aires. Então o Corinthians vai começar uma longa semana já a partir desta sexta-feira, quando embarca rumo a Belo Horizonte. Melhor também, né? Pensar um pouco melhor na logística, justamente porque tem essa questão de compromisso. Ora Copa do Brasil, ora Brasileiro, e ainda o Corinthians flerta com a Copa Sul-Americana. Um abraço pra você, Fabiane, bom descanso! Um abraço, Capelão, bom descanso pra nós e só um destaque, né? Quem será desfalque nessa ponte aérea BH Buenos Aires? Augusto Melo, porque na segunda-feira estará no Conselho do Corinthians respondendo ao processo de impeachment, então não estará com a delegação do Alvinegro nessa viagem em dose dupla. Um abraço pra você. Outro pra você, é isso aí, gente. Obviamente na próxima segunda-feira, pra você, torcedor corintiano, um momento de ebulição no Parque São Jorge. Claro que o Fabiane vai estar lá próximo pra poder acompanhar absolutamente tudo. Nina Gagliotti, Novo Horizontino, volta pro Jorjão, né? Pro Jorge Ismael de Biasi, e o foco é na Série B do Campeonato Brasileiro, Nina. Exatamente, pra ver se esse ano vai, viu, Capela? Porque a Jazica, o time que não consegue subir de divisão, Novo Horizontino bateu na trave 2 vezes. Vamos ver se é na temporada de 2025 que teremos mais um time paulista na Série A, na elite do futebol brasileiro. Volta a campo no domingo, às 4 da tarde, recebe o Paysandu. Vale o destaque, viu, Capela? Nesse momento, o Novo Horizontino na 9ª posição da Série B, evidentemente, com 13 pontos somados, apenas a 4 pontos do líder Goiás, ou seja, uma Série B muito embolada. Já é de costume que seja, mas como sempre bastante embolada, apenas 4 pontos do líder. Novo Horizontino vai ter apenas isso para fazer na temporada. Vamos ver se esse ano sobe. Vamos ver, né, gente? Vamos ver se sobe. Uma coisa é fato, o Novo Horizontino nas últimas 2 temporadas tá, olha, batendo na trave. Ano passado, 1 pontinho, gente. Que pecado, 1 pontinho, mas realmente é um time que tá e foi na última rodada, né, Capela? Exato. Tá cada vez mais pronto. No detalhe. Cada vez mais pronto para chegar à elite do futebol nacional. Tomara, ia ser muito legal ver. Já pensou? Mirassol como está, Novo Horizontino como pode chegar. Cada vez mais o futebol de São Paulo mostrando sua força. Tchau, Nina. Beijo pra você. Bom descanso. Falou, Capela. Até daqui a pouco na programação da Rádio Bandeirantes. Até daqui a pouco. Meia-noite 43. Já estamos à quinta-feira. Quinta-feira de TBT. Ô, Soler, quinta-feira de TBT. Você toda sexta-feira aposta assim. Graças a Deus é sexta-feira, né? Do Shrek falando. E de quinta-feira do TBT, você posta alguma coisa ou não? Não tenho essa tradição de quinta-feira. E de sexta-feira? Onde você salva esse videozinho pra toda sexta-feira você postar um negócio? Tá na minha galeria. Põe no ar aí, pra quem não sabe do que a gente tá falando, vai. Abre a galeria, coloca aí, pelo menos o áudio pra galera. Pra quem nunca viu o Shrek, pô, é uma animação maravilhosa, né? Shrek é fantástico. Quem nunca viu, pelo amor de Deus, não durma hoje sem assistir, porque exato. Assista devia ser filme obrigatório. Obrigatório, nas escolas, entendeu? Vestibular, vou prestar FUVEST, beleza, já assistiu o Shrek? Tipo assim, o burrinho do Shrek casou com quem e teve seus filhinhos, né? Entendeu? A opção A, um dragão, um B, uma lagartixa, C, um gavião ou D, sei lá, entendeu? Tem que ser assim. O Shrek é maravilhoso. Eu preferi o Shrek 1 do que o Shrek 2, não vou mentir pra vocês não. Porque o Shrek 1 é muito clássico, né, cara? É muito bom, era novidade, entendeu? Então fica aquela questão nostálgica, né? Vai, Sandra. Põe aí o negócio. Graças a Deus é sexta-feira, hein? Cara, você tá mais de ano fazendo isso, né? Sim. Tem que agradecer uma promessa, que rola? Quando chega sexta-feira, né? É bom, né? Gosta de uma sexta-feira? É bom, né? O que você costuma fazer na sua sexta-feira livre? Depende da sexta-feira e do momento do mês, né? Essa sexta-feira agora eu vou ficar em casa.
Porque já invadimos o dia 22, né, de maio. Então pro dia 5 tá longe, né? Pro dia 30 também, então... Tem toda a razão. Fica em casa, né? Tem que dar uma segurada. Meia-noite 45. Ô, Solera, a gente parou... Uma informação importantíssima, meu caro João Paulo Capelanes, porque 20 clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro assinaram uma carta se manifestando que não vão comparecer no domingo na eleição da Confederação Brasileira de Futebol. O nome da carta é Sem Clube Não Tem Futebol. O futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade. Neste domingo haverá eleição para o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, mas não vamos comparecer à votação por discordarmos do processo vigente. Estaremos prontos para conversar com a nova gestão a partir da próxima semana, para que juntos possamos debater como mudar o processo eleitoral e outras demandas dos clubes em prol de um futebol cada vez melhor. Sem clube não tem futebol. Assinado por América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, o Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Mirassol, Novo Horizontino, melhor dizendo, Santos, São Paulo e Sport. Essas foram os 20 clubes de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro que assinaram esta carta se manifestando contrária à eleição de Samir Chaldi, que será eleito por aclamação no domingo, até porque ele é o único candidato, e na segunda-feira, dia 26, ele será condecorado presidente da Confederação Brasileira de Futebol, na mesma data que Carlo Ancelotti vai conceder a sua coletiva de apresentação e convocação para os jogos contra Equador e Paraguai. Maravilha. Eu recebi um e-mail também de algumas assessorias mandando isso aí, mas eu não fiz muita questão de ler, não vou mentir pra você. Nada contra, respeito e tal, mas quando a gente precisa das pessoas falando aqui no microfone, sabe, ninguém fala. Aí os caras mandam um monte de e-mail pra gente, lê aí no ar e tal, manifesto. Também não vou ler. Respeitei, obviamente, se o Léo pediu a palavra aqui, também não vou ficar, não vai. Mas assim, cara, é informação, é importante, é notícia, mas é uma incoerência danada, viu, Soler? Eu não vou nem entrar nesse debate, porque senão a gente vai ficar até sexta-feira trocando ideia sobre isso aqui. Mas assim, os mesmos clubes, olha só que loucura, Soler, não sei se você pensa assim, mas um rápido debate sobre esse tema. Os mesmos clubes que aclamaram o Edinaldo e que votaram por unanimidade na sua reeleição, para que ele pudesse perpetuar no poder até 2030 e poucos, são os mesmos clubes que depois retiraram o apoio. Aí são os mesmos clubes / federações que apoiam o Samir Chaldi, que eu duvido, eu queria perguntar pro presidente Augusto Melo, pra Leila Pereira, pro Marcelo Teixeira, pro Júlio Casares, pros 4 grandes aqui da capital paulista. Vocês já ouviram falar no Samir Chaldi? Você colocar um detector de mentira neles? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que nunca ouviram falar. Mas aí, a maior parte dos dirigentes, para não falar unanimidade, o que eles fazem? Eles são favoráveis a isso. Então eles são favoráveis a um sistema falido e nefasto do futebol brasileiro. Essa carta aparece, né? A gente vai juntar 20 aqui pra falar que a gente quer o bem do futebol. Isso, é isso que eu tô a partir de segunda-feira a gente vai lá, troca uma ideia com o cara, fala, legal, põe o rabo entre as vambora, pernas e aceita tudo que ele for falar, entendeu? É isso, você tá entendendo? Parece que eles estão se importando com a opinião pública. Claro. Fala, tem um monte de gente batendo, então vamos falar alguma coisa. Eles e aí, na segunda-feira a vida que segue. É isso aí, entendeu? Então assim, gente, eu vou falar uma parada pra vocês aqui. Trabalhar na Band é muito legal, sabe por quê? E pode ser que eu não esteja mais amanhã aqui, espero que não, né? Espero que esteja realmente, mas é legal porque a gente tem liberdade para se posicionar, entendeu? É claro que como qualquer empresa, independentemente do segmento, você tem liberdade para se posicionar, pelo menos aqui, só que você tem uma linha ideológica, editorial, normal, como em qualquer segmento, seja ou não da comunicação, ponto. Mas a gente tem liberdade para se posicionar, isso é fantástico. Então, é maravilhoso você poder trabalhar e não ter rabo preso com ninguém. Você pode se posicionar aqui. E muitas vezes, quando a gente começa a bater, vou dar um exemplo, no Esporte em Debate, reclamar do futebol brasileiro, isso é ruim. Porque você criticar, você muitas vezes faz com que a opinião pública passe a concordar com você. Ok, só que isso afasta o torcedor, consequentemente afasta o ouvinte, que afasta o nosso internauta, agora no YouTube,
que afasta, às vezes, em alguns momentos, já que o futebol brasileiro é tão ruim, vocês reclamam, afastam as marcas. Só que a gente reclama, critica e sugere e opina porque a gente ama isso aqui. A gente ama, o rádio. A gente ama a comunicação. Não é demagogia, a gente ama estar com o ouvinte. Cara, quem trabalha em rádio e não gosta de ouvinte, não gosta de ouvir a opinião contrária ou a opinião, vai embora. É um imbecil. Você tem que abrir o espaço aqui, entendeu? Para as pessoas se posicionarem. Não é impossível o cara que trabalha em comunicação que não gosta de comunicar. Já pensou um cara desse? O cara que é médico, mas não gosta de atender pessoas. O veterinário que não gosta de cachorro ou gato. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É isso que eu tô querendo dizer. Então, o meu ponto de vista é o seguinte. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no fato que aqui a gente tem liberdade para criticar o futebol brasileiro. Por mais que em alguns momentos as pessoas possam pensar isso vai afastar isso ou aquilo, a gente ama tanto o que a gente faz e ama tanto o futebol brasileiro e a gente fica tão revoltado com o que fizeram com o maior patrimônio nacional desse país que a gente fala todos os dias sobre esse tema porque a gente quer recuperar o carinho do torcedor. Eu, por exemplo, vou falar por mim, tá? Não pela Band. Eu, João Paulo Capilanes, eu não torço pro Brasil. Eu quero que o Brasil se exploda. Se dane. Se perder pra gente de 4, que perca de 10. Dane-se. Dane-se. Eu não me sinto representado por nenhum jogador. Aí a gente tem um ídolo de barro que é o tal do Neymar, que até hoje as pessoas, não, porque o Neymar... Desculpa, respeito, mas não concordo. A gente tem, desde 89, que não temos uma eleição, porque é tudo aclamação na CBF. Ponto. A gente tem aí, dos últimos presidentes, um caçado, o outro banido, o outro preso, o outro foi acusado de assédio, o outro precisou de canetada para voltar do cargo e agora foi embora também. Pô, a gente não consegue ter um cara pra se espelhar, pra se sentir representado. Vocês acham que eu, por mais que eu ame o futebol brasileiro, por mais que eu, quando criança, tenha chorado de alegria e de tristeza pela seleção brasileira, vocês acham que eu vou chorar por essa seleçãozinha que a CBF transformou num produto comercial? Eu vou parar minha vida pra... o Brasil caiu da Copa e tal. Eu quero que o Brasil vá cada vez mais longe na Copa do Mundo. Por questões de trabalho, pelo momento e tal. Mas também se não ganhar... Dane-se. Tô nem aí, velho. Não muda mais nada na minha vida. Enquanto a gente não tiver gente correta, responsável, decente, profissional, comandando o futebol brasileiro, enquanto não tiver isso, eu não me importo mais. Transformaram a seleção brasileira num produto comercial. Amistosos caça-níqueis, contratos absurdos. Pedem para que o torcedor não abandone a seleção, o nosso patrimônio, mas colocam o ingresso a 300, 500, 600 pau. Quase metade de um salário mínimo. Vocês estão de piada, velho. Não abrem um treino aberto. Essa boleirada aí, quando o Brasil vai jogar em Manaus, por exemplo, tem torcedor que fica lá 24 horas na porta do hotel só para receber um aceno. E essas pernas passam com aqueles fones gigantescos, nem olham na cara da galera. Aí vocês acham que eu vou me importar se o Brasil vai ganhar ou vai perder? Aí me chamam de anti-brasileiro. Eu, anti-brasileiro? Eu não sou otário. Eu dou valor ao meu dinheiro e ao meu tempo. Eu não sou otário. Hoje eu assisto por obrigação. Porque tem muita gente, olha só que fase que a gente chegou. Tem muita gente, quando a gente anuncia jogo da seleção brasileira hoje na Bandeirantes, Ulisses Costa e tal, os caras perguntam, caramba, o jogo é hoje? Olha só o que a CBF fez com a seleção brasileira. Então, enquanto a gente não tiver esse sistema modificado, um estatuto modificado, a CBF se importando mais com o torcedor, os atletas que busquem pelo menos representar o povo, já que a gente não pode contar com os dirigentes, a gente não tem nada hoje. Então, desculpa, velho. Eu não vou derramar uma gota de suor ou uma lágrima de alegria ou de tristeza para ver essa boleirada patética em campo. Um bando de jogador meia boca que acha que é craque, só porque é milionário, e isso aí eu não vou julgar, através do furo do trabalho deles, e um bando de dirigente, que eu não lembro qual foi a última vez que tivemos um dirigente responsável, decente, comandando a CBF. Meia-noite 54, bora pro break. Ah, lá, break não. Vamos colocar as mensagens dos ouvintes depois break. Pode ser, Rafael? Uma mensagem atrás da outra rapidinho, e aí os breaks, porque a gente começou a entrevista coletiva do Dorival, parou e agora vai para a participação do povo. Uma mensagem atrás da outra com o hino do Corinthians. Vai, Timão! Vai, Rafinha! Capê, Corinthians tem total condição de ser campeão dessa Copa do Brasil, viu? Ele tem tradição, já foi campeão 3 vezes, chegou a outras 3 finais. O técnico também
é chegado nesse tipo de competição. É só trazer reforço aí, como o Quesada disse, que a gente consegue levar essa, hein? Abraço, Mauro aqui de Rio Verde, Goiás, corintiano. Fala, capelanes, da Rádio Bandeirantes, Luiz Eduardo de Peruíbe. Olha, eu acho que seria bom se o Corinthians focasse mesmo na Sul-Americana, para melhorar um pouco o nosso cenário sul-americano, sabe? Luiz Eduardo de Peruíbe, um abraço. Buenas noches, amigos de la jornada de la Bande. Acá quien habla Estado de Silva, de Uruguay. Capelanes, dejar de ser Contreras, muchachos, dejar de ser Contreras. Dejar de ser Contreras, que Corinthians va a salir campeón de la Copa do Brasil. ¡Vai, Corinthians! Boa noite, capelanes, boa noite, todos da Bandeirantes. Eu vou discordar do Quesada. Eu acho que voltando o Gustavo Henrique e o Ramalho dá uma boa zaga. Já descobriram agora o Félix Torres como lateral direito. Também dá pra quebrar um galho ali, né? Acertar o meio, tem que acertar o meio. O ataque tá legal, bota a molecada da base pra jogar, né? Tem o Tchoca também. Então dá samba assim. Edilson aqui da Praia Grande. Hoje a noite é longa, o Coringão ganhou. Obrigado, valeu, boa noite a todos. Edilson da Praia Grande. Aqui quem está falando é Roberto de Resende, Rio de Janeiro. Olha só, sem clubismo, o Corinthians tem condições sim. Só que precisa ir para cima, cara. Tem que se impor. O time adversário tem que ter medo do Corinthians. O Corinthians tem que ir para cima. É no 4-4-3, parceiro. E vão para cima, vão para cima. Valeu. Boa noite, Henrique de São Paulo. Voltando do estádio, ouvindo vocês, queria dizer que eu discordo completamente. O Corinthians tem um bom time, tem um bom elenco, com a volta do Garro, com a volta do Memphis. Mateuzinho vem jogando bem na lateral. O Corinthians pode contratar uns 2 ou 3 para compor esse elenco, mas tem time para brigar lá em cima e ainda beliscar um campeonato. Vai, Corinthians! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Há 88 anos, o rádio ganhava uma nova voz. Nascia um canal de comunicação com vocação plural e que, com os anos, foi depurando sua escolha pelo jornalismo independente, acompanhando as mudanças e a vida pulsante do Brasil. Rádio Bandeirantes. Evoluímos com o tempo, sem perder o essencial. A prestação de serviço que resolve. Informação que você confia. Futebol que arrepia. No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil. Somos a casa dos debates, da análise, da opinião que não fica em cima do muro, das discussões apaixonadas nos gramados, das melhores transmissões de futebol, das grandes coberturas. Somos a sua casa. Bandeirantes, 88 anos. Mais do que nunca ao seu lado. No Dial, no FM. Nas redes sociais, no YouTube, no aplicativo Bandplay. Rádio Bandeirantes. Tradição que se renova. Fechada com você. Fechada com a verdade. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, ó, na Neoquímica Arena você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality. Rede Bandeirantes de Rádio.
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Parararará. Pode contar, com a Nakata você pode contar. São tantas histórias, as memórias sempre juntos. Lá em qualquer rua, na estrada e por todo mundo. Pode contar, com a Nakata você pode contar. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Rosana Vale, deputada federal pelo PL. O PL Mulher trabalha com força e coragem pelas mulheres e pelos municípios de São Paulo. Aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, lutamos por segurança pública, habitação, infraestrutura, com obras como a Ponte dos Barreiros, o Conjunto Cantagalo, o Tancredo Neves. Queremos um Brasil mais justo, porque hoje está tudo muito caro. Que saudade do Bolsonaro. Venha para o PL Mulher, o Brasil precisa de você. PL é 22. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando para a América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando para a América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus.
Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Para o PL, o slogan do governo federal deveria ser inflação para todos. Esse governo que está aí faz a inflação chegar aonde ela nunca chegou. No supermercado e na mesa do povo brasileiro. Na eleição, prometeram fartura com picanha e cerveja. Não deram e ainda estão tirando o ovo e o café da mesa de muita gente. Que decepção. Esse governo deixou tudo caro. E se está tudo caro, que saudades do Bolsonaro. PL é 22. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Esse bloqueio. Existe esse risco no momento, um ataque aos Estados Unidos, a essa potência? Há uma questão sempre, quando a gente fala em defesa, da possibilidade e da probabilidade, né? Então, possibilidade sempre faz existir de um ataque, de um ator ter uma intenção hostil contra os Estados Unidos e fazer o ataque. Nesse momento, a probabilidade de um ator estatal não é tão grande assim, mas o fato é de que a direção geopolítica do governo Trump é de uma hostilidade crescente à China
em todos os campos, no campo da defesa, mas também no campo da economia. A gente também está vendo essa questão da guerra tarifária, e o fato é de que há uma grande preocupação com as tecnologias que os russos já desenvolveram e têm utilizado, de certa maneira, a guerra na Ucrânia para experimentação. No final do ano passado, os russos fizeram um ataque com um míssil hipersônico lançado de terra da própria Rússia, que era o Oreshnik. E isso mexeu profundamente com o Trump. Então, segundo diversas figuras e vários repórteres que cobrem o Trump, mesmo antes dele voltar a ser presidente, dizem que esse ataque do Oreshnik, que foi feito em Dnipropetrovsk no final do ano passado, ainda antes da posse do Trump, realmente foi algo que impactou muito o Trump. E aí ele começou a falar na ideia desse domo de ouro, desse domo dourado, esse escudo de defesa dos Estados Unidos. Agora, sem dúvida que não duvido que o Congresso vá aprovar os recursos para uma iniciativa ambiciosa nesse sentido, e que isso, inclusive, vai mexer no orçamento americano. Ele tem feito cortes em outros setores e fez uma proposta de aumento de gasto em defesa. A gente vai seguir acompanhando. Professor, obrigado mais uma vez, pela presença aqui, pelas informações todas. Uma ótima noite, até uma próxima. Muito obrigado a você, Vitor, a toda a nossa audiência. Uma ótima noite a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, professor. Olha, ainda os destaques internacionais, a gente fala agora do massacre em Gaza. O Papa Leão XIV fez um apelo para que Israel permita a entrada de ajuda humanitária em Gaza. No território palestino, os massacres continuam com ataques indiscriminados a civis. Na quarta-feira, Israel matou mais de 80 palestinos com os bombardeios. Só nas últimas 24 horas foram mais de 80 mortos em bombardeios israelenses. Em Deir al-Balá, na região central de Gaza, uma área residencial ficou reduzida a escuros. Entre os mortos estão 2 crianças. Os massacres dos últimos dias provocaram um novo deslocamento em massa. Quase 100 mil palestinos buscaram refúgio na cidade de Gaza, onde tendas improvisadas voltaram a ser montadas. Os caminhões que entram com kits humanitários estão longe de aliviar o drama da fome. Imagens de mulheres e crianças à espera de um pouco de comida numa cozinha humanitária. Muitas delas voltam sem ninguém. Durante a primeira audiência geral de seu ficado no Vaticano, o Papa Leão XIV pediu que Israel permita a entrada de mais ajuda aos palestinos. Preoccupante e dolorosa l'azione nel di Gaza. Rinnovo il mio appello accorato all'ingresso di dignitosi aiuti umanitari fine alle hostilità. Mas o que se viu foi o contrário. Um grupo de israelenses tentou bloquear a passagem dos comboios que iam para Gaza, perto da passagem de Ken Shalom. Restantes tirados, presos, polícia. Outra cena que provocou reação da comunidade nacional aconteceu na cidade. Foi expulsa a tiros soldados da autoridade China ao campo de refugiados. O governo do premier Benjamin alerta porque o comboio estava fora da rota aprovada. A ONU condenou o episódio. Portugal e Itália anunciaram que vão convocar os respeitadores de Israel para o caso. O grupo de brasileiros e familiares palestinos que foi resgatado pelo governo na faixa de Gaza já está na última etapa da volta ao Brasil. As famílias desembarcam nesta quinta-feira. Eles conseguiram sair do enclave palestino no começo da semana em uma operação organizada pelo Ministério das Relações Exteriores. São 12 pessoas, sendo 6 menores de idade. De acordo com Itamaraty, desde outubro de 2023, 127 brasileiros e familiares diretos de várias nacionalidades foram retirados da faixa de Gaza. E Donald Trump confrontou o presidente da África do Sul sobre a acusação de genocídio branco no país. O início da conversa entre o presidente americano e Cyril Ramaphosa na Casa Branca foi amistoso. Mas o encontro descambou para acusações de Trump sobre uma suposta perseguição à minoria branca na África do Sul com o programa de reforma agrária do país. Diante da imprensa, o presidente americano exibiu um vídeo e mostrou fotos que embasariam a acusação de nacionalistas sul-africanos e amplificada por Elon, que nasceu na África do Sul. Ramaphosa negou a acusação e perguntou se Trump sabia onde as imagens tinham sido feitas. O americano disse que não.
um ministro do presidente sul-africano falou que muitos que apareciam no vídeo eram da oposição. É a terceira vez que Trump provoca uma discussão com um líder convidado por ele à Casa Branca. Em fevereiro, bateu boca com o ucraniano Volodymyr Zelensky sobre a guerra contra a Rússia. E no começo deste mês, trocou farpas com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, depois de falar que o país vizinho sairia ganhando se fosse um estado americano. E depois de dias de indefinição e críticas, o governo dos Estados Unidos aceitou oficialmente o luxuoso avião avaliado em 400 milhões de dólares, presenteado pela família real do Catar. O Departamento de Defesa norte-americano foi quem confirmou a aceitação desse caro presente. E que promete ficar ainda mais caro por causa das adaptações que o governo Donald Trump vai ter que fazer para que a aeronave tenha as condições necessárias para transportar o chefe de Estado em segurança. Agora, a Força Aérea Americana vai ter que encontrar um plano para isso. O presente foi alvo de críticas de especialistas em leis anticorrupção dos Estados Unidos. O temor é que isso viole as regras sobre presentes recebidos de governos estrangeiros, justamente para evitar corrupção e interferência externa. O Catar descartou qualquer problema. Trump disse que seria burrice não aceitar o avião. A polícia da Espanha investiga o assassinato a tiros de um ex-político do alto escalão do governo da Ucrânia. Ele foi atingido por vários disparos quando saía de uma escola de elite perto da capital Madrid. O crime foi executado nas primeiras horas da manhã. O corpo de Andriy Portnov, de 51 anos, ficou caído no estacionamento perto da escola, num subúrbio endinheirado da capital espanhola. A polícia isolou o local e fez buscas pelos suspeitos que fugiram a pé do local do crime e entraram numa zona de mata. Portnov foi um dos principais assessores do presidente deposto em 2014, Viktor Yanukovych. O ex-presidente virou alvo de uma revolta popular depois de engavetar um projeto de aproximação da Ucrânia com a União Europeia para priorizar e estreitar as relações com o governo de Moscou. Desde a invasão russa à Ucrânia, há 3 anos, outros crimes relacionados à Rússia e Ucrânia foram registrados na Espanha, onde existe uma grande comunidade de expatriados desses dois países. De volta aqui ao Brasil, a gente fala agora mais uma vez das fraudes no INSS. Documentos exclusivos revelam que os crimes podem ter começado, olha só, há quase 20 anos. Eles mostram também uma manobra de uma das associações investigadas no escândalo, que conseguiu, numa tacada só, a liberação de mais de 30 mil descontos em benefícios de aposentados e pensionistas. O documento obtido pela Band é de 2 de outubro de 2023 e foi enviado para o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Nele, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, diz que o INSS não vinha disponibilizando meios adequados para o desbloqueio de descontos automáticos nas plataformas digitais e pediu a liberação do que a CONTAG descreveu como autorizações de descontos represadas, mais de 32 mil de uma vez só. A CONTAG ainda cobra o INSS, dizendo que fica na expectativa de que o serviço de desbloqueio esteja em breve funcionando de forma regular. Segundo os investigadores, esse documento foi um possível jogo de cena para passar um ar de legalidade ao esquema fraudulento. Fontes ligadas à Polícia Federal afirmam que, depois do pedido, o INSS liberou as mais de 30 mil autorizações de descontos. Só no ano de 2023, a CONTAG descontou de aposentadorias e pensões mais de 420 milhões de reais. A associação ocupa uma cadeira no Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social Sustentável do governo, o Conselhão. Outro documento mostra que o esquema de roubo dos aposentados pode ter começado bem antes do que se imagina. A CGU tem levantamentos desde 2016, mas esse laudo pericial da Polícia Civil de Pernambuco aponta uma fraude de 2006. Seu João Antônio não sabe escrever e, segundo a CONTAG, teria se associado usando a impressão digital no termo de adesão. Eu não autorizei contagem
descontado do meu salário. Uma perícia foi feita em 2020 e concluiu que a digital dele não batia com a encontrada no documento. Entramos em contato com a CONTAG, que não respondeu. O presidente Lula determinou que os ministros da área econômica encontrem um espaço no orçamento para pagar as vítimas, sem esperar o reembolso das associações. A avaliação é que o governo já se desgastou demais com essa história. No Congresso, a expectativa é pela instalação da CPI mista numa sessão conjunta no dia 27 de maio. Por mais que o governo queira adiar, a abertura da investigação é dada como certa e os partidos da base e da oposição já começaram a definir os indicados para os trabalhos. Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal investiga um esquema de corrupção na área da educação. Em um apartamento vazio da capital Campo Grande, os policiais encontraram uma grande quantidade de dinheiro em um cofre. De acordo com as investigações, cerca de 20 milhões de reais teriam sido desviados dos cofres públicos por meio de contratos superfaturados. Ainda era madrugada quando os agentes da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União foram às ruas de Campo Grande e do estado do Rio de Janeiro para desarticular um esquema de corrupção, segundo as autoridades federais, envolvendo recursos federais destinados à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Federal, os fornecedores recebiam a garantia de que seriam contratados. Em contrapartida, pagavam uma comissão de 5% aos empresários que faziam a intermediação. Esse dinheiro era dividido com funcionários públicos envolvidos no esquema. 9 mandados de busca foram cumpridos, mas por enquanto ninguém foi preso. E a Polícia Federal fez também uma nova operação contra o dono de uma empresa investigada por crime financeiro e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Dessa vez, ele é suspeito de vender obras de arte que tinham sido retidas pela Justiça. Figuras abstratas que, segundo a Polícia Federal, revelam indícios bem concretos de um esquema que movimentou milhões de reais. 6 quadros foram apreendidos nessa quarta-feira no apartamento de Eduardo Monteiro Vanderlei, na zona sul do Rio. Na primeira fase da operação, em 2023, a Justiça determinou o bloqueio de bens do empresário no valor de 300 milhões de reais, além das obras de arte que ficaram com ele com a condição de não serem repassadas. Mais ao menos 4 telas foram vendidas de acordo com a polícia. A investigação aponta que esses quadros eram usados para lavar o dinheiro obtido em operações financeiras irregulares, feitas sem a autorização da Comissão de Valores Mobiliários. Eduardo é dono da Petra Gold, uma empresa fundada em 2016 que captou centenas de milhões com o lançamento de debêntures, que são títulos de dívidas de empresas, prometendo lucros bem acima do mercado. Com o dinheiro, o grupo associou sua imagem a eventos esportivos e culturais e até comprou um teatro no Leblon, um dos bairros mais nobres do Rio. Em 2021, a Petra Gold foi proibida de atuar nesse mercado pela CVM, que identificou características de pirâmide financeira. Clientes denunciaram que não conseguiam resgatar as aplicações. Eduardo Vanderlei pode responder por lavagem de dinheiro e emissão ilegal de debêntures. Nós não conseguimos contato com a defesa dele. A operação foi batizada de Lores em referência ao animal de aparência inofensiva, mas dono de um veneno perigoso. E para você que nos ouviu pela Rádio Bandeirantes, valeu, obrigado pela sua companhia. A gente encerra por aqui a edição da noite. Você volta a nos ouvir amanhã às 10 horas. Aqui na Band News TV, seguimos juntos. Só um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais destaques para você. A gente fala sobre economia e olha, o bom momento do Bitcoin. O Bitcoin está em alta mais uma vez, bateu hoje uma pontuação histórica. O valor histórico do Bitcoin, valor recorde foi atingido. A gente vai tratar disso em detalhes daqui a pouquinho, depois da parada que é bem rápida. E você continue ligado, hein? Band News TV, na velocidade da notícia. Até já. As notícias da manhã, de forma rápida e clara. O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado? Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa. E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York. De Londres, eu te atualizo com as últimas informações. Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, hoje às 8 da manhã. A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV. São 8,5 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook e no YouTube. Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance. Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real. Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias. E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença. Band News TV, na velocidade da notícia. Dê play no novo. Nilco Play, o novo streaming que conecta você a tudo, no seu tempo. Informação, esportes, entretenimento, música e muito mais, com a credibilidade e autoridade que você já conhece. Nilco Play é notícia, colunistas, coberturas especiais, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em qualquer hora, em qualquer tela. Nilco Play é esporte, futebol, automobilismo, debate e competição. É no seu tempo. Não perca nada. Nilco Play é curadoria. O melhor das artes, dos filmes, shows exclusivos, séries e documentários premiados. Nilco Play é gastronomia, dicas, estilo de vida e viagens. Experimente o mundo na palma da sua mão. Nilco Play é agro, é natureza, é conhecer a fundo o Brasil. Na hora que você quiser, onde você quiser. Nilco Play é TV ao vivo, é streaming, é diversão para toda a família. Dê o play no novo. Nilco Play, sempre no seu tempo. Rio de Janeiro, Polícia Federal apreende obras de arte de dono de empresa investigada por crime financeiro. Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, será apresentado na próxima segunda-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Grupo com 12 brasileiros que estavam em Gaza chega nesta quinta a São Paulo. Nesta quarta, o exército de Israel admitiu ter disparado tiros de advertência perto de uma delegação de diplomatas na Cisjordânia. China critica o governo Donald Trump após a Casa Branca anunciar planos para construir um sistema de defesa antimísseis no espaço. É o chamado Domo de Ouro. A gente fala agora sobre economia. O Bitcoin atingiu um novo recorde, passando dos $109 mil, cerca de 619 mil reais, com alta de 2% no dia. Essa valorização ocorre em meio ao aumento do apetite por risco no mercado, impulsionado pela queda do dólar e pelo desempenho positivo de ações de tecnologia. A alta também reflete o maior interesse de instituições financeiras tradicionais no setor, como declarações do CEO do banco de investimentos JP Morgan e a inclusão da Coinbase no índice S&P 500. O último pico do Bitcoin tinha sido em janeiro, na posse de Donald Trump. Para falar mais sobre isso, temos um convidado aqui. Eu converso agora ao vivo com Tasso Lago, que é especialista em criptomoedas e fundador da Financial Move. Tasso, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Obrigado pelo convite. Ô, Tasso, em primeiro lugar, queria que você explicasse para a gente por quê. A que você atribui essa alta do Bitcoin?
Bom, o mercado cripto por si só, se a gente olhar isoladamente, ele vem numa tendência de alta, seja pelo halving, né, que é quando o Bitcoin é cortado a produção pela metade, e agora, recentemente, nós tivemos a trégua da guerra tarifária, e desde então o mercado cripto vem soltando todo o poder de alta que existe nesse momento. Eu lembro a todos que o Bitcoin é minerado e hoje é apenas a compra de uma empresa, que é a MicroStrategy, que mudou o nome para Strategy, compra mais Bitcoins do que são criados. Então, a pressão compradora está muito grande. E é seguro esse tipo de operação, Tasso? Que recomendação você dá? Olha, se a gente for olhar dentro do mercado financeiro, criptomoedas são os ativos mais arriscados, né? Quando eu fiz minha tese de mestrado, eu criei uma teoria da fronteira eficiente, onde 3% de um portfólio de um investidor tradicional, se alocado em Bitcoin ou criptomoedas, você teria um acréscimo de risco irrisório para um potencial de lucro muito interessante. Então, para uma pessoa normal, né, que não entende muito do assunto, ter 3 a 5% do patrimônio em Bitcoin, Ethereum, é um bom começo aí para começar a estudar. Se estudar e quiser pôr mais, aí já é um outro assunto. Agora, Tasso, por que, como a gente falou aqui no início, né, o último pico tinha sido em janeiro, na posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e agora está se repetindo esse mesmo patamar, esse mesmo nível recorde. Por que naquele momento teve essa alta e tem conexão com esse momento de agora? Então, quando o Trump entra no mercado, o Bitcoin acelera de 70 mil dólares até 107, 108 ali. E, posteriormente, cai. Por quê? No mercado financeiro existe a frase, né? Compre no boato e venda no fato. Então, tivemos uma onda de euforia, onde o próprio presidente falava muito positivamente sobre as criptos e, posteriormente, né, quando ele tem a posse, é o pico de euforia. Então, depois daquilo, o mercado entra em correção também, acentuada pela postura agressiva do Trump com a guerra tarifária, e aí o mercado volta a respirar quando ele começa a fazer os acordos. Mas a postura do governo, por si só, é muito positiva para as criptos. E aí, Tasso, um movimento que é natural, né? Muita gente se deparando com essa notícia, ligando a TV, vendo essa informação, olha só o Bitcoin num bom momento, em alta, muita gente se anima a fazer esse investimento. Aí, que recomendação você daria nesse momento? É, de fato, um bom momento para isso? Bom, um bom momento, né, sendo bem profissional, seria quando o mercado corrige. Só que as pessoas, elas não gostam de comprar quando está caindo, elas gostam de comprar quando está subindo. Então, curiosamente, a primeira experiência do investidor sempre é comprando algo que chamamos de topo. Mas eu não acredito que agora, hoje, seja o topo do Bitcoin. A gente estima que para esse ciclo é esperado que o Bitcoin atinja pelo menos de 130 a 150 mil dólares. Quem sabe, numa visão mais otimista, 200 mil dólares. Então, é um bom momento para começar comprando Bitcoin. Se quiser entender um pouco mais, estuda um pouco mais sobre o Ethereum, que tem bastante aí assimetria e seria uma opção mais lucrativa, que é a segunda maior cripto do mercado. E a previsão de vocês por aí, Tasso, é que esse movimento ele seja de longo prazo, ou pelo menos que ele vá continuar? Foi só um pico passageiro ou não? A expectativa para os próximos dias, próximas semanas, é que se mantenham as coisas nesse patamar? Bom, se o Trump não atrapalhar os planos, né, do mercado financeiro num todo, a gente espera que a gente tenha um super ciclo de alta dentro do mercado cripto. Primeiramente porque a gente tem o halving. Quando acontece o halving, que foi ano passado, o mercado cripto aí experimenta 12 a 18 meses de alta. Posteriormente, nós temos o corte de juros, né, que é o governo norte-americano cortando juros para incentivar a economia e também trazendo mais liquidez para o mercado que vem crescendo. Então, se um ciclo normal de cripto seria até o final desse ano, com o corte de juros e a consequente adoção dos criptoativos por fundos e mercado financeiro tradicional, fundos que endossam hoje, como a BlackRock, que gere cerca de 11 trilhões de dólares, a Fidelity, que tem uns 3 ou 4. Então, assim, o mercado está muito forte. E eu espero um super ciclo de adoção em uma alta consolidada. E se você ver, né, o Bitcoin rompeu máxima hoje com 2% de alta. 2% de alta é uma variação de bolsa. O Bitcoin, a cada vez mais, ele é menos volátil.
Perfeito. E aproveitando sua presença aqui, Tasso, a gente estava até falando sobre esse assunto mais cedo, imposto de renda, né? Está aí na temporada de declarações, estão faltando poucos dias aí para terminar o prazo. No caso do Bitcoin, das criptomoedas, como é que deve ser feita a inclusão na declaração? Bom, a gente tem uma normativa, né, que declara sobre o que você possui de posse e também tem um fato bem interessante que é a isenção de até R$35 mil se você sacar mês a mês. Então, a normativa de hoje, ela pede que você declare, seja o patrimônio em corretoras nacionais, internacionais ou em autocustódia, e aí, posteriormente, você pode ir trazendo ano a ano ou de acordo com a política, né, tributária de cada um, mais um bom pulo do gato aí para as pessoas que querem, né, ter um pouco menos de tributação, liquidar abaixo de R$35 mil. Mas também lembrando que eu não sou nenhum contador ou tributário, eu tenho um profissional que me auxilia nesse caminho aí. Tasso, muito obrigado, viu, mais uma vez, pela sua presença aqui com a gente, pelas informações todas. Até uma próxima. Um abraço. Obrigado pelo espaço. Sempre que precisar, estou disponível para vocês. Fechou. Obrigado. Valeu, Tasso. Boa noite. Olha só, ainda falando sobre economia, agora a colunista de economia Juliana Rosa comenta a medida provisória assinada pelo presidente Lula, que pretende ampliar a gratuidade da conta de luz. O texto ainda precisa de aprovação do Congresso. A proposta foi enviada ao Congresso e já passa a valer no mês que vem. O Congresso vai ter agora 120 dias para avaliar a medida provisória, fazer mudanças se quiser. E a medida inclui o seguinte: a gratuidade da conta de luz para famílias inscritas no Cadastro Único, que tenham renda de até meio salário mínimo por pessoa e consumo de até 80 kWh mês. Vai ter também um desconto para quem recebe entre meio e um salário mínimo e consumo de até 120 kW mês. O custo é de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Quem vai pagar essa conta? Segundo especialistas que eu conversei, esse ano a conta de luz deve ficar mais cara para a maioria dos consumidores, residenciais, para o comércio e para a indústria. Mas o que o governo diz é que esse aumento vai ser compensado nos próximos anos, com o fim de subsídios para energia solar e eólica, principalmente, e a abertura do mercado livre, que significa que a gente vai poder escolher a empresa fornecedora de energia, como existe com a portabilidade do celular, e que isso vai gerar competição e redução de custos. Agora vamos ver se o Congresso vai aprovar isso tudo que o governo propôs. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre saúde e olha, um alerta grave. Aqui no Brasil disparou o número de crianças e adolescentes atendidos no SUS com ansiedade e depressão. Um problema grave que desafia os profissionais da saúde, os professores e os pais. Veja na reportagem do Gibas Manioto. Essa é uma das unidades básicas de saúde de Itaquera, zona leste de São Paulo. E esses adolescentes procuraram ajuda do SUS porque a maioria se queixa de ansiedade e depressão. Eles têm entre 12 e 17 anos de idade. Conversaram com a gente sem mostrar o rosto. Eu estava em um momento da minha vida onde eu me sentia muito sozinho, eu sentia muita raiva e com toda essa raiva eu descontava em mim mesmo, entendeu? Me machucando. Eu me prendo muito ao passado, quando eu sinto que meu passado foi cheio de falhas e que eu queria ter voltado no tempo. E aqui eu consigo desabafar e eu sei que isso não vai sair daqui. Aqui eu falo coisas que eu não falo pra ninguém. Entre 10 e 20% dos adolescentes no mundo enfrentam problemas de saúde mental. E olha, muitas vezes esses problemas não são identificados ou tratados. E por vários motivos que vão desde a falta de conhecimento dos pais até por estigma. Existe esse estigma de que a saúde mental é uma doença, é uma loucura, mas aqui a gente fortalece esses adolescentes falando para eles que precisa sim buscar essa ajuda. A gente tem crianças mais confinadas no seu quarto e agora confinadas numa telinha de 15/7. Não estão socializando, não estão brincando, não estão vendo a luz do dia. Trocaram tudo isso por horas e horas de telinha, de um conteúdo muito nocivo, inadequado, violento. Pelos registros do SUS, a alta nos atendimentos de crianças entre 2013 e 2023 chegou a 1.500%.
No caso de adolescentes, a busca aumentou mais de 30 vezes. Eu não preciso ter todo esse peso para mim, porque tem pessoas que também passam pela mesma coisa, e se as pessoas que passam pela mesma coisa conseguiram superar, por que eu não vou conseguir? As meninas sofrem mais por estarem expostas a padrões de beleza que elas acham que têm que alcançar. Isso causa uma dor insuportável. Eu passava o dia inteiro deitada, o dia inteiro literalmente. E eles me excluíam, então, tipo, estava afetando muito eu mesma, sabe? Mas quando os pais precisam ligar o sinal de alerta? É irritabilidade, agressividade, impulsividade, baixo desempenho escolar. Além disso, um comportamento mais quieto, de isolamento, de querer passar a maior parte do tempo só dentro do quarto. E como dá para prevenir? Uma relação mais íntima, mais de convivência com a família. Então, refeições em família, contar uma história na hora de dormir, nos fins de semana passear, brincar na casa dos amigos. Melhor jogar um videogame na casa dos amigos que jogar um videogame online. Tá? Enfim, socializar é muito importante para adolescentes. E uma mulher de 25 anos levou um bebê reborn, aquele boneco com pintura e modelagem hiperrealista, para receber atendimento médico em uma unidade de pronto atendimento. Aconteceu na Bahia. Ela não chegou a ser atendida, mas o caso foi relatado à direção do local. De acordo com informações da prefeitura da cidade onde isso aconteceu, a jovem chamou um carro por aplicativo e pediu para o motorista dirigir muito rápido, porque o bebê estava sentindo muita dor. Na entrada da UPA, ela foi vista por uma conhecida da família que reparou que se tratava, na verdade, de um boneco. A mulher, então, orientou que a jovem voltasse para casa. Segundo familiares, ela comprou o bebê reborn na internet por quase R$3 mil há cerca de um mês. Os parentes informaram que já buscaram ajuda profissional de saúde para essa jovem. No Rio de Janeiro, olha só, um cadeirante foi flagrado circulando no meio do trânsito em uma via movimentada de Niterói, na região metropolitana do Rio. O homem anda em alta velocidade na faixa da esquerda e chega até a ultrapassar os carros pelo lado direito. A Nitrans, que é a empresa responsável pelo sistema de trânsito de Niterói, disse que está apurando o caso e que vai tomar as medidas cabíveis. A prefeitura também emitiu uma nota e pontuou que só veículos devidamente registrados, licenciados e conduzidos por pessoas habilitadas podem circular nas vias públicas. E foi um jogão de bola em Bilbao, na Espanha. O Manchester United até criou boas chances, mas quem levou a melhor na decisão inglesa da Liga Europa foi o Tottenham, que encerrou um jejum de 41 anos sem títulos europeus. O Philippe Killing estava lá, conta agora tudo o que rolou. Antes da bola rolar, torcedores do Manchester United e Tottenham faziam festa. Ruas, avenidas e praças foram tomadas pelos ingleses, esperançosos pela conquista da Liga Europa. Para quem não conseguiu ingresso, o jeito foi assistir por um dos telões instalados nas ruas em Bilbao. Dentro do estádio, cerca de 50 mil torcedores ligados em cada lance da partida, com clima de final de campeonato inglês. Relacionados na pré-lista de Carlo Ancelotti para os próximos jogos da seleção brasileira, Casemiro pelo Manchester United e Richarlison pelo Tottenham tentavam fazer a diferença. Até que aos 41 minutos do primeiro tempo, Brennan Johnson aproveitou o cruzamento e a bobeada da zaga do Manchester para abrir o placar. O United tentou reagir, foi para cima do Tottenham e criou boas oportunidades. A melhor delas veio no último lance. Casemiro, numa linda bicicleta, fez bater mais forte o coração da torcida do Manchester. Mas a bola foi para fora, para a alegria dos torcedores do Tottenham e de Richarlison, que à beira do gramado pediu o fim do jogo. O juiz atendeu e o time de Londres conquistou a Liga Europa. Essa é a festa de uma torcida que não comemora um título europeu
há 41 anos. E de quebra, com a vitória na Liga Europa, garantiu a vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. E pela primeira vez, a Espanha julgou e condenou por crime de ódio os agressores de Vinícius Júnior. São 5 torcedores que fizeram ofensas racistas contra o brasileiro numa partida do Real Madrid contra o Valladolid em 2022. A pena é de 1 ano de prisão, multa equivalente a R$10 mil e proibição de frequentar estádios por 3 anos. No ano passado, torcedores do Valência foram condenados a 8 meses de prisão, também por insultos contra Vinícius Júnior. Confrontos planejados, cenas de selvageria entre torcidas organizadas que muitas vezes acabam em morte. Na reportagem exclusiva do Rodrigo Hidalgo e do Leandro Santana, você vai ver como grupos monitoram os rivais e combinam as brigas. São Paulo, Rio de Janeiro. Vai pegar tudo que tiver aí. Recife. Misericórdia. Fortaleza. Começou a bala, ó. Os confrontos entre torcidas organizadas seguem espalhados e intensos por todo o país. Nos bastidores dessa violência, uma rede silenciosa se movimenta. O produtor Leandro Santana teve acesso a conversas em grupos fechados nas redes sociais e descobriu como os embates são organizados. Grande parte das brigas e emboscadas tem hora marcada. Você chamou nós tá tudo aí, ó. Cadê vocês? Cadê vocês? A nós aí, ó. Os criminosos monitoram a rotina dos rivais. A sede aí, ó. No mês passado, em Belém, homens chegam em 2 carros e numa moto. Um deles desce armado. O grupo rouba a bandeira da torcida do Paysandu e foge. Aqui, torcedores do Vasco exibem roupas tomadas de integrantes da torcida do Vitória, como se fossem troféus de guerra. A cuequinha dele no meio, a cuequinha dele no meio. Não precisa ter jogo, basta um encontro entre torcidas rivais em uma rodovia, por exemplo, como vem ocorrendo, para a violência explodir. Em muitos casos, as brigas acontecem a quilômetros de distância dos estádios, longe da polícia. Mas também ocorrem na porta dos estádios. No ano passado, antes de um jogo em São Paulo, a torcedora palmeirense Gabriela Anelli morreu depois de ser atingida no pescoço por uma garrafa lançada por um torcedor do Flamengo. Nesta terça-feira, Jonathan Messias Santos da Silva foi condenado a 14 anos de prisão por homicídio qualificado. No mês passado, em Fortaleza, também no entorno do estádio, torcedores do São Paulo e do Ceará entraram em confronto. Esse promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul estuda a violência no futebol brasileiro. Diego Pesce afirma que a violência é quase uma cultura enraizada dentro das organizadas. No seio das torcidas organizadas, a morte de um integrante num confronto contra a torcida é visto como uma coisa natural. Há uma espécie de desumanização do rival. Dados do Observatório Social do Futebol apontam 30 casos de homicídios ligados ao futebol em 2023 no país. Um outro estudo, conduzido pelo promotor de justiça, identificou que 99% dos envolvidos em brigas de torcidas são homens entre 15 e 35 anos. Em 80% das mortes ligadas ao futebol, pelo menos um lado era de torcida organizada. As músicas exaltam a violência. Abre uma vala na beira do rio, e hoje vai ter churrasco. E ela também está presente nas torcidas dos times de várzea. As emboscadas a ônibus viraram rotina. Em outubro do ano passado, integrantes da Mancha Alviverde do Palmeiras atacaram a máfia azul do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias. Um torcedor mineiro morreu. 21 palmeirenses seguem presos, inclusive o então presidente da Mancha. Em uma conversa nesses grupos privados, um torcedor fala sobre os confrontos. A nossa meta era torcer pro Palmeiras, né, mano? Agora esse negócio de ficar procurando treta, indo buscar cara. É aquele velho ditado, né? Quem procura acha, né, mano?
Nós temos sim o monitoramento das torcidas, principalmente em época de jogos, dias de jogos, para que a gente possa evitar e evitamos diversas brigas. Para o promotor, a solução está no endurecimento das leis e no investimento em inteligência policial. A punição tem que ser mais severa. É preciso que nós tenhamos ordens de banimento efetivas, que categorize esses torcedores, que os mantenha sob estrita vigilância, que os impeça de acessar até mesmo as proximidades do estádio. E o ex-zagueiro Lúcio se recupera das queimaduras graves que sofreu na semana passada ao manusear uma lareira ecológica. Ele continua internado no Distrito Federal. O pentacampeão mundial Lúcio, de 47 anos, teve 18% do corpo queimado ao usar a lareira na semana passada. Ele passou por 2 cirurgias e divulgou essa imagem ainda na UTI, com braços, pernas e a cabeça enfaixados. As lareiras ecológicas ocupam pouco espaço, dispensam chaminés e geram menos fumaça. Diferente das convencionais, que usam gás ou lenha, esse modelo funciona com álcool etílico. O combustível é colocado nesse compartimento e aceso com auxílio de um regulador de chama como esse. Essa lareira, por exemplo, tem capacidade para 3 litros de álcool, o que permite um tempo de chamas em média de 3 horas. A recomendação, por segurança, é não reabastecer o compartimento com a lareira ainda quente. Outra recomendação importante é manter as lareiras longe de sofás, cortinas e também do alcance das crianças. O ambiente deve ser arejado e, em casos de acidentes, nunca tente apagar as chamas com água. Por causa do choque térmico, o que pode agravar a saúde da vítima. Vai fazer um curativo com um pano limpo e com soro para hidratar o local afetado. Nesta quarta-feira, influenciadores digitais do Rio Grande do Norte foram alvos de uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro por meio de plataformas de apostas online. 40 milhões de reais em bens foram bloqueados dos investigados que promoviam jogos ilegais. Este casal que aparece no vídeo está na lista de investigados pela Polícia Civil. Eu vou participar agora. E você? Já clica no link da minha bio ou nos meus stories e vem participar também. Nas 2 operações foram apreendidos 2 carros, uma motocicleta de alta cilindrada, relógios de grifes, joias e dinheiro. As ações miram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo plataformas ilegais de apostas online e influenciadores que, segundo as investigações, incentivam seguidores a jogar usando contas de demonstração programadas para vencer. Fala assim, ó, eu peguei R$1 aqui agora, joguei e ganhei R$8 mil. E você, CLT, que passa o dia inteiro trabalhando 8 horas por dia, ganha R$2 mil. E aí? Qual a sua escolha? Aí joga uma vez, joga 2, joga 3. No final do mês, jogou todo o dinheiro dela e não ganhou nada. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte, em São Paulo, no Maranhão e também em Pernambuco, além da determinação judicial para o bloqueio de bens e valores avaliados em cerca de 40 milhões de reais. Essas pessoas estão promovendo fraude. As pessoas estão enganando as pessoas. Elas te anunciam que ganharam R$1.000 após colocar R$10, um lucro espetacular. Anunciam para vocês com versões beta, versões demo do aplicativo. Tudo isso, mesmo que não fosse enganado, é ilegal. A tecnologia no combate ao tráfico. Com um scanner para enxergar dentro dos contêineres, a Receita Federal tem conseguido apreender drogas escondidas no meio das cargas. No vai e vem das cargas, um container levantou suspeita da Receita Federal. Não deu outra. Em meio a limões que iriam para a Inglaterra, 63 quilos de cocaína. O exportador era idôneo, a operação era lícita. O container foi contaminado, provavelmente antes da entrada aqui no Porto de Salvador. A Polícia Federal, que apura o caso, investiga a atuação de quadrilhas internacionais tentando enviar daqui da Bahia drogas para a Europa. Só no ano passado, em um intervalo de 1 mês, a Receita fez 2 apreensões de cocaína no Porto de Salvador. No saldo, mais de 1,5 toneladas da droga encontrada em cargas de minério e algodão. Em outubro do ano passado, homens escondidos no fundo falso de um caminhão entraram no porto e tentaram colocar mais de 500 quilos de cocaína no container.
foram descobertos e presos. Um scanner monitora 100% das cargas que entram. Em segundos, o sistema consegue perceber o que pode ser um material suspeito. É um trabalho minucioso, de muita experiência e aliado à tecnologia, porque inteligência artificial, gerenciamento de risco, análise de dados é o que faz com que a gente tenha sucesso nas nossas operações. E depois do intervalo, tem outros destaques, tem mais informação para você. Band News TV, na velocidade da notícia. Jornal Band News, edição da noite. Oferecimento BR Supply, suprimentos corporativos. Dê play no novo. Nilco Play, o novo streaming que conecta você a tudo, no seu tempo. Informação, esportes, entretenimento, música e muito mais, com a credibilidade e autoridade que você já conhece. Nilco Play é notícia, colunistas, coberturas especiais, tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Em qualquer hora, em qualquer tela. Nilco Play é esporte, futebol, automobilismo, debate e competição. É no seu tempo, não perca nada. Nilco Play é curadoria, o melhor das artes, dos filmes, shows exclusivos, séries e documentários premiados. Nilco Play é gastronomia, dicas, estilo de vida e viagens. Experimente o mundo na palma da sua mão. Nilco Play é agro, é natureza, é conhecer a fundo o Brasil. Na hora que você quiser, onde você quiser. Nilco Play é TV ao vivo, é streaming, é diversão para toda a família. Dê o play no novo. Nilco Play, sempre no seu tempo. Começa falando de um problema grave que desafia profissionais de saúde, pais e professores. No Brasil, disparou o número de crianças e adolescentes atendidos no SUS com ansiedade e depressão. Essa é uma das unidades básicas de saúde de Itaquera, zona leste de São Paulo. E esses adolescentes procuraram ajuda do SUS porque a maioria se queixa de ansiedade e depressão. Eles têm entre 12 e 17 anos de idade. Conversaram com a gente sem mostrar o rosto. Eu estava em um momento da minha vida onde eu me sentia muito sozinho, eu sentia muita raiva e com toda essa raiva eu descontava em mim mesmo, entendeu? Me machucando. Eu me prendo muito ao passado, quando eu sinto que meu passado foi cheio de falhas e que eu queria ter voltado no tempo. E aqui eu consigo desabafar e eu sei que isso não vai sair daqui. Aqui eu falo coisas que eu não falo pra ninguém. Entre 10 e 20% dos adolescentes no mundo enfrentam problemas de saúde mental. E olha, muitas vezes esses problemas não são identificados ou tratados. E por vários motivos que vão desde a falta de conhecimento dos pais até por estigma.
Existe esse estigma de que a saúde mental é uma doença, é uma loucura, mas aqui a gente fortalece esses adolescentes falando para eles que precisa sim buscar essa ajuda. A gente tem crianças mais confinadas no seu quarto e agora confinadas numa telinha de 15/7. Não estão socializando, não estão brincando, não estão vendo a luz do dia. Trocaram tudo isso por horas e horas de telinha, de um conteúdo muito nocivo, inadequado, violento. Pelos registros do SUS, a alta nos atendimentos de crianças entre 2013 e 2023 chegou a 1.500%. No caso de adolescentes, a busca aumentou mais de 30 vezes. Eu não preciso ter todo esse peso para mim, porque tem pessoas que também passam pela mesma coisa, e se as pessoas que passam pela mesma coisa conseguiram superar, por que eu não vou conseguir? As meninas sofrem mais por estarem expostas a padrões de beleza que elas acham que têm que alcançar. Isso causa uma dor insuportável. Eu passava o dia inteiro deitada, o dia inteiro literalmente. E eles me excluíam, então tipo, estava afetando muito eu mesma, sabe? Mas quando os pais precisam ligar o sinal de alerta? É irritabilidade, agressividade, impulsividade, baixo desempenho escolar. Além disso, um comportamento mais quieto, de isolamento, de querer passar a maior parte do tempo só dentro do quarto. E como dá para prevenir? Uma relação mais íntima, mais de convivência com a família. Então, refeições em família, contar uma história na hora de dormir, nos fins de semana passear, brincar na casa dos amigos. Melhor jogar um videogame na casa dos amigos que jogar um videogame online. Tá? Enfim, socializar, muito importante para adolescentes. E ainda hoje, o Jornal da Noite teve acesso com exclusividade a documentos que revelam: o roubo no INSS pode ter começado há quase 20 anos. Há registros de 2006. Eles mostram também uma manobra de uma das associações investigadas no escândalo, que conseguiu, numa tacada só, a liberação de mais de 30 mil descontos em benefícios de aposentados e pensionistas. E você vai ver também. Caso de gripe aviária no Brasil até agora é isolado e o Ministério da Agricultura espera retomar as exportações seguras de frango o mais rápido possível. No Supremo, o ex-comandante da Aeronáutica afirma que chefe do Exército ameaçou prender Bolsonaro em reunião que teria discutido o plano de golpe. Exclusivo. Como são planejados os confrontos entre torcidas organizadas que até acabam em morte? Nas redes sociais, grupos monitoram rivais e combinam as brigas. Com a bola rolando, Tottenham vence a Liga Europa e volta a faturar um título internacional depois de 41 anos. Por aqui, os jogos da noite pela Copa do Brasil. Teve Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians em campo. E também, o melhor do Brasil é o brasileiro. Feira de Artesanato em São Paulo reúne artistas de todo o país que utilizam produtos regionais na confecção das peças. Tem obras feitas com latex, fibras, madeiras e até capim. O capim dourado. O Jornal da Noite está no ar na TV aberta, na Band News FM e em todos os nossos canais digitais. Band Jornalismo. A tecnologia no combate ao tráfico. Com um scanner no porto capaz de enxergar o que há dentro de cada container, a Receita Federal tem conseguido apreender drogas escondidas no meio das cargas. No vai e vem das cargas, um container levantou suspeita da Receita Federal. Não deu outra. Em meio a limões que iriam para a Inglaterra, 63 quilos de cocaína. O exportador era idôneo, a operação era lícita. O container foi contaminado, provavelmente antes da entrada aqui no Porto de Salvador. A Polícia Federal, que apura o caso, investiga a atuação de quadrilhas internacionais tentando enviar daqui da Bahia drogas para a Europa. Só no ano passado, em um intervalo de um mês, a Receita fez 2 apreensões de cocaína no Porto de Salvador. No saldo, mais de 1,5 toneladas da droga encontrada em cargas de minério e algodão. Em outubro do ano passado, homens escondidos no fundo falso de um caminhão entraram no porto e tentaram colocar mais de 500 quilos de cocaína num container.
foram descobertos e presos. Um scanner monitora 100% das cargas que entram. Em segundos, o sistema consegue perceber o que pode ser um material suspeito. É um trabalho minucioso, de muita experiência e aliado à tecnologia, porque inteligência artificial, gerenciamento de risco, análise de dados é o que faz com que a gente tenha sucesso nas nossas operações. Em São Paulo, bandidos roubaram pelo menos 30 armas de um clube de tiro. Felipe Peixoto tem as informações. Boa noite, Felipe. Boa noite. 2 criminosos armados e encapuzados renderam o filho do dono assim que ele abriu o portão para entrar com o carro na garagem de casa, que fica no andar de cima do clube de tiro na zona norte de São Paulo. Eles fizeram a vítima abrir um cofre onde estavam as armas. O rapaz reagiu e acabou levando um tiro de raspão na mão. Os bandidos amarraram ele e fugiram, levando cerca de 30 pistolas, a maioria de calibre 380, armas que agora estão nas mãos dos criminosos. No Rio, um homem em uma cadeira de rodas motorizada foi flagrado circulando no meio do trânsito. O Fernando Davi conta essa história pra gente. Boa noite, Fernando. Oi, Thaís, Felipe, boa noite para vocês. Ótima noite a todos. Essa cena foi gravada em uma avenida movimentada de Niterói, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, e viralizou nas redes sociais. Usando um capacete, o homem aparece manobrando a sua cadeira de rodas motorizada entre motos, carros e ônibus. Ele chega a passar até mesmo por uma viatura da Nititrans, a companhia de trânsito da cidade, que em nota disse estar apurando o caso. O uso de veículos motorizados não registrados em vias públicas é proibido por lei, além de representar um risco, para a segurança do próprio cadeirante e de outros motoristas também. Volto com vocês. Obrigada. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta quarta o servidor suspeito de esconder câmeras e filmar vítimas nuas sem consentimento. Pablo Silva Santiago foi encontrado na casa da mãe dele e levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Ao menos 7 vítimas já foram identificadas. A investigação aponta que o homem de 39 anos divulgava as imagens em aplicativos de mensagens e sites pornográficos desde 2017. Em São Paulo, aumentaram os casos de embriaguez ao volante. Casos recentes no interior do estado fizeram a polícia reforçar ainda mais a fiscalização. Em Araraquara, um carro na contramão atropelou e matou um motociclista de 19 anos. O motorista foi preso em flagrante sob influência de álcool. Em Ribeirão, o experiente ciclista Luciano foi violentamente atingido no acostamento no Anel Viário Sul. O condutor do carro tinha 19 anos e o teste do bafômetro constatou embriaguez ao volante. Entre 2022 e 2024, São Paulo deu um salto no número de multas para quem dirigiu embriagado, de 6.900 infrações para 12.700. Nos 4 primeiros meses de 2025, as autoridades já aplicaram 8.400 autuações, o que supera o mesmo período do ano anterior. E se o número de multas cresceu é porque aumentaram também as operações contra embriaguez ao volante. Só nesse ano, mais de 175 mil fiscalizações foram realizadas em todo o estado de São Paulo, entre janeiro e abril. Mês que vem a gente tem uma demanda alta de festividades, bastante solicitações, então nós já nos planejamos previamente e colocamos as viaturas para destinos como festa junina. A gente reforça que não existe tolerância. E alerta de tempestades no sul do país. Em Curitiba, a quantidade de raios chamou a atenção nas últimas horas e o temporal ganhou força agora à noite. Vários moradores da capital paranaense registraram essa sequência de relâmpagos e trovoadas. Os fenômenos antecederam um forte temporal na cidade. Algumas regiões já registram alagamentos. Agora há pouco a chuva ganhou ainda mais força e um tradicional restaurante de Curitiba precisou retirar os clientes às pressas depois de parte do teto ceder e a água invadir o local. Em Curitiba, agora, há uma situação de alerta duplo para chuva intensa e também para queda de temperatura nas próximas horas.
Mas não é só no sul do país que a chuva preocupa. Vários estados do Nordeste estão em alerta por causa dos temporais. Vamos dar uma olhadinha nessas imagens, porque várias cidades já sofrem com alagamentos e também transtornos. Em Alagoas, centenas de pessoas estão desabrigadas. Tem um alerta vermelho para alagamentos e deslizamentos de terra em todo o estado. Na capital, Maceió, vários bairros foram tomados pela água e 4 homens tiveram trabalho. Olha só, a gente vê na imagem muito trabalho para poder retirar essa motocicleta que foi quase perdida, levada pela água e ficou presa depois na lama. Os temporais não deram trégua também no Ceará. Na cidade de Tauá, no interior, uma estrada foi interditada depois de parte do asfalto ceder. Os moradores ficaram ilhados por conta disso. Um parque também ficou completamente tomado pela água. Chuva forte ainda no Ceará. No interior, a gente reforçou, esse cenário que você está vendo por aí, uma preocupação muito grande, um cenário que a gente vai dividindo de atualização. Por lá, ainda há uma possibilidade de chuva mais intensa. Vamos falar agora um pouquinho da previsão do tempo, porque diante de tantos transtornos, falamos de sul, falamos também da região Nordeste. Como vimos agora há pouco, tem uma boa notícia, pelo menos para quem mora no Nordeste. Essa chuva perde um pouco da intensidade e a gente fala para você agora como é que fica o tempo nos próximos dias. A gente vê que essas instabilidades se concentram especialmente na parte mais ao norte e também ao sul. Ainda chove nessa região Nordeste, a intensidade é menor do que nos últimos dias. O problema é que o solo já está encharcado e aí qualquer chuva que cai pode sim ter um potencial de transtornos. Alerta para a previsão também de temporais no norte, como a gente vê nessas imagens, nessas áreas em amarelo e também em rosa. Mas não só por lá, atenção também no sul e no sudeste. Olha só o cenário em Santa Catarina e também no litoral de São Paulo. Isso por causa de uma frente fria que se desloca entre as regiões, provocando instabilidades. Falando agora da capital paulista, pode chover nessa quinta, mas uma chuva muito pontual, muito isolada. A máxima é de 24 graus e a temperatura fica amena, pelo menos até sábado. Vamos agora a um giro por outras capitais, começando por Porto Alegre, sem previsão de chuva, com máxima de 20 graus. Brasília, 26 de máxima. Belo Horizonte, 28 graus. A mesma temperatura, como a gente observa por aqui, em Maceió. Passando agora para Florianópolis, por lá, chuva forte. Temperatura máxima na casa de 18 graus. Rio de Janeiro, 27. Salvador, com chuva pontual, 31 graus. Assim como Manaus, onde a máxima chega a 30 graus. Felipe. Hora das emoções da final da Liga Europa. O Tottenham venceu o Manchester United no clássico inglês e encerrou um jejum de 41 anos sem títulos europeus. Antes da bola rolar, torcedores do Manchester United e Tottenham faziam festa. Ruas, avenidas e praças foram tomadas pelos ingleses, esperançosos pela conquista da Liga Europa. Para quem não conseguiu ingresso, o jeito foi assistir por um dos telões instalados nas ruas em Bilbao. Dentro do estádio, cerca de 50 mil torcedores ligados em cada lance da partida, com clima de final de campeonato inglês. Relacionados na pré-lista de Carlo Ancelotti para os próximos jogos da seleção brasileira, Casemiro pelo Manchester United e Richarlison pelo Tottenham tentavam fazer a diferença. Até que aos 41 minutos do primeiro tempo, Brennan Johnson aproveitou o cruzamento e a bobeada da zaga do Manchester para abrir o placar. O United tentou reagir, foi para cima do Tottenham e criou boas oportunidades. A melhor delas veio no último lance. Casemiro, numa linda bicicleta, fez bater mais forte o coração da torcida do Manchester. Mas a bola foi para fora, para a alegria dos torcedores do Tottenham e de Richarlison, que à beira do gramado pediu o fim do jogo. O juiz atendeu e o time de Londres conquistou a Liga Europa. Essa é a festa de uma torcida que não comemora um título europeu há 41 anos. E de quebra, com a vitória na Liga Europa, garantiu a vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada.
O ex-zagueiro Lúcio se recupera das queimaduras graves que sofreu na semana passada ao utilizar uma lareira ecológica. Nesta quarta-feira, ele foi transferido de Brasília para um hospital em Porto Alegre, onde continua internado. O Ministério da Agricultura espera a retomada das exportações de frango o mais rápido possível. O caso de gripe aviária no Brasil, até agora, é isolado, Thaís. Mas, Felipe, ainda há 9 investigações de suspeita da doença em andamento. 540 propriedades rurais vistoriadas, 7 barreiras sanitárias que funcionam 24 horas por dia. É o trabalho para combater o vírus num raio de 10 quilômetros do foco de gripe aviária na região metropolitana de Porto Alegre. Graças à ação rápida dos órgãos de defesa sanitária, o Brasil deve começar amanhã a contagem regressiva para retomar o status de livre da gripe aviária. São 28 dias a partir da conclusão da desinfecção da granja em Montenegro. Esse prazo só vale se nenhum outro caso for confirmado em granjas comerciais. O engenheiro agrícola e pesquisador Evaristo de Miranda destaca que a reação rápida do país é resultado de um investimento histórico na avicultura. Nós temos um sistema muito eficiente de criação de aves, de frangos, né? Um sistema isolado, protegido, com uma série de cuidados. Nos Estados Unidos, 170 milhões de aves foram abatidas desde 2022 por conta da gripe aviária. Na Europa, entre janeiro e março, foram mais de 440 casos. O vírus também devastou criações na Ásia e na África. No Brasil, os primeiros registros em aves silvestres ocorreram em 2023. Em 2 anos, foram confirmados 168 casos, a maioria em animais silvestres. Um deles aqui no Zoológico de Sapucaia do Sul, na Grande Porto Alegre. E o parque segue fechado para visitação. Até o momento, a União Europeia, China e mais 20 países suspenderam as compras de frango de todo o Brasil. Outros 10 restringiram apenas as importações do Rio Grande do Sul, enquanto Japão e Arábia Saudita só não estão comprando da área afetada em Montenegro. No cenário internacional, mais de 80 palestinos morreram em bombardeios israelenses na região central de Gaza, entre eles 2 crianças. Uma área residencial ficou reduzida a escombros. Enquanto a população da faixa de Gaza agoniza com a destruição e fome, um grupo de israelenses tentou bloquear a passagem dos comboios com ajuda humanitária. Os manifestantes foram retirados e presos pela polícia israelense. Outra cena que provocou reação da comunidade internacional aconteceu na Cisjordânia. Uma comitiva de diplomatas de vários países foi expulsa a tiros por soldados de Israel durante uma visita organizada pela Autoridade Nacional Palestina ao campo de refugiados de Jenin. O governo de Netanyahu disse que os disparos foram um alerta porque o comboio estava fora da rota pré-aprovada. A ONU condenou o episódio. De volta ao Brasil, a Band teve acesso com exclusividade a documentos que revelam fraudes no INSS podem ter começado há quase 20 anos. Esses documentos mostram também uma manobra de uma das associações investigadas no escândalo que conseguiu, numa tacada só, a liberação de mais de 30 mil descontos em benefícios de aposentados e pensionistas. O documento obtido pela Band é de 2 de outubro de 2023 e foi enviado para o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Nele, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, diz que o INSS não vinha disponibilizando meios adequados para o desbloqueio de descontos automáticos nas plataformas digitais e pediu a liberação do que a CONTAG descreveu como autorizações de descontos represadas, mais de 32 mil de uma vez só. A CONTAG ainda cobra o INSS, dizendo que fica na expectativa de que o serviço de desbloqueio esteja em breve funcionando de forma regular. Segundo os investigadores, esse documento foi um possível jogo de cena para passar um ar de legalidade ao esquema fraudulento. Fontes ligadas à Polícia Federal afirmam que, depois do pedido,
o INSS liberou as mais de 30 mil autorizações de descontos. Só no ano de 2023, a CONTAG descontou de aposentadorias e pensões mais de 420 milhões de reais. Outro documento mostra que o esquema de roubo dos aposentados pode ter começado bem antes do que se imagina. A CGU tem levantamentos desde 2016. Mas esse laudo pericial da Polícia Civil de Pernambuco aponta uma fraude de 2006. Hoje, numa reunião aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula determinou que os ministros da área econômica encontrem um espaço no orçamento para pagar as vítimas, sem esperar o reembolso das associações. No Congresso, a expectativa é pela instalação da CPI mista numa sessão conjunta no dia 27 de maio. Aposentados e pensionistas que não conseguiram conferir se tiveram descontos ilegais no benefício terão uma nova forma de descobrir. A partir da semana que vem, os Correios vão atender quem não tem acesso ao aplicativo. Herdeiros também têm direito de pedir o ressarcimento do que foi tirado de parentes que já morreram. Já chega perto de 2 milhões o número de pessoas que pediram o reembolso de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. É pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site que dá para descobrir se teve dinheiro roubado e informar que não autorizou os pagamentos a associações. As vítimas da fraude têm direito à devolução de tudo que foi descontado ilegalmente entre março de 2020 e março de 2025. Foram 5 anos. E como faz no caso de beneficiários que já morreram? O Luiz recebe a aposentadoria e também pensão da esposa que faleceu. Ele teve muito cuidado e conseguiu identificar rapidamente os descontos. A mesma associação descontava desde julho do ano passado. Eu vou fazer uma verificação de anos anteriores. O Luiz faz parte dos chamados dependentes, pessoas que recebem pensão após a morte de um familiar. Há também milhões de herdeiros dos falecidos, que não são beneficiários e que querem saber se o parente foi vítima da fraude enquanto estava vivo. A orientação do governo é que os familiares liguem para o telefone 135 e agendem um atendimento em uma agência do INSS. No dia marcado, será necessário levar documentos que comprovam o vínculo com o beneficiário para conseguir um extrato e verificar qual é a situação dos descontos nos pagamentos. O ex-comandante da Aeronáutica prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal e confirmou que o chefe do Exército ameaçou prender Jair Bolsonaro em reunião sobre o plano de golpe. Ao vivo de Brasília, Natália Pazzi traz todas as informações. Boa noite, Natália. Boa noite a você, Felipe, e a todos. O depoimento do brigadeiro Batista Júnior foi o último das testemunhas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República para reforçar a tese da acusação de tentativa de golpe de Estado. O ex-comandante da Aeronáutica afirmou que o general Freire Gomes, então comandante do Exército, ameaçou dar voz de prisão a Jair Bolsonaro quando leu a chamada minuta golpista. Freire Gomes nega que isso tenha acontecido. Outra divergência foi o papel do então comandante da Marinha. Freire Gomes disse ao Supremo que o almirante Almir Garnier prometeu que estava com o presidente ao ler a minuta, mas ressaltou que não sabia o que isso significava. Já o brigadeiro afirmou que em uma das reuniões ele disse que as tropas da Marinha estavam à disposição do presidente. As defesas de Bolsonaro e de Garnier negam a existência dessas reuniões e dizem que a denúncia do Ministério Público não apresenta provas. Nesta quinta vão começar a ser ouvidas as testemunhas de defesa. As primeiras foram escolhidas pelos advogados do tenente-coronel Mauro Cid, que fechou delação premiada. É com vocês. O encontro de militares com Jair Bolsonaro no comentário de Fernando Mitre. O ex-comandante da Aeronáutica foi objetivo ao se referir à reação do então comandante do Exército naquele encontro com Bolsonaro, até repetindo a frase que disse que ouviu, aspas, se o senhor fizer isso, presidente, terei que te prender, fecha aspas. Já o general Freire Gomes, que seria o autor da frase, disse que não ameaçou dar essa voz de prisão. Está aí uma contradição que a defesa de Bolsonaro e outros acusados vai certamente usar. Vamos ver. Chegou a hora da defesa. São pontos cruciais nessa fase do contraditório e depois também desse processo do Supremo que o país acompanha.
com atenção especial ao ambiente das Forças Armadas, que ajudaram nas investigações e querem logo, logo ver essa página virada. Com a justiça feita, respeitados os direitos que uma democracia deve garantir. A página virada é a grande expectativa por lá, onde há uma preocupação também com a atenção orçamentária do governo para o setor. E há quem ache que uma coisa pode ajudar a outra. Thaís, Felipe. Obrigado, Dmitry. A Comissão do Senado aprovou a PEC que acaba com a reeleição. A proposta ainda precisa passar pelo plenário do Senado antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Se aprovada, a decisão não valerá para o Legislativo, que é quem está votando a proposta, só para os cargos do Executivo, presidente, governador e prefeito. Os eleitores passarão a votar em todos os cargos em uma única eleição para mandatos de 5 anos. As novas regras, se aprovadas, só irão valer a partir de 2034. E o Senado também aprovou hoje o projeto que facilita e desburocratiza as licenças para empreendimentos e atividades que impactam ou envolvem o uso de recursos naturais. A proposta, que tramita há mais de 20 anos no Congresso, deve agora retornar para uma nova análise dos deputados. Ambientalistas apontam que a mudança pode trazer riscos para comunidades tradicionais. Nos Estados Unidos, Donald Trump cobrou o presidente da África do Sul sobre a acusação de genocídio branco no país. O início da conversa entre o presidente americano e Cyril Ramaphosa na Casa Branca foi amistoso, mas o encontro descambou para acusações de Trump sobre uma suposta perseguição à minoria branca na África do Sul com o programa de reforma agrária do país. Diante da imprensa, o presidente americano exibiu um vídeo e mostrou fotos que embasaram a acusação, que é feita por nacionalistas sul-africanos e amplificada por Elon Musk, empresário aliado de Trump que nasceu na África do Sul. Ramaphosa negou a acusação e perguntou se Trump sabia onde as imagens tinham sido feitas. O americano disse que não. O ministro do presidente sul-africano falou que muitos que apareciam no vídeo eram da oposição. É a terceira vez que Trump provoca uma discussão com o líder convidado por ele à Casa Branca. Em fevereiro, bateu boca com o ucraniano Volodymyr Zelensky sobre a guerra contra a Rússia. E no começo deste mês, trocou farpas com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, depois de falar que o país vizinho sairia ganhando se fosse um Estado americano. A Advocacia Geral da União pediu à Polícia Federal uma investigação para apurar um caso de discriminação racial contra uma ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Vera Lúcia Santana foi impedida por um agente da vigilância de entrar em um seminário do qual participava como palestrante, mesmo apresentando as credenciais e a carteira funcional dela. A AGU ainda cobra a adoção de medidas legais cabíveis. Caso absurdo. Completamente. Veja a seguir no Jornal da Noite, exclusivo, como são planejados os confrontos entre torcidas organizadas que até acabam em morte. Nas redes sociais, grupos monitoram rivais e combinam as brigas. Por aqui, Fernandinho Fernandes traz os jogos da noite pela Copa do Brasil. Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians avançam. E ainda hoje, homem usa corda e tenta invadir navio de cruzeiro na Austrália, mas acaba preso. E o repórter Tiago Prudente visitou uma feira de artesanato em São Paulo e mostra pra gente artistas de todo o Brasil que usam os mais diversos produtos regionais na confecção de peças. Tem até escama de peixe usada na produção de flores artificiais. Não sai daí não, a gente volta já já. De volta a Brasília, os deputados aprovaram hoje o reajuste dos servidores do Executivo. A Natália Paz tem mais detalhes para a gente. Natália, conta para a gente.
O projeto que segue agora para o Senado, Thaís, reajusta o salário tanto de cargos efetivos como de comissionados em 2 etapas, 2025 e 2026. Os valores atualizados foram negociados entre o governo e diversas categorias. O impacto orçamentário será de quase 18 bilhões de reais neste ano e vai ultrapassar 29 bilhões em 2027. Para cargos comissionados e funções de confiança, o reajuste vai ser diferenciado por segmento, variando de 9% a 30%. As gratificações também devem ser atualizadas em 9%. Já para os cargos militares, o aumento é ainda maior, 18% ainda em 2025. A proposta também prevê a criação de novos cargos a partir de 2 novas carreiras de nível superior, em desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento das políticas de justiça e defesa. O texto original ainda pretendia criar novas regras para a progressão de carreiras do serviço público, mas esse ponto vai ser tratado em um novo projeto a ser discutido ainda por um grupo de trabalho de reforma administrativa. Thaís, Felipe. Obrigado, Natália. Confrontos planejados, cenas de selvageria entre torcidas organizadas que muitas vezes acabam em morte. Na reportagem exclusiva do Rodrigo Hidalgo e Leandro Santana, você vai ver como grupos monitoram os rivais e combinam as brigas. São Paulo, Rio de Janeiro, vai pegar tudo que tiver aí, filho. Recife, Misericórdia, Fortaleza. Começou a bala, ó. O produtor Leandro Santana teve acesso a conversas em grupos fechados nas redes sociais e descobriu como os embates são organizados. Grande parte das brigas e emboscadas tem hora marcada. Você chamou nós tá tudo aí, ó. Cadê vocês? Cadê vocês? A nós aí, ó. Os criminosos monitoram a rotina dos rivais. A sede aí, ó. Torcedores do Vasco exibem roupas tomadas de integrantes da torcida do Vitória, como se fossem troféus de guerra. A cuequinha dele no meio, a cuequinha dele no meio. Não precisa ter jogo, basta um encontro entre torcidas rivais em uma rodovia, por exemplo, como vem ocorrendo, para a violência explodir. Em muitos casos, as brigas acontecem a quilômetros de distância dos estádios, longe da polícia. No ano passado, antes de um jogo em São Paulo, a torcedora palmeirense Gabriela Anelli morreu depois de ser atingida no pescoço por uma garrafa lançada por um torcedor do Flamengo. Esse promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul estuda a violência no futebol brasileiro. No seio das torcidas organizadas, a morte de um integrante num confronto contra a torcida é visto como uma coisa natural. Dados do Observatório Social do Futebol apontam 30 casos de homicídios ligados ao futebol em 2023 no país. Um outro estudo, conduzido pelo promotor de justiça, identificou que 99% dos envolvidos em brigas de torcidas são homens entre 15 e 35 anos. Em 80% das mortes ligadas ao futebol, pelo menos um lado era de torcida organizada. As músicas exaltam a violência. Abre uma bala na beira do rio e hoje vai ter churrasco. Em outubro do ano passado, integrantes da Mancha Alviverde do Palmeiras atacaram a máfia azul do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias. Um torcedor mineiro morreu. 21 palmeirenses seguem presos, inclusive o então presidente da Mancha. Em uma conversa nesses grupos privados, um torcedor fala sobre os confrontos. A nossa meta era torcer pro Palmeiras, né, mano? Agora esse negócio de ficar procurando treta, indo buscar cara. É aquele velho ditado, né? Quem procura acha, né, mano? A punição tem que ser mais severa. É preciso que nós tenhamos ordens de banimento efetivas, que categorize esses torcedores, que os mantenha sob estrita vigilância, que os impeça de acessar até mesmo as proximidades do estádio. É um absurdo, Fernandinho. Pois é, boa noite, Felipe, boa noite, Thaís, boa noite a todos. É uma coisa que se repete e se repete também a impunidade. Esse que é o grande problema dessa história. E também a gente tem que responsabilizar a conivência de clubes com essa situação. Então, é um amplo espectro, só que não tem solução até esse momento. O que está acontecendo e o que vai se multiplicar no Brasil? Torcida única nos estádios. Infelizmente, é a falência do sistema de segurança no país. É muito papo furado e pouca ação. A lei existe, só que ela não é aplicada. Quando a polícia quer, acha, intervém e prende. Aí vai a justiça e solta. Aí fica esse círculo vicioso que a gente não chega a lugar nenhum.
cana é a solução, mas na prática... Mas a hora que responsabilizar o clube, aí o clube vai querer tomar uma atitude de fato para banir, para afastar, para não deixar chegar perto, como disse agora há pouco. Como a gente tem problema de ordem das leis, que é muito difícil você mudar uma lei, porque tem que ter consenso no Congresso Nacional, a Justiça Desportiva, na minha visão, poderia agir. Torcedor envolvido, identificado com torcida ligada ao clube, perde ponto. Hoje... Esse é o primeiro passo, é a primeira sinalização. Mas a Justiça Desportiva lava a mão também. E hoje tem cadastro para isso, né? Mas vamos falar de futebol dentro de campo. Bora. Flamengo está na próxima fase da Copa do Brasil. Os times grandes hoje... hoje só confirmaram. Na rodada anterior deram um susto. Esse o negócio foi mais fácil. Flamengo atropelou o Botafogo da Paraíba, 4-2, sem nenhuma dificuldade, 4-2, segue na competição. É o que se esperava do Flamengo. Né? E Corinthians? Jogo horrível. Faz tempo que eu não vi um jogo tão Eu vi um monte de torcedor quietinho. Olha, muito tempo. Teve um determinado... A Yuri Alberto, aos 47 do segundo tempo, fez o gol. Teve um momento que eu vi o Novo Horizontino com praticamente 10 jogadores no campo do Corinthians. O Corinthians jogou para se defender. Ah, mas vale o resultado. Vale, mas que não jogou nada, o jogo foi feio. Sabe o que foi legal aí na Neoquímica? O gramado europeu. Olha. Exemplo, referência, você pode olhar depois do jogo, não está soltando grama, não tem buraco, a bola rola direitinho. É um exemplo a ser seguido. O Atlético Mineiro também atropelou. 4-0, né? Não teve dor de cabeça, despachou o Maringá. Tá aí o Galo, 4-0 para a alegria da sua torcida. Aliás, 4 foi o número da rodada, né? Vamos jogar no bicho. O nosso Araújo aqui, que é o especialista na parada, resolve aqui para nós. O Fluminense ganhou também no Aparecidense por 4-1. A gente tá vendo o jogo aí do Flu. Teve mais 4-0 também em Salvador, o Bahia 4-0 para cima do Paysandu. Fortaleza, olha, essa foi a surpresa. Olha, foi. Fortaleza, o Retrô, é um time que foi montado por uma pessoa que queria um lugar para os filhos jogarem. Isso. Um time lá de Recife também. E o que ele fez? Ele montou um time de futsal e percebeu que o negócio é bom, um empresário que tem visão, e o Retrô empatou com o Fortaleza 1-1 e nos pênaltis arrebentou, ganhou 4-1. E um detalhe, o goleiro, o Volpe, é primo do Thiago Volpe, que é goleiro do Grêmio. Agora, pegou 2. Teve os bons batedores de pênaltis do Retrô, viu? Pois é. Bons batedores de pênalti. Os do Fortaleza que deram mancada. Só golaço. Não, é só golaço. Vamos lá, 4-4-4. Será que vai dar? Um abraço, minha gente. E muito mais já, logo depois do Esporte Total. Fica ligado que a gente vai se encontrar por lá. Agora a gente vai falar de um homem que foi preso depois de tentar invadir um cruzeiro em Sydney, na Austrália. Ele escalou uma corda, olha só, mantinha o navio amarrado ao terminal internacional de passageiros. Essa é a imagem. Os policiais chegaram de barco pelo mar para tentar deter esse homem. Ao fundo dá para ver, inclusive, a famosa Opera House de Sydney. Ele vai responder por entrar em zona restrita e sem autorização, que é um crime federal grave. Veja a seguir no Jornal da Noite, final do mês chegando e as festas juninas se aproximando. Já tem comerciante sonhando alto com os lucros. 112 pessoas recebem a Ordem do Mérito Cultural e o filme Ainda Estou Aqui é destaque. E uma feira de artesanato em São Paulo com artistas de todo o Brasil que usam os mais diversos produtos regionais na confecção das peças. Em instantes. De volta e falamos agora de uma das épocas mais animadas do ano, a temporada dos arraiais pelo país. Adoro. Com a proximidade dessa festança que dura quase 2 meses, os comerciantes já se preparam para faturar. Basta o mês de maio chegar para os itens típicos das festas juninas ganharem as vitrines do comércio. Para esse ano a gente está com uma expectativa aí bem grande, né? Inclusive a gente comprou novos itens juninos, né? A gente fez reposição, né? De alguns itens bem legais, então a gente trouxe bastante novidade para atender o pessoal. Quem também está otimista com as vendas é a proprietária desta loja de fogos de artifício. A data é considerada a segunda melhor do ano.
ficando atrás apenas do Réveillon. Nós estamos bem otimistas aí, estamos aí com uma espera de 20% a mais do que o ano passado, né? Pra galera entrar mesmo no clima do arraiar, que um junho seja bem abençoado. E a procura é tanta que há alguns anos a proprietária da loja decidiu investir em acessórios e trajes juninos. Tudo para garantir uma experiência completa aos clientes. Os itens mais procurados nesse período são os estalos infantis e tem de todos os estilos: foguetinho, caveirinha, varetinha e até um aviãozinho musical que sobe e apita. Os preços variam de R$ 2 a R$ 30. Integrantes de Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de melhor filme de língua estrangeira desse ano, foram homenageados com a Ordem do Mérito Cultural, uma das maiores honrarias brasileiras. A homenagem foi entregue pelo presidente Lula e pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, numa cerimônia no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Entre os homenageados estavam a protagonista Fernanda Torres, o diretor Walter Salles e o escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro sobre a história da sua família que originou o filme. Em São Paulo, uma feira gratuita de artesanato reúne até agora domingo mais de 100 mil peças de artistas de todo o país. Aqui nada de padrão, cada peça é única, moldada não só pelas mãos, mas pela alma de um artesão. De um artesão que aprendeu com o pai a recriar cenas do cotidiano e personagens que contam a história e a tradição. Essa aqui é a cerâmica, ela é tradicional lá de Sergipe. Temos vários tipos de peças aqui, como o trio nordestino. Essa rendeira aqui foi uma junção que eu fiz, que é a renda irlandesa, que é o patrimônio cultural e material do estado de Sergipe. É possível ir para qualquer estado do Brasil na 19ª edição do Salão do Artesanato. Do Rio Grande do Sul, com peças de lã e de couro, até o Mato Grosso, com esculturas de animais e peças de fibras vegetais. O capim dourado, aliás, está presente no artesanato de vários estados brasileiros. Se quiser ainda, é possível dar um pulo no Amazonas para conhecer técnicas dos povos indígenas. E os materiais abundantes nos estados brasileiros também se revelam no seu artesanato. Esses daqui são calçados, olha só, de borracha natural. E não poderiam vir de um lugar diferente, direto do Acre. Sou filho de seringueiro e neto de seringueiro, então foi um espaço que eu encontrei, foi trabalhar com a borracha, né? Faço sapato, faço bolso, faço colar, faço brinco. Qual que é a máquina que você utiliza para confeccionar? A máquina é essa daqui, não. Olha, ó. E com essa máquina ligada que vemos as mais diferentes peças pelo Brasil. No Espírito Santo, banhado pelo mar, as conchas em abundância viram matéria-prima. Viram flores que por aqui florescem de mais de um jeito. São feitas de concha e de escamas de peixe. É um processo que a gente compra do peixeiro, vai tirando a escama de uma a uma na mão, depois leva 7 dias para limpar, depois seca, colore e faz a flor. O Salão do Artesanato será realizado até domingo no pavilhão da Bienal em São Paulo. A entrada é de graça. É isso, o Jornal da Noite termina aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse band.com.br. Uma excelente quarta-feira para você. Obrigado pela companhia. Tchau. Seguimos juntos aqui na Band News TV. Vamos a mais destaques. Correios vão começar a atender na semana que vem os aposentados e pensionistas que não conseguem acessar o aplicativo do INSS.
E uma novidade para os herdeiros de aposentados do INSS já falecidos. Essas pessoas também têm direito de pedir o ressarcimento do que foi tirado irregularmente de parentes que já morreram. No Supremo Tribunal Federal, o ex-comandante da Aeronáutica afirma que chefe do Exército ameaçou prender Bolsonaro em reunião que teria discutido um plano de golpe. General Freire Gomes negou essa versão na segunda-feira. Na Casa Branca, Donald Trump cobra o presidente sul-africano sobre suposta perseguição à minoria branca no país. Estamos de volta falando aqui mais sobre a política em Brasília. Em outro destaque de hoje do Congresso Nacional, a Comissão do Senado aprovou a PEC que acaba com a reeleição para cargos do Executivo. A proposta será agora enviada para votação no plenário principal do Senado, onde terá que reunir pelo menos 49 votos favoráveis em 2 turnos para ser aprovada. O texto propõe acabar com a reeleição em cargos para prefeito, governador e presidente da República. A medida valeria a partir das eleições de 2030. O texto prevê ainda aumentar o tempo de mandato para todos os cargos políticos públicos, além de unificar as eleições municipais e gerais. É isso, já está aqui com a gente Fernando Schiller, cientista político, comentarista da Band, professor do INSPER, para falar mais sobre essa PEC da reeleição que avançou hoje no Senado. Aliás, a previsão do presidente do Senado é que em breve vai ser votada no plenário também. O que te parece essa novidade, hein, Schiller? Essas mudanças que foram aprovadas hoje lá no Senado? Boa noite, bem-vindo, Schiller. Tudo bem, Vitor? Olha, é muito interessante, não é? Foi uma proposta que muda inteiramente o nosso sistema de mandatos no Brasil. É uma reforma política bastante profunda, proposta pelo senador Marcelo Castro. Agora, vamos lembrar um ponto. Foi aprovado na CCJ. Significa que não se entrou no mérito. Quer dizer, é evidente que tem muita gente que, quando vota a parte formal, constitucional, já, de alguma maneira, fala do mérito. Mas, tecnicamente, o que foi votado hoje é o seguinte, é uma proposta que não tem nenhum óbice constitucional. Ela não infringe nenhuma cláusula pétrea, ela não infringe nenhuma garantia individual, lá que está no artigo 5º da Constituição. Ela é uma mudança na mecânica dos mandatos, tanto no Legislativo como nos Executivos. Quando for para o mérito, né, e vai demorar muito para ser votado, e eventualmente chegue no plenário do Senado, acho bem mais complicado disso ser alterado. Primeiro, por quê? Por que os senadores iriam abrir mão do mandato de 8 anos para reduzir para 5 anos lá na frente? Se os senadores estão lá, eles têm expectativa de reeleições. Você tem, por exemplo, o senador, sei lá, Paulo Paim, está no 3º mandato, 24 anos de Senado. Então, muitos senadores veem o Senado como uma carreira de longo prazo, né? Então, reduzir para 5 anos não faz muito sentido para muita gente ali. Agora, vamos entrar um pouco no mérito, né? Nós tivemos no Canal Livre recentemente o ex-presidente Temer, e ele mencionou, nós conversamos um pouco sobre isso ali, a bancada e o ex-presidente, como ele fez um mandato de 2 anos e meio, com muitas reformas impopulares, entre outras razões, porque ele não tinha perspectiva da reeleição. Ele era muito impopular, não tinha esse desejo, enfim, não tinha essa possibilidade de uma candidatura aí à reeleição. Ele pensava o quê? No legado, pensava no futuro. Então, vamos lá, faz a reforma da Previdência, faz a reforma trabalhista, faz o teto de gastos, não é? Uma série, faz a lei das estatais, que são mudanças estruturais importantes para o país. Vamos lembrar, o teto de gastos ajudou pelo menos fortemente a levar os juros no Brasil, que hoje estão a 14,75%, a 2%. 2%. Não é? Produziu até o final de 2022 superávit nas contas públicas. Ajudou o Brasil a sair muito rápido lá daquele nordeste, né, já verdade, com a pandemia. Então, vamos lá. Mas eram medidas impopulares, fiscal, corte de gastos, congelamento de salários, redução do quantitativo de funcionários públicos. Isso, em grande medida, foi feito porque não havia a perspectiva da reeleição, né? Porque, vamos lá, a reeleição dá uma tentação de dinheiro, né, de furar aí a regra fiscal, seja ela qual for, de aumentar a dívida pública, de aumentar benefícios sociais de maneira irresponsável, muitas vezes insustentável, né? Vamos lembrar, perdão de todos, né, os programas sociais de maneira, muitas vezes, aí, né, sem muita confiança. Então, é positivo. Num país sem tanta dificuldade com responsabilidade,
em um país tão patrimonialista, como a gente diz na ciência política, onde há tanta confusão entre o público e o privado, há tanto uso da máquina para razões de natureza política, não é? E há tanta sedução populista, sim, são mandatos mais longos, porque a PEC prevê mandatos de 5 anos, com o crescimento dos mandatos, e a unificação das eleições. Também muita gente não gosta, porque a política é um tipo de indústria, um tipo de mercado, então é bom ter eleição a cada 2 anos, o fundão eleitoral é 5 bi, arredondando, a cada 4 anos tem 10 bilhões de dinheiro do contribuinte só para financiar campanha eleitoral, partido político, etc. Esse dinheiro vai para os grandes caciques, para os grandes partidos, dos grandes partidos, as lideranças regionais, quem tem mandato. Aí vai, gasta milhões numa campanha eleitoral, um deputado federal, 2, 3, 4, 5 milhões de reais para uma reeleição. Um deputado que já distribui 150 milhões de emendas e tem 25 assessoras e tem mandato. Então, se gasta muito dinheiro com essas campanhas a cada 2 anos. Então, na minha visão, é positivo. Ou seja, um pouco menos de política. Qual é a lógica? Se elege prefeitos, governadores, presidente, né, os legislativos do Brasil, aí o Brasil dá um tempo para a questão eleitoral, durante 5 anos, para que o legislativo trabalhe, para que os executivos executem políticas públicas, e se vai retomar o debate eleitoral só daqui lá 4, 5 anos novamente. Né? Tem lógica isso, mas vamos lá, é bastante difícil de passar no Congresso. Será que não tem o risco também de que os políticos, apesar da regra, que não haja reeleição, eles continuem trabalhando, mas para reeleger o seu grupo político, para indicar um sucessor? Já teve, por exemplo, o Lula conseguiu fazer, já estava há 2 mandatos seguidos. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro agora está inelegível, mas continua política. É seu candidato, muito possivelmente não vai ser, vai ter que indicar algum outro nome, mas está aí em campanha mesmo, sem a possibilidade de ser eleito. Será que não tem o risco de que os políticos acabem driblando essa regra e mesmo no cargo trabalhem pela eleição de um apadrinhado? Olha, isso vai acontecer, Vitor, mas num grau muito menor. É muito diferente quando o próprio político é o candidato. Isso tem muito dado de pesquisa, enfim, análise empírica disso mostra. Ou quando ele é o padrinho de uma candidatura, né? Porque aí ele tem a preocupação. Muitas vezes ele faz o seu sucessor, entre aspas, né? Mas vamos lá, ele deixa a responsabilidade ao candidato. Muitas vezes é o candidato do partido, da coalizão, mas não necessariamente é o seu afiliado. Não é? Então, assim, tem muitas variações aí, mas o grau, digamos assim, de uso da máquina, de medidas populistas, etc., é bastante diferente, né? Porque quando o presidente sai, não sendo ele o candidato, ele é uma olhada. Os pais fundadores da democracia constitucional sempre consideraram a ideia de com a vaidade humana, ou seja, né, com vamos dizer, o autointeresse, até um certo egoísmo, né, para, de alguma maneira, favorecer o interesse público. Como é que faz isso? Né? Por exemplo, quando você cria regras de contrapeso, check and balance, chamados, freios e contrapesos, e cria limitações, né, como essa, por exemplo, que induz o candidato do governante a pensar mais no legado, né, na sua imagem pública, por exemplo, né, ao longo do tempo, do que na reeleição. Agora, tem um outro detalhe, né, Vitor? Como os americanos fizeram. No final, quando o Roosevelt fica 3 mandatos, né, no final lá, dos anos 40, os Estados Unidos aprovam uma emenda proibindo o retorno, né, o retorno de um político depois de 2 mandatos. Imagina se não tivesse essa regra nos Estados Unidos hoje, se o Trump não estaria discutindo um 3º mandato, já estaria pensando no 3º mandato. Então assim, eu acho que o Brasil, nós temos um problema no Brasil. O político fica, né, faz uma reeleição hoje, ele fica 4 anos fora, mas fica já no aquecimento, ele fica na beira do gramado, para entrar daqui a 4 anos de novo, né? Que é o que aconteceu com o Lula, né? E pode acontecer com o Bolsonaro também, isso aí não é uma questão individual. Então, isto acaba impedindo, dificultando a renovação do debate político. Renovação do debate, novas ideias, gente nova que entra, né? Porque às vezes esgota as ideias de quem ficou já 2 mandatos. Então, é muito interessante isso, quer dizer, isso foi, o espírito disso foi criado pelo George Washington lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele criou, não, o senhor poderia ficar, mas não, eu vou voltar para a minha vida e, enfim, vou renunciar ao poder. A democracia é boa para chegar no poder, mas também é boa para a saída do poder. Então, depois vai fazer sua fundação, sua biblioteca, fazer suas conferências, etc., mas permitir a renovação da política. Talvez tenha faltado isso nessa PEC aí.
Feito. Agora, Schiller, antes de te liberar, queria te ouvir sobre uma outra informação que a gente trouxe há pouco, que foi a fala do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falando em eleições. Ele declarou hoje, textualmente, que é pré-candidato à presidência da República pelo PSD. Causou até uma certa dúvida, porque o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que é do mesmo partido, também vinha pleiteando essa cadeira como postulante ao Palácio do Planalto. O Eduardo Leite falou que ele é o pré-candidato da legenda. O que te parecem essas costuras todas e será que vai avançar essa pré-candidatura do governador gaúcho, Schiller? Olha, aí é interessante, o PSD é uma espécie de partido bonde, né? É um partido enorme, então ele tem muitas alas internas, ele tem uma ala que é mais ligada, né, à chamada direita no Brasil, inclusive com simpatias ou proximidades com o ex-presidente Bolsonaro, é o caso do Ratinho Júnior, e tem uma outra ala que tem mais simpatias, etc., mais ligada à oposição, inclusive ao presidente Lula, como é o caso do Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro, né? O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ele realmente tem a alma tucana, né? Porque ele fica realmente nessa linha muito estreita hoje no Brasil, que a gente chama de terceira via, né? Hoje, na minha visão, nós tivemos com o Eduardo Leite aí no Canal Livre também, está mostrando as imagens, né? Ele apresenta essa tese da terceira via. Hoje, por pesquisas, o espaço para uma terceira via que fuja da polarização, ou seja, que seja uma candidatura nem aliada, né, apoiada, enfim, por Lula, nem aliada ou apoiada por Bolsonaro, é um espaço muito estreito. Nós estamos falando aí de 5, 6, é difícil dizer números exatamente, mas seguramente abaixo de 10%, esse espaço, né? Evidentemente pode crescer, pode haver um cansaço da polarização, etc. O PSD é um partido que tem muita estrutura, tem base no Brasil inteiro, então não é impossível que ele crie um arco de aliança, não é a liderança do Gilberto Kassab, que é um hábil articulador partidário, para que se coloque, né, como uma terceira via. Acho, porém, Vitor, muito difícil que isso aconteça na prática. Acho que a tendência, Gilberto Kassab, vão lembrar, ele é um secretário de Tarcísio de Freitas. Né? É muito difícil que ele não se posicione numa campanha de um dos lados da polarização, até como o Bolsonaro está fora. O Bolsonaro hoje é inelegível. Então, quer dizer, é um quadro nós vamos ter se o Bolsonaro insistir num membro da sua família, né, Eduardo Bolsonaro ou Michele Bolsonaro, aí você leva uma candidatura para uma posição ideológica mais identitária, mais forte, mais posicionada à direita, ou se vai se migrar para uma candidatura no campo da direita, mas mais moderada, que seria o caso de Ratinho Júnior, seria o caso de Tarcísio de Freitas, seria o caso do Romeu Zema, né? Até mesmo do Ronaldo Caiado, acho um pouco mais distante, mas até mesmo do Ronaldo Caiado, ou eventualmente uma candidatura que se componha com o nome do Eduardo Leite, né? Não acho que ele representaria esse campo, mas pode ser um aliado desse terreno. Acho tudo isto muito... A posição do Eduardo Leite hoje de se colocar como candidato é uma estratégia evidente. Ele precisa se colocar como candidato para ocupar espaço. Então vai ocupar espaço nas pesquisas, na mídia nacional. Então ele se posiciona, foi governador 2 mandatos. Obviamente, ele tem legitimidade para essa pretensão. Mas eu diria que hoje, né, não tem bola de cristal aqui, e parece que o Eduardo é mais candidato ao Senado, lá no Rio Grande do Sul, do que a presidência da República, dadas essas configurações aí das coalizões e da polarização brasileira. Mas a gente vai acompanhar. É isso. Schiller, valeu, obrigado pela presença aqui. Ótima noite, hein? Até a próxima. Valeu, bom trabalho, grande abraço. Abraço, até mais. A gente segue por aqui com um rápido intervalo comercial e daqui a pouco mais destaques para você. A parada é rápida, hein? Continue ligado. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já. Dê Play no novo. Nilco Play, o novo streaming que conecta você a tudo, no seu tempo. Informação, esportes, entretenimento, música e muito mais, com a credibilidade e autoridade que você já conhece. Nilco Play é notícia, colunistas, coberturas especiais, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em qualquer hora, em qualquer tela. Nilco Play é esporte, futebol, automobilismo, debate e competição. É no seu tempo. Não perca nada. Nilco Play é curadoria. O melhor das artes, dos filmes, shows exclusivos, séries e documentários premiados. Nilco Play é gastronomia, dicas,
estilo de vida e viagens. Experimente o mundo na palma da sua mão. Milk Play é agro, é natureza, é conhecer a fundo o Brasil. Na hora que você quiser, onde você quiser. Milk Play é TV ao vivo, é streaming, é diversão para toda a família. Dê o play no novo. Milk Play, sempre no seu tempo. Peru e Bolívia compartilham o lago navegável mais alto do mundo. E durante o passeio a bordo de um trem de luxo pelos Andes peruanos, vai ser possível visitar um povo que vive sobre ilhas flutuantes no Titicaca. A excursão começa em uma embarcação de 2 andares, até chegar às ilhas onde moram os Urus, um povo pré-inca. Lá, os turistas vão aprender mais sobre a cultura e os costumes. E vão ter a chance de andar nos coloridos barquinhos. Esse barco especificamente foi feito com 5.000 garrafas descartáveis de refrigerante. Por aqui, acredite ou não, cabem até 30 pessoas. Todo esse passeio está incluído na viagem a bordo do Belmont Andean Explorer. As notícias da manhã, de forma rápida e clara. O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado? Os bastidores e o cenário político direto de Brasília. E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa. E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York. De Londres, eu te atualizo com as últimas informações. Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, hoje às 8 da manhã. Seja bem-vinda, bem-vindo você também ao nosso Jornal Terra Viva. Como é bom encontrá-los aqui para juntos acompanharmos, e discutirmos os principais destaques do agronegócio do Brasil e do mundo. 8 casos suspeitos de gripe aviária são investigados pelo Ministério da Agricultura. Brasil vai pedir à China que limite suspensão à compra de frango à região atingida pelo surto da doença. Estados Unidos não vão suspender as importações de ovos do Brasil. Em Brasília, ministro da Agricultura Carlos Fávaro pede aos parlamentares apoio para a aprovação de um fundo de indenização às atividades afetadas por crises sanitárias. Em 2025, o valor bruto da produção da agropecuária é estimado em mais de R$1,5 trilhão de reais. E você ainda vai ver, o Senado vota projeto de lei neste momento. Vamos para Brasília, o projeto de lei que cria o marco do licenciamento ambiental. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Nesse momento, a senadora Tereza Cristina fala aos demais senadores. Nas hipóteses especificadas. A emenda 140... Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Bom, começamos o nosso JTV, claro, repercutindo, atualizando tudo sobre a situação da atual gripe aviária aqui no Brasil.
né? Bom, mas olha só, a gente tem aqui para o telão, né, Cesário, um mapa que vai mostrar para a gente que até o momento apenas um caso confirmado, aquele que a gente já anunciou aqui, que é o caso lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Outros 8 casos suspeitos estão sendo investigados pelo Ministério da Agricultura. Então vamos ver onde estão esses casos aí. O Wellington vai colocar para a gente na tela onde estão esses outros 8 casos que estão sendo investigados da gripe aviária no Brasil. Presta atenção nessa lista aqui, olha. Então a gente tem aí nos municípios de Triunfo, Derrubadas e Gaurama, né? Em Santa Catarina, mais 2 casos, os primeiros são do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, mais 2 casos suspeitos na cidade de Pumirim e Garopaba. Subindo, vamos lá para cima, porque a gente tem também no norte do país, em Eldorado dos Carajás, mais um possível foco que o mapa está investigando. Também no município de Aguiarnópolis, no Tocantins, e em Salitre, no Ceará. Gente, é importante isso que a gente vai dizer agora, muito importante. Presta atenção nisso aqui, ó. Tá vendo essas cidades aí com um asterisco? Então, isso quer dizer que são aves silvestres, né? Ou aves de subsistência. Aves silvestres, todo mundo sabe, são aquelas que estão circulando por aí livremente. As de subsistência, aquela que tem no quintal, que tem no galinheiro caseiro, né? Já nos outros municípios, né? Nos outros 2, Ipumirim e Aguiarnópolis são comerciais. São suspeitas, né, aves que estão sendo mortes, que estão sendo investigadas, né, sob suspeita de galpões ou de granjas comerciais, né? Novamente, nós temos aqui no canal Terra Viva que reforçar que tratam-se apenas de casos que estão sendo investigados. Por que são suspeitos? Porque têm as características da gripe aviária. Por isso são suspeitos, mas estão sendo investigados. Olha, e o Brasil vai pedir à China que limite a suspensão à compra de frango apenas à região atingida pelo surto de gripe aviária. O trabalho de desinfecção da granja, onde foi confirmado foco de gripe aviária, está na reta final e deve terminar amanhã. Enquanto isso, num raio de 10 quilômetros, as equipes concluíram a inspeção em mais de 500 propriedades rurais. A gente segue ao processo, né, a repetição de vistorias ainda a cada 3 dias no raio de 3 quilômetros e a cada 7 dias no raio de 10. Além da China, a União Europeia e mais 10 países suspenderam temporariamente a compra do frango brasileiro. Outros 8 países restringiram as importações só do Rio Grande do Sul. O Brasil já trabalha para retomar as vendas. Atenção especial à China, que é o maior comprador da carne de frango brasileira. O Ministério da Agricultura quer convencer os chineses para que façam, assim como outros países, restrições apenas a produtos da área afetada aqui em Montenegro. A eficiência do sistema, os casos sendo negativados, vai garantindo que a gente crie um ativo para propor à China a regionalização. O Brasil é o 3º maior produtor do mundo de carne de frango, perdendo só para a China e os Estados Unidos. Só que quando o assunto é exportação, a gente lidera. De cada 10 frangos vendidos no mundo, 4 saíram do Brasil, que exporta para 151 países. A China é o nosso maior cliente, com mais de 560 mil toneladas compradas no ano passado, mais de 10% do total. Agora, sem o mercado chinês, a expectativa é que o preço do frango caia aqui no Brasil. Se eu não exportar, esse produto fica no mercado doméstico. O consumidor brasileiro, ele pode encontrar produtos mais baratos a preços, obviamente, mais interessantes do que a gente observou, dado essa oferta maior. E quem fala é o professor Tiago, né, especialista, né, professor na Exalc, a nossa Exalc aqui de Piracicaba, tive a honra e o orgulho de ser aluno dele também e fala com propriedade, né, por isso que a gente escuta, né, e vai ouvir e entender com os maiores especialistas do país. E o que faz a gente também dar uma notícia tão importante quanto essa decisão aqui dos Estados Unidos agora, porque essa notícia, que essa decisão, ela referenda tudo que o Ministério da Agricultura vem dizendo e tudo... Calma, Cesário. E tudo que a BPA também vem dizendo. Que o quê? Que não tem problema você exportar
a carne de frango e também o ovo. Então, diante disso, os Estados Unidos não vão suspender as importações de ovos do Brasil. Apenas o material genético de aves vai ser proibido de entrar no país. Com essa manutenção das compras, o que acontece? Os preços no mercado interno norte-americano começam a cair, que eles estão com problema lá, mas ainda longe do ideal. Quem conta pra gente os detalhes é o meu colega Eduardo Barão. Autoridades americanas nos Estados Unidos informaram o governo brasileiro que vão seguir comprando ovos no país, mesmo com casos de gripe aviária. Segundo informações oficiais, os americanos vão vetar apenas as importações de material genético. A crise dos ovos nos Estados Unidos segue gerando oportunidades aos países exportadores, entre eles o Brasil. Dados divulgados recentemente pela Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que as exportações do produto ao mercado americano subiram mais de 800%. Foram mais de 5 mil toneladas vendidas entre janeiro e abril deste ano. O governo americano foi atrás de mercados em outros países em meio à escassez histórica do produto. Turquia, México, Coreia do Sul e o próprio Brasil entre eles. Os preços dos ovos dispararam mais de 200% e alguns mercados chegaram a ficar simplesmente com as prateleiras vazias. A situação foi causada pela gripe aviária, que levou granjas em diferentes partes dos Estados Unidos a sacrificar mais de 170 milhões de aves. Se resta uma boa notícia para o consumidor americano, o preço dos ovos estão caindo finalmente. Isso é uma tendência desde abril. Ainda assim, estão muito mais altos do que na média, em torno de $5 ou R$30 a dúzia. Mesmo com incentivos do governo federal americano, não há previsão de quando a produção de ovos voltará ao normal nos Estados Unidos. Valeu, Barão. Olha, e em instantes o Ministério da Agricultura deve divulgar atualizações sobre essa situação da gripe aviária aqui no país. Então, daqui a pouquinho, a gente tem mais detalhes ainda sobre esse assunto. Vamos direto para o Silmar César Miller aqui. Silmar, e aí os mercados, hein? Como é que fecharam nessa quarta-feira? Boa noite. Meu caro Márcio, muito boa noite. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, novamente, como ontem, uma predominância de altas nas principais commodities de interesse do Brasil. É o caso especialmente dos grãos na Bolsa de Chicago, tudo subindo nessa quarta-feira. Soja na Bolsa Americana com alta de até 0,9%, os vencimentos mais próximos, basicamente refletindo preocupações com a safra da Argentina, nossa vizinha aqui, que vem enfrentando problemas com excesso de chuvas nessa fase final das lavouras argentinas, que já estão em início de colheita nesse momento. Muita chuva por lá, prejudicando a qualidade e também a produtividade das lavouras. Isso, claro, significa menor oferta global do país, que é importante exportador, especialmente de farelo e óleo de soja, e a soja sobe na Bolsa por conta disso. Milho na Bolsa de Chicago também subindo nesta quarta-feira, de até 1,7% nos primeiros vencimentos, basicamente refletindo boa demanda pelo produto americano. Dólar mais fraco no mercado internacional também deu um alento, isso vale para a soja e também para o milho. Torna mais mais competitivos os produtos americanos, com o dólar mais barato. O trigo também subindo até 0,7%. Na Bolsa de Nova York, o café subindo 0,3%. Robusta em Londres estável, sem alterações. Açúcar com alta de 2,1%. E boi gordo no mercado Fruna B3 subindo 0,8%. Mercado de câmbio caiu hoje 0,5%, fechou o dia a R$ 5,64. Márcio. Muito bem, Silmar. Ô, Silmar, o clima já está ficando seco por aí também, pelo jeito, né? Porque agora há pouco eu dei uma tossida aqui também, ou está úmido aí? Precisa tomar uma aguinha? Não, ainda é reflexo da minha viagem para o Mato Grosso, pegar uma secura aqui no próprio voo, né? Você esteve no Mato Grosso, Silmar? Aonde você foi? Eu fui fazer uma palestra em Cuiabá, lá para produtores de soja, sobre tendências de mercado, vi o convite deles. Eu estive lá no final de semana e peguei, eu acho que alguma coisa no avião, no voo lá, que me deixou com a garganta um pouco apertada. Deixa eu te contar um negócio. O Pedro Costa também estava no Centro-Oeste, voltou também com um probleminha de resfriado e tal, mas por causa da poeira também, e eu vi que é um negócio regional lá. Então é isso, porque está tendo um monte de obra na cidade, enfim, eu acho que é isso lá, né, pelo que você viu também. Mas que bom, Silmar, que bom que você estava lá participando lá, dando uma palestra aos produtores, é sempre muito bom. Eu acabei de dizer aqui que a gente tem que ouvir os especialistas que têm credibilidade, né, falando do professor Tiago
água aqui da Exalc agora há pouco. E é muito bom vê-lo falando para os produtores, né? Falando para os produtores e para as produtoras sobre o que é o mercado. Muito bom mesmo. Você nos representa muito bem, Silmar. Parabéns, viu? Então, até amanhã. Bom descanso. Muito obrigado, meu caro Márcio. Uma boa noite para você e toda a equipe aí. Até amanhã. Valeu, boa noite. Como é bom trabalhar com o Silmar. Nossa, uma baita de uma experiência, né? E a gente absorve tudo que puder do Silmar, né? Ensina tudo pra gente. Inclusive, a gente quer saber de tudo, né? O Silmar é especialista em um dos relatórios de USDA, né? Que é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, especialista em mercado, especialista, enfim. Quanta experiência o Silmar tem e ele faz parte de onde? Do nosso time. De que time? Do JTV, que mais uma vez está entre os principais jornais de agronegócio especializado do Brasil, de acordo com os jornalistas. Obrigado a todos que votaram para a gente. Olha, mudando de assunto aqui, vamos para o valor da produção da agropecuária, que foi estimado em mais de R$1,5 trilhão para este ano. O cálculo foi apresentado pela Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil e representa uma alta de 13,1% na comparação com o valor registrado em 2024. O VBP da Agricultura é estimado em R$1 trilhão, com destaque para a soja, com alta de 10%, milho com 35%, 64% de aumento para o café arábica e 93% para o robusta. Já o faturamento da pecuária está previsto em 520 bilhões e 400 milhões de reais. O aumento no faturamento com os ovos e carne bovina ajudaram a impulsionar o VBP do setor. Olha, a seguir você vai ver que o Senado vota um projeto de licenciamento ambiental que tramita há mais de 20 anos lá no Congresso. Vamos direto para lá ao vivo, senadora Tereza Cristina falando neste momento. Sua área ocupada por unidade de conservação, terras indígenas, florestas e outras formas de proteção ambiental. A emenda 206 do senador Alan Rick altera a redação dos artigos 10 e 11. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, pede à FPA apoio para a aprovação de um fundo de indenização às atividades afetadas por crises sanitárias. Até já. De volta aqui com o nosso JTV para a gente falar da gripe aviária, porque, olha, a gripe aviária foi tema de uma reunião hoje à tarde em Brasília entre o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, né, e também a Frente Parlamentar da Agropecuária. O que o ministro quer? O ministro está pedindo aos parlamentares o apoio para a aprovação de um fundo de indenização para atividades afetadas pelas crises sanitárias. Momentos de crise são desafiadores e, por isso, exigem a união de todos os envolvidos. O primeiro caso de gripe aviária em granja comercial da história do Brasil promoveu a reaproximação do ministro da Agricultura com os integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária. O rompimento aconteceu em fevereiro deste ano, após o governo suspender os empréstimos subsidiados a produtores rurais no Plano Safra por falta de orçamento. Nós somos a Frente Parlamentar da Agropecuária. Todo e qualquer assunto relacionado à agropecuária, a gente aciona o ministro que tiver que acionar e trabalha com quem tiver que trabalhar. Se nós temos diferenças políticas ou ideológicas, nós mantemos elas no aspecto político e ideológico. Na hora que nós precisamos de união e trabalhar junto, a gente tem maturidade suficiente para fazer. O objetivo é garantir que não haja mais nenhuma notificação da influenza aviária de alta patogenicidade em estabelecimentos comerciais e, com isso, reabrir os mercados paralisados preventivamente, principalmente o chinês. Vamos trabalhar. Agora é hora da gente fazer a nossa parte, para que depois, então, dentro de poucos dias, a gente proponha a regionalização. Hoje nem isso estamos fazendo. Porque o protocolo é muito claro. Não tem como eu propor a regionalização, ele vai falar assim, leia o protocolo, leia o acordo sanitário que temos. Mas a confiança se estabelecendo é possível e isso já aconteceu no caso de Newcastle. Em reunião da coalizão de frentes parlamentares, Carlos Fávaro recebeu o apoio de deputados e senadores no enfrentamento da crise. Os presidentes dos blocos elogiaram a rápida ação e esforço dos governos federal e estaduais para rastrear os focos da doença e limitar a propagação do vírus. E ainda apoiaram a criação de um Fundo Nacional de Defesa Agropecuária contra calamidades, com indenização para produtores atingidos, mas desde que não gere mais custos para os agricultores e contribuintes.
Nós temos estados que têm o fundo, nós temos associações privadas que têm o fundo, e é possível juntar tudo isso num grande fundo sanitário brasileiro. Neste momento nós temos 4 emergências sanitárias. A mais importante, lógico, é essa emergência da gripe aviária, mas tem de moliníase, tem a de mosca da fruta e da carambola, e tem a vassoura de bruxa da mandioca também se espalhando pelo norte do país. O ministro anunciou que vai solicitar orçamento ao governo federal para a contratação de 250 auditores fiscais agropecuários de forma extraordinária. A intenção é aumentar a fiscalização no Rio Grande do Sul e poder retomar, o quanto antes, a produção nas granjas embargadas, mas sem desrespeitar as regulações sanitárias. Na medida do possível e, se necessário, o ministro tem a prerrogativa de aditivar isso em mais 25%. Já adianto aqui que eu farei. E na medida do possível e na necessidade, o presidente da República tem a prerrogativa de fazer um decreto aumentando em 50%, e se for necessário eu farei o pedido a ele. Outra alternativa proposta pela bancada do agro, que recebeu apoio do Ministério da Agricultura, é o pagamento de horas extras para auditores fiscais agropecuários. Com maior efetivo, seria possível agilizar a liberação das áreas embargadas. Agora a gente precisa estar preparado para resolver com o que nós temos. Chamamento de novos fiscais agropecuários. Esse projeto do deputado Domingos Sávio, que permite o pagamento de hora extra para esses funcionários, para esses trabalhadores, servidores do Ministério da Agricultura, é extremamente importante. O Estado não pode pagar hora extra. E a forma que tem, e num momento de crise como esse, é abate extra, transportar animais para outro frigorífico e ter a produção, ter a continuidade, mas o servidor público não pode receber a hora extra. Como que podemos compensar o servidor público? É ele descansar um dia de trabalho compensando aquele dia extra que trabalhou. Mas aí aumenta a crise, porque se ele descansar o dia que era um dia normal, para o abate de novo. Então, a saída é o fundo para compensações de horas extras, um projeto muito bem elaborado, e nós pedimos para que ele seja, então, também votado pelo Congresso Nacional. Já no gabinete do ministro da Agricultura, Fávaro recebeu o governador do Rio Grande do Sul, o secretário de Agricultura do Estado e parlamentares da bancada gaúcha. Eles trataram da atualização das ações preventivas e de desinfecção da área contaminada, além dos projetos de prorrogação da dívida dos produtores, que tiveram grandes prejuízos nos últimos anos por causa das diversas quebras de safras provocadas por enchentes e estiagens. Neste caso específico, eu fiz questão de ressaltar que é a parceria principal entre o governo federal e o Estado do Rio Grande do Sul e os municípios, e o município, claro, de Montenegro, está permitindo que o bloqueio seja eficiente e não deixe o foco esparramar para o restante do Brasil. Veja a importância deste modelo. É um garantindo o outro. Tenho certeza que seria, se fosse em outro estado, estaria fazendo o mesmo para proteger a disseminação do vírus. A gente confia aí nos encaminhamentos que o ministro está nos apresentando, que em breve teremos a efetivação da prorrogação das dívidas. Essa é a nossa expectativa para os produtores rurais do Rio Grande do Sul. Batalha importante, que a gente está falando de produção de alimentos. Olha, o Senado vota neste momento o projeto de lei que cria o marco do licenciamento ambiental. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O texto flexibiliza as regras para empreendimentos com impactos sobre o meio ambiente. Os parlamentares argumentam que atualmente existe muita burocracia e que isso dificulta as construções. Logo, seria necessário uma legislação para unificar e padronizar o processo no país. Também uniformiza os procedimentos de emissão de licenças em todo o país para instalação, ampliação e operação de empreendimentos que utilizam recursos naturais ou podem causar impacto ao meio ambiente. A proposta tramita no Congresso há mais de 20 anos e, se aprovada, voltará para a Câmara para uma nova análise, já que os senadores fizeram mudanças em relação à versão dos deputados. Vamos ao vivo para Brasília, direto para o Senado Federal, onde neste momento Tereza Cristina, senadora e ex-ministra da Agricultura, fala sobre esse projeto. Do servidor público, ao estabelecer que a sua responsabilidade criminal na concessão de licenças somente ocorrerá na modalidade dolosa, em que pese o artigo 60 do PL número 2059 de 21, também revogar o parágrafo único do artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais. A emenda número 216, que também o faz, vai além, a alterar a redação do caput do dispositivo de modo a prever expressamente a modalidade dolosa do tipo penal.
Finalmente, é necessário adequar algumas remunerações com acatamento desse relatório. Quanto às demais emendas, optamos por rejeitá-las, ou porque já estão contempladas nas emendas aprovadas nos relatórios das comissões que analisaram a matéria, ou porque retomam um espírito burocratizante que vai em sentido contrário ao que se pretende com uma lei geral de licenciamento ambiental que seja moderna e indutora de desenvolvimento sustentável do país. O voto. Ante o exposto, opinamos a aprovação do projeto de lei 2159 de 2021 pela aprovação das emendas números 10 de plenário, 104, 114, 119, 120 e 121, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e das emendas números 102, 103, 105, 116 e 117 CMA e daquelas apresentadas pelos relatores no âmbito da Bom, a gente continua acompanhando direto de Brasília, a senadora Tereza Cristina falando nesse momento. Se a votação acontecer durante o JTV, teremos o resultado. Ainda no assunto, a advogada especialista em direito ambiental, Samantha Pineda, falou sobre os detalhes desse projeto e da importância dele. Essencial a aprovação da Lei Geral de Licenciamento Ambiental para o Brasil. Desde 1981, a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente recomenda o licenciamento ambiental e até hoje nós não temos uma lei geral, nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Essa lei traz segurança jurídica, previsibilidade, prazos, formas de poder daquele que não tem licença poder corrigir, poder se regularizar, faz com que as licenças sejam compatíveis com o impacto ambiental do empreendimento, os estudos para esse licenciamento também sejam compatíveis, linka as questões de medidas condicionantes do licenciamento ao tipo de empreendimento, tem que ter relação entre a condicionante da licença e o tipo de impacto que se vai gerar. Depois de 20 anos de discussão, aprovada na Câmara, agora aprovada no Senado, certamente vai trazer bastante segurança para nós no Brasil. No agronegócio, nós temos, dentro da porteira, a questão dos desmatamentos irregulares, por exemplo, aqueles que dependem de uma autorização de supressão, que podem ser feitos, né, fora de APP e reserva legal, certamente vão ter mais celeridade. E a questão também, fora da porteira, da logística, do silo, das vicinais, nós vamos ter bastante vantagens. Então, só notícias boas com a aprovação na Comissão de Agricultura e na Comissão de Meio Ambiente da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Obrigada, doutora Samantha Pineda, sempre presente conosco aqui. E atenção, acaba de chegar uma atualização do Ministério da Agricultura. Nesse momento, um novo caso de gripe aviária é investigado pelo MAPA, dessa vez no município de Chapecó, em Santa Catarina. Trata-se de uma ave de subsistência de criação doméstica. Com isso, sobe para 9 o número de casos suspeitos que estão sendo investigados. Aqueles outros casos que nós mencionamos no primeiro bloco aqui do nosso jornal também segue em investigação. Ao longo da nossa programação, você acompanha todos os detalhes dessa situação da gripe aviária no Brasil. A seguir, a previsão do tempo específica para o nosso campo. E você vai ver ainda que hoje o Terra Viva transmite às 8 da noite o leilão virtual G Salles Agropecuária Fêmeas. É a segunda etapa do remate. Atenção! Grande oportunidade para você daqui a pouquinho, 8 da noite, aqui no canal Terra Viva. Até já! Olha, atenção, voltamos a Brasília, onde nesse momento no Senado Federal há a discussão do projeto, muito importante relacionado à lei ambiental, ao licenciamento ambiental. Vamos ouvir. Traz uma estrada, Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, neste momento em discussão sobre o projeto. E quem falou agora há pouco foi a senadora Tereza Cristina. Pelo governo que, por incompetência naquela época, não conseguiu dar manutenção à estrada. Esta estrada seja impedida de ser
recuperada e mantida, prejudicando, portanto, toda a infraestrutura daquela região e do país. Imaginem os senhores, o Brasil não ter condição de fazer uma linha de transmissão para poder interligar os geradores com os consumidores. E, pasmem os senhores, ainda ter que pagar pela geração da energia não consumida por quem deveria consumir. Paga-se e não se recebe a energia. Ora, ter preocupação com o meio ambiente é dever e obrigação de todos nós. Ter responsabilidade ambiental é dever e obrigação de todo cidadão. Senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, nesse momento ocupando a tribuna, ocupando o microfone, na verdade, onde a tribuna foi ocupada pela senadora Tereza Cristina, em discussão o projeto de lei sobre a flexibilização do licenciamento ambiental. Essa votação está prevista para acontecer ainda na noite desta quarta-feira, e isso acontecendo, você terá atualização aqui na programação do canal Terra Viva e também nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, em todas as nossas redes sociais. Olha, a queda de um raio na zona rural da Espanha matou 27 vacas de uma fazenda de gado leiteiro. Os animais ficaram pelo caminho. Havia muita água no solo, o que contribuiu para essa tragédia. Enquanto uma tempestade atingia a região, a dona da criação reunia o rebanho para levá-lo de volta até o curral, para tentar proteger todo esse rebanho aí. E apesar de estar bem próxima na hora da descarga elétrica, a mulher, a proprietária, a produtora rural, não sofreu nenhuma lesão, Apenas se queixou de dores de cabeça, como ela conta aí na reportagem pra gente. Ela, a família, acreditam que foram as galochas, as botas de borracha que protegeram a produtora da descarga elétrica. O acidente fez a família perder quase todo o rebanho. Gente, muita cautela nessa hora, porque é muito importante tudo isso. É muita cautela e segurança. Olha, vamos acompanhar agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Nesta quinta-feira, a frente fria vai seguir avançando em alto mar pela costa da região sudeste, ajudando a organizar algumas áreas de instabilidade sobre a faixa leste de São Paulo e também no sul do Rio de Janeiro. Entre Santa Catarina, Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul, a circulação de ventos em médios níveis da atmosfera contribui para as pancadas de chuva. Nas áreas mais ao norte do Brasil, calor e alta umidade favorecem para as nuvens mais carregadas e chove a qualquer hora nas áreas em verde mais escuro. E no Nordeste, a chuva ainda continua principalmente sobre a costa leste e também na costa norte da região. Por outro lado, nas áreas mais centrais do Brasil, o predomínio é de sol e temperaturas elevadas nas áreas em amarelo do mapa. No Rio Grande do Sul, o tempo firme também vai predominar, mas por lá as temperaturas ficam mais baixas por conta da atuação de uma massa de ar frio de origem polar, e o amanhecer desta quinta-feira pode ter formação de geada em áreas da campanha gaúcha. Os alertas para temporais estão previstos nas áreas em vermelho do mapa e pode chover forte nas áreas em amarelo, que ficam em atenção nesta quinta-feira. No período da tarde, a temperatura sobe e ainda faz calor sobre o centro e norte do Brasil, com máxima de 28 graus em Belo Horizonte, faz 31 graus em Vitória e em Salvador, e Cuiabá com máxima de 34 graus. Por outro lado, na região sul e também em São Paulo, as temperaturas já ficam mais amenas e a máxima não passa dos 17 graus em Curitiba. Por outro lado, o tempo seco e as temperaturas elevadas nas áreas mais centrais do Brasil contribuem para a queda da umidade relativa do ar, que fica em atenção nos horários de maior aquecimento nas áreas em amarelo do mapa. Para os próximos dias, o tempo seco ainda vai predominar as áreas mais centrais do Brasil, o que ainda vai manter em restrição hídrica lavouras de milho segunda safra. Na costa leste do Nordeste, a chuva perde um pouco mais de força em relação aos últimos dias, mas ainda fique em atenção por conta de um solo já bastante encharcado, o risco para transtornos segue elevado.
No extremo norte do Brasil permanece a condição para temporais, principalmente entre o Amazonas e o estado de Roraima, enquanto no Rio Grande do Sul os temporais retornam a partir do fim de semana. Os próximos dias devem ser marcados por tempo mais firme, beneficiando a colheita da segunda safra do feijão e a finalização da colheita da primeira safra do milho. Para os últimos dias do mês de maio, a chuva deve retornar por áreas do Mato Grosso do Sul e também no estado de Goiás. Não são esperados grandes volumes acumulados, mas já traz um pouco mais de umidade para essas áreas. Na região sul, uma nova frente fria vai avançar, levando chuva forte, principalmente para o norte do Rio Grande do Sul até o estado do Paraná, podendo paralisar momentaneamente os trabalhos em campo. O tempo seco ainda vai predominar o norte de Minas Gerais e também sobre o Mato Piba, e os temporais com chuva volumosa devem persistir sobre o extremo norte do Brasil, principalmente entre o estado do Amazonas, Roraima e o Amapá, onde os volumes podem alcançar os 100 milímetros. Um convite para você, daqui a pouco às 8 da noite, nós transmitimos aqui no canal Terra Viva o leilão virtual G Salles Agropecuária Fêmeas, segunda etapa. O Silvestre Marinho vem aqui para fazer um convite especial. Você que está aí no Jornal Terra Viva, eu tenho um convite mais que especial para você. Daqui a pouquinho, a gente dá início à segunda etapa do leilão G Salles. A gente vai estar vendendo novilhas geração 23, 22, todas prenhas, todas com o registro definitivo, todas genotipadas, é um gadão. Você que procura melhoramento genético, um trabalho muito consistente, um trabalho em cima de precocidade, de desempenho, a Connect Leilões, junto com o Terra Viva, tem isso para você. Novilhas com a capacidade de te entregar um resultado extraordinário, e você não pode ficar fora desse grande evento. Lembrando que daqui a pouquinho, esse grande evento começa às 20 horas aqui no Terra Viva. Você sabe muito bem, melhoramento genético, você encontra aqui com a G Salles, Connect Leilões e Terra Viva. Você é o nosso convidado especial. Família G Salles Agropecuária, fica à vontade, Connect Leilões, toda a família Connect Leilões, bem-vinda. É muito bom tê-las conosco aqui no canal Terra Viva, que é a casa do leilão do agronegócio brasileiro. 8 da noite, daqui a pouquinho então, viu, gente? É só ficar por aí mesmo. Convido você para continuar por aí. Tem o Sidney Márcio, que depois tem esse leilãozaço para você aqui. Mas eu deixo o meu convite, né? Depois de desejar um ótimo descanso e um bom trabalho para quem segue na lida noturna, o meu convite é para que você continue conosco no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Olá, começa agora mais um Viver Melhor. No programa de hoje, vamos falar sobre doenças respiratórias. E para bater esse papo, esclarecer todas as nossas dúvidas, recebo Carla Kobayashi, infectologista do Hospital Sírio-Libanês, e Eli Fiz, pneumologista e professor da Faculdade de Medicina do ABC. Mas antes de começarmos, vamos abrir o nosso programa com uma reportagem sobre o assunto. Vamos lá. A Vanessa levou os 4 filhos para o posto de saúde. A Ayla, de 2 anos, e o Alisson, de 4, saíram protegidos contra a gripe. Previne eles, de uma gripe mais forte. A liberação da vacina da gripe para o público em geral vem em um momento de alerta, de baixa adesão dos grupos prioritários à campanha. A capital paulista aplicou pouco mais de 1 milhão de doses, mas isso representa apenas 25% do público-alvo. Além disso, o aumento das doenças respiratórias é outra preocupação. Dados do Infogripe, elaborado pela Fiocruz, mostram que 15 estados estão em alerta para síndrome respiratória aguda grave, com tendência de aumento nos próximos dias. 8 estão em alerta, mas sem perspectiva de crescimento. Quando a gente fala síndrome respiratória aguda grave, são aquelas internações em hospitais
nas quais o paciente precisa usar oxigênio. Mas é preciso verificar como está o esquema de vacinação na sua cidade. Nem todas ampliaram a imunização. Elas seguem com o público-alvo da campanha nacional, que são crianças abaixo dos 6 anos, idosos, grávidas e pessoas com comorbidade. A vacina também é oferecida na rede particular, que pode custar de R$100 a R$150. Precisa se proteger, com certeza. Bom, a gente sabe da importância da vacinação para a gripe. Quando a gente fala em gripe, por que é tão importante a imunização? Por que existem grupos específicos que devem obrigatoriamente se vacinar, mas hoje públicos de outras faixas etárias também estão sendo contemplados? A vacina para influenza, a vacina para gripe é a única forma de prevenção desse tipo de infecção. E ao contrário do que se costuma falar, gripe é só uma gripe, infecção pelo vírus influenza é muito importante, pode se tornar muito grave. Então, como a vacina é a única forma de prevenção, ela deve ser utilizada. Primeiro, para as faixas etárias de maior risco, idosos e crianças ou portadores de doenças crônicas. E, num segundo passo, para todas as faixas etárias, porque todos acabam convivendo. Agora, Carla, quando a gente fala de sintomas de gripe, logo vem a pergunta, todo mundo sai na rua, meu nariz está entupido, acho que eu peguei uma gripe. Quando, na verdade, pode ser só um resfriado comum. Como que eu consigo, clinicamente, manifestações clínicas que eu possa falar, não, isso é uma gripe, eu tenho que ter uma atenção especial? Gripe, a gente está falando da infecção pelo vírus da influenza, né? Então, eu só posso chamar de gripe quando eu tenho o influenza ali nesse contexto. E aí ela é muito caracterizada por uma febre súbita, alta, né? Então ali 39, 40 graus, que inicia de um dia para o outro, aquela mialgia mais intensa, aqueles sintomas respiratórios, dor no corpo mais intensa, os sintomas respiratórios é o coriza, o nariz escorrendo, a dor de garganta, a dor de cabeça, né? Então você tem também uma prostração muito importante, então dificilmente você consegue manter as suas atividades diárias. Então aquele é um paciente que provavelmente ele vai precisar ali ficar afastado das suas atividades laborais, das suas atividades físicas, né? Por pelo menos uns 3, 5 dias até o corpo se recuperar. Quando eu falo de resfriado, né, o resfriado comum, eu estou falando de todos os outros quadros que a gente chama de infecções de via aérea superior, né? Aqueles quadros mais leves, eu não tenho aquela prostração tão intensa, eu tenho uma febre que ela é uma febre mais baixa e eu tenho muito sintoma de coriza, uma tosse que pode ser mais seca, na influenza, na gripe eu também tenho uma tosse mais importante, né? Mas esse resfriado, ele não te impede de você continuar fazendo as coisas do seu dia a dia. Então, ele não te deixa de cama. A gripe, a influenza, não. Ela é mais intensa. Essa síndrome gripal, ela torna-se aí os sintomas mais intensos. Eu vou aproveitar você, Carla, e te fazer uma pergunta que é importante. A gente sabe que ainda nós temos dengue no nosso país. Como que eu posso? Você falou um pouquinho de dor no corpo e a gente se remete também à dor no corpo da dengue. Como que eu consigo falar, não, isso aqui não é dengue, isso aqui é gripe? A gente tem aí, né, febre, dor de cabeça, dor no corpo, vão ser comuns dos dois, né, tanto da influenza quanto da dengue. Mas a influenza, ela vai ter outros sintomas respiratórios. Então, eu vou ter a coriza, a tosse, a dor de garganta, que não vão estar presentes aí no quadro de uma infecção pela dengue. Na dengue, eu posso ter outros sintomas, como náuseas, vômitos, dor abdominal. Então, você consegue ter um pouco dessa diferença. Olha aí, essa é uma importância da diferenciação de um e de outro, uma vez que a partir do momento em que eu tenho a dengue, ela não tem manifestações respiratórias, ou seja, não tenho dor de garganta, não tenho nariz entupido, eu não tenho tosse e não obrigatoriamente essas três manifestações. Agora, você fez um comentário de grupos específicos que têm o risco de fazer
formas graves. Quem seriam esses grupos e por que seriam grupos de risco de uma evolução desfavorável? Esses grupos de risco são aqueles onde você tem alguma queda de imunidade, vamos dizer assim, onde a imunidade não é tão forte, onde ela não é tão potente. Então, as crianças que ainda não têm a sua imunidade completamente desenvolvida, os idosos que já têm uma diminuição dessa imunidade, ou pacientes crônicos, por exemplo, pacientes portadores de enfisema pulmonar, doenças crônicas respiratórias, onde você já tem as defesas orgânicas reduzidas, ou pacientes que têm infecções de repetição e acaba prejudicando os seus próprios mecanismos de defesa. O que acontece nesses pacientes? O que pode acontecer? Pode evoluir para formas muito graves. Então, pode complicar, por exemplo, com pneumonias bacterianas, pode complicar com endocardite, miocardite, pode complicar inclusive com uma pneumonia viral causada pelo próprio vírus influenza e, pior de tudo, pode levar a óbito. Então, a influenza são casos muito graves que têm que ter tomado toda a atenção e todo o cuidado possível dentro de sua evolução. Então, prevenção é o melhor remédio. Agora, Carla, a gente sempre fala nesses cenários de risco de evoluções ruins para mulheres grávidas. E a gente sabe que mulher grávida, de alguma forma, diminui um pouquinho a sua imunidade durante a gestação, exatamente para não enxergar aquele bebezinho como algo estranho, né? Qual é o risco para essas mulheres, além dessa questão de imunidade, mas em outros aspectos que pudessem comprometer e levar a um quadro mais grave? Gestantes e puérperas, elas estão super inclusas nesses... Quem são essas puérperas? São aquelas que tiveram 42 dias após o parto, né, ou o nascimento. Então, a gente conta aí também essas como grupo de risco. Então, essas gestantes e puérperas, até 42 dias depois do parto, elas devem também ser consideradas nesse grupo de risco. A evolução para essas pacientes de um quadro aí, de uma doença, de um quadro mais grave, principalmente com a síndrome respiratória aguda grave, que é diferente daquela síndrome gripal. A síndrome respiratória aguda grave é quando eu tenho ali um quadro muito mais importante de desconforto respiratório, uma saturação, né, que a gente mede ali no oxímetro mais baixa, eu tenho uma dificuldade para conseguir manter a ventilação do meu pulmão. Então, essas gestantes, elas têm esse risco maior para essa evolução. Então, elas devem ser incluídas aí no grupo de risco para vacinação e também para o tratamento, né? O tratamento com o antiviral oseltamivir deve ser considerado também em todos os casos confirmados para essas gestantes e puérperas que não têm uma contraindicação específica para o uso. Agora, quando a gente fala, por exemplo, desses comprometimentos da mamãe, o bebê tem algum risco numa infecção como essa, uma infecção pela gripe, por exemplo? Sem dúvida, né? Quando a gente fala de recém-nascido, principalmente os menores do que 6 meses, eles estão ali totalmente sem imunidade para combater, em especial uma infecção viral que requer muito do sistema imunológico. Então, a gente tem sim um maior risco para esses recém-nascidos e a gente também tem um maior risco para esse feto. Não é incomum a gente ter para essa gestante, além das nossas complicações que a gente já conhece, de pneumonia, infecções bacterianas secundárias aos quadros virais, né? Síndrome respiratória aguda grave, também as complicações maternas, né? As complicações ali obstétricas, né? Óbito fetal, baixo peso ao nascimento, a gente pode ter alguma complicação a mais para esse feto, sim. Agora, Eli, você está falando da vacinação, da importância desses grupos. Qual seria a vantagem, além da proteção da mamãe, para o bebezinho ao uso da vacina? A vacina, ela não é que ela vá impedir a pessoa de ter ou contrair a gripe, contrair o vírus influenza, mas ela previne e reduz tremendamente o risco de evoluções graves. Então, ela previne a complicação grave tanto da mãe, quanto para o feto, quanto para o bebezinho.
Então, a importância da vacinação e a vacinação repetida todo ano. Então, a vacinação repetida anualmente a cada campanha melhora a imunidade em relação ao vírus influenza. Para a gestante, para o feto, para o bebê, a vacinação vai prevenir esses casos graves, vai prevenir essas complicações. Então, pode contrair, como muitos às vezes falam, tomei a vacina, mas eu peguei a gripe. Mas muito provavelmente não vai ter uma evolução grave, uma evolução com complicações sérias. Ou seja, um quadro muito mais leve, né? Agora, um dado muito interessante é que esses anticorpos, essas proteínazinhas de defesa, elas passam para o bebezinho e ficam 6 meses. E a gente só pode vacinar a partir de 6 meses. Quer dizer, a gente está protegendo esse bebezinho tanto dentro da barriguinha da mãe, como ao mesmo tempo fora, naquele período que esse bebê não pode receber o imunizante. Agora, como que você vê hoje o fato das pessoas terem uma baixa adesão às vacinas? A gente percebeu que esses grupos, que são grupos de risco de evoluir formas graves, chegam a 34% em idosos, 27% nas gestantes e nas crianças 16%. Quer dizer, aquilo que nós precisaríamos vacinar e atingir uma meta de 90%, 95%, nós atingimos valores muito baixos, ou seja, nós não estamos protegidos e temos o risco, sim, de formas graves nessas pessoas. Por que essa baixa adesão? As pessoas cansaram de ouvir, vacina de novo. Primeiro que essa meta ela é importantíssima para a gente prevenir essa sobrecarga também de números de internações, né? Então, são pacientes do grupo prioritário sem vacinação que aumentam muito o seu risco de evoluir para necessidade de internação, necessidade de suporte ventilatório, de oxigênio e até mesmo a óbito. Então, a gente pode ter sim essa sobrecarga tanto do sistema de saúde, mas também a gente está falando aí de pacientes que já tem vacinação todos os anos. Por que a gente vacina todo ano para a influenza? Porque o vírus da influenza, ele consegue se modificar a ponto de fazer diferentes cepas. Então, todo ano, a Organização Mundial da Saúde, ela recebe as cepas que estão circulando ali em todo o mundo, ela recebe amostras de vários países e ela consegue fazer uma vacina específica com as cepas que vão circular no ano seguinte. Primeiro, esse é o primeiro motivo do porquê a gente se vacina todo ano. Porque aquela imunidade que você fez em 2024, ela já não está mais valendo para 2025. Primeiro, porque a cepa mudou. Segundo, porque a sua resposta imune também vai reduzindo com o passar do tempo. Segundo fato, a gente tem muitos mitos em relação à vacina da influenza. E lembrar que a vacina da influenza ela é uma vacina extremamente segura, né? A gente está falando de vacina inativada. A gente está falando de uma vacina que não vai causar a doença. Quando a gente ouve muito, né? Eu vacinei e tive a doença. Primeiro, que você sim pode ter a infecção mesmo vacinado, mas como o doutor Eli falou, a gente vai ter um quadro mais grave e a chance de complicação ela é menor. Mas segundo, um quadro mais leve, né? Um quadro mais leve. Mas segundo, quando a gente começa a vacinação, a gente está falando daquele começo ali do outono, meio do outono para o início do inverno. É quando eu também já estou começando a circulação do vírus da influenza. Então, não é incomum, primeiro, a pessoa vacinar e já está com a infecção, já ter se infectado, já ter entrado em contato com o vírus e desenvolver a infecção, porque a vacina ainda não fez efeito. Segundo, a gente vacinar hoje... Quanto tempo? Toma vacina hoje? Quanto tempo ela vai... Pelo menos uns 10, 14 dias para você conseguir produzir a sua resposta. Então, você pode tomar vacina hoje e nesse intervalo de tempo você entrar em contato com o vírus, né? Encontrar alguma pessoa infectada e acabar se infectando. E terceiro, a vacina, como todas as vacinas, a gente tem alguns eventos pós-vacinal, né? Que primeiro, os principais da vacina da influenza vão ser os locais. Então, você pode ter dor local, um edema, um inchaço, né? Mas que vão ser autolimitados. Né? E aí você pode ter os eventos esperados, que é uma febre baixa, uma dor no corpo, mas lembrado da GL, são
autolimitados, eles vão ter uma duração de 1 a 2 dias, eles são leves, muito diferente de um quadro de uma gripe, de uma infecção pelo vírus. Então, vale muito a gente diferenciar tanto a intensidade desses eventos pós uma vacina, que são eventos esperados, né? São sintomas esperados pós-vacinal, de um quadro de uma infecção de gripe. Então, esses sintomas em um leve que você sente 1, 2 dias depois, não é a infecção por conta da vacina. Muito bem. Vamos agora para a Sala Digital, que é uma parceria do Grupo Bandeirantes e da Google, e saber o que os internautas têm pesquisado sobre esse tema. Olá, doutor Jean e você que acompanha o Viver Melhor. Aqui da Sala Digital, a gente observou um aumento nas buscas por gripe. Nessa semana, o interesse atingiu o maior patamar desde janeiro de 2022, quando houve um repique da Covid impulsionado pela variante Ômicron. Agora, esse interesse quase dobrou no Brasil nos últimos 30 dias em comparação com os 30 anteriores. Crescimento que está relacionado tanto ao aumento no número de casos, quanto à ampliação da campanha de vacinação contra a gripe em vários estados. E junto com esse aumento, uma dúvida importante voltou a aparecer. Por que a influenza pode evoluir para uma pneumonia? Um abraço e até a próxima. Por que a gripe pode virar uma pneumonia? Isso é um termo popular até, por uma forma, como nós falamos antes, de complicação. Então, a infecção pelo vírus influenza, ela pode complicar com uma pneumonia bacteriana. Então, em cima de uma infecção viral, você pode ter uma infecção por uma bactéria. Então, essa bactéria vai infectar aquela área que já está muito inflamada, essa área que está com problema, que está doente. Então, ela complicou com uma pneumonia, na verdade, ela não virou uma pneumonia. Além disso, estudos de algumas décadas atrás mostraram que, em muitos casos de síndrome respiratória aguda grave, o agente infeccioso era o influenza, então era uma pneumonia viral. Então, o próprio vírus influenza, a própria gripe é uma causadora de pneumonia. Então, ela mesma é causa de pneumonia e ela pode complicar com uma infecção bacteriana. Então, uma pneumonia viral e uma pneumonia bacteriana. Agora, Carla, a gente está falando muito de quadros virais e hoje a gente está ouvindo muito sobre o vírus sincicial respiratório. Primeira pergunta, esse vírus é só para criança? É só criança que desenvolve essas manifestações? E o que é, na verdade, essa tal de bronquiolite causada por esse vírus? Então, um grande concorrente, né, do vírus da influenza, eu diria que é o vírus sincicial respiratório. Ambos têm uma característica de sazonalidade, ou seja, eles têm períodos ali do ano específicos e se coincidem, né? Outono e inverno são períodos que influenza predomina e ali setembro a gente tem muitos casos de vírus sincicial respiratório. Ele não é exclusivo de crianças, né? A gente tem sim as crianças como o grupo principal aí para evoluir para as complicações. Primeiro que são as que mais infectam, segundo são as que mais evoluem para bronquiolite ou a bronquite, né? Que nada mais é do que uma inflamação muito grave, né, dos brônquios, causando aquele chiado no peito, aquela falta de ar, pode precisar aí de suporte de oxigênio, né? Então, você tem esse quadro que não é incomum essas crianças necessitarem de uma internação hospitalar. Mas ele não é exclusivo dessas crianças e ele também atinge idosos, por exemplo. Então, idoso também é outro grupo que está passivo aí de um alto risco para a evolução também de um quadro respiratório mais grave pela infecção do vírus sincicial respiratório. E as vacinas? A gente está falando de vacina da gripe. E para esse vírus, como que são os imunizantes? Existem imunizantes para todas as faixas etárias? Como é que é isso? Hoje existe. Hoje existe a vacina para prevenção da infecção do vírus sincicial respiratório. Ela é muito importante, é usada em gestantes,
exatamente para a prevenção da bronquiolite no recém-nascido, que pode evoluir com quadros muito graves, como a doutora Carla colocou, e em idosos especialmente. Eu, particularmente, como pneumologista, tenho visto muitos pacientes portadores de enfisema pulmonar, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, sendo que uma das causas de descompensação é infecção pelo vírus sincicial respiratório. Hoje, nós temos métodos diagnósticos muito mais precisos para conseguir determinar qual o vírus, qual a bactéria que está sendo a causadora da infecção. Então, para surpresa de muitos ou não surpresa, o vírus sincicial é um fator muito importante de infecções graves em pacientes portadores, especialmente de doenças pulmonares crônicas. Além disso, existem outros vírus que depois a gente vai, no nosso bate-papo, a gente vai citar a gente já também. vai aproveitar a tua pergunta aí e passar para a Carla. Quais são os outros vírus que têm causado a circulação, por exemplo, Covid? A gente não tem ouvido falar muito em Covid. Dá a impressão que ela não existe mais, é verdade isso? Nunca deixou de existir, né? A gente sempre manteve aí um número de casos que a gente chama de basal, né? Ele está circulando, ele segue circulando. Só que graças à vacinação contra a Covid, a gente consegue reduzir muito aqueles casos que a gente via de quadros graves, de internações, de óbito, né? Quando a gente fala de outros vírus respiratórios, né? Os 3 principais, eu diria, Covid, influenza, vírus sincicial respiratório. Tirando esses 3 que podem ter aí uma evolução de gripe, de bronquiolite, de síndrome respiratória aguda grave, eu colocaria os vírus respiratórios responsáveis pelo resfriado comum que a gente comentou no início. Então, eu tenho rinovírus, enterovírus, adenovírus, outros vírus que também circulam a todo momento, mas que causam, né, um quadro muito mais leve do que esses 3 principais. A questão é vacinar, vacinar e vacinar. Se vocês tivessem que dar dicas, além da vacinação que a gente já deixou claro, o que as pessoas deveriam tomar de cuidados, Eli, no seu dia a dia, principalmente aquelas que têm pessoas gestantes em casa, portadoras de alguma doença crônica, porque muitas vezes você tem jovens que estão totalmente tranquilos, mas tem avós, tem criancinhas, irmãozinhos. Em alguns casos, até o próprio uso de máscara. Mas a minha recomendação principal vai ser lavar a mão e evitar o contato direto. E, em casos onde não tem alternativa, se puder usar a máscara, eu vou recomendar usar a máscara, sim. Carla, essa questão do uso da máscara, essas pessoas... Mesmo nós, pessoas comuns, que muitas vezes não temos familiares nessas condições de risco, vale a pena fazer uso de máscara? Aquela velha máscara comum, a cirúrgica, que nós usávamos no transporte público, por exemplo, já que com essas baixas temperaturas, a gente, logicamente, tem a dificuldade de manter ambientes arejados e ventilados. O que você acha disso? Quando a gente fala da influenza, né, do vírus da influenza, a gente está falando de um vírus altamente transmissível. Então, ele transmite muito facilmente. Além disso, a gente tem 2 fatores. O primeiro é a questão da baixa temperatura, ele se multiplica muito mais, né? Então, é uma característica do próprio vírus. Segundo, a gente tem essa tendência de ficar em locais fechados por conta desse vírus, por conta desse frio, e aglomerados. Isso aumenta mais ainda essa transmissão. E aí, complementando o que o doutor Eli trouxe, é você bloquear essa transmissão. Quando a gente fala em bloquear essa transmissão, número 1, está sintomático? Não tenha contato com outras pessoas. Número 2, higiene das mãos. Número 3, etiqueta respiratória. Então, vai espirrar, vai tossir, cobre as mãos, higieniza as mãos depois. E em quarto, o uso da máscara, porque ela sempre será uma barreira mecânica. Quando eu falo dessa transmissão de vírus respiratório, eu estou falando da transmissão direta de uma pessoa para outra por gotículas que a gente elimina falando, tossindo, espirrando. Então, quando eu coloco a máscara, eu tenho uma barreira mecânica para essa transmissão. Olha,
Tá muito bom esse nosso papo, não tenho dúvida que a gente tem muitas curiosidades sobre esse tema, mas o Viver Melhor de hoje vai terminando. E lembrando que todos os episódios do programa estão disponíveis no canal Band Jornalismo no YouTube. Nos vemos na semana que vem, sempre com muita informação sobre saúde e bem-estar. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Te espero. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio. Bem, amigos, estou de volta à Band com o programa Galvão e Amigos. Falaremos de futebol, automobilismo e vários outros esportes. Comigo estarão Casagrande, Falcão, o Mauro Naves e sempre convidados especiais. Haja coração para essa novidade. Galvão e Amigos, toda segunda, 10h30 da noite, ao vivo, na Band TV. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Rádio Bandeirantes, 88 anos. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil! União e Reconstrução. Para ouvir a Bandeirantes no seu celular, você precisa do aplicativo Band Play. Ele está disponível gratuitamente para iOS e Android. Primeiro você acessa a loja de aplicativos do seu celular e baixa o Band Play. Aí se cadastra com e-mail e senha e pronto. Você vai poder ouvir a Bandeirantes e assistir aos conteúdos da Band, a programação ao vivo, programas passados, podcasts e muito mais. Se você ainda não tem o Band Play, vai lá agora e baixa. Bandeirantes. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Band News Entrevistas. E para começar, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira o fim da reeleição para presidente, prefeitos e também governadores. Sobre o assunto, o relator da PEC, senador pelo MDB do Piauí, Marcelo Castro, falou com a Band News TV, detalhando como será feita essa transição. Confira. Nós aprovamos hoje na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, o fim da reeleição para os cargos executivos de prefeito, governador e presidente da República. E também a coincidência das eleições. Para coincidirem as eleições, o próximo pleito, que será em 2026, nós não mexemos. Fica com a mesma legislação que está hoje. Então, depois de 2026, a primeira eleição que tem é de prefeito em 2028. Então, o que é que nós estamos fazendo? Será em 2028 a última reeleição do Brasil. E os prefeitos e vereadores terão um mandato de 6 anos para poder as eleições coincidirem em 2034. Por quê? Em 2026, o governador ou presidente da República que seja eleito pela primeira vez, ele tem 4 anos de mandato até 2030, com direito à última reeleição do Brasil, para, então, em 2034, coincidirem todas as eleições do Brasil, de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. A partir de 2034, os mandatos seriam de 5 anos. Então, 2034, 2039, 2044, 2049... onde nós elegeríamos todos os cargos eletivos do Brasil.
inclusive de senador, que no meu relatório eu tinha colocado de 10 anos, mas na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado um mandato de 5 anos. Então, pelo que está hoje aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, os mandatos eletivos do Brasil a partir de 2034 serão todos de vereador a presidente da República, incluindo senador, de 5 anos. Ou seja, a partir de 2034, a ideia é que a gente só vá eleitor de 5 em 5 anos votar, né? Porque daí de uma vez só você acaba votando em tudo. O que o senhor acha, senador, que fez com que essa proposta de acabar com a reeleição tenha ganhado força aí nos últimos anos para conseguir essa aprovação? Se fala há muito tempo sobre isso, não sei se é graças a uma polarização, de repente, que acabou ganhando força, mas também é uma forma, eu vejo dessa forma, eu pergunto como é que o senhor vê, de os partidos se mexerem um pouco mais, de darem novos nomes, né, de trazerem novos nomes para a gente, porque o que a gente tem visto aí nas últimas eleições, seja ela de prefeito, governador, enfim, presidente, parece que a gente está sempre mostrando, sempre tendo que optar entre os mesmos nomes. E isso acaba mudando quando você acaba com a reeleição também. Você tem uma diversidade maior e uma inovação maior na política, né? Exatamente, Paulo. Eu acho que você tocou no ponto essencial. Por que foi que a humanidade criou o sistema republicano? Era a monarquia anteriormente. Não tinha renovação, não tinha alternância de poder. A essência do republicanismo é exatamente essa rotatividade, essa alternância de poder. Isso oxigena a gestão pública, isso faz bem à gestão. E hoje o que é que está ocorrendo na prática? Com a competição completamente desigual, com os prefeitos, os governadores, o presidente da República, disputando a reeleição no próprio mandato, eles levam uma vantagem incalculável sobre os que não estão no poder. Então, nós tivemos uma experiência que a lei foi aprovada em 97, de 98 para cá, várias eleições, e vem se cristalizando cada vez mais na consciência dos políticos que foi um equívoco grave que foi cometido contra a gestão pública no Brasil. Jamais o Brasil deveria ter aprovado reeleição para cargos executivos, que, aliás, é completamente contrário a toda a tradição republicana. Nós tivemos a Constituição de 1892, de 1932, de 1945, de 1967, de 1988. Nenhuma das constituições do Brasil trazia direito à reeleição. Sempre foi um tabu, praticamente, que nenhuma Constituição permitia reeleição para cargos executivos no Brasil. Veio a experiência quando o Fernando Henrique era presidente da República em 1997, e hoje o Fernando Henrique já fez artigos e declarações públicas que foi um equívoco que eles cometeram e que o melhor que o país faria, e o que nós estamos fazendo agora, é pôr fim à reeleição. Também, Paula, hoje as eleições são de 2 em 2 anos. Nós entendemos que esse é um tensionamento desnecessário. Isso trava a administração. Por quê? O prefeito, por exemplo, ele passa todos os 8 anos, se ele for reeleito, fazendo eleição. Então, os gestores terminam perdendo a capacidade de planejar os seus municípios, de planejar suas obras estruturantes a médio e a longo prazo. Por quê? Eles precisam ter resultados eleitorais imediatos. Então, terminam priorizando aquelas obras que são feitas de imediato em detrimento daquelas obras que são mais estruturantes de médio e longo prazo. Então, termina prejudicando a administração. E uma outra coisa, Paulo, que eu sempre chamo a atenção, que eu sou psiquiatra, é a cabeça do gestor. Porque se não tiver reeleição, quando um prefeito, um governador, um presidente assume, como é que ele está a cabeça dele? Pensando em fazer aquela gestão, como nós estamos colocando aqui, por 5 anos. Se tem a reeleição, na hora que ele vai escolher os seus secretários de prefeito, governador, ministro, se for presidente da República, ele já vai escolher em função da reeleição dele. Estou dando aqui experiência que vários prefeitos já relataram para mim. Então, imagine, que é um exemplo que sempre eu gosto de dar,
quando eu falo contra a reeleição, que um prefeito recém-eleito vá nomear o seu secretariado e, por hipótese, vá nomear o secretário de Educação, que é a secretaria mais importante. E tem um candidato, que é um professor emérito, reconhecido e reverenciado por todos, mas que não tem voto. E que tem um outro pretendente, que não tem a qualificação desse primeiro, mas que tenha voto. Qual é, eu faço uma pergunta honesta aqui, qual é que o prefeito vai escolher? No mínimo, Paula, já entrou num conflito, já criou uma dúvida, já criou uma celeuma. Ao passo que, se não houvesse reeleição, eu não tenho a menor dúvida que o escolhido seria o mais competente e o mais preparado. Na saúde, um novo exame promete antecipar, em até 2 anos, o diagnóstico do transtorno do espectro autista. A tecnologia aprovada nos Estados Unidos utiliza o rastreamento ocular enquanto a criança assiste vários vídeos curtos, por exemplo. Em 15 minutos, então, o sistema identifica padrões considerados atípicos. E para entender mais sobre essa nova perspectiva para as famílias, a Band News TV conversou com a neuropsicóloga especialista em análise do comportamento, Geisiele Tadei. Confira. É uma avaliação bem de ponta que está sendo trazida, né, para o mundo, para discussões, pelo governo americano, que investe uma quantidade de horas e investe em ciência para o mundo todo, que é o governo americano. Doutora, inclusive é importante a gente poder, né, tentar identificar como é que é. Eu fico imaginando, até pelas imagens que a gente teve acesso, muito próximo àquele exame que a gente faz no oftalmologista, né, de olhar, né, alguns mapas, alguns cenários. Como é que é feito esse diagnóstico de uma forma tão rápida e também tão precisa? Sim, são vídeos curtos que são colocados para a criança. Para quem analisa de fora, a criança vai estar brincando, né? Então, o que é colocado ali é um quarto. A criança é colocada, estimulada por meio de vídeos e também são colocados alguns brinquedos. Então, quando a gente observa o bebê inserido nesse ambiente, que é um laboratório de fato, no qual a criança é estimulada com 14 vídeos ali curtos, e uma criança que é típica, ela tende a olhar para vários fatores e demonstrando sinais também emocionais. E a criança que é atípica, ela tende a olhar para pontos isolados. Então, esse tipo de análise, ela vem facilitar para os médicos, né? Eles são exames que são colocados ali quase em tempo real, para que o médico tenha acesso a esse tipo de resultado, viabilizando assim o tipo de análise quase imediato, para facilitar o processo de intervenção. Então, o que é mais característico nesse tipo de teste que está sendo veiculado agora e está sendo colocado para o mundo, não somente você analisar e ter o resultado, mas é a intervenção que vai ser realizado a posteriori. Então, quanto mais rápido eu tenho um resultado, mais rápido eu posso intervir com essa criança. E doutora, há esse exame aplicado numa faixa etária específica de crianças para que tenha um diagnóstico ainda mais preciso e rápido? Quando a gente viu esse material sendo trazido para o mundo, ele está colocando aí crianças com menos de 2 anos de idade. Então, a gente está tendo acesso a um público muito específico. Então, a gente questiona, né? Será que o Brasil vai ter acesso a esse material rápido? E nós estamos verificando que tende, né, a demorar um pouco para chegar ao nosso país. Não é um motivo de preocupação para nós. O que nós temos hoje é um processo de intervenção precoce já realizado no nosso país com crianças até mais novas do que isso. Então, o que nós temos no nosso país hoje, Cassiano, já são bebês já passando por uma intervenção precoce de forma muito rápida. Então, quando nós temos ali uma mãe que leva o filho ao pediatra e ele já observa atrasos no processo de neurodesenvolvimento, ela já pode mandar essa criança a um processo de intervenção em uma equipe multidisciplinar. Então, a gente já tem intervenções precoces no Brasil sendo realizadas em uma forma bastante intensa. Então, quando a gente analisa um resultado ou um teste vindo assim do governo americano de uma forma tão intensa, a gente não pode ficar tão angustiado, porque no nosso país
não de norte a sul, como a gente gostaria e como a gente desejaria, e não da forma tão intensa como a gente desejaria em todas as esferas, municipal, estadual, público e privada. Mas nós já temos sim crianças, bebês de 6, 8 meses, já passando por uma intervenção precoce e já passando por cuidados médicos, bebezinhos, com 8 meses, 9 meses, já realizando intervenção psicológica, psicomotora, com terapia ocupacional, com terapia fonoaudiológica, por apresentar algumas nuances ali que o pediatra ou o neuropediatra estão observando, que estão notando um processo de atraso do neurodesenvolvimento que pode vir a ter ali um transtorno do espectro do autismo. Então, pode se desencadear lá na frente, então por que não intervir? Doutor, inclusive até pegando um gancho na sua resposta, né, a gente sabe que muitos dos diagnósticos sem esse exame era feito de forma clínica, na observação, mudança de comportamento, enfim, das crianças, demandava um tempo maior para criar, né, um entendimento, enfim, um diagnóstico mais eficiente. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais desses benefícios de ter um diagnóstico tão rápido e de forma antecipada, até mesmo em bebezinhos. Exatamente. Então, antes o diagnóstico era mais tardio, com a criança um pouco maior, e hoje está sendo realizado já quando a gente observa indícios de atraso. Então, qual a vantagem disso? Quando eu observo que há um indício de transtorno ali no início da vida da criança, eu já necessito fazer esse processo de intervenção precoce. Analisando esse processo de desenvolvimento da criança, eu consigo fazer uma intervenção adequada. Então, esse garantia eu preciso analisar junto com a família para que eu consiga ter uma qualidade de vida da criança. Então, quando a gente observa na literatura, observa esse ganho de qualidade de vida para a criança, eu consigo garantir para a família, para a escola e para a comunidade uma criança que chega lá com 5, 6, 7 anos, com um processo de desenvolvimento mais dentro do adequado e conseguindo uma qualidade de vida melhor. Então, uma pesquisa como essa, vindo à tona, eu observei, né, algumas pessoas questionando se não é um exagero. Não é um exagero para um governo como o governo americano, que investe muito em pesquisas dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, ele investe muito, o governo americano, para a pesquisa, para a ciência. Quiçá um dia nós possamos investir tanto quanto, mas o nosso governo, a nossa vida, nós não estamos tão atrás quando a gente trabalha dentro do cuidado, dentro dessa esfera de tratar a priori. Então, a gente cuida quando a gente não deixa avançar os sinais, quando a gente nota ali que há alguma questão que impede esse processo de desenvolvimento estar a contento. E aonde a gente observa isso? Lá no acompanhamento da puericultura, quando eu noto que a criança pode observar e pode trazer ali algum aspecto, algum atraso no processo de desenvolvimento. Passou alguma questão batida, a criança está ali com 3 anos ou com 2 anos com algum transtorno, algum atraso na fala, aí é hora de fazer algum outro tipo de processo, alguma questão de intervenção. Então, nós estamos vendo hoje alguns laudos, né, na área do autismo que chamam a nossa atenção e que a gente tem sim que fazer algumas intervenções mais pontuais e mais adequadas. Foi instalada na Câmara a comissão especial que vai analisar o projeto que regulamenta a inteligência artificial aqui no Brasil. As discussões vão ser presididas pela deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, que conversou aqui com a gente na Manhã Band News. Confira. Deputada, muito bom dia. Obrigado por conversar com a gente do assunto tão importante. Muito bom dia, Cássius. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria muito grande falar com vocês, ainda mais desse tema tão desafiador. Muito obrigada. Exatamente, deputada. Inclusive, temos um impacto generalizado do uso da inteligência artificial em diferentes setores. Aí eu estou falando do comércio, da medicina, da educação. Parece que a IA está em tudo que a gente aí praticamente conhece na vida. Nessa comissão especial, qual vai ser o foco? Aí vai ter um determinado tema, a ideia é abranger cada vez mais para que se crie um entendimento sobre o uso positivo da inteligência artificial?
Olha, Cássio, muito importante a sua fala, porque de fato a inteligência artificial é um tema completamente transversal. Ou seja, ela perpassa pelas mais diversas áreas da nossa vida. Ela está impactando as relações de trabalho, de consumo, as relações sociais. É uma tecnologia extremamente transversal que está em tudo, e justamente essa discussão que nós haveremos de promover na comissão especial é para que a gente encontre um ponto de equilíbrio, para a gente regular a tecnologia no sentido de não engessar a inovação, no sentido de fazer com que o nosso país possa inovar, possa gerar oportunidades através da inteligência artificial, e, ao mesmo tempo, a gente quer proteger a integridade física e moral dos brasileiros, porque toda nova tecnologia combina riscos e oportunidades. E é por isso que, através dessa regulação, a gente pretende fazer com que o nosso país tenha um ambiente normativo adequado para o desenvolvimento dessa tecnologia e também para a proteção de todos os cidadãos brasileiros. E aí, Cássio, justamente a gente pretende fazer uma abordagem muito especial, no sentido de chamar diferentes atores para essa discussão. A gente quer ouvir os diferentes setores, então vamos chamar o agro para falar de inteligência artificial, vamos chamar a indústria, vamos chamar o setor do comércio e serviços, vamos chamar quem está nas universidades, os juristas, vamos envolver os grandes atores nesse processo para que a gente possa entregar essa grande legislação ao Brasil. Deputada, inclusive a senhora também tocou num ponto bastante interessante, que é a questão da inovação. E a gente sabe que a inteligência artificial é muito difícil a gente acompanhar todas, né, as mudanças, as evoluções, o desenvolvimento das tecnologias. É uma comissão extremamente importante, interessante. Como é que vocês vão conseguir, de certa forma, acompanhar todas essas mudanças? Vão conseguir, de certa forma, criar uma regulamentação, uma legislação de uma tecnologia que muda a todo instante? Esse é um grande desafio também? Com certeza, Cássio. A gente tem essa tecnologia se transformando a cada dia. Há um tempo atrás, a gente não falava da inteligência artificial generativa. As mudanças, elas acontecem de forma muito rápida. E o texto da lei, ele precisa acompanhar essas mudanças e essas transformações da tecnologia. Então, sem dúvida alguma, é um grande desafio. Um desafio da gente fazer uma legislação que ela não fique ultrapassada, mas também que ela possa garantir que quem está lá na ponta desenvolvendo inteligência artificial, e aí eu digo principalmente os pequenos e médios desenvolvedores, que eles tenham esse ambiente de segurança jurídica para desenvolver essa tecnologia. Cássio, a gente não pode promover uma legislação em que o custo de conformidade para o desenvolvimento da tecnologia seja elevadíssimo, que iniba, inclusive, a construção dessa tecnologia. Então, esses são os grandes desafios que a gente vai enfrentar, mas eu confesso a você que eu estou muito entusiasmada. E por quê? Porque a gente tem o respaldo do presidente Hugo para discutir esse tema com profundidade, com uma escuta ativa. Nós temos, inclusive, a composição da comissão com membros de vários partidos. Nós temos uma composição, inclusive, muito técnica. Os membros da comissão, eles já estão familiarizados com o tema da transformação digital, com o tema da inovação, com o tema da inteligência artificial. Então, acredito que a gente vai ter um debate de altíssimo nível. Nós temos um relator também, que é um deputado extremamente articulado, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que sabe conversar com as diferentes frentes na Câmara, que sabe dialogar com o Senado Federal, com o governo. Então, eu confesso que eu estou muito animada para a gente produzir, Cássio, essa legislação que será não só referência para o Brasil, mas para o mundo. O mundo está enfrentando esse desafio da regulação. A União Europeia elaborou o AI Act, inclusive está sendo agora revisto, revisitado. Os Estados Unidos também estão analisando com mais cautela a sua regulação. Então, esse é um desafio no mundo e eu acredito que a gente vai conseguir colocar o nosso país no mapa de desenvolvimento da inteligência artificial. A gente não vai ser só um país que consome tecnologia, mas principalmente que produz, que gera oportunidade para o nosso país. Deputada, inclusive, quando a gente fala de inteligência artificial, muitas pessoas veem muito a questão de golpes, vê a questão, né, de adulteração de imagens, de vozes, enfim, para enganar, aplicar, né, enfim, fraudes ou até mesmo golpes. E a gente sabe que também no meio da inteligência artificial há muitos também fake news. Esses pontos em relação, né, à questão mais criminal e também das notícias falsas também aí serão discutidos dentro da comissão?
Olha, Cássio, muito importante essa pergunta, e na minha visão é até uma oportunidade para a gente esclarecer, né, essa discussão das fake news, da regulação das plataformas digitais e da inteligência artificial. E eu digo a você com muita clareza e com muita sinceridade que o foco da nossa comissão será no sentido de regular a inteligência artificial propriamente dita, de falar dessa janela de oportunidades que nós temos enquanto país para alavancar o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, nosso foco será em inteligência artificial e a gente quer, inclusive, dissociar essa discussão da regulação das plataformas. É legítimo que esse tema seja discutido, embora eu tenha uma posição contrária, é legítimo que esse tema seja discutido aqui na casa, mas nós pretendemos dissociar completamente a discussão da regulação das plataformas com a discussão da inteligência artificial. E no texto, obviamente, que a gente vai discutir e haveremos de aprovar aqui na casa, a gente vai trazer normativas e diretrizes, inclusive, para a gente proteger os nossos cidadãos. Como eu disse, toda tecnologia, ela combina riscos e oportunidades. E o nosso intuito é que, obviamente, a tecnologia ela seja centrada no ser humano e que a gente possa trazer um respaldo legal para que a integridade física e moral dos cidadãos ela seja assegurada. E o modelo regulatório que está sendo discutido é um modelo de regulação setorial, um modelo em que a gente dá as normas para os diferentes setores poderem analisar determinado caso e conflito de inteligência artificial e, baseado nessa norma, poderem, então, tomar as providências necessárias e as atitudes necessárias para determinado conflito. Então, é essa a regulação que está sendo discutida, que está imperando no texto que veio do Senado, inclusive, e a gente pretende defender cada vez mais essa regulação setorial. Aliado a isso, a gente pretende também, Cássio, trazer para dentro da discussão duas discussões que precisam necessariamente caminhar junto com a regulação da inteligência artificial, que é a questão da educação. Vamos falar de letramento digital, temos que formar as futuras gerações, inclusive, para competências e habilidades que as máquinas, que os robôs não conseguem dar conta. Então, o tema da educação vem com força para dentro dessa discussão e o tema também da empregabilidade, né? A substituição dos empregos, a perda de empregos, a gente quer trazer também para o centro da discussão, a discussão de educação e a discussão de empregabilidade. Perfeito, deputada. Muito bom te ouvir. Obrigado pela sua participação, esclarecendo, né, os principais desafios e focos da comissão especial que vai aí analisar todo o projeto de regulamentação da inteligência artificial. Tá aí, não tem jeito. É importante regulamentar, tá tudo certo, porque a gente vê na educação já, inclusive, inteligência artificial já invadindo o ambiente escolar, na medicina, no comércio, são diversos setores, na indústria também. É importante a gente ter, então, um projeto que trace um caminho cada vez mais claro e concreto para que isso torne o lado positivo que tem o desenvolvimento para todo o país. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, bom te ouvir. Qualquer novidade também em relação à comissão, a gente volta a conversar também. Obrigada, Cássio. Eu quero que a gente mantenha sempre esse canal aberto para discutir esse tema tão importante e relevante que é a inteligência artificial. Muito obrigada pela gentileza, foi muito bom falar com você e com todo mundo que está nos acompanhando. Obrigada. A gente que agradece. Obrigado. Band News Entrevistas vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Band News TV, na velocidade da notícia. Sim, informação confirmada. Pode dar. Exclusivo. Como torcidas organizadas planejam os confrontos que acabam até em morte.
Nas redes sociais, grupos monitoram rivais e combinam onde vai ter briga. O roubo no INSS, documentos obtidos pela Band, indicam que fraude pode ter começado bem antes, há quase 20 anos. O Ministério da Agricultura diz que espera a retomada segura das exportações de frango o mais rápido possível. Ao contrário de Estados Unidos e Europa, onde a doença saiu de controle, caso de gripe aviária no Brasil até agora é isolado. No Supremo, o ex-comandante da Aeronáutica afirma que chefe do Exército ameaçou prender Bolsonaro em reunião que teria discutido um plano de golpe. General Freire Gomes negou essa versão na segunda-feira. E você vai ver também nessa edição. Grupo de israelenses tenta barrar a entrada de ajuda humanitária em Gaza. No Vaticano, o Papa Leão XIV faz apelo para que seja suspenso o bloqueio ao território palestino. Rinnovo il mio appello accorato a consentire l'ingresso di dignitosi aiuti umanitari. Na Cisjordânia, exército de Israel dispersa a tiros diplomatas estrangeiros que visitavam campo de refugiados. Telhado de construção histórica desaba na China e assusta turistas. Templo da dinastia Ming foi erguido há 650 anos. A finalíssima da Liga Europa na Band. Tottenham vence Manchester United e garante o primeiro título internacional em 41 anos. Boa noite. Boa noite para você. Começamos o Jornal da Band com o nosso giro de repórteres ao vivo com alguns destaques de hoje. No Rio de Janeiro, um empresário é suspeito de vender ilegalmente obras de arte retidas pela Justiça. Fernando Davi. Pois é, esses quadros faziam parte da coleção de um empresário que é investigado por uma série de operações irregulares no mercado de capitais. Operações com indícios de pirâmide financeira. A Polícia Federal já tinha conhecimento da existência dessas obras desde 2023, mas, por decisão da Justiça, elas permaneceram com o investigado sob o compromisso de que nada seria vendido até o fim do inquérito. Só que, segundo a polícia, ao menos 4 telas foram vendidas recentemente de forma ilegal. Emboscadas, brigas com hora marcada, muita violência. De São Paulo, a gente vai fazer um mergulho no submundo das torcidas organizadas, né, Felipe Peixoto? É verdade, Onega. Nossa reportagem teve acesso a grupos fechados das redes sociais, onde esses confrontos são marcados com antecedência. As batalhas costumam acontecer longe dos estádios, onde não há presença dos policiais. As torcidas monitoram a movimentação de rivais e programam emboscadas que muitas vezes terminam em tragédia. As brigas ligadas ao futebol deixam, em média, 3 mortos por mês no Brasil. E o roubo do INSS, Túlio Amâncio chega de Brasília com as informações. Fraude que acontecia há muito tempo, né, Túlio? É isso, Adriana. Nós tivemos acesso a documentos inéditos que mostram que essa farra do INSS pode ter começado bem antes do que se imagina. Há registros de 2006. Nós estamos falando de quase 20 anos. Há ainda um pedido encaminhado por uma associação, a CONTAG, para o INSS liberar 30 mil autorizações de descontos de uma vez só. Hoje teve uma reunião aqui no Palácio do Planalto entre Lula e ministros da área econômica. E ele pediu para que eles encontrem um espaço no orçamento para pagar os aposentados, sem esperar as associações. Na avaliação de Lula, o governo já vem sofrendo muito desgaste por conta deste escândalo. Um major da polícia boliviana é investigado por suspeita de ter dado apoio ao PCC. Imagens exclusivas dele com o chefão do tráfico exibidas pela Band repercutiram nos jornais da Bolívia. Gabriel Solís Heredia, quien aparece de gorra negra, mire usted, aparece al lado del líder del PCC. Este é Gabriel Solís Heredia,
major da polícia boliviana e chefe do Departamento de Inteligência Criminal da Força de Luta contra a Violência. É ele quem aparece nesta imagem ao lado de Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, chefão do PCC preso na Bolívia. Herédia foi identificado a partir das imagens exclusivas exibidas pelo Brasil Urgente, que mostram Tuta no serviço de identificação de Santa Cruz de la Sierra. Herédia senta ao lado do criminoso e os dois conversam. O major parece dar orientações a Tuta. Pouco depois, o criminoso vai até a mesa com um documento falso, mas é identificado como integrante da lista de foragidos na difusão vermelha da Interpol e preso na sequência. Menos de 48 horas depois, Tuta foi expulso da Bolívia e entregue à Polícia Federal brasileira. Gabriel Herédia comandou a polícia boliviana na região de fronteira com o Brasil, mas deixou o cargo justamente para atuar na Interpol, a Polícia Internacional, onde tinha acesso a todos os procedimentos de investigação contra criminosos estrangeiros no país. Permaneceu lá até nova mudança para o Departamento de Inteligência Criminal. O Departamento de Polícia do governo boliviano informou que apura o caso e confirmou que o Ministério Público abriu uma investigação sobre o possível envolvimento do major com o crime organizado. 40 milhões de reais em bens foram bloqueados de influenciadores investigados por promover jogos ilegais e induzir seguidores com promessas de ganhos irreais. Este casal que aparece no vídeo está na lista de investigados pela Polícia Civil. Eu vou participar agora. E você? Já clica no link da minha bio ou nos meus stories e vem participar também. Nas duas operações foram apreendidos 2 carros, uma motocicleta de alta cilindrada, relógios de grifes, joias e dinheiro. As ações miram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo plataformas ilegais de apostas online e influenciadores que, segundo as investigações, incentivam seguidores a jogar usando contas de demonstração programadas para vencer. Fala assim, ó, eu peguei R$1 aqui agora, joguei e ganhei R$8.000. E você, CLT, que passa o dia inteiro trabalhando 8 horas por dia, ganha R$2.000. E aí? Qual a sua escolha? Aí joga uma vez, joga 2, joga 3. No final do mês, jogou todo o dinheiro dela e não ganhou nada. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte, em São Paulo, no Maranhão e também em Pernambuco, além da determinação judicial para o bloqueio de bens e valores avaliados em cerca de 40 milhões de reais. Essas pessoas estão promovendo fraude. As pessoas estão enganando as pessoas. Elas te anunciam que ganharam R$1.000 após colocar R$10, um lucro espetacular. Anunciam para vocês com versões beta, versões demo do aplicativo. Tudo isso, mesmo que não fosse enganado, é ilegal. Falar agora da tecnologia no combate ao tráfico. Com um scanner no porto, capaz de enxergar o que tem dentro de cada container, a Receita Federal tem conseguido apreender drogas escondidas no meio das cargas. No vai e vem das cargas, um container levantou suspeita da Receita Federal. Não deu outra. Em meio a limões que iriam para a Inglaterra, 63 quilos de cocaína. O exportador era idôneo, a operação era lícita. O container foi contaminado, provavelmente antes da entrada aqui no Porto de Salvador. A Polícia Federal, que apura o caso, investiga a atuação de quadrilhas internacionais tentando enviar daqui da Bahia drogas para a Europa. Só no ano passado, em um intervalo de 1 mês, a Receita fez 2 apreensões de cocaína no Porto de Salvador. No saldo, mais de 1,5 toneladas da droga encontrada em cargas de minério e algodão. Em outubro do ano passado, homens escondidos no fundo falso de um caminhão entraram no porto e tentaram colocar mais de 500 quilos de cocaína no container. Foram descobertos e presos. Um scanner monitora 100% das cargas que entram. Em segundos, o sistema consegue perceber o que pode ser um material suspeito. É um trabalho minucioso, de muita experiência e aliado à tecnologia, porque inteligência artificial, gerenciamento de risco, análise de dados é o que faz com que a gente tenha sucesso nas nossas operações. A manhã de hoje foi caótica no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Trabalhadores terceirizados do transporte de bagagens cruzaram os braços. E auditores da Receita Federal, que estão em greve há 6 meses, realizaram operação padrão, gerando, olha só, grandes filas. Passageiros relataram demora de até 7 horas para conseguir desembarcar. Um caos.
Caso escabroso no Rio de Janeiro. 2 irmãos, um homem e uma mulher, foram presos por ocultação de cadáver depois que a polícia encontrou o corpo do pai deles morto há meses numa casa na Ilha do Governador. A principal suspeita é que eles mantinham o cadáver para não registrar o óbito e continuar a receber os benefícios em nome dele. A polícia investiga também a possibilidade de os filhos terem matado o pai. Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal investiga um esquema de corrupção na área de educação. Em um apartamento vazio da capital Campo Grande, os policiais encontraram uma grande quantidade de dinheiro em um cofre. De acordo com as investigações, cerca de 20 milhões de reais teriam sido desviados dos cofres públicos por meio de contratos superfaturados. Ainda era madrugada quando os agentes da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União foram às ruas de Campo Grande e do estado do Rio de Janeiro para desarticular um esquema de corrupção, segundo as autoridades federais, envolvendo recursos federais destinados à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Federal, os fornecedores recebiam a garantia de que seriam contratados. Em contrapartida, pagavam uma comissão de 5% aos empresários que faziam a intermediação. Esse dinheiro era dividido com funcionários públicos envolvidos no esquema. 9 mandados de busca foram cumpridos, mas por enquanto ninguém foi preso. A ação de hoje é um desdobramento de operações que investigaram desvio de recursos públicos federais no estado em 2021 e 2022. A seguir, o rombo no INSS. Herdeiros também têm direito de pedir o ressarcimento do que foi tirado de parentes que já morreram. No Rio de Janeiro, Polícia Federal apreende obras de arte de dono de empresa investigada por crime financeiro. Ministro da Agricultura do Japão renuncia depois de dizer que não precisa se preocupar com a disparada do preço do arroz. Na Casa Branca, Donald Trump cobra presidente sul-africano sobre suposta perseguição à minoria branca no país. Todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band. Fica com a gente. O Jornal da Band teve acesso com exclusividade a documentos que revelam fraudes no INSS podem ter começado há quase 20 anos. E esses documentos mostram também uma manobra. Veja o que conseguiu uma das associações investigadas no escândalo. Numa só tacada, a liberação de mais de 30 mil descontos em benefícios de aposentados e pensionistas. O documento obtido pela Band é de 2 de outubro de 2023 e foi enviado para o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Nele, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, diz que o INSS não vinha disponibilizando meios adequados para o desbloqueio de descontos automáticos nas plataformas digitais e pediu a liberação do que a CONTAG descreveu como autorizações de descontos represadas, mais de 32 mil de uma vez só. A CONTAG ainda cobra o INSS, dizendo que fica na expectativa de que o serviço de desbloqueio esteja em breve funcionando de forma regular. Segundo os investigadores, esse documento foi um possível jogo de cena para passar um ar de legalidade ao esquema fraudulento. Fontes ligadas à Polícia Federal afirmam que, depois do pedido, o INSS liberou as mais de 30 mil autorizações de descontos. Só no ano de 2023, a CONTAG descontou de aposentadorias e pensões mais de 420 milhões de reais. A associação ocupa uma cadeira no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável do governo, o Conselhão. Outro documento mostra que o esquema de roubo dos aposentados pode ter começado bem antes do que se imagina. A CGU tem levantamentos desde 2016, mas esse laudo pericial da Polícia Civil de Pernambuco aponta uma fraude de 2006. Seu João Antônio não sabe escrever e, segundo a CONTAG, teria se associado usando a impressão digital no termo de adesão. Eu não autorizei o CONTAG
descontado meu salário. Uma perícia foi feita em 2020 e concluiu que a digital dele não batia com a encontrada no documento. Entramos em contato com a Contag, que não respondeu. Hoje, numa reunião aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula determinou que os ministros da área econômica encontrem um espaço no orçamento para pagar as vítimas, sem esperar o reembolso das associações. A avaliação é que o governo já se desgastou demais com essa história. No Congresso, a expectativa é pela instalação da CPI mista numa sessão conjunta no dia 27 de maio. Por mais que o governo queira adiar, a abertura da investigação é dada como certa e os partidos da base e da oposição já começaram a definir os indicados para os trabalhos. Olha, é importante identificar onde, quando começou a fraude, até para dimensionar o tamanho do estrago, até para apurar as responsabilidades. Agora, essa busca não pode se prestar a um jogo de empurra. Não fui eu, foi ele, não foi aqui, foi ali, porque o aposentado merece respeito. Ele quer o dinheiro de volta. Tomaram o dinheiro dele, ele tem o direito de receber. Ele não tem nada a ver com quem cometeu o roubo. Isso é a questão da polícia. Ele apenas trabalhou a vida inteira para receber uma aposentadoria justa. E vamos à previsão do tempo. Joana Treptow já está aqui com a gente. E o destaque é a chuva no Nordeste, né, Joana? Boa noite. Sim, gente, boa noite para vocês, boa noite a todos. Com alagamentos e estragos em várias cidades, depois de dias e mais dias de chuva forte. Centenas de pessoas estão desabrigadas em Alagoas. Tem alerta vermelho para alagamentos e deslizamentos de terra em todo o estado. Na capital, Maceió, vários bairros foram tomados pela água. 4 homens, que vocês veem aí nas imagens, tiveram trabalho para retirar essa moto que quase foi perdida. Recife e toda a região metropolitana seguem em atenção para a chuva que não dá trégua há uma semana. Em meio aos alagamentos, as aulas foram suspensas. Chuva forte também no Ceará. Na cidade de Itauá, no interior, uma estrada foi interditada depois que parte do asfalto cedeu. Moradores ficaram ilhados. Um parque também ficou completamente tomado pela água. A boa notícia é que a chuva vai perder intensidade no Nordeste. Aqui a gente vê que pode chover por lá, mas já dá para dizer que o pior já passou. No Norte ainda tem previsão para temporais e chuva forte também entre Santa Catarina e o litoral de São Paulo. O motivo é uma frente fria que já chega ao litoral paulista amanhã. Na capital, pode chover, o dia deve ser bem nublado, com algumas aberturas de sol, máxima de 24 graus, mais fresquinho que os últimos dias. Porto Alegre vai ter uma manhã bem gelada, o dia começa com 11 graus de mínima, as temperaturas vão só até os 20. Curitiba e Brasília não ficam muito longe ali nas mínimas, vejam só a máxima em Curitiba, só 17 graus. A chuva vai perder força então na capital pernambucana, 28 graus máxima, São Luís 30 graus, Salvador 31 e Rio de Janeiro máxima de 27 graus. Ainda hoje, a violência das torcidas organizadas pelo Brasil, emboscadas, brigas com hora marcada. Nossa reportagem teve acesso a grupos fechados em que criminosos monitoram a rotina dos rivais e combinam os confrontos. É já já. A Polícia Federal fez uma nova operação contra o dono de uma empresa investigada por crime financeiro e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Dessa vez, ele é suspeito de vender obras de arte que tinham sido retidas pela Justiça. Figuras abstratas que, segundo a Polícia Federal, revelam indícios bem concretos de um esquema que movimentou milhões de reais. 6 quadros foram apreendidos nessa quarta-feira no apartamento de Eduardo Monteiro Vanderlei, na zona sul do Rio. Na primeira fase da operação, em 2023, a Justiça determinou o bloqueio de bens do empresário no valor de 300 milhões de reais, além das obras de arte que ficaram com ele com a condição de não serem repassadas. Mais ao menos 4 telas foram vendidas de acordo com a polícia. A investigação aponta que esses quadros eram usados para lavar o dinheiro obtido em operações financeiras irregulares, feitas sem a autorização da Comissão de Valores Mobiliários. Eduardo é dono da Petra Gold, uma empresa fundada em 2016 que captou centenas de milhões com o lançamento de debêntures, que são títulos de dívidas de empresas, prometendo lucros bem acima do mercado. Com o dinheiro, o grupo associou sua imagem a eventos esportivos e culturais e até comprou um teatro no Leblon, um dos bairros mais nobres do Rio.
Em 2021, a Petra Gold foi proibida de atuar nesse mercado pela CVM, que identificou características de pirâmide financeira. Clientes denunciaram que não conseguiam resgatar as aplicações. Eduardo Vanderlei pode responder por lavagem de dinheiro e emissão ilegal de debêntures. Nós não conseguimos contato com a defesa dele. A operação foi batizada de Lores em referência ao animal de aparência inofensiva, mas dono de um veneno perigoso. A polícia vai ouvir os envolvidos no atendimento a uma grávida que morreu e perdeu as filhas gêmeas que esperava em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. A família denunciou negligência da maternidade, onde ela foi atendida e liberada 2 vezes antes de ter as bebês em casa. O caso revoltou os moradores da cidade. Até porque é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, o pessoal acaba realmente sentindo muito por cada um que passa por esses problemas. Muitas pessoas comentando, a gente chega nos pontos, estão falando sobre o assunto. Na semana passada, uma mãe morreu depois de dar à luz a 2 gêmeas que também não resistiram. A família acusa a maternidade municipal de Nova Friburgo de negligência. Segundo o marido, Ingrid Oliveira, de 31 anos e grávida de 6 meses, foi internada na unidade em 8 de maio com dores abdominais. Teve alta no dia 10, mas se sentiu mal e voltou à maternidade 2 dias depois. Ficou em observação no soro, não fizeram nenhum tipo de ultrassom, imagem, e deram analgésico e mandaram ela para casa. Na madrugada seguinte, os bebês nasceram em casa. Uma das crianças já estava morta. Depois de esperar pela ambulância por quase 1 hora, Ingrid e as filhas foram levadas para a maternidade. À noite, Ingrid foi transferida para o CTI desse hospital municipal, a única unidade de alta complexidade de Friburgo. No dia seguinte, 14 de maio, passou por uma cirurgia para a retirada do útero e morreu na madrugada do dia 15. A segunda bebê também não resistiu. O marido da Ingrid procurou a polícia e contou que ainda na maternidade, a médica retirou partes da placenta com a mão, fora do centro cirúrgico, o que provocou uma hemorragia. Pode tornar o homicídio culposo de fatos, caso provada a negligência. A versão da família foi ouvida aqui, estamos juntando provas, agora será ouvida a versão do hospital. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está apurando o caso. E se for verificada alguma conduta fora dos padrões, vai responsabilizar os envolvidos. A maternidade de Nova Friburgo acumula denúncias de falta de estrutura e problemas de atendimento. Com 33 semanas eu fui na maternidade, falei que meu tampão tinha saído, aí o médico falou que estava muito cedo, que eu era maluca e que era para voltar para casa. Graças a Deus não nasceu com nenhum problema, mas poderia ter nascido, né? Porque é prematura, eu não tinha nem completado 8 meses ainda. O ex-zagueiro Lúcio se recupera das queimaduras graves que sofreu na semana passada ao manusear uma lareira ecológica. Ele continua internado no Distrito Federal. O pentacampeão mundial Lúcio, de 47 anos, teve 18% do corpo queimado ao usar a lareira na semana passada. Ele passou por 2 cirurgias e divulgou essa imagem ainda na UTI, com braços, pernas e a cabeça enfaixados. As lareiras ecológicas ocupam pouco espaço, dispensam chaminés e geram menos fumaça. Diferente das convencionais, que usam gás ou lenha, esse modelo funciona com álcool etílico. O combustível é colocado nesse compartimento e aceso com auxílio de um regulador de chama como esse. Essa lareira, por exemplo, tem capacidade para 3 litros de álcool, o que permite um tempo de chamas em média de 3 horas. A recomendação, por segurança, é não reabastecer o compartimento com a lareira ainda quente. Outra recomendação importante é manter as lareiras longe de sofás, cortinas e também do alcance das crianças. O ambiente deve ser arejado e, em casos de acidentes, nunca tente apagar as chamas com água. Por causa do choque térmico, o que pode agravar a saúde da vítima. Vai fazer um curativo com um pano limpo e com soro para hidratar o local afetado. E vamos a mais um giro de notícias com os nossos repórteres ao vivo. Em São Paulo, bandidos roubaram pelo menos 30 armas de um clube de tiro. Felipe Peixoto.
Dois criminosos armados renderam o filho do dono assim que ele abriu o portão para entrar com o carro na garagem de casa, que fica no andar de cima do clube de tiro na zona norte de São Paulo. Eles fizeram a vítima abrir um cofre onde estavam as armas. O rapaz reagiu, levou um tiro de raspão na mão. Os bandidos amarraram ele e fugiram, levando cerca de 30 pistolas, a maioria de calibre 380, armas que agora estão nas mãos dos criminosos. E no Rio de Janeiro tem cadeira de rodas motorizada rodando no meio do trânsito. Que história é essa, Fernando Davi? Pois é, boa noite a todos. A cena foi gravada em uma avenida movimentada de Niterói e viralizou. Usando o capacete, o homem manobra a sua cadeira de rodas motorizada entre carros e ônibus. E chega a passar até mesmo por uma viatura da Nititrans, a companhia de tráfego da cidade, que em nota disse estar apurando o caso. O uso de veículos motorizados não registrados nas ruas é proibido e representa um risco à segurança do próprio cadeirante e de outros motoristas também. Perigoso demais. Tá louco. E em Brasília, uma comissão do Senado aprovou a PEC que acaba com a reeleição. É um primeiro passo. A Alana Canepa tem os detalhes. O fim da reeleição não valeria para o Legislativo, que é quem está votando a proposta, só para os cargos do Executivo. Presidente, governador, prefeito. Os mandatos de todos passariam a ser de 5 anos. As votações para todos os cargos também seriam unificadas, com eleições gerais a cada 5 anos no Brasil. Ou seja, seriam mais candidatos para votar e a cola do eleitor teria que ficar maior. Mas uma economia para a Justiça Eleitoral entrou nessa conta aí da votação dos senadores. Não mudaria nada para as eleições do ano que vem, porque as novas regras só valeriam a partir de 2034. A proposta ainda precisa passar pelo plenário do Senado antes de seguir para a Câmara. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, disse que a votação deve acontecer na semana que vem. Confrontos planejados, cenas de selvageria entre torcidas organizadas que muitas vezes acabam em morte. Na reportagem exclusiva do Rodrigo Hidalgo e do Leandro Santana, você vai ver como grupos monitoram os rivais e combinam as brigas. São Paulo, Rio de Janeiro, vai pegar tudo que tiver aí, filho. Recife, Misericórdia. Fortaleza. Pai, começou a bala, ó. Os confrontos entre torcidas organizadas seguem espalhados e intensos por todo o país. Nos bastidores dessa violência, uma rede silenciosa se movimenta. O produtor Leandro Santana teve acesso a conversas em grupos fechados nas redes sociais e descobriu como os embates são organizados. Grande parte das brigas e emboscadas tem hora marcada. Você chamou nós tá tudo aí, ó. Cadê vocês? Cadê vocês? A nós aí, ó. Os criminosos monitoram a rotina dos rivais. A sede aí, ó. No mês passado, em Belém, homens chegam em 2 carros e numa moto. Um deles desce armado. O grupo rouba a bandeira da torcida do Paysandu e foge. Aqui, torcedores do Vasco exibem roupas tomadas de integrantes da torcida do Vitória, como se fossem troféus de guerra. A cuequinha dele no meio, a cuequinha dele no meio. Não precisa ter jogo, basta um encontro entre torcidas rivais em uma rodovia, por exemplo, como vem ocorrendo, para a violência explodir. Em muitos casos, as brigas acontecem a quilômetros de distância dos estádios, longe da polícia. Mas também ocorrem na porta dos estádios. No ano passado, antes de um jogo em São Paulo, a torcedora palmeirense Gabriela Anelli morreu depois de ser atingida no pescoço por uma garrafa lançada por um torcedor do Flamengo. Nesta terça-feira, Jonathan Messias Santos da Silva foi condenado a 14 anos de prisão por homicídio qualificado. No mês passado, em Fortaleza, também no entorno do estádio, torcedores do São Paulo e do Ceará entraram em confronto. Esse promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul estuda a violência no futebol brasileiro. Diego Pesce afirma que a violência é quase uma cultura enraizada dentro das organizadas. No seio das torcidas organizadas, a morte de um integrante num confronto contra a torcida é visto como uma coisa natural.
há uma espécie de desumanização do rival. Dados do Observatório Social do Futebol apontam 30 casos de homicídios ligados ao futebol em 2023 no país. Um outro estudo, conduzido pelo promotor de justiça, identificou que 99% dos envolvidos em brigas de torcidas são homens entre 15 e 35 anos. Em 80% das mortes ligadas ao futebol, pelo menos um lado era de torcida organizada. As músicas exaltam a violência. Abre uma vala na beira do rio, e hoje vai ter churrasco. E ela também está presente nas torcidas dos times de várzea. As emboscadas a ônibus viraram rotina. Em outubro do ano passado, integrantes da Mancha Alviverde do Palmeiras atacaram a máfia azul do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias. Um torcedor mineiro morreu. 21 palmeirenses seguem presos, inclusive o então presidente da Mancha. Em uma conversa nesses grupos privados, um torcedor fala sobre os confrontos. A nossa meta era torcer pro Palmeiras, né, mano? Agora esse negócio de ficar procurando treta, indo buscar cara, é aquele velho ditado, né? Quem procura acha, né, mano? Nós temos sim o monitoramento das torcidas, principalmente em época de jogos, dias de jogos, para que a gente possa evitar e evitamos diversas brigas. Para o promotor, a solução está no endurecimento das leis e no investimento em inteligência policial. A punição tem que ser mais severa. É preciso que nós tenhamos ordens de banimento efetivas, que categorize esses torcedores, que os mantenha sob estrita vigilância, que os impeça de acessar até mesmo as proximidades do estádio. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, o Pulo do Gato. Jornalismo. Sinal marcou 5 horas. Alô, São Paulo. Bom dia, Brasil. Folhinha virando na alvorada do outono, que hoje é quinta-feira, 22 de maio de 2025. A lua é minguante, vai mudar para nova aos 2 minutos da próxima terça-feira. O sol vai nascer hoje às 6 horas e 36 minutos. Vai se pôr às 17h29. Temos no Morumbi neste momento, estou até olhando de novo aqui para ver se não está errado, 18 graus, Ailton Dias. Tá 18 graus, tá uma temperatura bem agradável. Mas vem mudança por aí, de acordo com o Instituto Climatempo, vem alertando esses últimos dias. Aliás, no Nordeste também a chuva continua forte em algumas localidades. A Stephanie Toso vai trazer a previsão do tempo para lá também. Mas por enquanto nós vamos chamar a Stephanie Toso por aqui. Mas antes vamos falar bom dia para o Vitor Lupato, para o Ailton Dias, para o Diogo Braga. Muito bom dia a todos. Equipe completa, hein? Bom dia, Silvânia Alves. Bom dia a todos os ouvintes do Pulo do Gato. Ó, pela primeira vez em muitos dias, chego para trabalhar sem agasalho. Tá muito agradável mesmo a temperatura, pelo menos aqui na zona sul de São Paulo. Mas você trouxe, porque vai mudar. Claro, ó. Tá ali. Já tá no cadeirão. Não trouxe, Ailton? Não. Ainda bem que você sai cedo, hein? Daqui a pouco ele vai pra casa. Daqui a pouco você já vai pra casa, porque senão acho que você vai passar um pouquinho, iria passar um pouquinho de frio. Então vamos chamar direto a Stephanie Toso para saber a previsão para essa quinta. O litoral de São Paulo começa a quinta-feira já com chuva e temos alguns núcleos mais concentrados entre as regiões de Peruíbe, Iguape e Cananéia. Hoje o tempo fica mais instável. Toda essa faixa litorânea de São Paulo, incluindo Baixada Santista e Litoral Norte, volta a receber alguma chuva com moderada a forte intensidade. Isso porque nós temos a frente fria se deslocando e tem mais vento marítimo. A maior parte da manhã e da tarde de quinta-feira vai ser até nublada, diferente de todos os últimos dias. E a temperatura vai diminuindo. Hoje máximas que não devem passar dos 24 a 25 graus. A cidade de São Paulo também vai ter um dia com mais nuvem no céu. E chance de chuvisco, garoa que pode acontecer em vários momentos. A máxima já cai para 24 graus.
O tempo segue mais aberto, firme e ensolarado apenas no interior de São Paulo, onde a umidade ainda segue em atenção, em cidades como São José do Rio Preto, Franca, Barretos e Votuporanga. Para essas regiões, as temperaturas ainda podem alcançar 29, 30 graus. A cidade de São Paulo vai seguir ainda com esse tempo um pouco mais instável até a sexta-feira. E no fim de semana, a temperatura já volta a subir mais. Stephanie Toso, da Climatempo. Tá aí a previsão, então, para hoje e para esses próximos dias. Stephanie Toso cantou a bola. Ariovaldo Lourenço de Souza tá falando aqui que é de Santa Cruz dos Navegantes, mas está no Guarujá. E por lá, chovendo bastante desde as 13h30 da manhã. A Stephanie disse que o litoral de São Paulo já começava quinta-feira com chuva. Mas você viu aí, né, Silvânia Alves? Hoje vai ser só um tempo instável, amanhã também, sábado já volta a subir a temperatura aqui em São Paulo. Aliás, ontem durante o pulo também alguns ouvintes mandaram mensagem com chuva em Itanhaém, algumas regiões da Baixada. Vamos saber do transporte público aqui em São Paulo com o Diogo Braga. Oi, Diogo, muito bom dia para você. Bom dia, Sil, bom dia, Lupato, bom dia aos ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes e no Pulo do Gato. Tudo normal na manhã desta quinta-feira, dia 22 de maio, tanto no transporte público de metrôs e CPTM, quanto nos ônibus, todos os terminais e garagens funcionando normalmente, todas as linhas do metrô e da CPTM também funcionando normalmente na manhã dessa quinta-feira. E se você vai sair de carro, não se esqueça, o final da placa 7 e 8, não ande pelo centro expandido da capital paulista, entre as 7 da manhã, daqui a pouquinho, até as 10 da manhã e das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite. Obrigada, Diogo. Olha, hoje muitas datas a serem lembradas nesse 22 de maio. Vamos aos fatos do dia. Primeiro aniversário de várias cidades paulistas. Vamos lá. Bom Jesus dos Perdões, Fernandópolis, Igarapava, Neves Paulista, Pederneiras, Santa Branca, Sales de Oliveira, Santa Rita do Oeste e Santa Rita do Passa Quatro. Aliás, hoje é dia de Santa Rita de Cássia, santa das causas impossíveis, né? Venerada como intercessora em situações desesperadas e casos que parecem impossíveis de serem resolvidos. Na Vila Mariana tem 2 paróquias levam o nome de Santa Rita. E vai ter festa nas duas, viu? Na paróquia da Rua Dona Inácia Uchoa, número 106, na Vila Mariana, teve festa já no último sábado e vai ter no próximo sábado, dia 24. Também teve no domingo passado e vai ter nesse domingo, dia 25. E hoje também tem, hoje das 10 da manhã às 9 da noite. Rua Dona Inácia Uchoa, número 106. E tem uma outra paróquia que é em Mirandópolis. Aí é Mirandópolis, Praça da Árvore, Vila Mariana, é tudo pertinho. Fica na Rua das Rosas, ali em Mirandópolis. E vai ter festinha hoje também. E vai até domingo. A festa bem em frente ao espaço ali, bem em frente à paróquia de Santa Rita de Cássia, em Mirandópolis, na Rua das Rosas. Vou ver se dou um pulinho lá, viu, hoje, Vitor? Olha que legal, Silvânia Alves. Quando você estava lendo aqui os nomes das cidades, 2 com Santa Rita, eu falei, alguma coisa tem a ver. E é Santa Rita de Cássia. Sim. Muitos devotos aqui no Brasil, né? Muito popular aqui. Foi beatificada em 1627, canonizada em 1900 pela Igreja Católica. Nasceu e morreu na mesma cidade, uma vila na Itália, fica na província de Perugia, quando a Margherita Lotti, Santa Rita de Cássia, nasceu, chamava-se Roccaporena. E depois, já quando ela faleceu, Cássia. Foi uma mudança de nome dessa pequena vila de onde veio Santa Rita de Cássia. Aí um pouquinho da história de Santa Rita de Cássia. Hoje também é o dia do apicultor e o dia do baião. E por que hoje é dia do baião? Olha o baião aí.
Em 1946 era gravada a música Baião, de autoria de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, interpretada pelo conjunto Quatro Ases e um Coringa, que introduziu e divulgou o gênero de tradições nordestinas com toque urbano. Luiz Gonzaga é considerado o rei do Baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Baião, que baião, baião, pois que baião, baião, pois que baião. E a rainha do Baião é Carmélia Alves. Companheiro, eu sou do norte, eu vim lá do Ceará. Eba, companheiro, eu sou do norte, eu vim lá do Ceará. Tá, e dia do Baião. E sabia que hoje também é o Dia Nacional do Pudim? Todo mundo gosta de pudim aqui? Eu amo pudim. Tem até uma história no site Mirante Restaurante, tem um pouquinho da história do pudim. Vou tentar resumir aqui. É uma das sobremesas preferidas dos brasileiros, né? 13 de novembro é o Dia Internacional do Pudim, mas hoje é o Dia Nacional, tá bom? Pudim é sobremesa clássica, em grande parte dos países da Europa é comum servi-lo como prato principal, porque eles consideram receitas como polenta, curau de milho e chouriço descendentes dos antigos pudins. Há diversos modos de preparo, né? E apesar de muitos pensarem ser um doce típico brasileiro, ele surgiu em Portugal. O monge não contava por nada a receita de seu famoso doce, porém, de tanto que cresceu a popularidade, realizou um concurso com outros confeiteiros para ver se algum chegava à excelência de seu pudim. Nenhum confeiteiro foi capaz de realizar com a mesma destreza a receita, e apenas após sua morte foi revelado o segredo dessa doçura. Engane-se também quem pensa que pudim é apenas de leite condensado. Ah, não, a culinária vem cada vez mais reinventando, e hoje temos pudim de iogurte, 2 leites, cocada, paçoca, que mais? Chocolate, um monte. Aqui no Brasil, quando a gente pensa em pudim, pensa no de leite condensado. Que é o que eu mais gosto. Que é o tradicional, né? Tapioca também é uma delícia. É uma delícia. Mas, por exemplo, você falava sobre a origem do pudim e como ele é consumido na Europa. Não só na Europa, mas em outros países. Por lá, o leite condensado não é tão popular quanto é aqui. Então, muitas vezes, o pudim tradicional dos outros países não é o nosso. É pudim também, mas passa longe de ser o de leite condensado. É isso. Agora, hoje também a gente lembra, 5h11, o falecimento de um grande compositor, multi-instrumentista, cantor, publicitário e escritor. Não acordo muito cedo, mas não fico preocupado. Muita gente me censura e acha que eu estou errado. Dos mais talentosos compositores da música brasileira, José Rodrigues Trindade. O Zé Rodrigues, que nasceu no Rio de Janeiro em 25 de novembro de 1947, faleceu aqui em São Paulo no dia 22 de maio de 2009. Sou latino-americano e nunca me engano, Sou latino-americano e nunca me engano. Sabia, Vitor, que ele fazia um trio com o Sai Guarabira? Não. É, isso mesmo. Depois ele acabou se separando aí desse trio, seguiu carreira solo, e o Sai Guarabira continuaram como dupla. Mas essa semana nós destacamos o aniversário do Renato Teixeira, 80 anos, como um grande compositor de jingles. O Zé Rodrigues também era. E um dos mais bonitos jingles da história dos comerciais, dos jingles brasileiros, é esse aqui. Para quem não conhece, vamos ouvir inteirinho, porque vale a pena.
É uma viagem esse jingle. E a empresa gostou tanto que no comercial mostrava até cenas do Zé Rodrigues compondo o jingle no estúdio. Agora é para se emocionar, hein? É no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Não é lindo? Sensacional. No final, né? A batida do coração. Sensacional. Estava comentando aqui. Já pensou quando a Chevrolet recebeu das mãos do Zé Rodrigues esse jingle? Falou, cara, você acertou em cheio, obrigado. Né? Acho que pagaram o dobro para ele. Ou pelo menos deveriam ter pagado 10 vezes mais, né? Porque é maravilhoso, né? E ficou na memória de tanta gente, assim como alguns que nós divulgamos aqui no outro dia, falando do Renato Teixeira. Então, nossa lembrança a quem merece, nossa homenagem ao Zé Rodrigues. Silvânia Alves, a gente falava aqui do Dia Nacional do Pudim. Primeiro de tudo, pudim tá mais importante do que muita gente, né? Tem Dia Nacional, Internacional, é mundo inteiro. Agora, tem uma grande polêmica que a gente não abordou aqui. Você prefere o pudim furadinho ou liso? Aquele mais aerado, que tem os furinhos no meio, ou aquele mais cremoso, sem nenhum furinho? Divide opiniões. É uma grande bobagem, né? Mas eu prefiro o com furinho. Tá vendo? Então, aerado. E você, Elton Dias? Olha, eu gosto do pudim que a minha mãe fazia, porque o único que eu conhecia tinha farinha de trigo, ficava aquele pudim mais maçudo. Maçudo. Então você gosta com coco por cima dele liso. E tinha requeijão, colocava queijo também. Ficava no fundinho. Nossa, é um autêntico pudim. Diferente dos iguais, com coco ralado, requeijão. Requeijão maçudo. Ralado. Vixe, adoro. E calda assim, ó. Eu gosto dele com bastante calda. Eu também. E também gosto dele mais furadinho, mais aerado. Mas você sabe que eu nunca tinha visto isso. Esses dias eu passei em frente a uma loja que aparentemente só vende pudim. De todos os sabores possíveis. E aí você podia escolher. Você podia escolher se queria o pudim aerado ou não. Eles vendiam as duas versões do pudim. Então, você tá vendo? Divide opiniões mesmo. A loja especializada em pudim vende os dois. É uma bobagem tão grande, né? Mas muda o sabor, tá? Sei lá se muda. Tem uma mensagem do pudim. Bom dia a todos do Pulo do Gato. Aqui é Marcos César Seixas, de Portugal. O pudim aqui é de ovo. Saudades do nosso pudim de leite condensado. Um abraço a todos. Como quase todos os pratos típicos de outros países, o Brasil tem a sua versão, né? É inspirado, surgiu em Portugal, Silvânia contou a história. Mas o nosso, né? E muitas vezes o pior de tudo é que a do brasileiro fica mais gostosa, né? A versão nossa aqui. Tudo que vai leite condensado fica gostoso, né? Já começa daí, né? Se pudesse, virava a lata inteira, né? Nossa, mas é muito bom. Muita gente faz isso. Mas do que não pode, né? Faz mal pra saúde. Nossa, e outra, né? As calorias, tanto que a Nestlé lançou há alguns anos, não sei se ainda tem, que era tipo um chup-chup, né? Ainda existe? Acho que ainda tem. Eu não consegui achar integral, agora semi-desnatado, eu não consegui um integral forte.
Não achei Uma no mercado. integral. Não, é o tradicional. Não, ele hoje é semi-desnatado. Não, aqui tem os dois. Tem o Mas eu não tradicional achei, e tem o light, Eu né? não achei. Eu vi leite Fazendo condensado de propaganda. bisnaga esses dias. Nunca tinha visto. Não, bisnaguinha, tipo esse. Não, mas era uma bisnaga, parecia pasta de dente. Ah, Maior, assim. É não melhor, era eu comprei. um saquinho É. pra você colocar em cima de E fruta. Muita fecha gente e coloca guarda. em cima de fruta, em cima do açaí. Então acho que Pode levar, né, facilitaram bicho? aí. Põe no bolso. Bom, falamos bastante de pudim, mas as coisas não estão doces, não. Tem muito noticiário pra gente trazer até às 7 da manhã. E aí, olha, só com um docinho mesmo, porque tem muita coisa pesada, é violência, é gripe aviária, e é contrato superfaturado, é desvio de dinheiro do INSS, que já descobriram que a coisa vem de longe, mais de 20 anos, pode ter aí esses descontos irregulares. A gente vai falar sobre isso e muito mais até às 7 da manhã. Agora 5h19. Rede Bandeirantes de Rádio. Jornada dupla hoje da Copa do Brasil. A partir das 7 da noite, tem Palmeiras e Ceará. Da Vitor Roque, dominou, girou, rolou na entrada da grande área. Felipe Anderson bateu. Rafael defendeu, voltou para Vitor Roque. Narração, Ulisses Costa. Análise do jogo com Cláudio Zaidan. Depois, colado às 9h30, CRB de Alagoas e Santos. Tenta jogados, lado direito autorizado. Barreal levantou, segunda trave, o toque do Gil no bate-bate, vai voltar, Zé pro gol. Quem narra é Pedro Martelli. Comentários, Leandro Quesada. Vem ouvir. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, confiança e qualidade que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. Sil, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, com Tigre, até obra enroscada dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela. Vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Otaviano Costa. Olha só, eu vim aqui para avisar que eu voltei para Band TV, para poder alegrar as suas noites com o programa Melhor da Noite. Sempre com muitas atrações, informação e muita diversão. E tudo em um só lugar, ao vivo. Tô esperando você, hein? Toda quarta, quinta e sexta, 10h30 da noite, horário de Brasília, hein? Vem comigo no Melhor da Noite, na Band TV. O Pulo do Gato. 5h21. Pulo do Gato de volta. Diogo Braga com o destaque do esporte aqui pra gente agora. É isso mesmo, Lopato. Vamos começar com o jogo do Corinthians. E olha, foi difícil assistir, viu? Nossa, eu não sei se vocês assistiram o jogo, mas pra mim tava dando um sono assistir esse jogo, mas no final deu tudo certo pro Corinthians. O Corinthians já tinha feito 1-0 no jogo da ida e no finalzinho, aos 93 minutos ou 48 minutos do segundo tempo, o Yuri Alberto tá numa fase, fez um belo gol ali num passe do Thales Magno. Vamos ouvir com a narração aqui da Rádio Bandeirantes. Domina no campo de ataque o time do Corinthians, mas vem Timão, abertura para Yuri Alberto, vai para dentro da grande área, tirando o zagueiro, vai fazer o gol, bateu, lindo! Félix Torres soltou para Thales Magno, na entrada da grande área, ele ergue a cabeça, rolou. É isso, com esse gol e com o gol também no jogo da ida, o Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, tivemos
A única zebra de ontem, o Fortaleza, perdeu pro Retrô nos pênaltis. O primeiro jogo tinha sido 1-1, o segundo jogo também foi 1-1 ontem, lá em Fortaleza, e acabou perdendo por 4-1 nos pênaltis o Fortaleza. Já o Fluminense venceu por 4-1 a Aparecidense, no total 5-1. O Bahia venceu por 4-0 o Paysandu, também no total 5-0 pro Bahia. E o Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba, total 5-2, além também do Galo. Fez 4-0 no Maringá e o total dos jogos também foi 6-2, aí todos os times classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. E hoje tem Palmeiras, Palmeiras joga às 7h30 da noite. Já venceu o primeiro jogo fora de casa contra o Ceará por 1-0, o Palmeiras que talvez tenha vai enfrentar hoje de novo o adversário mais difícil dessa terceira rodada, o único time favorito que pegou um time da Série A e mesmo assim venceu o primeiro jogo, tem tudo para se classificar hoje também, já que venceu o primeiro jogo por 1-0. Qual que é a escalação provável? Vem o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Vanderlan, Aníbal Moreno, Richard Rios e Felipe Anderson. No ataque, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Esse é o time do Abel Ferreira. E hoje não só o Palmeiras joga aqui dos paulistas, o Santos também agora enfrenta o CRB, mas fora de casa, e o primeiro jogo o Santos empatou por 1-1, então aí não vai ser tão fácil assim pro Santos. O Santos precisa vencer para não levar o jogo para os pênaltis. E tem uma novidade, né? Vamos ver se hoje o Neymar finalmente volta aí de lesão. Ele não vai começar no time titular, vai pro banco de reservas, mas tem tudo aí para entrar no segundo tempo, por volta dos 30 minutos, 20, não sei, vamos ver aí o que o técnico Kleber Xavier vai decidir. Qual que é o provável Santos? Gabriel Brazão no gol, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Souza na zaga. No meio campo, Tomás Rincon, Zé Rafael e Roheiser. No ataque, Barreal, Guilherme e David Washington fecha o time do Santos. Para finalizar, Maracanã e Internacional se enfrentam às 7 horas da noite. O Inter venceu o primeiro jogo por 1-0. Vila Nova e Cruzeiro, também no mesmo horário, 7 da noite. O Cruzeiro venceu por 2-0. O Bragantino pega o Criciúma. O Criciúma venceu o primeiro jogo por 1-0. E o Capital enfrenta o Botafogo. O Botafogo venceu por 4-0 o primeiro jogo. Esses são os jogos de hoje da terceira fase da Copa do Brasil. O Diogo Braga falava sobre essa partida do Fortaleza, né? Fortaleza empatou os dois jogos por 1-1 com o Retrô. E ontem quem brilhou na disputa de pênaltis foi o goleiro do Retrô, o Fabian Volpe. Ele é primo do Thiago Volpe do Grêmio. E ele fez duas lindas defesas em cobranças do Fortaleza. Foi quem classificou o Retrô para a próxima fase, a quarta fase da Copa do Brasil. Hoje teremos então essas últimas partidas. Diogo Braga trouxe os destaques. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui, Lupato, que eu esqueci, que a Band transmitiu ontem o primeiro título depois de 17 anos do Tottenham. Olha, 1-0, gol, deixa eu só pegar quem fez o gol aqui, Brennan Johnson, 1-0, gol do Tottenham, campeão da Liga Europa em cima do Manchester United. Esse foi a transmissão ontem da Band, aqui da TV Band. 5 horas e 26 minutos, vamos rodar a nossa reportagem pelo Brasil, Silvânia. Vamos lá. O resultado de um teste técnico deverá determinar se houve ou não a contaminação por etanol em rios do litoral do Paraná depois de um acidente. Repórter Cleverson Bravo. O resultado da análise de contaminação de água nos rios de Morretes, no litoral do Paraná, deve ficar pronto em até 4 dias. A nova avaliação hídrica no local foi feita nesta quarta-feira. Os rios podem estar contaminados pelo vazamento de uma carga de etanol após um acidente com um caminhão na BR-277 na madrugada da terça-feira. Até que seja comprovado que não há risco, segue proibido o uso de água de rios, córregos, poços e nascentes da região. São 5 horas e 27 minutos. Uma operação da Polícia Federal no Ceará busca reprimir o armazenamento e disseminação de conteúdos sexuais de menores. Detalhes com Melina Mello. A Polícia Federal realiza operação para combater o compartilhamento de conteúdo sexual infanto-juvenil. De acordo com a investigação, aproximadamente 1.000 arquivos distintos foram compartilhados em um mês. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Justiça Federal e cumprido por policiais federais no município de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. A medida tem como finalidade coletar novas provas. As investigações seguem em andamento com análise do material apreendido. Já são mais de 10 operações em menos de um ano no Ceará, somente desta natureza.
O Ministério Público do Ceará investiga supostas irregularidades na seleção de atletas para o pagamento de incentivo de Fortaleza. Os detalhes com Misaele Silva. A Justiça determinou a suspensão imediata do pagamento de bolsas de incentivo a 25 atletas de alto rendimento do município de Aquiraz, no Ceará, após identificar possíveis irregularidades na seleção dos beneficiários. A Justiça também determinou o afastamento cautelar de uma servidora comissionada da Prefeitura do município, suspeita de ter recebido a bolsa de forma irregular. A decisão judicial atende a um pedido do Ministério Público do Ceará. O prazo para a suspensão do pagamento das bolsas e o afastamento da servidora é de 90 dias, até que as investigações do Ministério Público do Ceará sejam concluídas. São 5h29 na Paraíba. Os pacientes que apresentaram complicações após um mutirão de procedimentos oftalmológicos passam por novas cirurgias. De novo aconteceu isso. Vamos às informações do Leandro Abrantes. Os pacientes que tiveram problemas de saúde depois de procedimentos oftalmológicos em Campina Grande passaram por novas cirurgias, que foram concluídas com sucesso nesta tarde de quarta-feira. Dos 9 pacientes que inicialmente tiveram complicações, 6 deles passaram por um procedimento chamado de vitrectomia e outro passou por uma lavagem de câmara anterior. 2 tiveram alta em Campina Grande após estabilidade clínica e outros 22 que se queixaram de sintomas seguem internados. Os pacientes que passaram por cirurgia ainda estão em observação. Até o fim de semana, Belo Horizonte está sob alerta de baixa umidade do ar. Repórter Patrick Vaz traz mais informações. Belo Horizonte está sob alerta de baixa umidade do ar até domingo. Segundo a Defesa Civil, uma massa de ar seco passa pela capital mineira e deixa o índice de baixa umidade em torno de 30%. Ainda de acordo com o órgão, neste período é necessária uma atenção maior com a hidratação, além de dar preferência ao consumo de alimentos leves e frescos, como saladas, frutas e carnes grelhadas. Outra orientação importante é a de não provocar queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio, basta acionar o Corpo de Bombeiros no 193, a Defesa Civil no 199 ou a Polícia Militar no 190. 5h31, a superlotação em hospitais no Rio Grande do Sul, destaque de Eduardo Oliveira. 7 das 10 emergências hospitalares de Porto Alegre restringiram o atendimento somente para casos graves. A superlotação afeta toda a rede de saúde da capital e região metropolitana. São mais de 4 mil leitos hospitalares SUS em Porto Alegre, todos lotados. A prioridade é para quem chega de ambulância ou é classificado como alto risco. Sem vagas nos hospitais, quem precisa ser transferido da UPA tem que esperar. Os pronto-atendimentos chegam a ter 3 vezes mais gente do que a capacidade. Nesta semana, o governo do estado decretou situação de emergência em saúde, principalmente pelo aumento de casos de doenças respiratórias. 2 suspeitos morrem no interior de São Paulo durante uma operação da Polícia Federal. Detalhes com a Beatriz Mirelli. A Polícia Federal vai encaminhar para a perícia as armas apreendidas durante uma operação em São Paulo e no Mato Grosso, que teve como alvo uma quadrilha envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Também foram recolhidas porções de cocaína e de maconha. Durante a ação, 2 suspeitos foram mortos em São José do Rio Preto, no interior paulista, após reagirem à abordagem dos agentes. A organização criminosa teria movimentado aproximadamente 400 milhões de reais nos últimos 4 anos. 10 pessoas foram presas e 54 mandados de bloqueios de bens e valores dos investigados foram cumpridos. Uma operação prende policiais suspeitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa no interior do estado de São Paulo. Júlia Castelo. 3 policiais militares e um ex-agente são presos em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, durante uma operação da Corregedoria da Polícia Militar. Eles são acusados de envolvimento com crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Corregedoria cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira em 15 locais, além de ter apreendido celulares, munição, computadores e documentos. 5h32, quase 33, destaque do Diogo Braga mais uma vez.
A polícia prende o homem que matou e jogou o corpo de uma promotora de eventos no Rio Tietê, em São Paulo. A vítima, Amanda Caroline de Almeida, de 31 anos, foi dada como desaparecida desde a terça-feira, após a mãe, Eliana Alves da Silva Almeida, perder o contato com ela. A última conversa entre as duas foi no domingo, dia 18. Segundo a mãe, a vítima foi deixar a filha na casa do pai e ex-marido Carlos Eduardo por volta da meia-noite de segunda-feira, dia 19. E na mesma noite, o carro do suspeito foi visto na frente da casa de Amanda. Através da filmagem das câmeras de segurança do local, os agentes viram 2 indivíduos saindo do veículo e entrando na residência da vítima. Um deles era Carlos Eduardo. Em seguida, eles são filmados saindo, carregando uma espécie de sacola, e colocam no porta-malas do carro. Após ser confrontado com as imagens, Carlos Eduardo confessou que matou Amanda através de asfixia e jogou o corpo no Rio Tietê. O assassino foi preso em flagrante. O veículo foi apreendido na tarde de ontem e agora passará por perícia. Que caso, mais um caso escabroso. Obrigada, Diogo. O Hospital das Clínicas da Unicamp realiza a primeira aplicação de medicamento para crianças com atrofia muscular. Beatriz Alencar. Um bebê com doença rara e grave é o primeiro paciente de São Paulo a receber um remédio de dose única avaliado em 7 milhões de reais de forma gratuita pelo SUS. O medicamento, chamado Zolgensma, é usado em crianças de até 6 meses e foi incorporado em março deste ano ao Sistema Único de Saúde. Essa é a terceira dose aplicada pelo sistema no Brasil e foi realizada no Hospital das Clínicas da Unicamp. A criança possui atrofia muscular espinhal, uma doença sem cura que afeta os movimentos do corpo, a respiração e em gestos simples, como engolir alimentos. O medicamento serve como uma terapia que tende a estabilizar a progressão da doença. Sem essa intervenção, crianças com atrofia enfrentam alto risco de morte antes dos 2 anos de idade. Hoje tem estreia nas telonas do Brasil. É o filme sobre a vida e a obra da cantora Rita Lee. Carol Santana. Chega hoje aos cinemas de São Paulo um longa-metragem que homenageia a vida e obra da rainha do rock brasileiro Rita Lee. A produção, chamada Ritas, exibida até então apenas no festival É Tudo Verdade em abril deste ano, traz uma nova perspectiva sobre a vida da artista. A narrativa é conduzida pela própria Rita Lee por meio de entrevistas e depoimentos recentes, alguns deles inéditos. Nesta quinta-feira, dia oficial da Rita Lee, data escolhida pela artista para celebrar o aniversário, o espaço Petrobras, localizado na Rua Augusta, oferece desconto na compra do ingresso para os espectadores que se arriscarem a cantar uma música de Rita na bilheteria. A ação é válida apenas hoje. Com a música da Rita Lee, a gente manda um abraço pro Paulo Codini de Promissão, pelo aniversário da esposa Valdete. Abraço, Valdete. Também o senhor José Roberto Generoso vai comemorar hoje o aniversário da esposa, a senhora Ruth Maria Generoso. O Erivelton Salgado Lima está em Vitória da Conquista, na Bahia. Diz que tá frio lá. Tá, Hilton, tá frio sim. O Hermani, de Barra Velha, Santa Catarina, diz que a filha dele se chama Cássia Maria, que nasceu no dia 22, mas não é de maio não, 22 de julho de 86, mas recebeu Cássia por causa de Santa Rita de Cássia. Tem mais mensagens gravadas. Marcelino do Vale da Videira, aqui tá muita chuva, o trânsito tá muito bom, tá normal, tá bom? Bastante chuva aqui no Vale da Ribeira. Tá, obrigado, bom dia. Bom dia, Silvânia Alves. Aqui é Marco Jorge de Fernandópolis. Manda um miado para minha cidade. Tá fazendo 86 anos hoje. Parabéns, Fernandópolis. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Lupato. Bom dia a todos. Eduardo de Santo André. Hoje eu gostaria de estar enviando aí um miado especial para minha filha Giovana, que está completando 13 anos de idade. E ela é minha companheira da madrugada aqui, ó. Todo dia nós estamos na escuta aqui, indo pro caminho da avó para ir para a escola. Obrigado. Pai te ama, filha. Bom dia, Silvana. Bom dia para todos na bancada. A falar em pudim, eu me lembro muito, nós éramos muito pobres, muitos irmãos. A minha mãe fazia pudim de pão amanhecido. Era uma delícia. Quando tinha, a gente gostava muito. Bom dia. Vanderlei de São Paulo. Bom dia, Pulo do Gato, Silvana. Silvana,
Pudim maravilhoso é o pudim da minha irmã aqui, da Dirce, aqui de Rondônia, Alto Alegre. Sou de Campo Grande, venho trabalhar aqui só para comer esse pudim maravilhoso. Manda um miado aí pra gente aí. Um abraço. Altemes aqui de Rondônia, Alto Alegre. Altemes de Souza. O Altemes falou aí, Silvânia, que o da irmã dele é o melhor que tem. Eu acho que pudim é a sobremesa com o maior número de especialistas. Todo almoço que você vai, de família, almoço de amigo, não, porque o pudim da Silvânia, o pudim do Ailton, aqui no nosso WhatsApp já chegou aqui pelo menos 10 mensagens. É a minha especialidade. Todo mundo é especialista em Dizem pudim. que pudim é a sobremesa favorita, especialmente do homem. Não sei. Também já ouvi isso. Olha, Eu sou meio formiga de chocolate, então, se tiver um pudim com chocolate, assim, um negócio, eu prefiro. Mas meu pai, por exemplo, sobremesa... É pudim, tá vendo? É. O Rodrigo Ribeiro, ele tá na escuta com a filha, a Júlia de Lima Ribeiro. Eles acompanham todo dia o Pulo, porque ela tá indo pra escola, né, nesse horário. Então, um beijinho pra Júlia, que tem só 7 anos e já é ouvinte do Pulo do Gato. Obrigada a vocês. Mandar aqui também um miado, Ailton, um dia você vai lembrar dele. Aurélio Bibian, da Baixada Santista. O neto dele, meu xará, o Vitinho. Miado pra eles, então, que já estão também na escuta da Rádio Bandeirantes. Valeu, Aurélio! 5h39. Rede Bandeirantes de Rádio. O Pulo do Gato. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Jornada dupla hoje da Copa do Brasil. A partir das 7 da noite, tem Palmeiras e Ceará. Da Vitor Roque, dominou, girou, rolou na entrada da grande área. Felipe Anderson bateu. Rafael defendeu, voltou para Vitor Roque. Narração, Ulisses Costa. Análise do jogo com Cláudio Zaidan. Depois, colado às 9h30, CRB de Alagoas e Santos. Creta jogados, lado direito autorizado. Barreal levantou, segunda trave, o toque do Gil. No bate-bate, vai voltar, Zé, bate pro gol. Quem narra é Pedro Martelli. Comentários, Leandro Quesada. Vem ouvir. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, confiança e qualidade que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra enroscada dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela. Vem pra Estrela Bet, simples e num instante. O Pulo do Gato. 5h41, hoje é quinta-feira, é dia da participação da Priscila Bernardes, da Assessoria de Comunicação do INSS em São Paulo, aqui no Pulo do Gato, com reprise aos sábados. Priscila, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como consultar se tiver ou não desconto associativo no benefício. Como é que é feito essa consulta? Muito bom dia a você. Bom dia, Silvânia. O beneficiário pode saber se teve ou não desconto pelo aplicativo ou site Meu INSS e pelo telefone 135. No aplicativo ou no site aparece em destaque a opção Consultar descontos de entidades associativas. Ao clicar, a pessoa é informada se houve ou não algum desconto desse tipo nos últimos 5 anos. Se teve, aparece também o nome da entidade que fez o desconto. Quem tem dificuldade de acesso à internet pode conferir se houve algum desconto associativo pela central telefônica 135, que atende de segunda a sábado,
das 7 da manhã às 10 horas da noite. Para um atendimento mais rápido, os melhores horários para ligar são depois das 4 da tarde e aos sábados. Para verificar os valores descontados mês a mês, a opção é obter os extratos de pagamento. A consulta a esses documentos está disponível no aplicativo e site, na opção Extrato de Pagamento de Benefício. Também é possível agendar pelo telefone 135 para depois retirar os extratos presencialmente em uma agência da Previdência Social. Priscila, na semana passada, o INSS abriu a possibilidade de contestar esses descontos. Qual o balanço desses primeiros dias e como o beneficiário faz para contestar? Na quarta-feira, dia 14, foram abertos os canais para a pessoa registrar se autorizou ou não os descontos associativos. Até ontem, dia 21, passados 8 dias, o INSS já recebeu 1.843.000 contestações. Apenas 39 mil pessoas informaram que autorizaram os descontos. 91% das pessoas fizeram registro pelo aplicativo ou site Meu INSS. Os outros 9% fizeram a contestação pelo telefone 135. Vamos reforçar como é feita a contestação. Pelo Meu INSS, é só acessar com CPF e senha e clicar em Consultar descontos de entidades associativas. Vai aparecer o nome da entidade e as opções para a pessoa informar se autorizou ou não o débito. Se a pessoa informa que não autorizou, aparece a mensagem de que o pedido foi realizado com sucesso. Não precisa fazer mais nada, nem enviar documentos. Pelo telefone 135, no atendimento inicial, que é eletrônico, a pessoa escolhe a opção 0 e informa o CPF. Em seguida, o sistema informa se ela teve ou não descontos desse tipo. Se não reconhecer o débito, a pessoa informa isso e é direcionada a um atendente humano, que vai registrar a contestação. Depois disso, o acompanhamento é feito pelo Meu INSS ou telefone 135. E para encerrar? Por último, uma boa notícia. A partir da segunda-feira que vem, dia 26, o INSS começa a pagar a segunda parcela do abono anual, conhecido como 13º salário dos beneficiários da Previdência Social. A primeira parcela já foi paga no mês passado. A segunda parcela compõe o valor da folha de pagamentos referente a maio, que é paga entre 26 de maio e 6 de junho. A data exata depende do valor do benefício e do último algarismo do número do benefício. No site do INSS tem o calendário completo, com todas as datas de pagamento. O endereço é gov.br/INSS. Aproveito para trazer também uma informação importante para os beneficiários que precisam declarar imposto de renda e ainda não retiraram comprovante de rendimentos. Esse documento pode ser obtido pelo aplicativo e site Meu INSS. É preciso informar CPF e senha, e no campo de busca, o beneficiário pode digitar extrato de imposto de renda. Também dá para fazer a busca por comando de voz. Se não tiver acesso ou facilidade com a internet, a pessoa pode ligar para o telefone 135 para agendar a retirada do comprovante em uma agência do INSS. O demonstrativo pode ser obtido por qualquer pessoa que tenha recebido algum benefício do INSS no ano de 2024. Por hoje é isso, Silvânia. Muito obrigada e até a semana que vem. Priscila Bernardes, da Assessoria de Comunicação do INSS, toda semana no Pulo do Gato. 5h46. Eu nunca vi uma coisa dessa, nunca vi. Você nem está minha família. Vai bater no desespero, né? Um maio depois, histórias da enchente. O turismo foi um dos setores mais afetados pelas enchentes do ano passado. A gastronomia e a hotelaria sofreram grandes impactos e o setor segue tentando se reestruturar. Repórter Duda Romanha conta o drama desse setor.
Um dos setores mais atingidos pelas enchentes de 2024 foi o turismo, a área que depende diretamente da mobilidade das pessoas e do acesso ao Rio Grande do Sul, enfrentou grandes dificuldades. Durante 5 meses, o aeroporto Salgado Filho, principal porta de entrada para quem vem de fora do estado, permaneceu fechado. Além disso, diversas estradas também ficaram bloqueadas. No pior momento da crise, o estado registrou 170 pontos de interdição em 79 rodovias que cortam 97 municípios gaúchos. No aeroporto, houve uma tentativa de acelerar o processo de recuperação, mas com o terminal completamente alagado e 75% da pista submersa, o desafio foi enorme, como explica Rafael Guerra, representante da Fraport Brasil. Os principais desafios daquele momento, eles passavam muito pela capacidade de entendimento sobre o que efetivamente estava acontecendo, quais eram os impactos reais, o tempo que demorou para a água sair, né, de dentro do aeroporto e que permitisse, de alguma forma, as análises mais técnicas, mais detalhadas, né, por tudo que tinha acontecido. O setor do turismo já enfrentava dificuldades desde a pandemia e as enchentes agravaram ainda mais esse cenário, como relata Ivone Ferraz, representante da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação no Rio Grande do Sul. O setor do turismo ainda não se recuperou da pandemia, porque nós sofremos muito com a pandemia. Muitos hoteleiros, muitos empresários, né, tiveram que fazer empréstimos para o ONAMP, né, funcionários que foram suspensos. Então, nós nem se recuperamos da pandemia e a gente foi impactado aí negativamente com esta situação das enchentes no Rio Grande do Sul. Diversos municípios, especialmente na Serra Gaúcha, têm o turismo sua principal fonte de renda. Um ano após as enchentes, o desafio de atrair visitantes para o estado ainda persiste. Mesmo com a reabertura de estradas e a retomada das operações no aeroporto, o cenário segue exigindo esforços, como destaca o secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci. Então, acho que o maior desafio que a gente tem hoje é a gente reconsolidar o turismo do Rio Grande do Sul e reconsolidar a imagem do estado do Rio Grande do Sul como um destino turístico, porque ainda há uma certa desinformação, né, sobre estradas que estão acessíveis ou não estão, como é que está quando chove, quando não chove. Então, esse é um grande desafio que a gente tem nesse sentido. Apesar dos avanços na reestruturação com a reabertura do aeroporto e as estradas normalizadas, os impactos das enchentes de 2024 continuam refletindo a lenta recuperação do turismo gaúcho. O Pulo do Gato. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Promoção Torcida Mafre. Jogar junto é bom de Mafre. Paulo do Vale. Palmeiras e São Paulo são os únicos brasileiros já garantidos de forma antecipada nas oitavas de final da Libertadores. Para a última rodada, o Botafogo só depende de si para garantir lugar nas oitavas. Basta vencer a Universidade de Chile, líder do grupo no Engenhão. O mesmo vale para o Flamengo, que enfrenta na última rodada o Lanterna Deportivo Táchira no Maracanã. O Fortaleza também entra nessa conta de precisar apenas do próprio resultado positivo, porém pega o líder do grupo Racing na Argentina. Já Bahia e Internacional brigam por uma única vaga no grupo, em duelo direto no Beira-Rio. O empate é do Colorado e só a vitória interessa para o Esquadrão de Aço. Camisa 10 bateu com o pé esquerdo! No radinho do carro, no bar com amigos ou no sofá de casa, torcer é bom. Mas torcer com vaga garantida na final da Comebol Libertadores é bom de Mafre. Faça um seguro alto, vida ou residencial e concorra a viagens com acompanhante para a grande decisão. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. 5h51. O número de crianças e adolescentes atendidos no SUS com ansiedade e depressão disparou no Brasil. É um problema grave que desafia os profissionais de saúde, os professores e principalmente os pais. Detalhes na reportagem de Giba Ismanioto. Nós viemos na UBS José Bonifácio II,
uma das unidades básicas de saúde de Itaquera, zona leste de São Paulo, para conversar com adolescentes que procuraram ajuda do SUS. A maioria se queixa de ansiedade e depressão. Eles têm entre 12 e 17 anos de idade. Nós não vamos identificá-los. Eu estava em um momento da minha vida onde eu me sentia muito sozinho, eu sentia muita raiva e com toda essa raiva eu descontava em mim mesmo, entendeu? Me machucando. Eu me prendo muito ao passado, quando eu sinto que meu passado foi cheio de falhas e que eu queria ter voltado no tempo. E aqui eu consigo desabafar e eu sei que isso não vai sair daqui. Aqui eu falo coisas que eu não falo pra ninguém. Pelos dados da Organização Pan-Americana da Saúde, entre 10% e 20% dos adolescentes no mundo enfrentam problemas de saúde mental, que muitas vezes não são identificados ou tratados. E por vários motivos que vão desde a falta de conhecimento dos pais e dos próprios profissionais de saúde e até por estigma, o que dificulta a busca por ajuda, nos explicou a Rosa Eugênio, que é assistente social. Existe esse estigma de que a saúde mental é uma doença, é uma loucura, mas aqui a gente fortalece esses adolescentes falando para eles que precisa sim buscar essa ajuda. Pelos registros do SUS, a alta nos atendimentos de crianças entre 2013 e 2023 chegou a 1.500%, e de adolescentes a busca aumentou mais de 30 vezes. Eu não preciso ter todo esse peso para mim, porque tem pessoas que também passam pela mesma coisa, e se as pessoas que passam pela mesma coisa conseguiram superar, por que eu não vou conseguir? Pelos relatos de especialistas, as meninas sofrem mais por estarem expostas a padrões de beleza que elas acham que têm que alcançar, o que se torna uma obsessão, e isso causa uma dor insuportável. Eu passava o dia inteiro deitada, o dia inteiro literalmente, e eles me excluíam, então isso estava afetando muito eu mesma, sabe? Além de ansiedade e depressão, podem ocorrer sintomas como irritabilidade, alterações de humor e manifestações físicas, como dores e náuseas. Mas quando os pais precisam ligar o sinal de alerta? A psicóloga Edilaine de Siqueira ajuda a entender. É irritabilidade, agressividade, impulsividade, baixo desempenho escolar. Além disso, um comportamento mais quieto, de isolamento, de querer passar a maior parte do tempo só dentro do quarto. E como dá para prevenir? O pediatra Daniel Becker diz que o desafio é grande. Uma relação mais íntima, mais de convivência com a família, né? Então, refeições em família, contar uma história na hora de dormir, nos fins de semana passear, brincar, ir para uma pracinha. Conviver com outras crianças, sem ser na escola. Isto é, brincar. Brincar na casa dos amigos. Melhor jogar um videogame na casa dos amigos que jogar um videogame online. Tá? Enfim, socializar é muito importante para adolescentes. 5h55, saúde ainda é destaque no Pulo do Gato. Saúde e qualidade de vida, com o médico infectologista Evaldo Stanislau. Hoje vamos falar com o Dr. Evaldo sobre a relação entre os micróbios e o câncer. Que micróbios do nosso corpo têm a ver com câncer? Muito. Uma recente revisão publicada no periódico JAMA abordou a interferência de micro-organismos presentes no nosso corpo e sua interferência levando ao aparecimento do câncer ou dificultando a sua terapia. Basicamente, podemos ter 4 diferentes efeitos: induzir ao câncer e promover metástases, o que é bem conhecido com Helicobacter pylori e o HPV. Outro seria a ação da microbiota gastrointestinal em facilitar ou dificultar a terapia com espécies de Clostridiales ou enterobactérias. A presença de bactérias no próprio tumor pode induzir ou refrear seu crescimento, como nos tumores pancreáticos. E por fim, a microbiota intestinal pode proteger ou induzir eventos adversos. Combater com anti-infecciosos ou modular a ação desses agentes é, ou seria, a via terapêutica mais adequada como coadjuvante da terapia oncológica. Na prática, os pacientes com câncer devem evitar alimentos ultraprocessados, aumentar a ingesta de fibras e ser fisicamente ativos, sempre que possível. E especificamente no caso do HPV, não podemos esquecer da prevenção por vacina, o mesmo aplicando-se ao vírus da hepatite B, também prevenível por vacina. Fique bem e até a próxima. Você ouviu o médico infectologista Dr. Evaldo Stanislau, CRM 72705.
Bandeirantes. 5h57, vamos ao CEDOM, Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, trabalho do jornalista Milton Parron e equipe Texto do Parron. O bairro da Casa Verde, em São Paulo, tem uma história que remonta ao século XVIII, com as 7 irmãs solteiras que possuíam um sítio na região. A origem do nome Casa Verde vem da casa pintada de verde que estava na propriedade dessas irmãs. Em 1842, John Maxwell Hood comprou toda aquela área que foi loteada por seus herdeiros em 1913 e lá criaram o bairro Vila Tietê, que demorou a se expandir. O avanço se deu a partir da inauguração do fornecimento de água encanada, anunciada pelo governador Adhemar de Barros, em maio de 1949. O bairro já tinha outro nome. Concluindo a relação dos empreendimentos da cidade, queremos citar ainda as obras em andamento. Forno incinerador de lixo em Pinheiros, obras do matadouro de suínos em Carapicuíba. E no próximo sábado, depois de amanhã, com a ajuda de Deus, vamos inaugurar mais uma obra importante da Secretaria da Aviação e Obras Públicas no setor da RAI, quer dizer, da Águas e Esgotos. Vamos dar finalmente água ao bairro da Casa Verde. Meus caros patrícios, a todos vós, meus amigos e gente de minha terra, o meu cordial boa noite. E assim ouvintes, apresentamos através de uma cadeia de emissoras nacionais, mais uma vez a palestra de todas as quintas-feiras do governador Adhemar de Barros, o primeiro governador democrático de São Paulo. Muito obrigado pela atenção dispensada e até a próxima quinta-feira. Vila Tietê, um nome que não resistiu à força popular das histórias relacionadas com o sítio das moças da Casa Verde. As moças saíram de cena, mas a Casa Verde perpetuou-se como nome de um dos bairros mais pujantes da capital paulista. 5h59, tem mais alôs, viu, Ailton Dias? A Fernanda, mãe da Bianca e esposa do Felipe, a Fernanda Faro Teles, está completando hoje 46 anos. Ela é da Praia Grande, recebe os nossos cumprimentos. Tem mensagem gravada também. Ah, tem uma do Pudim, Ailton. Dá tempo? Bom dia, Silvânia. Yeah. Bom dia a todos do Pulo do Gato. Ivan, confeiteiro e motorista de aplicativo de Bertioga. A Silvânia falou do pudim do furinho, sem furinho. O pudim que tem furinho é batido no liquidificador, os ingredientes, pudim de leite condensado. O liso é batido na mão, então ele não incorpora o ar, por isso que ele fica lisinho. E o modo de cozinhar também, no banho-maria. Alguns vão no forno, outros no fogão. O que muda é isso, mas os dois são maravilhosos. Eu faço e todo mundo gosta. Ou seja, o com furinho é o mais fácil de fazer, né? Taca tudo no liquidificador, não precisa ficar batendo na mão. 6 em ponto. Jornalismo Bandeirantes. 6 horas em ponto, marcou o quinto sinal da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, Pulo do Gato, com você até às 7 horas da manhã e com todas as informações do Brasil e do mundo. Eu e Silvânia Alves na sua companhia nesse comecinho de manhã de quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. Os Correios vão atender a partir da semana que vem aposentados e pensionistas que estão sem acesso ao aplicativo Meu INSS para conferir se tiveram descontos ilegais no benefício. A medida deve ajudar milhões de pessoas que enfrentam dificuldades para acessar os canais digitais do INSS. O atendimento será realizado com base em um sistema eletrônico desenvolvido pelo Dataprev, que deve ser entregue até o dia 27. Quem for herdeiro de um aposentado ou pensionista também tem direito a pedir o ressarcimento do que foi tirado dos parentes que já morreram. A orientação do governo é para que os chamados dependentes liguem para o telefone 135 para agendar o atendimento em uma agência do INSS. Segundo o último balanço, já chega a quase 2 milhões o número de beneficiários que responderam
não reconhecer os descontos feitos por sindicatos e associações. Demorou, né, para o governo federal adotar essa medida de um posto fixo, presencial, para as pessoas que não têm acesso ao computador, ao celular, para baixar o aplicativo Meu INSS e fazer essa consulta, até porque está difícil também, muita gente acessando, o sistema fica instável e o telefone 135 não está dando conta de atender também todo mundo. Então, a partir da semana que vem, os Correios também vão atender. E as fraudes no INSS, que desviaram mais de 6 bilhões de reais das contas de aposentados e pensionistas, podem ter começado há quase 20 anos. Um laudo pericial da Polícia Civil de Pernambuco aponta para descontos ilegais desde o ano de 2006. Os documentos obtidos pela Band apontam ainda uma manobra feita pela CONTAG para liberar mais de 30 mil descontos de uma só vez. Em 2 de outubro de 2023, a Confederação enviou um ofício para o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O texto dizia que o Instituto não vinha disponibilizando meios adequados para os descontos automáticos nas plataformas digitais e pediu que o órgão ajudasse na liberação de 32 mil descontos que supostamente estariam represados por uma falha no sistema. Logo após o pedido, o INSS liberou os descontos. Ontem, o presidente Lula determinou que os ministros da área econômica encontrem verbas para ressarcir as vítimas, sem esperar pelo reembolso das associações. E no Congresso, a expectativa é que a abertura da CPI mista, que vai apurar as fraudes no INSS, fique para o próximo semestre. Segundo fontes ouvidas pela reportagem da Band em Brasília, o adiamento ocorre por conta do tempo apertado e do processo mais longo para a instalação da CPMI. Os parlamentares consideram que o atraso não é ruim, apesar do desgaste de estar mais próximo das eleições. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a PEC que acaba com a reeleição. Destaque de Márcio Rocha. O plenário do Senado vai analisar nos próximos dias a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República, depois que a Comissão de Constituição e Justiça da Casa aprovou a mudança eleitoral. Depois, a Câmara dos Deputados ainda vai analisar o texto para a PEC ser promulgada em uma sessão do Congresso Nacional, o que ainda não tem uma data para ser feito. A proposta foi aprovada de forma simbólica e traz, entre várias mudanças, o aumento no tempo de mandato para todos os cargos eletivos e também determina que as eleições municipais e gerais sejam realizadas em uma única data a partir de 2034. No entanto, a reeleição de cargos para o Poder Legislativo, como vereadores, senadores, deputados federais e estaduais, continua sem impedimentos. O Congresso tem 120 dias para analisar a medida provisória que muda regras do setor elétrico e amplia a gratuidade da conta de luz. Assinada ontem pelo presidente Lula, a MP passa a valer no próximo mês e perde validade se não for analisada até o fim do prazo. O texto cria a chamada nova tarifa social de energia elétrica, que deverá beneficiar cerca de 60 milhões de brasileiros. Segundo estimativas do governo, 16 milhões de consumidores vão ficar isentos de cobrança. Outros 55 milhões terão a conta reduzida. A gratuidade é válida para famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh por mês. Já o desconto de cerca de 12% é para consumidores que ganham até um salário mínimo e meio e que são inscritos no CadÚnico. Segue para a Câmara dos Deputados o projeto que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Ontem, o Senado aprovou a proposta por 54 votos a favor e 13 contra. O texto simplifica e acelera o processo de emissões de licenças para empreendimentos em áreas ambientais, sem a necessidade de contratar estudos para possíveis impactos no local. O novo reajuste de salários dos servidores do governo federal poderá ter um impacto de 18 bilhões de reais no orçamento da União. A estimativa é do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o aumento, com 388 votos favoráveis e 43 contrários. O texto segue agora para análise do Senado e, caso aprovado, vai para a sanção do presidente Lula.
O Supremo Tribunal Federal começa a ouvir hoje as testemunhas de defesa dos denunciados pelo suposto plano de golpe de Estado. Os primeiros 9 depoentes foram escolhidos pelos advogados do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Ontem, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que comandou a aeronáutica na gestão Jair Bolsonaro, depôs ao STF. Informações de Rafael Procópio. Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Força Aérea Brasileira durante o governo Bolsonaro, confirmou que o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, ameaçou prender Jair Bolsonaro caso ele continuasse com um plano de golpe de Estado. Batista Júnior deu a declaração ao STF nesta quarta-feira, na condição de testemunha no caso que apura uma tentativa golpista entre o final de 2022 e o início de 2023. O brigadeiro do ar disse durante o depoimento que Freire Gomes falou isto ao ex-presidente de maneira educada, polida, mas que com clareza afirmou que se Bolsonaro colocasse o plano em ação, iria prendê-lo. O militar também confirmou que esteve em uma reunião com o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, em 14 de novembro de 2022, e foi apresentado a ele uma minuta golpista em que um ato do então presidente Bolsonaro impediria a posse do então presidente eleito Lula. A Advocacia Geral da União pede à Polícia Federal que investigue um suposto caso de racismo contra a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia. Ontem, o TSE denunciou o caso que aconteceu na última sexta-feira. Segundo o tribunal, Vera Lúcia foi barrada ao tentar entrar para dar uma palestra no seminário Gestão Pública, Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação. Primeiro lote de restituições do imposto de renda será pago na semana que vem e a consulta será aberta amanhã. De acordo com a Receita Federal, 19 milhões de contribuintes em todo o país ainda não enviaram a declaração. É obrigado a declarar quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 30.600 em todo o ano de 2024. O Brasil deve começar hoje a contagem regressiva de 28 dias para retomar o status de país livre da gripe aviária. Eduardo Oliveira. A granja de reprodução avícola de Montenegro, onde foi registrado o caso de gripe aviária, entra em período de vazio sanitário a partir desta quinta-feira, segundo o governo do Rio Grande do Sul. O processo de limpeza e desinfecção dos galpões, máquinas e outras estruturas e equipamentos da granja foi finalizado na noite desta quarta-feira. Agora a contagem é de 28 dias para considerar o Brasil livre da gripe aviária. O prazo só vale se nenhum outro caso for confirmado em granjas comerciais. O Ministério da Agricultura investiga outros 9 casos suspeitos no país. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro registra mais mortes por febre e oropouche no estado. Informações de Maria Eduarda Vieira. O estado do Rio de Janeiro registra mais 2 mortes por febre oropouche. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde. As vítimas são 2 mulheres. Uma delas era moradora de Macaé, no norte fluminense, de 34 anos, e outra de Paraty, na Costa Verde, de 23 anos. Segundo a pasta, elas tiveram os primeiros sintomas em março deste ano. As mulheres chegaram a ser internadas, mas morreram dias depois. Mais de 1.500 casos confirmados já foram registrados no estado somente neste ano. No dia 16 deste mês, um caso já tinha sido confirmado pela Secretaria. Os municípios que mais concentram suspeitas de diagnósticos são Cachoeira de Macacu, Macaé, Angra dos Reis, Guapimirim e Paraty. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva convoca o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, e outras testemunhas para uma audiência privada na próxima segunda-feira. As informações com Guilherme Faria. O atacante Bruno Henrique do Flamengo é convocado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva para prestar esclarecimentos no inquérito que apura a suspeita de envolvimento dele em um esquema de apostas em uma partida do Campeonato Brasileiro de 2023. A oitiva privada está marcada para a próxima segunda-feira. No início de maio, o STJD abriu um processo para apurar a possibilidade de infração disciplinar cometida pelo atacante. Em abril, Bruno Henrique e outros envolvidos no caso foram indiciados pela Polícia Federal. As investigações apontam que existem provas de que o atacante forçou um cartão amarelo em um jogo contra o Santos em 2023, com o objetivo de ajudar parentes a ganhar as apostas. 2 funcionários da Embaixada de Israel em Washington, nos Estados Unidos,
são encontrados mortos na cidade. A informação foi divulgada hoje pela secretária de Segurança Interna do país, Christine Owen. Os corpos foram encontrados perto do Museu Judaico de Washington e as autoridades investigam a causa dos assassinatos. O único suspeito do crime foi identificado como Elias Rodrigues, de 30 anos. Ele está mantido sob custódia. O leilão do túnel Santos Guarujá já tem data. Repórter Larissa Biscaia. Está marcado para o dia 5 de setembro o leilão do túnel Santos Guarujá. A estrutura terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros embaixo d'água. O contrato de concessão, que é de 30 anos, prevê 3 faixas por sentido, incluindo uma via exclusiva para o VLT, o veículo leve sobre trilhos, além de uma galeria para pedestres e turistas. O modelo terá também sistemas de ventilação, iluminação e segurança. A concessionária vencedora fica responsável por construir, operar e manter o túnel. Atualmente, as balsas que fazem a ligação entre Santos e Guarujá levam 21 mil veículos, 7 mil ciclistas e 7 mil pedestres por dia. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. 6h12. O Pulo do Gato. Sabe a diferença entre um híbrido comum e um super híbrido BYD? Com o super híbrido BYD você roda até 1.200 km sem parar, ou até 110 km no modo elétrico, sem gastar com combustível. Pode fazer até 44 km por litro, os mais econômicos do mercado, segundo o Inmetro. Ah, e tudo isso com o dobro de potência dos outros híbridos. Faça um test drive. BYD, construa seus sonhos. Desacelere, seu bem maior é a vida. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Rede Bandeirantes de Rádio. Que tal, em vez de só treinar, já prestar pra valer? E se seu filho pudesse dar o primeiro passo da sua carreira agora, antes mesmo de terminar o ensino médio? A ESPM inovou mais uma vez e criou o ESPM Experience, um processo seletivo exclusivo para jovens que se formam no final de 2025 e já querem acelerar seu futuro. Saiba mais em espm.br/ESPM Experience. O desafio dos facilities, manter banheiros eficientes, soluções personalizadas e tranquilidade pros nossos clientes. É Draco, é eficiência com sustentabilidade. Sua melhor experiência, Draco é tecnologia de verdade. Acesse draco.com.br. Tem promoção imperdível para quem gosta de se divertir com o Tigre. Na BandBet, você pode ganhar 100 giros agora mesmo. E é super fácil. Você só precisa apostar a partir de R$10 em qualquer jogo da plataforma e pronto. Ganhou 100 giros para usar no jogo Tigre Sortudo. 100 giros são muitas chances de ganhar. Acesse bandbet.bet.br e entre nessa diversão. Consulte termos e condições no site. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Rede Bandeirantes de Rádio. Sinal marcou 6h15. Guilherme Oliveira está aqui com a gente para falar sobre os aplicativos de transporte por motos que continuam funcionando aqui na capital paulista, mesmo depois de uma decisão da Justiça proibindo esse tipo de serviço. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Lupato? Bom dia para você, para Silvânia, para quem nos acompanha aqui no Pulo do Gato. E isso acontece por causa de uma brecha na legislação. Vamos explicar. O Tribunal de Justiça de São Paulo anunciou na sexta-feira da semana passada essa nova proibição do serviço de transporte por motos na capital paulista. Só que a notificação no sistema eletrônico caiu nesta segunda-feira. A partir disso,
as empresas têm 8 dias para responder essa notificação no sistema eletrônico. Essas empresas, a Uber e a 99. Então, se a gente contar 8 dias úteis, essas empresas têm até quarta-feira da semana que vem para responder essa notificação. Ou seja, enquanto esse prazo vai correndo, as empresas podem realizar esse serviço na cidade de São Paulo em razão dessa brecha na legislação. Eu fiz um pedido agora, Lupato e Silvana, só para a gente ter uma ideia de diferença de preços pela Uber, daqui onde estou até o Grupo Bandeirantes de Comunicação. No carro mais acessível, R$30, por moto, R$10 com desconto, ou seja, as empresas estão estimulando ainda as pessoas a usarem as motos, já que colocam descontos nesse tipo de serviço. A gente questionou então o Tribunal de Justiça, que respondeu que essas empresas ainda não deram o ok ali na notificação no sistema eletrônico, por isso que estão operando ainda na cidade. Questionamos a Prefeitura de São Paulo, que por meio de nota nos disse que a Procuradoria-Geral do município já está tomando as medidas judiciais cabíveis em virtude desse descumprimento e que a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte já notificou administrativamente a Uber e a 99. A gente procurou essas duas empresas que também nos responderam. A 99 disse que já viu a notificação, mas que está utilizando esse prazo de 8 dias para analisar a decisão e pedir esclarecimentos. Já a Uber também nos enviou uma nota e disse que apresentou uma petição com pedido de esclarecimentos diante dessa recente decisão judicial e que também vai tentar ali contornar essa situação, já que a Uber entende que o decreto do prefeito proibindo esse serviço é inconstitucional. Lupato e Silvânia. Obrigada, Guilherme Oliveira. 6h18, mais um destaque agora com o Diogo Braga. Sil, morre a dentista Bernadette Tokumoto depois de ficar 2 meses internada devido a uma tentativa de assalto em Suzano, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada ontem pela sobrinha Natália Tokumoto nas redes sociais. O crime aconteceu no dia 25 de março deste ano, quando o suspeito de cometer o crime atirou contra a Bernadette na porta da casa dela. A dentista passou por uma cirurgia e estava internada desde então. O acusado era um homem de 24 anos que morreu dias depois do ocorrido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, na época, o bandido se envolveu em uma troca de tiro com policiais e não resistiu aos ferimentos. Obrigada, Diogo Braga. Agora são 6h19. Um abraço aqui para o nosso ouvinte. A Miriam Chaves, ela pede um miado, Ailton, mais um miado. Para o sobrinho, o Eduardo Chaves, ele está fazendo hoje 12 anos, ouvinte do programa, enquanto se prepara para a escola. Mais um dos nossos jovens pequenos ouvintes. 6h19, tem um gravado também? Vamos lá. Aqui é Luiz Antônio Ramos Ferreira. Só queria dizer que hoje é aniversário da minha cidade, Bom Jesus dos Perdões, 320 anos. É uma cidade linda, maravilhosa, onde tem o santuário do Senhor Bom Jesus, que é divino e maravilhoso. Um abraço a todos os perdoenses e a todos os ouvintes da Bandeirantes. Aí um abraço das cidades paulistas que aniversariam hoje: Bom Jesus dos Perdões, Fernandópolis, Igarapava, Neves Paulista, Pederneiras, Santa Branca, Salles de Oliveira, Santa Rita do Oeste, Santa Rita do Passa Quatro. 6h20. Sintonize 86.3. É Rádio Bandeirantes na faixa estendida do dial, que os aparelhos mais modernos já têm. 86.3. O Pulo do Gato. Rede Bandeirantes de Rádio. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre, que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com o Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O que será que tem no Forte Viron? Tem disposição, tem ação, desempenho, tem foco pro estudo, trabalho, pro treino, tem noite, tem festa, tem muita energia, tem vida de sobra pra noite, pro dia. Estuda, conquista, performa, namora, tudo pra viver agora. Forte Viron tem ativos que ajudam no seu desempenho físico, mental e sexual. Faça um teste, passe na sua farmácia e conheça Forte Viron. Você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico ou farmacêutico. Leia a bula. O Pulo do Gato. Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes. Oferecimento Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Vem pra Claro. Ambipar, líder global em soluções ambientais. E Santander Select. Invista com a assessoria personalizada do Santander Select. 6h22, Luiz Fernando Ramos. Grande Prêmio de Mônaco e pressão alta para o piloto local. Vencedor da corrida do ano passado, Charles Leclerc da Ferrari chega à edição desse ano com um time absolutamente em crise. A Ferrari não tem se classificado bem, não tem conseguido boas posições no grid e em Mônaco, largar na frente é fundamental. Bandeirantes. Nesta terça, 10h30 da noite, estreia MasterChef. A qualidade dos amador é quase de um profissional. A nossa exigência vai ser ainda maior. A gravação é em tempo real. O tempo para preparar os pratos é curto mesmo. Quem sabe tem que fazer. É gente de verdade. Fazendo comida de verdade. Estreia nessa terça, 10h30 da noite. MasterChef, aqui é pra valer. Oferecimento Avan, tudo num só lugar. Tempo. 6h23. Stephanie Toso, do Instituto Climatempo, sempre aqui com a gente. Olha, Stephanie, hoje mais cedo nós comemorávamos que estamos todos sem agasalho aqui, mesmo chegando às 5 da manhã para trabalhar. Vai continuar desse jeito? Bom dia. Bom dia para você, Lupato, para Silvânia, para todos. Olha, gente, o casaquinho vai voltar durante o dia. Então, pelo menos nós tivemos uma madrugada muito mais abafada. Sem toda aquela influência da perda radiativa, tinha mais nuvem no céu. Isso reteve o calorzinho de ontem, porque a nossa máxima aqui chegou a 27 graus. Agora, o que nós vamos ter de diferente ao longo do dia é a frente fria, que já está aumentando a umidade no litoral, aumentando a chance para chuva por aqui também. E isso, consequentemente, vai voltar a provocar mais vento para a cidade de São Paulo. Então, hoje a nossa temperatura até fica mais amena, não vai passar dos 24 graus. Então, ao longo do dia vai começar a aumentar essa condição para vento e a sensação de frio também. E já aí uma possibilidade maior de termos garoa e alguma chuva moderada aqui pela região metropolitana. Para a capital não é aquela situação de risco com essa frente fria de termos temporal. Então, isso tudo fica bem mais concentrado para o litoral sul e para a região ali do Vale do Ribeira, onde são previstos os maiores acumulados. Mas já refresca um pouco mais. Tanto que hoje a nossa umidade relativa do ar já fica melhor. E aí a qualidade do ar vai aumentando também aqui para várias áreas da Grande São Paulo. Quem não sente tanto impacto dessa frente fria é o interior de São Paulo. Então, o interior, diferente da capital, que vai ficar mais nublada, tem mais abertura de sol. E aí segue o destaque para o calorão. Então, muitas cidades ainda como Barretos e Franca podem ter temperaturas chegando a 29, quase 30 graus. Agora, a gente vai tendo mudança também para outros estados aqui do país com essa frente fria. Ontem, Curitiba teve temporal, teve muita chuva pelo interior do Paraná e segue o alerta ainda até o final dessa quinta-feira. Então, com a possibilidade dessas pancadas ocorrerem em vários momentos
momentos do dia. Só não tem muita mudança significativa ainda para o centro-oeste, para o estado do Rio de Janeiro e para Minas Gerais. Então, até mesmo Cidade do Rio com um dia de calorão, podendo chegar a 33 graus a máxima, Belo Horizonte com calor de 28 e temperatura em Cuiabá batendo 34 graus com muita facilidade. Agora, para o Nordeste, a gente começou a semana com tempo muito carregado. Hoje a chance de temporal já diminui, é aquela situação ainda de atenção para alguma pancada mais localizada para a região do Recife e para Natal, mas sem a previsão de volumes elevados, então melhora a situação até mesmo para eles. E tem aquela chuva que ainda acontece de forma mais isolada também para Manaus e para Belém no norte do Brasil, mas por enquanto sem risco de grandes tempestades, gente. Stephanie Toso, da Clima Tempo, sempre participando aqui com a gente, trazendo esse panorama de como fica o clima. Então, ao longo do dia, como a Silvânia já tinha antecipado, teremos sim que tirar o casaco do armário. Depois, nos próximos dias, vai ficando um pouco melhor. Valeu, Stephanie. Já tá chovendo, litoral de São Paulo. Obrigada, Stephanie. Abração. Até, gente. Até. 6h27, os custos com vítimas de acidentes de trânsito batem a casa dos bilhões de reais. Vamos acompanhar a reportagem de Ana Paula Rodrigues. Uma pessoa é internada a cada 2 minutos por causa de acidentes de trânsito no Brasil. Foram mais de 227.600 internações nos hospitais do SUS apenas no ano passado. O dado faz parte de um levantamento feito em meio ao Maio Amarelo, mês de conscientização sobre a segurança no trânsito pelas associações brasileiras de medicina de tráfego e medicina de emergência. O impacto do trânsito sobre o SUS é alarmante. Nos últimos 10 anos, foram 3 bilhões e 800 milhões de reais em despesas hospitalares diretas, de acordo com o Ministério da Saúde. Um valor que ainda é muito mais alto, considerando que boa parte das vítimas dos acidentes de trânsito precisa de tratamentos posteriores, como explica Camila Lunardi, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Eles requerem um gasto muito grande em custo com terapia intensiva, com reabilitação, com o tempo de internação, com o uso de diversos medicamentos. E geralmente, essas pessoas também são pessoas que estavam produtivas na sociedade. Prevenir acidentes, com certeza, traz um impacto não só no gasto que a gente tem com o SUS, mas também talvez um gasto nem estimado com o que a gente tem de perda, gasto e impacto que ela traz para a família e para todas aquelas pessoas que vivem com ela. O dinheiro gasto pelo SUS com acidentes de trânsito na última década seria suficiente para construir até 64 hospitais de médio porte, duplicar 500 quilômetros de rodovias ou habilitar quase 13 mil novos leitos de UTI. E o problema só aumenta. Entre 2015 e 2024, as hospitalizações por acidentes de trânsito cresceram 44%. O Sudeste lidera com folga em números absolutos. São Paulo é o líder e corresponde sozinho à metade de todas as internações por batidas de carros e motos da região. Já o Nordeste é a segunda região com o maior volume desses casos, com destaque para a Bahia, Ceará e Piauí. Segundo o estudo, 78% dos hospitalizados são homens e 49% têm entre 20 e 39 anos de idade, evidenciando o impacto sobre a população economicamente ativa. As motocicletas concentram mais da metade dos atendimentos. Foram 150 mil internações de motociclistas apenas em 2024. Bandeirantes. Giro Esportivo. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, qualidade em 2 rodas. Motopeças também é Nakata. Pode contar. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre na obra, dá tudo certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante.
Bruno Migliozzi aqui com a gente para falar de esporte, para falar de futebol desse meio de semana cheio de Copa do Brasil. Migliozzi, bom dia. Bom dia Lupato, bom dia Silvânia. Bom dia. Abraço pro ouvinte ligado aqui no Pulo do Gato. Vamos lá atualizar a informação de Copa do Brasil com os jogos de ontem, muitas definições. E diferente do que aconteceu na terça-feira, em que a gente teve pênalti, emoção, jogos apertados, ontem foi de goleada. Quem queria ver gol gostou do que viu, com exceção ao jogo do Corinthians. É por ele que eu começo, porque o Timão chegou com um placar apertado, tinha vencido por 1-0 apenas em Novo Horizonte, encarando o difícil time do Novo Horizontino em Itaquera, e só nos acréscimos, no finalzinho do jogo, é que colocou números finais à partida com este gol de Yuri Alberto, o artilheiro de Itaquera, foi pra rede mais uma vez. Domínio no campo de ataque, o time do Corinthians, mas vem Timão, abertura para Yuri Alberto, vai pra dentro da grande área, tira do zagueiro, vai fazer o gol, bateu, lindo! O nome da classificação do Corinthians, aos 93, foi para a rede e o Timão avança às oitavas de final. Também tivemos outros times grandes avançando sem sustos. O Flamengo bateu o Botafogo da Paraíba por 4-2, jogo muito movimentado no Maracanã, está garantido nas oitavas. Assim como o Fluminense, que teve um jogo treino praticamente contra a Aparecidense, venceu por 4-1. Sem maiores emoções, também avança o Flusão. Mesmo caso do Bahia, que meteu 4-0 para cima do Paysandu, que está ameaçado de rebaixamento na Série B do Brasileiro. O Bahia está tranquilão com o Rogério Ceni. Mais uma goleada, dessa vez do Atlético Mineiro, que enfiou 4-0 no Maringá, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O jogo que não terminou como era esperado, conforme o protocolo, foi Fortaleza e Retrô, porque o Fortaleza vacilou. Empatou em casa 1-1, já tinha empatado 1-1 contra o Retrô em Pernambuco, e o time do Retrô, que está na Série D do Campeonato Brasileiro, não vacilou. Nos pênaltis eliminou o Fortaleza, em pleno Castelão. Realmente o Vojvoda vai ter trabalho, porque os resultados já não são os mesmos nessa temporada. E hoje tem mais, hein, Lupato, Silvânia? Hoje tem mais Copa do Brasil para fechar essa volta da terceira fase, com vários times importantes. Hoje às 7 horas da noite tem Maracanã e Internacional, o Inter venceu a ida por 1-0. Mais tarde, Vila Nova e Cruzeiro se enfrentam, tá 2-0 pro Cruzeiro no agregado. O jogo de hoje é em Goiânia, e o Palmeiras decide vaga aqui na Rádio Bandeirantes, hein, com transmissão Bandeirantes a partir das 7h30 da noite. O Verdão venceu a ida por 1-0 contra o Ceará, decide sua vida hoje no Allianz Parque. Quem vai ter vida mais complicada a partir das 9h30 da noite é o Santos, o Peixe, que encara o CRB em Alagoas. CRB tá bem na segunda divisão, o Santos não está bem na primeira divisão e vai ter que vencer fora de casa, pelo menos com o retorno de Neymar. Foi relacionado, Neymar volta a jogar hoje depois de praticamente 1 mês e meio com a camisa do Santos. Para fechar, o Botafogo pega o Capital no Distrito Federal, já venceu por 4-0 na ida, vai cumprir tabela nesse jogo de volta, além de Bragantino e Criciúma também, que jogam às 9h30, cardápio completo para fechar a terceira fase da Copa do Brasil. É isso aí, para a gente fechar a terceira fase da Copa do Brasil, essa possível volta do Neymar, que tem mais 1 mês de contrato, né? Ele volta para praticamente não jogar. Valeu, Migliozzi. Um abraço, meus amigos. Outro. 6h34. Ladies and gentlemen, we do thank you very much. Partiu Mundial de Clubes. Bora junto na Bandeirantes. Oferecimento Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. E Tigre, com Tigre na obra dá tudo certo. A Casa Branca é a residência oficial do presidente dos Estados Unidos e se encontra em Washington, D.C., a capital do país. Recheada de monumentos que celebram os maiores momentos políticos da história norte-americana, o município é situado no Distrito de Colômbia, entre os estados de Maryland e Virgínia. A cidade também abriga o Wally Stadium, casa do DC United da Major League Soccer, inaugurado em julho de 2018 com capacidade para 20 mil torcedores.
O Pulo do Gato. 6h35, a Patrícia Rocha já chegou aqui trazendo o que será destaque no Bora Brasil a partir das 8h15. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos ouvem aqui no Pulo do Gato. Hoje a gente está de olho no voo que está vindo lá da faixa de Gaza, trazendo os brasileiros, 12 brasileiros que estão sendo resgatados, voltando ao Brasil. É um grupo de 12 brasileiros, sendo que metade são crianças. Crianças, né, que estão saindo dessa guerra sem precedentes, que Israel ameaça cada vez mais tomar a faixa de Gaza. A previsão é que esse voo chegue aqui ao Brasil por volta das 10 horas da manhã no aeroporto de Guarulhos. Então, a nossa repórter Olivia Freitas estará por lá acompanhando esse desembarque que vai acontecer praticamente durante o nosso jornal, trazendo mais esses brasileiros e familiares também. Além disso, no Bora Brasil a gente vai falar, estamos ainda no mês de maio, se encaminhando para o final do mês das mães, e a gente vem tratando aí sobre pontos que falam sobre a maternidade, mas hoje a gente vai falar sobre as mulheres que querem a maternidade, a realidade das mães chamadas de tentantes, mães que passam ali meses, anos, tentando engravidar, se submetendo a tratamentos às vezes muito difíceis, hormonais, lidando com expectativas, frustrações, ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo o dado mais recente, pelo menos 17% da população, é um número alto, enfrenta ou tem algum tipo de infertilidade ao longo da vida. Então, entre homens e mulheres, é uma realidade muito presente hoje na população. E a gente vai falar então com uma ginecologista e uma mãe tentante, para também trazer um pouco de luz a esse assunto e esperança para quem está ainda nessa tentativa. Traz muita frustração, né, para essas mulheres. Muitas têm também abortos consecutivos. E um assunto realmente muito, muito importante. Muitas delas não têm nem acesso a um tratamento médico. São caríssimos, muitas vezes. Exatamente. E que nem trazem... Nem o motivo por que não conseguem, né? Exato. E tratamentos caros, que muitas vezes nem apresentam tantas chances de assertividade, às vezes são muitas tentativas, muitas bem-sucedidas, outras nem tanto. Mas, enfim, assunto delicado e que a gente precisa tratar. Sem dúvida. Eu lembro que quando eu era mais jovem, né, minha mãe, minha avó falava assim, não pode encanar. Você ficar com isso na cabeça, não, eu quero ter, dificilmente engravida. Quando você desencana, né, eles acreditavam isso, né? Quando você desencana, consegue engravidar. Inclusive, eu tinha uma parente, não tão próxima, que também ficou nessa tentativa durante muitos anos. Aí ela resolveu adotar uma criança. Quando ela adotou, ela engravidou também. Olha que bacana. Sabe que eu tenho um casal de amigos que também ficaram por meses tentando engravidar, não conseguiam engravidar, e aí fizeram um tratamento e conseguiram, assim, depois de muito tempo, conseguiram engravidar. E aí, de repente, depois do primeiro filho, vem um segundo de surpresa, sem tratamento nenhum, uma prima assim, sem também, nada. Exatamente. Então, assim, realmente são histórias para dar esperança. Também influencia, viu? E acho que principalmente entre os homens, às vezes quando começa a tentar, né, engravidar, que descobre que tem algum tipo de infertilidade, porque vai pouco ao médico, não corre atrás. E a culpa, né, vamos dizer, culpa sempre da mulher, né? É que carrega, né, Silvana? Exatamente. Então, é importante isso, também para ir no médico, né? Exato. É isso, esse e outros assuntos, as notícias importantes do dia no Bora Brasil, 8h15 da manhã. Obrigada, Patrícia. Valeu, Patrícia. Até amanhã. 6h39. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Rede Bandeirantes de Rádio. São 6h40. Começa a ser julgado hoje o policial militar que matou o lutador de jiu-jitsu Leandro Lô em agosto de 2022. A reportagem é de Luiz Felipe Nunes. Henrique Veloso está preso preventivamente desde a data do crime, mas somente hoje, a partir das 10 da manhã, ele será julgado pelo Tribunal do Júri. A previsão é que uma decisão do jurado seja anunciada em uma sessão nesta sexta-feira.
A denúncia contra o policial militar afirma que ele matou o lutador Leandro Lo há quase 3 anos para mostrar superioridade sobre o multicampeão mundial de jiu-jitsu. O caso aconteceu durante um show em um clube em São Paulo. Testemunhas alegam que Henrique Veloso se aproximou do grupo de Lo diversas vezes e chegou a pegar uma garrafa de bebida alcoólica que pertencia aos amigos do lutador. Neste momento, Lo teria imobilizado o PM, mas que, ao se levantar, Veloso teria disparado na cabeça da vítima e deixado rapidamente o clube. A Rádio Bandeirantes teve acesso ao conteúdo do depoimento de Veloso. Segundo ele, os amigos do lutador de jiu-jitsu já haviam causado um tumulto em uma balada meses antes, e que a confusão que resultou no disparo teria sido causada pelo próprio Lo como revanche. Veloso diz que disparou por legítima defesa, uma vez na cabeça da vítima, após ser golpeado por Lo. Na sequência da morte do lutador, o policial militar entrou em um táxi e foi para uma casa noturna, onde consumiu mais de R$1.000 em uísque, gin, energéticos e água de coco. Veloso saiu do local perto das 5 horas da manhã com uma garota de programa para ir a um motel. O PM sairia de lá horas depois, na tarde de 7 de agosto de 2022, na companhia da defesa dele, já ciente da morte de Leandro Lo. O advogado Cláudio Daledoni representa Veloso e afirmou para a reportagem que o cliente utilizou a legítima defesa. Até agora a acusação trouxe apenas então somente pessoas que participaram do ataque contra o Veloso, que estão na verdade se defendendo e não testemunhando. Já Adriano Salles, que atende a família de Leandro Lo, questiona a alegação do PM. Se ele realmente age em legítima defesa, qual que seria a atitude de um oficial da PM? Chamar seu superior, pedir socorro para a vítima, mas não. A família de Leandro Lo criou há 2 anos um instituto com o nome dele para que jovens possam treinar jiu-jitsu. Atualmente, mais de 60 crianças carentes treinam no local. 6h42, confrontos planejados, violência em locais públicos e selvageria que muitas vezes acabam em morte. Os bastidores das torcidas organizadas de clubes de futebol na reportagem exclusiva do Rodrigo Hidalgo. Os confrontos entre torcidas organizadas seguem intensos e espalhados pelo país. Grupos rivais vêm se enfrentando na maior parte das vezes longe dos estádios para evitar a intervenção da polícia. As brigas são em grande parte organizadas por grupos fechados nas redes sociais. Emboscadas são planejadas com hora, local e alvo definidos. Um levantamento do jornalismo da Band mostra que os torcedores monitoram a rotina dos rivais e planejam os ataques com precisão. Em um desses episódios, torcedores do Paysandu tiveram uma bandeira roubada por rivais armados que chegaram de surpresa em 2 carros e numa moto no mês passado em Belém. Em outro caso, torcedores do Vasco exibiram roupas de membros da torcida do Vitória como se fossem troféus de guerra. Recentemente, em Fortaleza, integrantes das torcidas do Ceará e do São Paulo se enfrentaram nas ruas horas antes da partida começar. E nem sempre é preciso jogo. Uma emboscada terminou em tragédia na rodovia Fernão Dias, onde um torcedor do Cruzeiro foi morto em ataques de integrantes da Mancha Alviverde do Palmeiras em outubro do ano passado. 21 torcedores seguem presos, incluindo o então presidente da Mancha. Também no ano passado, a palmeirense Gabriela Anelli morreu ao ser atingida por uma garrafa antes de uma partida em São Paulo. Jonathan Messias Santos da Silva foi condenado nesta semana a 14 anos de prisão. De acordo com o Observatório Social da Violência no Futebol, foram registrados 30 homicídios ligados ao futebol em 2023. Um outro estudo aponta que em 80% dos casos, pelo menos um dos lados era de torcida organizada. Quase todos os envolvidos em brigas de torcidas são homens entre 15 e 35 anos. O promotor de justiça Diego Pesce, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, defende punições mais severas e monitoramento constante dos torcedores violentos, com o uso de tecnologias como a biometria facial. No seio das torcidas organizadas, a morte de um integrante num confronto contra a torcida é visto como uma coisa natural. Há uma espécie de desumanização do rival. Segundo ele, a violência já virou uma cultura dentro das organizadas e romper esse ciclo exige ação firme do poder público e inteligência policial. A punição tem que ser mais severa. É preciso que nós tenhamos ordens de banimento efetivas, que categorize esses torcedores, que os mantenha sob estrita vigilância, que os impeça de acessar até mesmo as proximidades do estádio. Rede Bandeirantes de Rádio.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Repórter Bandeirantes. 6 horas e 45 minutos. 2 funcionários da Embaixada de Israel em Washington, nos Estados Unidos, são encontrados mortos na cidade. Repórter João Vieira. Olá, muito bom dia para quem acompanha a Rádio Bandeirantes. A Polícia dos Estados Unidos ainda tenta investigar a real motivação do homem que matou 2 funcionários da Embaixada de Israel em Washington, D.C., a capital americana, no fim da noite de quarta-feira. O suspeito Elias Rodrigues, nascido em Chicago, tem 30 anos de idade e abriu fogo na saída de um evento no Museu Judaico na capital norte-americana por volta das 9 da noite, no horário local. Ele acabou baleando um casal que trabalhava então para o Ministério das Relações Exteriores de Israel. Estava ali neste evento o Yaron Lizinski e a Sarah Milgrim. Eles eram funcionários da embaixada, mas na semana que vem estariam em Jerusalém, onde, segundo a embaixada israelense, o Yaron pediria inclusive a namorada em casamento. As autoridades de Israel e também dos Estados Unidos prometeram cooperação para tentar resolver o quanto antes esse caso. O homem está preso depois de que foi detido pelos seguranças do evento. Segundo as informações divulgadas pela polícia nas últimas horas, ele chegou a entrar no museu depois de atirar contra o casal. Foi quando ele acabou detido e disse onde tinha descartado a arma. Este novo caso reforça também as tensões envolvendo palestinos e israelenses, porque, segundo a polícia, assim que este homem atirou contra o casal, ele gritou "Palestina livre, Palestina livre". Ele, agora detido, vai dar os esclarecimentos, mas é claro que a polícia já tem esse indício de uma possível motivação, mas só as investigações aqui de fato vão mostrar exatamente o que ocasionou este ato. A gente vai continuar acompanhando esse caso e volta ao longo da programação. Obrigada, João Vieira. Bandeirantes, 6 horas e 48 minutos. E a Justiça de São Paulo nega o pedido da construtora Camargo Correia, agora chamada Mover, para manter documentos sob sigilo. O acesso aos papéis, que envolvem acordos de leniência da Operação Lava Jato, já havia sido pedido pelo Bradesco, um dos principais credores da empresa. O banco alega que a empreiteira teria distribuído mais de 2 bilhões de reais em dividendos desde 2015, levando o grupo à recuperação judicial. Além disso, há a suspeita de esvaziamento patrimonial para proteger os responsáveis e evitar o pagamento das dívidas. Este mês, a Justiça já havia negado um pedido da Camargo Correia para suspender a perícia contábil nas contas bancárias. 6h48. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Agora, em algum lugar desse Brasil, educadores estão pensando em como transformar a vida de seus alunos e a história da sua escola. E você, tem algum projeto inspirador? Inscreva-se no Prêmio Educador Nota 10, o maior e mais importante prêmio de educação do país. As inscrições já estão abertas para professores, coordenadores ou gestores de escolas públicas e privadas. É só acessar o site prêmioeducadornota10.org e se inscrever. Realização Instituto Somos com parceria do Instituto Band. Repórter Bandeirantes. O Pulo do Gato. Minuto da Sustentabilidade. COP30 na Bandeirantes. Oferecimento Sangoban. Construir o amanhã é com a gente. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Belém será dividida em 2 etapas.
Entre os dias 6 e 7 de novembro, os chefes de Estado e representantes de 200 delegações vão discutir um possível acordo sobre o financiamento de medidas capazes de mitigar os efeitos da mudança climática nos países pobres. As nações ainda em desenvolvimento querem garantias reais de US$ 1 trilhão para amenizar os impactos do clima adverso. Na sequência, começa a cúpula envolvendo negociadores e a sociedade civil. A expectativa é receber até 40 mil pessoas para participarem das discussões. A decisão da organização de dividir o evento leva em conta questões de segurança e evita a sobrecarga da capital paraense durante o evento. Bandeirantes. 6h51, continua internado no hospital no Distrito Federal o ex-zagueiro da seleção brasileira Lúcio, que teve o corpo queimado ao manusear uma lareira ecológica. O episódio aconteceu na semana passada, quando o equipamento explodiu próximo ao atleta de 47 anos. As chamas atingiram cerca de 18% do corpo do pentacampeão brasileiro, que precisou passar por 2 cirurgias e ficou com os braços, pernas e a cabeça enfaixados. O caso chamou a atenção das autoridades para esse tipo de lareira que vem ganhando popularidade por ocupar menos espaço, dispensar chaminés e gerar menos fumaça. Essa versão também funciona com álcool etílico, ao contrário das convencionais que contam com auxílio de gases ou lenha para manter o fogo aceso. No caso das lareiras ecológicas, a recomendação é não reabastecer o compartimento de combustível com o equipamento ainda quente. Além disso, o bombeiro Cleiton Ferreira também lembra que é importante nunca tentar apagar as chamas com água em casos de acidentes. Por causa do choque térmico, o que pode agravar a saúde da vítima. Vai fazer um curativo com um pano limpo e com soro para hidratar o local afetado. Outra recomendação é manter as lareiras em ambientes arejados, longe de sofás, cortinas e também, claro, do alcance das crianças. 6h52. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. A Stock Car Pro Series chega nesse final de semana em sua segunda etapa da temporada, prometendo fortes emoções em Cascavel, oeste do Paraná. O palco da vez é o tradicional Autódromo Internacional Gilmar Beux, conhecido por abrigar o circuito mais rápido do campeonato, o que é perfeito, já que estamos em uma temporada em que os SUVs estão mais velozes do que nunca, por conta das atualizações no carro. A estreia foi em Interlagos no início do mês, com tempos de até 2 segundos mais rápidos do que os carros anteriores no modelo sedã. Olho na curva do Bastião, que promete ultrapassagens em alta velocidade. Rede Bandeirantes de Rádio. O Pulo do Gato. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. No site da Rádio Bandeirantes, você tem acesso aos conteúdos da programação para ouvir online ou baixar os podcasts. Programas, colunistas, os gols e, claro, a rádio ao vivo. Você ouve onde e quando quiser. radiobandeirantes.com.br. É você no controle. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando para a América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. O Pulo do Gato.
6h55. Ao longo da semana, Danilo Gobato está trazendo para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, dicas sobre a virada cultural aqui em São Paulo, que acontece no fim de semana. E hoje não seria diferente. Fala, Danilo! A virada cultural de São Paulo acontece nos dias 24 e 25 de maio na capital paulista e celebra 2 décadas de história. O Sesc São Paulo realiza em todas as unidades da cidade diversas ações que integram a programação da Virada 2025. As atividades gratuitas acontecem entre as 18 horas do sábado, dia 24 de maio, e as 18 horas do domingo, dia 25, nas unidades. Anotem: 14 bis, 24 de maio, Avenida Paulista, Belenzinho, Bom Retiro, Campo Limpo, Carmo, Casa Verde, Centro de Pesquisa e Formação, Cinesesc, Consolação, Florencio de Abreu, Interlagos, Ipiranga, Itaquera, Pinheiros, Pompeia, Santana, Santo Amaro, Vila Mariana e em frente à futura unidade Sesc Galeria, localizada na Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo. Entre os destaques da programação do Sesc estão shows com Patofu, Paulo Miklos, Planta e Raiz, Fat Family, Leci Brandão e muito mais. A programação completa o ouvinte encontra em www.viradasp.com.br. 6h56, olha que notícia legal. O Senac São Paulo, por meio do programa Senac de gratuidade, conta com mais de 90 mil bolsas de estudos disponíveis até dezembro deste ano, mais de 76 mil para cursos livres em diversas áreas do conhecimento, incluindo idiomas e cursos para jovens aprendizes, e mais de 14 mil para técnicos em todo o estado de São Paulo. Somente na capital paulista são mais de 27.500 vagas. E o programa Senac de gratuidade já superou a marca de mais de 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas beneficiadas em mais de 15 anos de existência. Para concorrer a uma vaga, basta comprovar renda familiar mensal de até 2 salários mínimos federais por pessoa, fazer a inscrição 20 dias antes do início do curso escolhido, sempre a partir do meio-dia, pelo site do programa Senac de gratuidade, que é o sp.senac.br, vou repetir, sp.senac.br/programa-senac-d-gratuidade. E as inscrições são por ordem de chegada numa fila de espera virtual. Os interessados também vão poder conhecer mais detalhes sobre as bolsas, os cursos oferecidos e as tendências do mercado no evento Geração Senac, que vai ser realizado no pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera. Será amanhã, dia 23, e no dia 24, das 8 da manhã às 6 da tarde, no pavilhão Titílio Matarazzo, ali dentro do Parque Ibirapuera. 6h58, depois de 2 dias seguidos de recordes, o Ibovespa cai 1,59%, chegou ontem aos 137.881 pontos. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o dia com 2.228 pontos a menos do que em relação ao dia anterior. Mas, por outro lado, o dólar comercial também caiu 0,46%, chegando a R$ 5,64, depois da alta na terça-feira. E o turismo foi negociado a 5,87%, o euro teve queda também de 0,13%, negociado a R$ 6,38. 6h59, hoje tem sorteio da Mega Sena. O da terça-feira, que estava acumulado, uma bolada, mais de 100 milhões, saiu para 2 apostas. Caraguatatuba e Goiânia. Agora começa tudo de novo, é o concurso 2.866, a estimativa é de 3 milhões e meio de reais para quem acertar as 6 dezenas da Mega Sena logo mais hoje à noite. Ponto final no Pulo do Gato, vai ficando por aqui. Eu, Silvânia Alves e o Vitor Lupato, voltamos amanhã, se Deus quiser, às 5 da manhã. Na sequência, você fica com o Primeira Hora. Vem aí o Nelson Gomes e a Ana Paula Rodrigues. E ele há de querer, Silvânia Alves. Estaremos aqui às 5 da manhã com o Pulo do Gato e eu daqui a pouco às 10 com o Manhã Bandeirantes. Obrigado pela sua audiência de sempre. Uma ótima quinta-feira a todos.
Tá acabando a semana, hein, Ailton Dias? E hoje eu já sei qual será a minha sobremesa. Pudim no Dia Nacional do Pudim. Um abraço, valeu. Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Agora, Jornal Primeira Hora. Há 62 anos no ar. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Hora oficial do Brasil, 7 horas. Quinta-feira, 22 de maio de 2025. Correios vão atender na semana que vem aposentados e pensionistas que não conseguiram verificar descontos de entidades no INSS. Medida que dá gratuidade na conta de luz a famílias de baixa renda entra em vigor e tem até 120 dias para ser discutida no Congresso. Fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente avança no Senado. Ministério da Agricultura monitora 9 suspeitas de gripe aviária no país. Ataque a tiros no Museu Judeu na capital dos Estados Unidos deixa 2 mortos. Na Copa do Brasil, Corinthians, Flamengo e Fluminense avançam às oitavas de final. Hoje, Palmeiras, Santos e Inter entram em campo. Tempo. Quinta que já começa mais nublada e com chuva no litoral de São Paulo. O deslocamento da frente fria favorece muita infiltração marítima e até mesmo na capital nós teremos um dia com mais nebulosidade e com redução no calor. O ar mais seco deve continuar no interior paulista, em cidades do norte de Minas Gerais, do estado de Goiás e de Mato Grosso. Cuiabá ainda promete ser a capital mais quente, com máxima de 34 graus e nada de chuva. Risco de temporal que continua no Paraná e alerta em Curitiba. Já no litoral do Nordeste, o risco de temporal diminui, mas ainda pode chover forte em capitais como Fortaleza, Recife e Maceió. Já no norte do Brasil, a combinação de calor e umidade estimula nuvens carregadas em Manaus e Belém, no Pará. Bandeirantes 7 e 2. Vamos a Brasília. João Pedro Melo traz as atualizações sobre as fraudes do INSS. João Pedro, muito bom dia. Bom dia. Oi, Ana e Nelson, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, os Correios vão atender a partir da semana que vem aposentados e pensionistas que estão sem acesso ao aplicativo para conferir se tiveram descontos ilegais nos benefícios. A medida deve beneficiar milhões de pessoas que enfrentam dificuldades para acessar os canais digitais da plataforma Meu INSS. Esse atendimento será feito com base em um sistema eletrônico desenvolvido pelo DataPrev, que deve ser entregue até o dia 27. A expectativa é de que os atendimentos comecem logo após a finalização do sistema e quem for herdeiro de um aposentado ou pensionista também tem direito a pedir o ressarcimento do que foi tirado dos parentes que já morreram. O aposentado Luiz Patrício é um dos chamados dependentes. Ele recebe a aposentadoria e também a pensão da esposa que faleceu. Ele afirma que conseguiu identificar a fraude rapidamente. A mesma associação descontava desde julho do ano passado. Eu vou fazer uma verificação de anos anteriores. Agora, quem vai pagar isso de volta para mim? Sabe quem? Eu mesmo. Nós vamos pagar essa conta. A orientação do governo é para que os chamados dependentes liguem para o telefone 135 para agendar o atendimento em uma agência do INSS. No dia marcado, é preciso apresentar os documentos que comprovem o vínculo com o beneficiário falecido para conseguir o extrato e verificar a situação dos descontos. Segundo o último balanço do INSS, já chega a quase 2 milhões o número de beneficiários que responderam não reconhecer os descontos feitos por sindicatos e associações. Ao todo, 41 entidades foram contestadas e tem 15 dias úteis para comprovar se o desconto foi mesmo liberado pelo beneficiário. Caso contrário, terão mais 15 dias úteis para devolver os valores corrigidos pela inflação. Volto com vocês no estúdio, pessoal. Obrigada, João, pelas informações. Bandeirantes 7 e 4. As fraudes no INSS que desviaram mais de 6
bilhões de reais das contas de aposentados e pensionistas podem ter começado há quase 20 anos. É isso que aponta um documento obtido com exclusividade pelo Grupo Bandeirantes. Um laudo pericial da Polícia Civil de Pernambuco aponta para descontos ilegais desde o ano de 2006. Um dos prejudicados foi o aposentado João Antônio da Silva, que não sabe ler e escrever. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, ele teria se associado usando a impressão digital no termo de adesão. Uma perícia feita em 2020 apontou, no entanto, que a digital dele não bate com a encontrada na autorização. Eu não autorizei o contagem descontado do meu salário. Os documentos obtidos pela Band apontam ainda uma manobra feita pela CONTAG para liberar mais de 30 mil descontos de uma só vez. Em 2 de outubro de 2023, a CONTAG enviou um ofício para o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O texto dizia que o Instituto Nacional do Seguro Social não vinha disponibilizando meios adequados para os descontos automáticos nas plataformas digitais. Pediu que o órgão ajudasse na liberação de 32 mil descontos que supostamente estariam represados por uma falha no sistema. Para a Polícia Federal, o documento buscava maquiar o esquema criminoso. Procurada pela reportagem, a CONTAG não se pronunciou sobre o caso. Logo após o pedido, o INSS liberou os descontos. Ontem, o presidente Lula determinou que os ministros da área econômica encontrem verbas para ressarcir as vítimas sem esperar pelo reembolso das associações. A decisão foi tomada em uma reunião no Palácio do Planalto, diante da avaliação de que o governo já se desgastou muito. No Congresso, a expectativa é pela abertura da CPI mista, que vai apurar o caso. A oposição, no entanto, já admite deixar a instalação da comissão para o próximo semestre. Segundo fontes ouvidas pela reportagem da Band em Brasília, o adiamento ocorre por conta do tempo apertado e do processo mais longo para a instalação da CPMI. Os parlamentares consideram que o atraso não é ruim, apesar do desgaste de estar mais próximo das eleições. Bandeirantes 7 e 6. O Congresso tem 120 dias para analisar a medida provisória que muda regras do setor elétrico e amplia a gratuidade da conta de luz. Assinada ontem pelo presidente Lula, a MP passa a valer no próximo mês e perde validade se não for analisada até o fim do prazo. O texto cria a chamada nova tarifa social de energia elétrica. Segundo estimativas do governo, 60 milhões de consumidores ficarão isentos de cobrança e outros 55 milhões terão a conta reduzida. A gratuidade é válida para famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa inscritas no CadÚnico e que consumam até 80 kWh mês. Caso o consumo ultrapasse essa barreira, será paga a tarifa normal. A gratuidade também vale para pessoas com deficiência ou idosos que estão no benefício de prestação continuada, famílias indígenas e quilombolas e sistemas isolados. Já famílias entre meio e um salário mínimo por pessoa estão inscritas no CadÚnico e que consumam até 120 kWh por mês terão desconto de cerca de 12% na conta. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a medida busca corrigir distorções nas cobranças do setor elétrico. Mas especialmente fazer justiça com a classe média do Brasil e com os nossos consumidores de baixa renda e corrigir distorções do setor criado nos últimos 20 anos, mas também fazer justiça tarifária e abertura de mercado, beneficiando a classe média, acabando com o monopólio das distribuidoras e, com isso, naturalmente, igualando os demais consumidores aos consumidores livres, que hoje pagam, em média, 23% a menos do que o consumidor regulado. O custo da medida é estimado em 3 bilhões e 600 milhões de reais por ano. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o dinheiro para bancar a ampliação da tarifa social virá da redistribuição dos encargos dentro do próprio setor elétrico. Segundo a pasta, o efeito da medida poderá ser sentido em 45 dias, já que é necessário fazer uma readequação de contratos, ou seja, na conta de luz de agosto. Isso inclui, por exemplo, o corte de subsídios para fontes de energia mais limpa, como a eólica e a solar. A MP estabelece ainda
ainda a abertura do mercado de energia a partir de 2026 para a indústria e o comércio. Os demais consumidores poderão aderir em dezembro de 2027. Bandeirantes 7 e 9. A Receita Federal vai abrir a consulta ao primeiro lote de restituições do imposto de renda amanhã, a partir das 10 da manhã. Os valores, que representam um recorde de 11 bilhões de reais, serão pagos na semana que vem a mais de 6 bilhões de pessoas. Já o prazo para a declaração do imposto de renda termina na sexta-feira que vem, dia 30. De acordo com a Receita Federal, 19 milhões de contribuintes em todo o país ainda não enviaram a declaração. O economista Carlos Magno alerta que não é recomendável deixar a entrega para as últimas horas do prazo. Se ele deixa para cima da hora, ele pode se perder nisso, um emaranhado de informações e documentos, isso pode levar ele à malha fina porque ele prestou uma informação equivocada. É obrigado a declarar quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 30.600 em todo o ano de 2024. Quem teve ganho de capital com venda de imóveis ou possuir bens acima de R$ 800 mil também precisa fazer a declaração. Neste ano, a Receita espera receber 46 milhões de declarações. Bandeirantes 7 e 10. O Brasil deve começar hoje a contagem regressiva de 28 dias para retomar o status de país livre da gripe aviária. O prazo começa após a conclusão da desinfecção da granja em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O país não pode registrar nenhum caso neste período para conseguir o status. As equipes do Ministério da Agricultura e Pecuária vistoriaram 540 propriedades rurais e instalaram 7 barreiras sanitárias que seguem em funcionamento 24 horas por dia. O engenheiro agrícola e pesquisador da Embrapa, Evaristo de Miranda, destaca que a reação rápida do país é resultado de um investimento histórico na avicultura. Nós temos um sistema muito eficiente de criação de aves, de frangos, né? Um sistema isolado, protegido, com uma série de cuidados. Na agropecuária brasileira, um dos setores mais modernos que nós temos é a avicultura. Há muito tempo a gente já aguardava que acontecesse algum caso, né? Então tinha planos de contingência, tinha exercícios, simulações. Os serviços sanitários dos estados, eles estavam muito preparados para isso. Nos Estados Unidos, desde 2022, mais de 170 milhões de aves foram abatidas por conta da gripe aviária. Na Europa, entre janeiro e março deste ano, foram mais de 440 casos. O vírus também devastou criações na Ásia e na África. No Brasil, os primeiros casos em aves silvestres só foram confirmados em 2023, somando 168 registros em 2 anos. Evaristo de Miranda diz que o caso brasileiro até agora é isolado, quando comparado aos demais países. Nesse início de ano, nós tivemos em 47 países do mundo quase 1.000 casos de gripe aviária. São centenas de casos nos países da Europa. O Brasil teve um caso pontual. Não é comparável a situação do Brasil com o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Ásia. Até o momento, o Ministério da Agricultura investiga 9 casos suspeitos de gripe aviária em todo o país. 2 deles em granjas comerciais, nos municípios de Ipumirim, em Santa Catarina, e Aguiarnópolis, no Tocantins. Outros 5 em produções domésticas. Há também 2 suspeitas em aves silvestres. Até o momento, União Europeia, China e mais 18 países suspenderam as compras de frango em todo o Brasil. Outros 9 restringiram apenas as importações do Rio Grande do Sul. Japão e Arábia Saudita deixaram de comprar da cidade de Montenegro, onde o caso na granja comercial foi confirmado. Bandeirantes 713. Esta meia hora tem o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Se tem família reunida, Italac tá lá. Se todo dia tem carinho, Italac tá lá. Se tem sabor, carinho e alegria, em casa tem Italac todo dia. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. A Ford Motor Company Brasil Limitada convoca os consumidores proprietários dos veículos Ford Ranger modelos 2024 e 2025, equipados com o motor 3.0 litros, produzidos de 6 de março de 2023 até 7 de novembro de 2024, para inspeção e, se necessário, substituição gratuita das polias dos eixos de comando de válvulas do motor.
Nos veículos envolvidos, poderá ocorrer a quebra da polia esquerda do eixo de comando de válvulas do motor devido a uma falha no processo de produção. Na hipótese da quebra do componente, poderá ocorrer o desligamento inesperado do motor, sem prévio aviso ao condutor, aumentando o risco de acidente com possíveis danos físicos e, em casos extremos, riscos fatais aos ocupantes do veículo e a terceiros. Para confirmar se o seu veículo está envolvido nesta campanha de recall, realize uma consulta online através do aplicativo Ford Pass, contate o Centro de Atendimento Ford, CAF, pelo telefone 0800 703 3673 ou uma concessionária Ford de sua preferência. Em caso afirmativo, agende a realização gratuita do serviço de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Bandeirantes 7h15. O plenário do Senado deverá analisar na semana que vem a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para cargos do Poder Executivo. A previsão foi dada pelo próprio presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre. O texto da PEC foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. De Brasília, repórter Márcio Rocha. O plenário do Senado vai analisar nos próximos dias a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República, depois que a Comissão de Constituição e Justiça da Casa aprovou a mudança eleitoral. Depois, a Câmara dos Deputados ainda vai analisar o texto antes da PEC ser promulgada em uma sessão do Congresso Nacional, o que ainda não tem uma data para ser feito. A proposta foi aprovada de forma simbólica e traz, entre várias mudanças, o aumento no tempo de mandato para todos os cargos eletivos e também determina que as eleições municipais e gerais sejam realizadas em uma única data a partir de 2034. Haverá um período de transição para o fim da reeleição. A última vez que prefeitos vão poder se candidatar ao mesmo cargo será em 2028, desde que tenham sido eleitos para o primeiro mandato em 2024. Além disso, candidatos a esses cargos e também a vereadores que forem eleitos nessa data vão ter um mandato de 6 anos, antes de passarem a exercer mandatos de 5 anos. Já os governadores eleitos em 2026 podem se candidatar ao mesmo cargo em 2030, o mesmo sendo permitido para o presidente da República. No entanto, reeleição de cargos para poder legislativo, como vereadores, senadores, deputados federais e estaduais, continua sem impedimentos. Relator da proposta, o senador Marcelo Castro afirmou que espera que o plenário vote o texto ainda neste semestre, mas negou que tenha pressa na tramitação. Porque não vai viger para as próximas eleições, mas é bom que os futuros governadores ou presidente que sejam eleitos em 2026 já saibam qual vai ser a regra para 2030. Porque depois de eleito ele pode dizer, eu tinha uma expectativa de direito. A gente sabe que não existe direito adquirido contra a Constituição e muito menos expectativa de direito. Mas é sempre desagradável você retirar uma expectativa de direito de que achava que iria acontecer. Para o cientista político Elias Tavares, a reeleição foi aprovada para atender a uma elite política da época e que a medida acabou criando distorções. No modelo brasileiro, gerou distorções graves. Quem está no cargo tem acesso à máquina pública, ao orçamento, à comunicação oficial, à base de prefeitos e parlamentares. Isso desequilibra a disputa. Em resumo, o entendimento sobre a reeleição mudou porque a prática mostrou os danos. E o debate agora é sobre quem se beneficiou, mais sobre como o sistema que se mantém funcional, justo e aberto à renovação. A retirada da reeleição no Executivo é um passo, mas a reforma real ainda exige muito mais do que isso. A PEC também estabelece que deputados federais e estaduais vão ter 5 anos de mandato também em 2034. O texto extingue a alternância de eleições para o Senado, determinando que todos os 81 senadores sejam eleitos no mesmo pleito eleitoral a partir de 2039. Bandeirantes 718. Rede Bandeirantes de Rádio. Na ESPM, formar líderes inovadores não é um diferencial, é uma exigência. Cursos nas áreas de comunicação, marketing, consumo, negócios, economia criativa e tecnologia. Dupla titulação internacional, networking com mercado e 91% de empregabilidade. Nossos ex-alunos ocupam posições de liderança nas principais empresas mundiais, incluindo as 25 maiores marcas do país. É a ESPM ajudando seu filho a construir um futuro de liderança. Saiba mais em espm.br/vestibular. Se
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Bandeirantes 7h20. O Supremo Tribunal Federal começa a ouvir hoje as testemunhas de defesa dos denunciados pelo suposto plano de golpe de Estado. Os primeiros 9 depoentes foram escolhidos pelos advogados do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Ontem, o STF terminou de ouvir as testemunhas de acusação relacionadas ao caso pela Procuradoria-Geral da República. Entre elas, o ex-comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior. No depoimento, o militar afirmou que o ex-chefe do Exército ameaçou dar voz de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro quando leu a chamada minuta golpista. Na última segunda-feira, o general Freire Gomes havia negado a versão. Outra divergência apresentada na oitiva foi em relação ao papel do então comandante da Marinha. Segundo Freire Gomes, o almirante Almir Garnier prometeu que estava com o presidente ao ler a minuta, mas ressaltou não saber o que isso significava. O brigadeiro Batista Júnior afirmou, no entanto, que em uma das reuniões ele disse que as tropas da Marinha estavam à disposição de Bolsonaro. As defesas do ex-presidente e de Almir Garnier negam a existência das reuniões e alegam que a denúncia do Ministério Público não reúne provas suficientes. Até o próximo dia 2 de junho, o STF vai ouvir 82 pessoas no total. As defesas dos réus esperam novas contradições e dizem que as divergências mostrariam o que eles definem como falhas nas investigações. É o que destaca Eduardo Kuntz, advogado do ex-assessor de Bolsonaro e coronel do Exército Marcelo Costa Câmara. Nesse tipo de situação, quando tem um choque de versões, está previsto pelo legislador que se faça a chamada acareação. É possível que as defesas façam isso não só com esse depoimento, como em outros. Até o momento, o STF já tornou réus 31 envolvidos no plano golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bandeirantes 722. Política, com Fernando Mitre. O ex-comandante da Aeronáutica foi objetivo ao se referir à reação do então comandante do Exército naquele encontro com Bolsonaro, até repetindo a frase que disse que ouviu. Aspas, se o senhor fizer isso, presidente, terei que te prender, fecha aspas. Já o general Freire Gomes, que seria o autor da frase, disse que não ameaçou dar essa voz de prisão. Está aí uma contradição, que a defesa de Bolsonaro e outros acusados vai certamente usar. Vamos ver. Chegou a hora da defesa. São pontos cruciais nessa fase do contraditório e depois também desse processo do Supremo que o país acompanha, com atenção especial ao ambiente das Forças Armadas, que ajudaram nas investigações e querem logo, logo ver essa página virada. Com a justiça feita, respeitados os direitos que uma democracia deve garantir. A página virada é a grande expectativa por lá, onde há uma preocupação também com a tensão orçamentária do governo para o setor. E há quem ache que uma coisa pode ajudar a outra. Bandeirantes 723.
Governo de Donald Trump confirma que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pode ser alvo de sanções dos Estados Unidos. A informação foi divulgada ontem pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, durante uma audiência na Câmara dos Representantes do país. Ele foi questionado se os Estados Unidos pretendem sancionar Moraes, que é acusado de promover censura e repressão no Brasil. O secretário confirmou que há uma possibilidade disso acontecer. Neste caso, Alexandre de Moraes seria alvo da Lei Global Magnitsky, criada em 2012, que pune autoridades que, supostamente, tenham violado os direitos humanos. As sanções podem acontecer por vias econômicas, por meio do bloqueio de bens e contas nos Estados Unidos. Durante 7h24. Esta meia hora tem o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Se tem família reunida, Italac tá lá. Se todo dia tem carinho, Italac tá lá. Se tem sabor, carinho e alegria, em casa tem Italac todo dia. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em